paisagens diferentes, né, e olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei Antifumo foi a primeira norma de alcance nacional a restringir o consumo e a propaganda de cigarros no Brasil. Ela abriu caminho para que o poder público adotasse medidas ainda mais duras nos anos seguintes. Nesta edição de Cidadania, vamos falar sobre os 30 anos da Lei Antifumo e seu legado para a cultura e para a saúde dos brasileiros. Meu entrevistado é Ricardo Luiz de Melo Martins, médico pneumologista e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigado, doutor Ricardo, professor. E agora, especialista que vai me ajudar a falar um pouquinho dessa mudança, desse paradigma que foi a Lei Antifumo. Porque, vamos lá, eu já era nascido quando ela entrou em vigor ali em julho de 1996, 15 de julho de 1996, mas a realidade era muito diferente. Vamos lembrar como é que era isso, porque as pessoas que têm 30 e poucos não fazem noção, não é? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Você tem toda a razão. Se a gente pode se orgulhar de uma lei no Brasil, essa é a Lei Antifumo. Ela deu margem a que o Brasil tivesse uma das políticas mais avançadas no mundo e dos resultados mais exitosos no mundo também. Como você bem disse, na época em que foi promulgada a lei, havia uma liberdade excessiva do consumo de cigarro e, paulatinamente, isso foi caindo até chegarmos a um ponto de ambiente livre de cigarro em quase todos os locais que frequentamos, né? Vamos conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas só para a audiência ter uma noção, e você também, na época em que a lei foi promulgada, havia uma frequência, uma prevalência que a gente chama, né, em medicina, de 35% dos adultos fumantes. E até 2023, nós conseguimos reduzir essa prevalência para 9%. Então, é extraordinário, não existe não me lembro de nada na área de saúde com tanto sucesso como a lei e as medidas que você mesmo citou aí no início da entrevista, que promoveram essa redução drástica do consumo de cigarro no Brasil. Doutor Ricardo, até para a gente dar um exemplo para quem está em casa, as pessoas não têm noção. Era comum, 35% da população adulta brasileira fumando, com o dado que você trouxe agora, e as pessoas fumavam em ambientes fechados. Gente fumando em estúdio de entrevista, como agora, por exemplo, o entrevistado fumando, o apresentador fumando junto, dentro de aviões, era uma outra realidade, era um outro Brasil. Eu queria que você lembrasse para as pessoas que viveram isso, como eu vivi, como você chegou a ver, porque tem gente que não tem noção de como era, né? Na época era bonito fumar, né? Era charmoso. A pessoa que fumava, ela tinha uma precedência na sociedade, né? E então, com a Lei Antifumo, houve a possibilidade de se mostrar à população os malefícios que o cigarro proporcionava à saúde humana. Como você bem disse, fumava-se dentro de um ônibus, dentro de um avião, num restaurante. E aí, com a propagação, quer dizer, com os resultados que a lei propôs, a sociedade foi cerceando, né, o consumo de cigarro. Era comum, por exemplo, os prédios terem cinzeiros, as casas terem cinzeiros também. O visitante chegava, você oferecia o cinzeiro para ele. Hoje não existe mais isso, né? Eu acho que eu estou falando de cinzeiro, capaz de estar falando chinês aqui, junto à audiência, né? Mas era comum. E depois a coisa foi chegando a um ponto de ter o fumódromo. Hoje também não tem mais fumódromo. Então, tudo isso foi caindo por terra. E, além da lei, o poder público lançou uma série de políticas interessantes. Eu me lembro bem dos cartazes do Ziraldo,
falecido Ziraldo, saudoso Ziraldo, ele fez uma série de cartazes mostrando, assim, o tema era fumar é cafona, fumar é brega, e isso foi fazendo com que as pessoas fossem largando o cigarro, né? As escolas também ensinando as crianças os malefícios do cigarro. Então, as próprias crianças alertavam os seus pais, os avós, com relação ao consumo do cigarro. Então, houve uma união da sociedade civil, junto com o poder público, junto com o poder legislativo, judiciário, e propiciou o Brasil, então, como eu disse, essa política de grande êxito. É talvez o país que mais reduziu o consumo de cigarro no mundo. Era isso que eu ia falar. Se a gente para observar, outros países não têm uma experiência tão bem sucedida. E a questão do cigarro é uma questão de saúde pública, não é? Tanto que, por exemplo, o SUS oferece tratamento gratuito para quem quer se libertar desse vício. Você falou uma coisa essencial. Não adiantava nada a gente proibir as pessoas de fumar em público sem oferecer uma opção de tratamento. A gente sabe que o cigarro ele promove uma dependência física e química, né? A nicotina é a principal responsável pelo indivíduo ficar viciado. Então, é uma maldade você chegar para a pessoa e dizer assim, aqui não pode fumar, mas também não oferecer tratamento. E hoje nós temos no SUS, em todas as cidades, pelo menos uma equipe treinada para ajudar a pessoa a parar de fumar, que é outra política também extremamente bem sucedida. E aí a gente tem que destacar o papel do Instituto Nacional do Câncer, que fez um trabalho extraordinário no sentido de capacitar as equipes, tanto para a informação à população, como também no tratamento desse grande mal de saúde pública, como você citou, que é o tabagismo. Qual é o maior desafio porque o senhor é um médico experiente nessa área, o senhor também é professor. Qual é o maior desafio para quem está imerso nesse vício e quer se libertar dele? Bom, a primeira coisa que a gente diz para nossos pacientes é assim, a gente cita, né, todos os malefícios do cigarro e pergunta se ele quer parar de fumar. Se ele quiser parar de fumar, a gente oferece opções. Então, o primeiro passo é querer parar de fumar. Porque muitas pessoas dizem, não, eu paro na hora que eu quiser, não, agora não, eu estou me sentindo bem. E o grande problema, como eu falei, é a nicotina. Eu digo sempre para meus pacientes, é uma droga diabólica, porque ao tragar o cigarro, em 10 segundos, a nicotina chega ao cérebro. É talvez a substância que mais chega rápido ao cérebro, ao organismo, de todas essas existentes. E não só isso. Ao chegar no cérebro, ela produz locais específicos para atuar. Então, na medida em que a pessoa vai fumando, mais locais para a ação da nicotina são criados. E aí é muito difícil a pessoa parar de fumar, assim, por vontade própria, sem nenhum tipo de apoio de equipe de saúde. E muitas vezes acontece o seguinte, ele quer parar de fumar, ele não consegue resistir ao vício e a família fica pressionando, os amigos ficam pressionando. Isso aflige demais o indivíduo fumante. Então, a gente precisa apoiar e mostrar para ele que tem saída e que não é culpa dele, ele ficou viciado na nicotina. É um processo, né? Não há uma fórmula mágica, né? É um processo demorado, lento, mas possível. É verdade. Como eu lhe disse, as equipes de saúde do SUS têm resultados excepcionais com base nesse treinamento que o INCA proporciona a quem deseja trabalhar nessa esfera. Claro que alguém da audiência vai dizer, não, mas eu parei por conta própria, tive vontade, joguei fora a carteira de cigarro, ou fiquei com a carteira ali dias a fio e tudo, mas isso é exceção. A grande maioria precisa realmente de tratamento. Não é só medicamentoso, é preciso também todo um trabalho de técnica, de psicoterapia para fazer com que a pessoa se desvencilhe do vício. Doutor Ricardo, você falou de um ponto importante
no início da entrevista, que foi a mudança de paradigma, a mudança cultural, a campanha do Ziraldo e os próprios veículos de comunicação em geral, quando fazem, por exemplo, filmes, só os vilões é que fumam, né? Não é mais como era antigamente. Fumar só uma coisa de gente cafona ou dos vilões, né, na ficção. Mas hoje a gente enfrenta um outro desafio, né? Os dados mais recentes mostram que a gente chegou em 2023 num patamar muito bom, que foi cerca de 9% da população adulta fumando, mas a gente aumentou um pouquinho, né, para pouco mais de 11%, né, um aumento de pouco mais de 2% comparado a esses dados que você tinha trazido, doutor. E parece que isso é muito ligado não ao cigarro convencional, mas ao cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque aí já é um outro paradigma que está surgindo, né? Foi uma pena isso acontecer, porque a gente estava chegando próximo à meta que era atingirmos uma prevalência de 5%, que é praticamente zero, né, em termos estatísticos. Mas surgiu o cigarro eletrônico e fez com que essa prevalência aumentasse para 11%, porque atingiu uma população jovem. O jovem voltou a fumar, infelizmente, também alguns adultos, mas principalmente a camada jovem da população voltou a fumar. Na verdade, o que eu falo para as pessoas, né, foi lançada uma nova forma de vender a nicotina. Porque quem comercializa esse produto sabe que a maneira de manter cativo por 20, 30 anos a pessoa no consumo do cigarro é ele ficar viciado na nicotina. Eles tentaram outras formas de venda de nicotina, narguilé, algumas outras formas aí, mas a que realmente venceu foi esse cigarro eletrônico, com a customização do equipamento, né? O fato de sair o vapor d'água, não sair, a pessoa não ficar com mau cheiro do cigarro, e a ideia de que não fazia mal. Inicialmente foi dito isso, né? E hoje a gente sabe que não é verdade. Infelizmente, os livros de medicina registram uma doença específica decorrente do uso do cigarro eletrônico. Também na história da medicina, não conheço nada assim que ocorreu de forma tão rápida entre a comercialização de um produto e a descoberta de uma doença. E isso aí, que é o EVALI, né, a doença provocada pelo cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa entender melhor que doença é essa. E eu posso estar falando besteira, se eu tiver, por favor, me corrija. Ele é até mais agressivo do que o cigarro convencional, não é isso? Você está falando de uma maneira muito correta. A gente tem descoberto que as concentrações, não só da nicotina, como de outros produtos, elas são extremamente maiores do que o cigarro convencional. E mesmo o vaporzinho que é liberado, ele também é maléfico. Então, não é só o que a pessoa consome, mas o que ela põe para fora é maléfico. O que a gente diz a respeito desses produtos é assim, o pulmão ele não é um órgão preparado para metabolizar, para degradar substâncias. Então, o ideal é que a gente respire ar puro. A gente fala muito aí das queimadas, estamos aí próximo dessa época do ano, mas tem aí, né, a gente tem sempre visto aí queimadas, né, nas cidades, e isso faz com que a qualidade do ar ela fique prejudicada. A concentração de oxigênio é diminuída porque as substâncias liberadas, por exemplo, pelo cigarro, competem com o oxigênio. Então, assim, eu acho que a pessoa de livre e espontânea vontade jamais vai entrar num lugar poluído com substâncias das quais ela traga. E aí isso vai promovendo uma reação inflamatória no pulmão, e dependendo da situação da pessoa, vai gerar mais ou menos problemas. O que a gente viu foram mortes precoces, em jovens. Então, isso nos preocupou demais. Quando nós fomos atrás, era a doença decorrente do cigarro eletrônico. Nós temos aí casos aqui no Brasil já de pessoas, aqui em Brasília, né? Vimos uma adolescente falecer por cigarro eletrônico. Eu trabalho muito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em escolas públicas. E
Comigo vai uma ex-usuária de cigarro eletrônico que hoje desenvolveu um câncer de pulmão. Ela é jovem, tem 27 anos de idade e que não é uma idade onde você encontra câncer de pulmão, é raro, muito raro. E ela fala também, ela dá o depoimento dela a respeito disso. E ela hoje tem um blog em que ela comenta, né, os malefícios que é a pessoa se viciar no cigarro eletrônico. Esse é um trabalho muito importante, que vocês estão indo exatamente no grupo que mais tem tido acesso. A gente está falando de pessoas adultas, mas são os adolescentes mesmo, que já estão começando a usar o cigarro eletrônico, né, que eles chamam popularmente de vape. Como é que é esse trabalho, como é que é a recepção deles a essas informações, principalmente chegando junto com você que tem o conhecimento, uma pessoa que vivenciou isso aí? Eu acho que esse trabalho da sociedade ele é muito interessante, porque melhor do que eu falar com jovens é ter uma pessoa jovem falando com eles. Eles ficam, assim, impressionados com a fala dela, né? Ela rouba a cena, sem dúvida nenhuma. Então, o que ocorre é que a gente hoje considera o tabagismo como uma doença pediátrica, porque cada vez mais crianças até 12 anos, 10 anos, têm procurado esse produto, que é encontrado facilmente, até próximo mesmo das escolas. E isso nos preocupa demais. Então, cientes dessa situação, nós decidimos procurar as escolas, claro, aquelas que nos convidam para participar, e a receptividade tem sido muito boa. No início eles ficam assim meio refratários, ficam com vergonha de perguntar e dizer que consomem o cigarro, mas a gente sabe que tem uma pesquisa até do próprio INCA, né, mostrando que pelo menos 40% da população jovem já teve acesso ao cigarro eletrônico, o que é muito preocupante. Muito preocupante. E aí você já consegue vislumbrar uma estratégia de mudar essa cultura, como lá atrás, com o cigarro convencional, teve esse movimento, junto com a lei antifumo, claro, mas teve esse movimento do Ziraldo, os meios de comunicação em geral auxiliando. Existe um caminho para a gente desconstruir essa imagem que o cigarro eletrônico tem entre crianças e adolescentes? Quando você me falou, doutor, que é considerado até uma doença pediátrica, isso me preocupou muito. Eu acho que nós temos que voltar, vamos ter que aprender o que fizemos há 30 anos, reunir todas as pessoas que têm poder de decisão, e aí eu falo não só do governo, do executivo, mas o judiciário e o legislativo, e encantar a população, os artistas, enfim, fazermos uma frente que enfrente eu diria, esse grande mal que vai acometendo a sociedade e que nos preocupa muito, porque a expectativa que nós temos a continuar dessa forma é que tenhamos uma geração de jovens sequelados respiratórios, com doenças graves respiratórias. E a gente que estava tão perto do chamado endgame, como você tinha dito ali, que é cerca de 5% ou até abaixo disso, né, de pessoas fumantes, a gente agora enfrentando esse novo desafio. Tem um caminho pela lei também, no seu olhar, a gente precisa ou de uma atualização da lei antifumo, ou de uma nova legislação, ou não, o combate é cultural apenas? Não, aliás, eu quero dizer aqui que o Senado foi muito importante quando houve um movimento pela legalização do cigarro eletrônico, houve uma ação muito importante do Senado. Eles nos receberam como Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e outras sociedades também, a de Cardiologia, a de Oncologia. Várias sociedades estiveram presentes numa audiência convocada pelo Senado e eles ficaram bastante intrigados com o que falamos e nos ajudaram muito a barrar essas tratativas que levavam, talvez, o Poder Legislativo a promulgar uma lei liberando a comercialização do cigarro eletrônico. Mas eu acho que não podemos depositar toda a responsabilidade no Poder Legislativo. Eu acho que isso tem que ser uma ação de toda a sociedade, entre aí as autoridades, mas também a população. Ela precisa ter consciência dos malefícios que isso pode advir, né? E aí voltarmos a ter uma nova lei
antifumo. Claro que atualizada, você tem toda a razão com relação a isso. Novos produtos estão surgindo e a gente precisa atualizar a lei, que é excelente, tem um valor inestimável para a população brasileira, mas com a adoção de novas tecnologias, a gente precisa também atualizar a nossa legislação. Vamos falar um pouquinho. Eu sei que é chover no molhado, mas é importante a gente lembrar, para quem está em casa, todos os malefícios do tabagismo, né? Tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, enfisema pulmonar é a terceira principal causa de morte no mundo inteiro, né? Sim. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, ele é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão, de bronquite e enfisema. E, claro, isso também provoca danos para as pessoas que convivem com o fumante. Se a pessoa fuma dentro de casa, ela pode promover doenças respiratórias nos seus filhos, estão crescendo, podem promover doenças respiratórias tal como bronquite, enfisema e câncer, também na esposa, em quem convive, e até nos bichos de estimação. Nós temos um trabalho na Universidade de Brasília que mostra que cachorros cujos donos são fumantes, pelo menos um deles, também desenvolvem doenças respiratórias, inclusive câncer de pulmão. Então, a gente fala do pulmão, mas existe também as doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, derrame e toda a gama de problemas que decorrem desse tipo de problema, né? Resumindo, é cafona, faz mal, é um problema de saúde pediátrica agora com a questão do cigarro eletrônico. Sim. Está otimista de que a gente consegue virar o jogo com esses cigarros eletrônicos também, como a gente virou há 30 anos? Eu não tenho dúvida. Eu acho que se a gente conseguir motivar a população e o poder público em torno dessa ideia, a gente pensa. Eu acho que o Brasil, ele tem... A gente, às vezes, critica o país, mas de maneira injusta. Nós temos muita gente boa trabalhando em prol da sociedade e a lei antifumo é um exemplo disso. O quanto a gente pôde beneficiar as futuras gerações que advieram a 1996 e quantas pessoas viveram mais e melhor do ponto de vista de saúde. Hoje a gente tem pessoas aí de 80, 90 anos, saudáveis, dirigindo empresas ou passeando. A gente encontra muito nas cidades turísticas e mesmo no exterior, brasileiros viajando aí de maneira saudável, sem nenhuma restrição. Se o cigarro fosse abolido da face da terra, isso é um estudo da OMS, 30% das doenças seriam abolidas também. Então, hoje considerada pela OMS, o cigarro, a principal causa evitável de morte no mundo. Nossa, que informação importante e que a gente tem que levar ao público, porque a gente sabe o mal que faz, mas não imagina o tamanho, a dimensão. Antes da gente encerrar, pensando aqui agora, estou pensando como pai de uma adolescente, de uma criança que está tendo contato e descobre que está tendo contato com cigarro eletrônico. O que fazer? Não, eu acho que, como eu disse, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica e os pediatras estão extremamente capacitados para ajudar os pais e também os adolescentes e as crianças a largarem o vício. Quanto antes a gente trabalhar preventivamente, melhor. Então, assim, a orientação dentro de casa, nas escolas, ela é crucial para o sucesso do empreendimento. Mas acho que, uma vez descobrindo que o filho ou a filha é usuário de cigarro eletrônico, o ideal é não ralhar com a pessoa, entendeu? Procurar entender o porquê de ocorrer e buscar também a ajuda médica. Nós temos excelentes profissionais que podem perfeitamente ajudar as famílias a barrar esse terrível mal que acomete a sociedade. Dr. Ricardo Martins, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição toda vez que vocês precisarem de mim. Mais uma vez, obrigado. Espero muito em breve que a gente volte a conversar trazendo dados melhores, viu, do que o dessas últimas pesquisas do INCA.
Ok. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garanta seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8h da noite, na TV Senado. Para el sistema, el trabajo productivo de la mujer es secundario, pues la función principal que le asigna es la reproducción de la mano de obra. Desde que concibe un ser humano hasta que lo presenta en las puertas de la fábrica, la mujer madre lo ha alimentado, vestido, preparado y formado para su función de trabajador. Posteriormente, el trabajador solo conseguirá continuar en la rutina de producción gracias a que ella, como mujer esposa, se encargará de todo el ciclo otra vez con la nueva generación. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo.
TV Senado, democracia todo dia. Bom dia! Senado inicia semana de esforço concentrado. Estão previstas votações no plenário e nas comissões temáticas. Tiago. No plenário, são 10 itens listados, entre eles o Estatuto da Vítima. E para marcar os 20 anos da Lei Maria da Penha, prédio do Congresso recebe projeção especial. Eleições. Exposição no Senado mostra o caminho do voto e a segurança do processo eleitoral. E mais, a audiência pública hoje vai debater recursos destinados aos Yanomamis. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Nesta semana, o Senado faz o chamado esforço concentrado para votações. Vamos conversar ao vivo sobre os destaques desta semana com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Edinalva Ferreira. Bom dia também aos nossos telespectadores. O esforço concentrado no contexto do Senado ocorre em virtude do período eleitoral. Os senadores, então, combinam semanas em que vão dar um esforço maior para a votação de proposições apresentadas tanto nas comissões quanto no plenário do Senado. Vamos começar falando, então, dos destaques do plenário. Estão marcadas 2 sessões para votações de matérias, na terça e na quarta-feira. Na terça-feira, o destaque é o projeto de lei que busca estimular a produção de fertilizantes no Brasil, sobretudo em virtude da guerra na Europa, que aí impacta essa produção tanto na Rússia quanto na Ucrânia, grandes produtores de fertilizantes. E já na quarta-feira, o destaque do plenário fica por conta da votação do Estatuto da Vítima. É um objetivo dos senadores organizarem em apenas uma única lei todos os direitos de vítimas de crimes cometidos no Brasil, como, por exemplo, evitar a revitimização, dar mais informações sobre os processos criminais para que a vítima possa acompanhar com mais dignidade essa busca pela justiça no seu caso. E em relação às comissões do Senado, são sessões semipresenciais, os senadores podem votar à distância nessas proposições. Na Comissão de Relações Exteriores, os itens são de aprovação de acordos internacionais firmados pelo Brasil com outras instituições ou outros estados estrangeiros, e também na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes da Casa, está prevista a votação do Estatuto dos Cães e dos Gatos. Além disso, também matérias na área da segurança pública, como, por exemplo, o aumento de penas para quem mata pessoas no trânsito em virtude de estar alcoolizado dirigindo. E também um aumento do prazo prescricional, que é o prazo que o Estado tem para punir pessoas, nos casos de crimes contra a violência sexual e dignidade das pessoas. Aí o prazo passa a ser, por esse projeto, se for aprovado, de 20 anos para que a vítima possa buscar a reparação civil. Também haverá reuniões deliberativas na Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia, entre outras. Uma semana bem movimentada aqui no Senado, semana de esforço concentrado, com muitas votações nas comissões e no plenário. De Nova. Obrigada, Tiago. Realmente a semana promete ser bastante movimentada. E lembrando que, além desta semana, a gente terá mais uma semana de esforço concentrado antes das eleições. Bom, e agora a gente confere a programação do Senado para hoje. Às 10 horas, sessão especial do Senado para celebrar o Dia Nacional da Proteção de Dados. No mesmo horário, a Subcomissão dos Povos Indígenas Yanomami faz audiência pública sobre a prestação de contas dos recursos orçamentários e do Fundo Amazônia, destinados a ações no território indígena. E às 14h está prevista a sessão do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares.
Bom, a Lei Maria da Penha completou 20 anos. A legislação se destaca pela garantia de medidas protetivas para as vítimas de violência. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizada na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos mais tão danosos quanto são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor,
de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. E o prédio do Congresso Nacional ficou iluminado de roxo em alusão à Lei Maria da Penha. A iniciativa fez parte da programação do Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher. Agosto é o mês em que o lilás ganha um significado maior, o de lembrar que toda mulher tem direito a viver sem medo e sem violência. Criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a campanha Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. Quais são as portas de entrada, para ela poder pedir ajuda? Nós temos as delegacias de polícia, a Casa da Mulher Brasileira, os comitês das mulheres, os CEANs, que é os Centros de Atendimento Especializado às Mulheres, porque esses locais, muito embora eles não vão registrar a ocorrência, mas muitas vezes eles vão esclarecer a violência, para que ela possa, de fato, procurar essa ajuda e fazer o registro policial, que é quando ela vai ter acesso ao sistema de justiça. Apesar dos avanços na legislação, a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Pesquisa do Data Senado de 2025, que ouviu cerca de 21 mil mulheres, mostra que 3 a cada 10 mulheres relataram ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. E 34% foram vítimas nos últimos 12 meses. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Segundo o levantamento, aumentou a busca por ajuda. 58% recorreram à família, 53% à igreja e 28% procuraram delegacias da mulher. Mas 5% não tomaram nenhuma atitude. As vítimas podem buscar ajuda ligando para o número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190, da Polícia Militar. E qualquer pessoa pode denunciar as agressões nos mesmos canais, de forma anônima e gratuita durante 24 horas. Em apoio à campanha, o Congresso Nacional iluminou a fachada na cor lilás, reforçando a mensagem de conscientização, acolhimento e combate à violência contra a mulher. Bom, e para debater os avanços e desafios nesses 20 anos da Lei Maria da Penha, o Senado reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil no Interleges. A Lei Maria da Penha representa um marco na proteção às mulheres brasileiras há quase 2 décadas e é o símbolo da luta por justiça da farmacêutica cearense Maria da Penha, após sobreviver a 2 tentativas de feminicídio por parte do ex-marido colombiano. A legislação fortaleceu o combate à violência doméstica e familiar e ampliou a rede de proteção às vítimas. Para refletir sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem, o Senado realizou o evento Diálogo sobre a Lei Maria da Penha, 20 anos de avanços e desafios, reunindo especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil. A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional que reforça a importância da denúncia, do enfrentamento e da prevenção da violência contra a mulher. O encontro convida a sociedade a refletir sobre o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais seguro para as mulheres. Toda a sociedade pode fazer isso pelas mulheres que sofrem violência, denunciando muitas vezes, apoiando, acolhendo, mostrando a elas que elas não estão sozinhas, porque muitas dessas mulheres sentem esse peso da solidão. É preciso que as pessoas compreendam que todos são iguais. É preciso que as pessoas tomem conhecimento da importância de preservar os direitos humanos das mulheres e de todas as pessoas, né? E que é inadmissível qualquer ato de violência. O debate foi dividido em 2 blocos temáticos: o fortalecimento da proteção legal e da autonomia das mulheres e o aperfeiçoamento das políticas públicas
públicas, do sistema de justiça e das estratégias de prevenção para romper o ciclo da violência. Nós temos ainda desafios que são persistentes. Os índices de violência contra a mulher continuam altos e a gente tem que enfrentar esse fenômeno que é endêmico. Diante disso, a gente percebe que o debate deve continuar e deve ser aprofundado. Nós temos ainda muito o que se fazer, pois a resposta da lei não pode ser unicamente, como a gente está dizendo, a punição do agressor. Nós precisamos pensar em medidas estruturantes. Daqui a 20 anos, nós possamos viver uma sociedade com muito menos violência ou com nenhuma violência, porque foi assim que há muito tempo atrás os nossos antepassados resolveram viver em sociedade, para que eles pudessem viver com mais respeito, com mais segurança, com mais previsibilidade. Uma exposição com a história do processo eleitoral no Brasil poderá ser visitada no Senado até o dia 21 de agosto. A cerimônia de abertura da exposição contou com a presença do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e de integrantes da Corte Eleitoral, que foram recebidos pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. A exposição O Caminho do Voto reúne equipamentos, documentos e recursos interativos e resgata a evolução histórica do processo de votação. A exposição apresenta todo o processo eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento, os testes dos equipamentos, até a votação, apuração e a totalização dos votos. A ideia é mostrar justamente como funciona todo esse processo que envolve segurança, auditoria e fiscalização, que buscam garantir a integridade da urna eletrônica. Os presidentes do TSE e do Senado reforçaram a segurança das urnas. Essa transformação, reitero, teve origem em um amplo processo de construção coletiva, protagonizado pelo Congresso Nacional. Ao editar o marco legal que autorizou a informatização das eleições, o Legislativo conferiu legitimidade democrática e segurança jurídica para que a Justiça Eleitoral pudesse desenvolver um sistema destinado a encerrar a morosidade da apuração. O sistema eletrônico de votação constitui uma política de Estado, edificada ao longo de décadas, sob constantes aperfeiçoamentos legislativos, técnicos e administrativos. Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições é um compromisso permanente da República. Esta iniciativa é exaltar o papel de um sistema eletrônico reconhecido internacionalmente, que é o sistema de votação nas urnas eletrônicas do Brasil. É preciso que o povo conheça o processo, entenda o processo e, acima de tudo, confie no processo. Essa é exatamente a missão da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Temos um dos processos eleitorais mais confiáveis do mundo, se não for o mais confiável. Precisamos disseminar entre as brasileiras e os brasileiros esta convicção, esta certeza e, acima de tudo, presidente Cássio, esse orgulho. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na condição de suplente da senadora Ana Paula Lobato, também do PSB. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na sala de audiências da presidência do Senado. A senadora Leila Barros representou o presidente Davi Alcolumbre e deu posse a Lurdinha. Maria de Lourdes Pereira é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. Lurdinha foi vereadora do município de Coroatá e presidente da Câmara Municipal, com vários mandatos exercidos na cidade. Depois de prestar o compromisso regimental, Lurdinha prometeu atuar em defesa do Maranhão, no fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação. Também defendeu a presença das mulheres em espaços de decisão. Recebo esta missão com profunda gratidão e, sobretudo, com grande senso de responsabilidade. Venho de Coroatá e trago comigo a experiência de quem aprendeu a fazer política perto das pessoas, ouvindo as comunidades, os vereadores, os prefeitos e as famílias que todos os dias
procuram o poder público em busca de respostas. Quero contribuir para a continuidade de uma atuação firme em defesa do nosso Estado. Serei uma voz de Coroatá, da região central e de todo o povo maranhense. Muito obrigada. As condições de trabalho dos agentes de saúde que atuam em territórios indígenas foi discutida na Comissão de Direitos Humanos. Dificuldades de acesso às localidades, de comunicação, falta de estrutura, de remédios e de condições de segurança. É a realidade dos agentes de saúde que trabalham em áreas indígenas no Brasil. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, representantes dos trabalhadores de todas as regiões do país falaram dos desafios diários que eles enfrentam. Onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física. Nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde, Yanomami, Giovanni Yanomami. Um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área. Exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque ela não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. Dificuldades que prejudicam o atendimento e também afetam a vida familiar e a saúde física e mental dos agentes. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico. Os representantes dos trabalhadores apontaram a necessidade de valorizar esses profissionais. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso. A satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais a pessoa chega com tratamento diferente, é mais meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. Em reunião na Comissão de Relações Exteriores, representantes de diversos setores trataram das barreiras à carne brasileira impostas pela União Europeia. O grupo de trabalho sobre o acordo Mercosul-União Europeia foi criado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. A reunião desta terça-feira teve como objetivo ampliar a articulação para enfrentar as barreiras da União Europeia à carne brasileira, além de aproximar os ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e manter a agenda com o setor produtivo para planejar as próximas negociações com o bloco europeu. Os principais encaminhamentos definidos no encontro foram reunir o novo embaixador da União Europeia no Brasil com representantes do setor produtivo e manter uma agenda permanente de reuniões com a iniciativa privada.
A reunião aconteceu há um mês da entrada em vigor das novas regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Setores que, porventura, venham a se sentir prejudicados, nos acionam, que nós iremos promover debates dessa natureza. Integrantes do governo, integrantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, setor privado da proteína todo presente, muito importante para que a gente possa definir planejamento e estratégia de reações em função do que está se acontecendo. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas alertaram para os impactos socioambientais da instalação de data center de inteligência artificial no país. O Data Center de IA é uma estrutura formada por computadores com alta capacidade de armazenamento, processamento e transferência de dados, necessários para o funcionamento da inteligência artificial. Devido ao seu grande porte e ao processamento incessante, data centers consomem muita energia e água para funcionarem, além de necessitarem de grande espaço físico, o que pode causar muitos impactos ambientais. Os data centers, diferente de vários outros empreendimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, ele não possui nenhum tipo de controle, não é capaz de conseguir controlar o seu gasto de energia durante o ano e durante o dia, ou seja, ele não consegue estabelecer limites eficientes sobre os períodos de energia que vai gerar, porque eles acabam utilizando o nosso sistema nacional de energia 7 dias por semana, 24 horas. Quando falamos sobre o uso de recursos para data centers, estamos falando na adição artificial de um consumo de novos núcleos urbanos, às vezes equivalente a uma metrópole, tanto em uso de água quanto em uso de energia. Isso precisa ser dimensionado no planejamento do setor para ambos os recursos que estamos tratando aqui. A gente percebe que data center também não é só água e energia. Data center hoje, cada vez mais a gente tem produzido evidências no campo acadêmico que ele envolve uma poluição por luminosidade, com alteração da estrutura e comportamento da fauna e da flora de entorno e da comunidade de entorno desses data centers. A audiência também tratou dos potenciais impactos que podem ser sofridos pelas comunidades e gerações futuras. Desses 200 data centers que a gente tem hoje, até então não tem sido um grande foco das discussões, eles consomem uma energia proporcional de 900 megawatts de energia. Quando a gente começa a falar de data center para inteligência artificial, a gente está falando de um data center, por exemplo, em Eldorado do Sul, de 5 gigawatts de energia, ou seja, 5 vezes mais potência do que todos os 200 data centers que a gente já tinha hoje no Brasil. As escolhas que nós fazemos hoje estão definindo os ecossistemas futuros, os filhos das pessoas que estão aqui, netos, né? Então, a expansão dos data centers pelo mundo oferece sim ao Brasil a possibilidade de aprender antes que esses contratos de longo prazo, incentivos e todas as obras associadas fechem outros destinos e oportunidades de futuro. Peço que haja uma regulação para as questões de IA e data center dentro dos territórios tradicionais e originários, com participação das comunidades. Uma regulação feita sem a participação das comunidades é ditatorial. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E a gente encerra o jornal com a projeção de imagens do prédio do Congresso Nacional por ocasião dos 20 anos da Lei Maria da Penha, celebrados na última sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele transformou dados em escudo para a floresta. Hoje, suas ferramentas de monitoramento por satélite são o pesadelo de quem desmata ilegalmente. Vamos conversar com o engenheiro florestal e coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo. Tasso, muito obrigada pela presença. Hoje, desafios para o meio ambiente são também desafios para a saúde, para o transporte, para o desenvolvimento, para a agricultura, são desafios para a economia como um todo, né? Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? Eu acho que seguramente vão estar na agenda climática, de uma forma geral, porque o Brasil é um país que é muito vulnerável para as mudanças climáticas, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia, né? E conservação em geral, mas isso tem a ver com o regime hídrico, né? Então, a gente é muito susceptível a impactos quando você tem muita chuva e, obviamente, quando você tem seca, né? E a gente viu isso ao longo dos últimos anos, né? Como as enchentes no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, os deslizamentos agora que nós tivemos em Minas Gerais, que tivemos no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, né? E as secas, né? Aprofundadas no Pantanal, né? O Pantanal perdeu 60% da água, né? A Amazônia, né? A seca na Amazônia. E isso tem, quando tem muita seca, tem consequência, por exemplo, na geração de energia. O Rio Grande do Sul sofre com os dois extremos, né? Sofre tanto quanto a seca quanto com as enchentes. Mas a tendência com as mudanças climáticas, no caso do Rio Grande do Sul, é a única região do Brasil que, na verdade, aumenta a chuva, né? O restante do Brasil, a tendência é você ir secando, né? Então, esse é, digamos assim, o nosso desafio macro, o maior, é essa questão climática. Daí deriva uma série de questões para a gente, no dia a dia, e que se tornam maiores ou menores desafios de acordo com as decisões que a gente toma no dia a dia no país. Então, por exemplo, o desmatamento, especialmente na Amazônia, no Cerrado, eles têm um impacto muito importante no clima, seja porque ele aumenta as emissões de gás de efeito estufa, é a nossa principal emissão de gás de efeito estufa. O Brasil é o 5º maior emissor do mundo, e essas emissões, junto com as emissões, né, de queima de combustíveis fósseis que a gente tem, em geral, elas contribuem para ampliar o efeito climático, né, as mudanças do clima, que impactam a gente diretamente. Mas é mais do que isso, porque o desmatamento, ele causa também um efeito local, né? A redução de florestas reduz a capacidade de, digamos, de gerar chuva, né? Que é a evapotranspiração que acontece com as florestas e que são dos principais fontes de umidade que a gente tem no Brasil, né?
até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Então, quando eu destruo, quando eu reduzo a área de florestas, através do desmatamento, eu vou reduzindo a capacidade de gerar a chuva, e isso é que está gerando o país ficar cada vez mais seco, tem mais problemas com secas e tal. Então, por que eu coloco isso como depende das nossas decisões? Porque a decisão de desmatar, a alteração do clima é algo que a gente não tem muito o que mexer, a não ser por controlar as emissões, certo? As emissões de gás de efeito de estufa. O que a gente pode fazer é reduzir o impacto que a gente pode ter, né, com essas mudanças climáticas, e reduzir as forças que levam à mudança climática. No nosso caso, desmatamento é o principal delas. Só que o desmatamento ele também causa esses efeitos locais. Então, as nossas decisões sobre como vamos controlar, se vamos controlar, etc., o desmatamento, por exemplo, ela tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente, a qualidade da nossa vida, né? Então, isso serve para outras coisas. Então, por exemplo, você ter acidentes, né, ou desastres ambientais causados por obras humanas, como é o caso, por exemplo, de uma barragem que rompe, ou enfim, a contaminação com algum produto químico, petróleo, ou gás, etc., em algum acidente, elas são coisas que resultam das nossas atividades. Então, tudo que a gente pode fazer para evitar que se cause esse tipo de situação é importante. Então, por exemplo, um instrumento fundamental é o licenciamento. Então, porque o licenciamento ambiental não foi criado para controlar ou penalizar uma empresa, ele foi criado para proteger a sociedade. Então, a sociedade que não quer que tenha um acidente e problemas, ele diz, olha, o governo vai lá e faz um processo para garantir que qualquer um que esteja fazendo uma obra esteja respeitando as regras ambientais e minimizando qualquer tipo de risco de impacto para a sociedade como um todo. Então, quando a gente decide, por exemplo, enfraquecer a legislação no tema de licenciamento, a gente está enfraquecendo a nossa capacidade de lidar com esse problema que é cada vez maior se avizinha. Então, eu diria que hoje, no Brasil, nossas questões estão ligadas a nossas decisões sobre o uso da terra, porque é a nossa principal fonte de emissões, mas também a nosso principal fator para garantir se a gente está ou não bem preparado para enfrentar essas mudanças do clima e das condições. E, do outro lado, todo esse arcabouço legal que foi construído ao longo dos últimos 30 anos e que vem sendo, eu diria que a partir de 2012, acho que o Código Florestal é um marco para isso, porque foi a primeira vez que uma legislação ambiental, ela retroagiu em relação ao status anterior. A partir daí a gente tem um processo em que a gente tem ameaçado, de alguma maneira, esses ganhos que a gente tinha no passado. Então, eu diria que esses são os grandes desafios do Brasil hoje. Sobre licenciamento ambiental, o Congresso Nacional, ele eventualmente é mais permeável ou menos permeável à percepção de que ações humanas vão impactar o clima. É totalmente permeável a percepção de que é necessário mitigar as consequências. Mas a percepção de que as ações humanas provocam as mudanças no clima, nem sempre. Quais são os dados hoje que provam que a preservação da floresta tem um impacto na mudança climática? Eu diria o seguinte, eu não acho que tenha, no Brasil em geral, e as pesquisas mostram isso, talvez, eu acho, mesmo no Congresso, eu acho que são poucos aqueles que são céticos em relação à mudança climática em si, né? O que eu acho que é muito modulado é o que cada setor específico contribui para essa mudança climática. E aí é nesse momento em que você tem uma flexibilização muito grande. Essa flexibilização é dada pelo seu interesse. E essa é uma questão importantíssima, né? Então, você diz assim, o que torna viável as alterações na legislação ambiental. Se eu trabalho, ou se eu faço parte do grupo que, enfim, aqui é tudo para bancada, né? A bancada do carvão, né? Porque estou interessado na questão econômica do carvão mineral, principalmente na região sul do Brasil, daí
eu olho para o problema e dizer, não, a contribuição que esse setor pode dar é essa e é muito importante para a segurança energética, aí você meio que relativiza, né, a contribuição daquele setor para um problema maior da cidade como um todo. Então, essa é a tensão que a gente vive. Mas, assim, o que é hoje irrefutável, né? É que as emissões de gases de efeito estufa, que são provocadas pelo ser humano, são definitivamente a causa central das mudanças climáticas, do aquecimento do planeta, e esse aquecimento do planeta gera mudanças climáticas. Isso não há dúvida. E esses gases de efeito estufa têm basicamente duas fontes. Uma, 3/4 das emissões no mundo de gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis. Então, a gasolina, é o diesel, o gás, né, que são utilizados para o transporte, que são utilizados para as termoelétricas, para gerar energia elétrica, para mover as indústrias, né? Toda a petroquímica que é utilizada para produção de materiais, né, plásticos, etc., são muito importantes. Tudo isso, digamos assim, esse conjunto, ele responde por 3/4 das emissões. E uma outra parte, 25%, ela vem da forma como a gente usa o território. Então, ela vem do desmatamento. Então, quando você desmata, queima, aquilo vira gás também que sobe à atmosfera. Os animais, né? A pecuária, que emite metano, que é um gás muito forte para a questão climática, muito mais forte do que o carbono. A aplicação de nitrogênio, né, que é um fertilizante, também gera um outro gás, né, que é o óxido nitroso, que também é muito importante para a mudança climática. E isso é aquilo que causa. Então, por que quando você conserva florestas, ela tem um impacto muito importante para o clima? Porque ela atua em três coisas. A primeira é que, se você conserva a floresta, você deixa de emitir gases de efeito estufa, e mais do que isso, essas florestas, elas capturam carbono. Quando ela cresce, né, faz fotossíntese, ela captura carbono, que é tudo que a gente vive, come e tal, vem desse processo da fotossíntese, né? Então, ela captura carbono. Então, quando mantém a floresta, você diminui a emissão, então você diminui aquilo que está impactando, e você até faz um efeito contrário, que a floresta está captando carbono e colocando ele para baixo aqui, guardando mais carbono. Então, quanto mais a gente puder manter e crescer, regenerar florestas, melhor para essa conta. Mas é mais do que isso. Hoje a gente consegue demonstrar, por exemplo, quanto que as florestas na Amazônia contribuem para a geração de energia hidrelétrica, por exemplo, na região sul e sudeste. Dá para chegar ao ponto, a gente até está desenhando um modelinho que vai fazer isso, que você pega qualquer usina hidrelétrica e você é capaz de dizer quantos % da chuva veio da Amazônia e de que lugar da Amazônia. Então, é possível que você possa dizer assim, o Parque Indígena do Xingu, ali entre o Mato Grosso e o Pará, que é um bloco maciço de floresta que você tem ali, contribui com 10, 20% da água que alimenta uma usina hidrelétrica, por exemplo, em Santa Catarina. E essas ligações são muito fortes. Então, é bem direto, porque existe aquela floresta, existe a água, e porque existe água, existe a energia elétrica que a gente consome. Vai ser possível também, em relação à agricultura, fazer isso? Você tem umas coisas interessantes para a agricultura. Por exemplo, você pega a região do Cerrado, existe muita agricultura irrigada hoje em dia, né? Então, que você faz aqueles pivôs de irrigação, né, que é uma máquina, gera aquelas áreas redondas que a gente vê de irrigação. Ali, um poço daqueles, nos anos 90, início dos anos 2000, um poço de irrigação, ele tinha 30, 40 metros de profundidade. Quer dizer que você cavava 30, 40 metros, já saía água, né? Os poços que estão sendo feitos hoje têm 300 metros. O que está acontecendo? Está diminuindo a quantidade de água disponível. Isso tem uma relação direta com a quantidade de área natural que tem no Cerrado e na Amazônia. Porque esse é um dado que sensibiliza muito o Congresso Nacional. Ele mas qual que é a questão? Isso é interessante. Se você pegar, por exemplo, o combate ao desmatamento, que é sempre uma questão, certo? Não, porque você penaliza, porque agora, por exemplo, queremos acabar com o embargo remoto, né, que é um instrumento que se você desmatou ilegalmente, você embarga a área, para você não poder usar a área. E ele é feito em larga escala, usando sensoramento remoto, imagem de satélite. E agora você quer se
impedir que aconteça o embargo remoto, por exemplo. O que é isso? Você fala assim, poxa, então é uma coisa que afeta a maioria dos produtores, então precisamos acabar com isso? Não. Se você olhar os últimos 5 anos, a gente faz esse relatório anual do desmatamento no MAP Biomas, nos últimos 5 anos, pegando todos os 5 anos, tá? Menos de 3% das propriedades no Brasil tiveram desmatamento. Se você pegar qualquer ano separado, é menos de 1%. Quer dizer que 99% não está desmatando. Todos os anos estão lá, fazendo a sua produção, etc. Então, quando você faz algum olhar que você diz assim, eu preciso resolver essa questão aqui, porque por causa está afetando os produtores, no fundo, você está defendendo o interesse de um grupo muito pequeno. E o restante, ele fica indiferente, porque ele faz o seguinte, olha, se você mudar essa legislação, se eu cumpro a lei, certo? Se eu cumpro a lei, etc., se você mudar ou não a regra, não vai fazer diferença para mim. Então eu fico quieto, deixa eles lá defenderem o que eles quiserem, eu vou ficar aqui na minha. Só que o impacto para todos nós é muito grande. Então eu vou dar um exemplo prático que é mais interessante, mais simples de entender, ou de capturar o impacto geral. Você pega a borda entre o Cerrado e a Amazônia. Na borda do Cerrado e a Amazônia, conforme o desmatamento foi crescendo, foi secando. Então, existem lugares na borda, ali no Mato Grosso, entre o Mato Grosso e o Amazonas, por exemplo, que a temperatura média aumentou 7 graus. 7 graus. A gente não quer que a temperatura do planeta aumente 1,5 graus, aumentou 7 graus. Então, o que acontece quando aquece muito? Porque você tirou a floresta, então aquece muito. Fica seco. Quando fica seco, o que você faz numa propriedade rural? Para ter água para os bichos, né, para os animais, ou para ter água para a agricultura? Faz um açude. Então, cada um vai fazendo um açude na sua propriedade. Quando você faz um açude, você guarda a água que deixa de ir no curso natural. Essa água que vai no curso natural vai chegar onde estão as árvores, certo? Então, o rio vai descendo em relação lá, indo lá para o Amazonas, e aí estão as árvores que vão bombear a água, que vão gerar a chuva, certo? Que faz o ciclo funcionar. Quando você reserva água, cada um reserva água na sua propriedade, tem menos água indo para as áreas, você diminui a quantidade de chuvas. Então, cada vez que você faz um reservatório, em vez de resolver o problema, você está adicionando um problema. Então, a solução intuitiva acaba sendo prejudicial para a sociedade como um todo. A solução para só você, olhando para a sua situação ali, e eu não culpo, o produtor está lá e fala assim, eu preciso de água, eu vou fazer um açude aqui. Quando você soma todos eles, a gente tem mais de 100 mil reservatórios de água feitos nas propriedades rurais nessa região desde 2000. E o que nós estamos fazendo, estamos secando cada vez mais. Então, qual que é a solução para um tema desse? A solução para um tema desse é, de forma coordenada, os produtores restaurarem áreas de preservação permanente. Essas áreas que estão no entorno dos rios. Manter um mínimo de vegetação nativa, porque isso faz com que você tenha mais retenção de água, naturalmente, a água segue o seu ciclo natural e você volta a retroalimentar. Essa é a discussão que a gente tem que a gente está colocando em curso, né? É pensar que para o conjunto da sociedade, para nós como um conjunto como um todo, o mais importante é a gente garantir que esses recursos naturais estejam garantidos para todos nós, preservados para todos nós, né? Inclusive para o próprio produtor rural que está ali. Só que isso, no primeiro momento, parece que que você regular isso parece ser uma penalização. Então, o que você tem hoje na ideia corrente é como fazer para você diminuir o máximo possível as restrições para o uso da propriedade. Então, vamos diminuir essa regra de área de preservação permanente, vamos diminuir a regra de reserva legal, etc. Como se isso resolvesse o problema de um produtor especificamente, mas no conjunto não resolve. E eu acho que essa é a questão de maturidade que a gente precisa ter, né, de que regras coletivas existem, né, as regras que a gente coloca, elas existem para proteger a sociedade como um todo, o coletivo como um todo, né? Da mesma forma como você tem que ter calçada, não é verdade? Você tem uma propriedade, você não tem que ter um espaço para calçada? Por quê? Porque o espaço para calçada é o espaço público, onde as pessoas vão passar, mas está na sua propriedade, a calçada. São Paulo, por exemplo, acho que tem várias cidades que tem isso, né? Em São Paulo, qualquer construção nova tem que ter 20% de área permeável, né? Você não pode construir em 20% do terreno
para garantir que tenha área permeável para... Por quê? Porque se todo mundo fizer construir em tudo, a cidade fica impermeável e as enchentes vão ser muito piores. Entendeu? Então, você cria regras que restringem o que aparentemente é uma restrição ao direito individual, né? Você faz o que você quiser, mas você cria ela com a ideia de que a soma do que todo mundo está fazendo seja melhor para o coletivo. O mundo hoje vive uma guerra com impacto sobre o abastecimento do petróleo produzido no Oriente Médio. Isso impacta, em alguma forma, o debate sobre a expansão das energias renováveis? Sim, diretamente. Eu acho que mas num processo muito mais acelerado do que aconteceu nos anos 70, quando teve a primeira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo gerou para o álcool, por exemplo. A gente tem etanol no Brasil hoje muito por conta dessa crise nos anos 70. Esse é um processo acontecendo hoje também, de aceleração. É que ele é mais claro do ponto de vista da energia, então a gente consegue enxergar bem isso na parte de energia, basta ver uma coisa interessante, né? Quando, com a crise agora do petróleo, aumentou o valor das ações das empresas petrolíferas, as que conseguem operar, né? Mas se você olhar do outro lado, aumentou muito mais o valor das ações das empresas produtoras de bateria, painéis solares e coisas do gênero, porque vai aumentar muito a demanda por esse setor. Então, acho que isso vai ser um empurrão importante. Mas hoje o gargalo que a gente tem, ele está relacionado dizer assim, aos produtos não energéticos do petróleo, né? Então, hoje, a agricultura global é totalmente dependente da produção de amônia, que a fertilização de nitrogênio é feita basicamente hoje com amônia que vem da indústria petrolífera. Então, hoje é esse gargalo. O gargalo você tem amônia, você tem vários produtos que são usados para solventes, para tintas, para polímeros de toda sorte que a gente tem, que eu acho que vai ser um gargalo importante. Mas sobre o aspecto da transição energética, é uma oportunidade. Agora, também tem o outro lado, né? Tem gente que olha de outro jeito, né? Então, se você olhar para quem está planejando lá na Petrobras, por exemplo, ou na Bacia do Amazonas, ele fala assim, não, vamos acelerar, porque está vendo? O preço do petróleo vai subir. Então, vamos acelerar os investimentos para a gente produzir mais petróleo enquanto é possível. Então, tem um pouco essa dicotomia, né? Que você aumenta o preço do petróleo, você viabiliza mais a energia renovável, mas você dá um novo gás para investimentos na indústria do petróleo. E o outro tema, que é uma contradição, então a crise do petróleo não é boa para ninguém por uma outra razão mais simples, que essencialmente, para você fazer a transição energética, você tem que ter um investimento massivo nas energias renováveis e você tem que reduzir drasticamente os subsídios que você usa na indústria petrolífera. Basicamente, você tem que fazer essa equação tem que funcionar. E idealmente seria você tirar o subsídio e esse dinheiro que você estava usando para o subsídio, você investir em energias renováveis. Esse é o grande lance para você fazer a transformação. Fora, obviamente, a questão de custo e tal. Então, em momentos de crise como essa que a gente está vivendo agora, é o contrário. Aumenta muito o subsídio. No lado porque a gente é tão dependente do combustível fóssil que o que você faz é, se o preço aumentar muito, qualquer que seja a razão, você tem que aumentar a quantidade de subsídio. É meio contraintuitivo, mas é assim que acontece. Então, certamente, esse ano a gente vai viver um ano recorde de subsídios. Bom, é só ver o Brasil, a gente precisa subsidiar o diesel, precisa subsidiar o gás, porque a gente não tem... E as pessoas podem perguntar, mas, poxa, mas não tem o biodiesel? Não podia substituir tudo por biodiesel? Tecnicamente pode. Você pode hoje pegar 100%, né, pegar um veículo a diesel e você pode substituir 100% por biodiesel. Tecnicamente isso é possível hoje. Mas não tem ainda escala de produção de biodiesel para atender. Não tem o volume que a gente precisaria, né? Então, e é uma decisão a tomar, porque a produção do biodiesel e do etanol, etc., ela exige território, área de território para você plantar, né? E, então, é uma decisão a ser tomada, se essa é a solução que a gente vai ter. Isso é uma commodity que pode dar retorno do ponto de vista econômico, né? Pode. Certamente, poder exportar diesel e tal. Mas eu acho que o que vai acontecer com a indústria de veículos, de uma forma geral, é que ela tende a ser tudo eletrificado, né?
porque tem várias razões para você eletrificar, né? Além da questão das emissões e tal. Mesmo que você esteja alimentando a energia elétrica com termoelétrica, por exemplo, é muito mais eficiente um veículo elétrico, mas muito mais eficiente, porque o motor é muito eficiente e tal. Mas tem a questão de toda a logística mesmo de produção e distribuição. Imagina daqui 50 anos, 30 anos, não precisa nem ser 30 anos, né? A gente explicar, né, para uma criança que como é que a gente fazia o carro andar. A gente ia lá no oceano, 3 mil metros de profundidade, fazia um furo, tirava um líquido preto lá de baixo, botava ele num navio gigante, né? Aí levava ele para a costa. Aí tinha umas fábricas, que eram as maiores fábricas que existiam, que chamava refinaria. Aí você jogava aquele líquido preto lá, saía um líquido amarelo do outro lado. Aí você punha esse líquido amarelo num caminhão, esse caminhão ia até as cidades e ia distribuindo várias lojinhas assim que você tinha ao longo do tempo, no lugar que você ficava com aquele líquido. Aí você levava o seu carro lá e botava esse líquido dentro do tanque. E é assim que você andava. E toda vez que acabava aquele líquido, você corria lá de volta para botar mais desse líquido. Era assim que funcionava. Rapaz, mas a vovó não tinha tomada? Não é? Porque basicamente você liga o negócio, não dá nem para pensar assim, né? A mesma coisa você falar assim, imagina que, sei lá, no século XIX você tinha que ter lugar para amarrar cavalo, não é isso? Tinha que ter gente para limpar. Imagina como é que eram as ruas. Bebedouro, aquele né? monte de esteira na rua. Tal. Então, eu não tenho dúvida que o futuro será esse. É que a transição para esse futuro, ela exige que em vários setores, especialmente transporte pesado e tal, você ainda tenha os motores a combustão e você vai ter que ter um combustível de transição. E o Brasil é um lugar incrível, né? Porque o único lugar do mundo em que o biocombustível ele é usado extensivamente, né, é o Brasil. O Brasil não é o maior consumidor de biocombustíveis, é os Estados Unidos, mas o Brasil é o lugar onde isso entrou de forma mais cotidiana, né? Quer dizer, os carros de passeio no Brasil, a maior parte deles hoje da frota é flex, né? Ela poderia ser, você põe 30% da gasolina, ou 27%, 30% da gasolina é álcool, né? E além disso você pode parar no posto e abastecer. A escolha está no lado do consumidor, né? Você escolhe um ou escolhe o outro. Ainda assim, hoje no Brasil, metade do consumo ainda, as pessoas escolhem ainda botar gasolina, né? Tem vários mitos associados e tal. Então, mas é uma solução que hoje ela dá certo no Brasil em poucos países. Porque não são muitos países que têm capacidade de produzir o biocombustível. E o biocombustível não vai ser solução para o mundo na transição energética, porque a quantidade de biocombustível que você precisaria é muito grande. Você teria que basicamente ocupar a área agrícola que a gente tem no planeta hoje para produzir isso. E aí tem impacto na questão de alimentos, né? Então, mas como combustível de transição, sim. Mas sabe onde é que vai ser usado? O mesmo etanol que a gente usa hoje, a biomassa que a gente usa para produzir esse tipo de combustível, ela sim precisa existir para poder substituir os outros subprodutos. Aqueles que eu estava falando, que é os polímeros, os solventes, né, os fertilizantes. Tudo isso que a gente chama da petroquímica, né? Você tem uma refinaria que produz produtos petroquímicos. A gente vai ter no futuro uma coisa que seria uma biorefinaria. Você joga a biomassa lá e sai do outro lado, né, os plásticos, polímeros, etc. Porque tudo é cadeia de carbono, né? Então, eu entendo assim que o Brasil tem esse papel, né? A gente faz, né, plástico com biomassa. Então, eu acho que tem um vasto caminho por aí. Tasso, muito obrigada pela entrevista. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho,
advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 20h, na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Desinformação é o conteúdo falso criado com o objetivo de enganar, confundir e causar danos. Por exemplo, a imagem de uma pessoa pública, como um candidato, ou a própria democracia. Popularmente, essas mentiras são conhecidas como fake news e podem aparecer em forma de texto, imagem, áudio ou vídeo. Começa agora mais um assunto de Estado especial eleições e hoje vamos falar aqui no programa sobre como identificar, se proteger e combater a desinformação, principalmente no período eleitoral. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e em liberdade de expressão. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante, principalmente na hora da decisão principal do exercício da democracia e da cidadania, que é o direito de escolha do voto. Perfeito. Para iniciar, como que o público faz para identificar uma notícia falsa, uma fake news, identificar a desinformação? Olha, a gente está vivendo um momento de muitos desafios no ambiente comunicacional e reconhecer uma informação como falsa ou como verdadeira é, de fato, hoje algo extremamente importante e necessário para que a gente possa fazer essa escolha livre, como eu comentei inicialmente. Mas para o eleitor, a principal recomendação que eu tenho falado é: não acredite em tudo que você vê, sem antes checar aquela informação. Então, quando você recebe um conteúdo que vem numa rede social ou que vem num grupo, né, num serviço de mensageria, a primeira ação que se deve ter é pausar, é olhar aquela informação para saber, primeiro, o seguinte: da onde vem ela? Quem é a fonte? E lembrando que quem repassou aquela informação não é quem produziu aquela informação. É questionar, é respirar antes de passar para frente. A gente fala que tem a regra dos 7 segundos da televisão, né? Que é aquele delay, né? que acontece quando você passa de um para o outro. Então, esses 7 segundos para que você possa analisar aquela informação com um pouco mais de critério, esses 7 segundos são fundamentais para que a gente não repasse uma desinformação. Mas quais são as dicas principais? Verifique a fonte, verifique o contexto daquela informação. Por que ela chegou até mim? Quem enviou? Por que aquela pessoa enviou aquela informação para mim? E, principalmente, se outros veículos, outros meios estão falando sobre aquela mesma informação. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não.
O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma série de vídeos nas suas redes sociais em que eles apresentam o conceito dos 5 Vs da desinformação. Vamos ver na tela aqui um infográfico para falar mais a respeito. Então, tem o primeiro V, que é o volume, o excesso de informação vai dificultar essa checagem. Tem o V da variedade, muita verdade e mentira que acabam se misturando. Velocidade. É exatamente o que a senhora comentou, o compartilhar sem conferir antes. Sim. De uma forma muito rápida, vai compartilhando, nem deu tempo de conferir se aquilo era verídico. Viralidade é uma mentira que ganha alcance. Então, alcance muito grande, muitas pessoas acabam caindo naquela desinformação, digamos assim. E a verossimilhança, que parece real, mas não é. Inclusive, hoje em dia, com conteúdos de inteligência artificial, que a gente vai entrar no tema ainda. O que eu costumo falar é que fake news, notícias falsas, sempre existiram, né? Sim. Então, você pensa no Egito Antigo, na época medieval, alguém passava uma informação falsa. Mas o problema hoje em dia é que, com o uso de tecnologia, o alcance é muito maior, rapidez. Então, na visão da senhora, como usar a tecnologia para o lado do bem, para combater a desinformação? Bom, primeiro eu queria só voltar num ponto que eu acho que é fundamental desses 5 Vs, que é a questão da verossimilhança. Porque uma informação fraudulenta, como que ela nasce? Ela nasce de um núcleo de verdade. E ela é construída para fazer com que aquela informação fraudulenta, construída para manipular, para atingir a honra ou determinados assuntos, né, ou a honra de pessoas, mas ou a credibilidade de instituições, ela de fato ela nasce de algo que é verdadeiro. E por isso a dificuldade de você identificar um conteúdo totalmente fraudulento de um conteúdo que é manipulado, de um conteúdo que tem nuances, né, ou que sofrem algum tipo de, como eu digo, de teoria conspiratória para a construção daquela narrativa para se chegar naquele ponto que é o convencimento de que aquele agente que produziu aquela notícia fraudulenta quer atingir. Mas a verossimilhança ela é muito importante porque muitos dos conteúdos falsos que circulam por aí eles copiam o formato jornalístico. Então, eles colocam, por exemplo, um título chamativo, né, um olho, né, da matéria, quando ela vem imitando um site jornalístico, por exemplo, ou um veículo de comunicação, ela segue exatamente o formato de uma notícia, justamente para confundir o cidadão na hora de verificar aquilo. E aí, quando a gente olha, né, para o lado da tecnologia e como a tecnologia pode ajudar a combater, a gente tem hoje, por exemplo, uma imagem que chega até a gente. A gente tem formas de verificar se aquela imagem foi manipulada ou não, se ela é atual ou não, porque muitas vezes ela vem uma imagem antiga com um novo título, com uma nova roupagem, né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu na eleição passada, ela pode voltar como sendo atual. E aí você tem, por exemplo, hoje, sistemas de busca reversa de imagens, que é muito fácil de você fazer. Você pega aquela imagem que você recebeu, você cola aquela imagem no seu buscador e o buscador vai te trazer uma resposta dizendo essa imagem foi feita no dia tal, na data tal. Então, ela essa tecnologia de busca reversa de imagem, como é chamada, já auxilia na verificação do conteúdo. O segundo ponto que a tecnologia pode auxiliar é justamente no uso de ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas para o bem, né? Justamente para ajudar nesse combate à desinformação, fazendo uma checagem mais avançada daquele conteúdo, jogando lá em qualquer aplicativo ou ferramenta de inteligência artificial para poder checar se aquela informação é verídica ou não, ou se ela tem, quais são as nuances nesse processo de falso e verdadeiro. Então, a tecnologia ela pode
propiciar uma ótima forma de verificar a informação, de combater a desinformação, ao mesmo tempo que ela também pode ser utilizada para a fabricação de conteúdos sintéticos que fogem o conteúdo verídico. Agora, falando aqui nessa época eleitoral, quais são as regras, principalmente em termos de punição, para alguma campanha eleitoral que faça uso de informações falsas no seu bojo, no seu planejamento de comunicação? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ele trouxe já de 2 anos para cá, primeiro nas eleições municipais de 2024 e agora nas regras para as eleições gerais de 2026, questões muito importantes para o combate à desinformação no período eleitoral, com responsabilização de candidaturas, de partidos, de coligações que fazem uso de conteúdos sabidamente fraudulentos ou sabidamente falsos, né, ou de uso mesmo de ferramentas de inteligência artificial para a produção de conteúdo sintético e essa responsabilização, ela atinge, né, ela pode atingir, como eu disse, candidatos, coligações, partidos de uma forma ampla e que seguem de retirada de conteúdo, né, de punições mais brandas até uma punição com a cassação do mandato ou da própria candidatura daquele candidato que fizer uso dessa tecnologia ou da inteligência artificial, mas também de utilização de conteúdo fraudulento para atingir outras candidaturas ou para atingir o próprio sistema eleitoral. Então, é preciso prestar muita atenção, porque o TSE está de olho nisso e trouxe inovações nas normativas para as eleições desse ano que são, de fato, importantes e que vão auxiliar o cidadão nessa questão. E é preciso também que o cidadão ele entenda que está na mão dele também 2 pontos. O ponto de olhar aquele conteúdo de forma crítica, né, não repassando para frente, e também tendo uma atitude proativa de denunciar conteúdos que ele julgue que sejam conteúdos fraudulentos. Então, a gente precisa também instruir o cidadão para que ele seja esse agente de fiscalização da licitude, né, e do processo eleitoral. E certamente aqui nesse episódio, nesse programa, falaremos sobre isso, como denunciar. Mas antes da gente chegar lá, a senhora falou agora sobre aquele cidadão que repassa uma informação falsa, né? Uhum. Então, na visão da senhora, qual que é o efeito que esse compartilhamento de fake news causa e tem causado nos últimos anos na sociedade brasileira? Bom, é um efeito muito deletério. Porque a sociedade, o cidadão passa a ter um pouco mais de dificuldade de verificar o que é verdadeiro, o que é falso, mas principalmente porque a desinformação ela tem um objetivo, que é atacar as instituições, é fazer com que as pessoas tenham dificuldade em até verificar aquele conteúdo e passem a praticar, né, um ceticismo em relação às instituições e até uma descrença em relação a elas. Por exemplo, no caso de conteúdo fraudulento ou de ataques contra a imprensa, o objetivo de quem ataca a imprensa é descredibilizar o jornalismo. E muito por conta de dizer, olha, a imprensa é uma instituição importantíssima no sistema democrático, então se eu descredibilizo a imprensa, né, e faço com que o cidadão deixe de acreditar ou de consumir veículos de comunicação, informações checadas, feitas com critérios, com métodos que a imprensa oferece, eu ajudo na poluição informacional, onde eu tenho uma diversidade enorme de fontes, fazendo com que o cidadão acredite num influenciador digital, em alguém que não tem como que eu posso dizer, não tem tanto compromisso com a verdade e quer simplesmente colocar pontos de vista diferentes. Então, eu vejo que a desinformação, ela tem feito, e o cidadão que passa para frente algo que é sabidamente falso, e isso é muito importante da gente colocar, o cidadão, ele tem
mecanismos de checagem. Quando ele cai numa desinformação, ele pode cair por duas questões. Primeiro, porque ele não checou e ele, de fato, caiu naquela informação. Ele foi levado a acreditar que aquela informação fraudulenta é verídica. Mas ele tem também o cidadão que acaba, por questões ideológicas, de crenças, de polarização política, repassando uma informação sabidamente falsa, justamente para continuar com esse processo de poluição do ambiente informacional. A gente falou aqui sobre a influência na sociedade. E até que ponto o compartilhamento de informações falsas pode influenciar no resultado de uma eleição? Veja, a questão das fake news ou da desinformação, ela pode influenciar de diversas maneiras. Ela pode influenciar, por exemplo, na hora que você está lá para decidir o seu voto e você receber conteúdos que falam que o seu candidato apoia algo que você não acredita. Ela pode influenciar, por exemplo, na hora que você tem alguma informação que fale que as urnas vão fechar mais cedo e você deixa de ir, né? Assim, de uma forma de desincentivar o ato de votar. Isso pode causar um resultado diferente daquele que, de fato, é o resultado real. Então, para isso, a gente precisa, e o cidadão precisa estar atento em tudo que ele recebe de informação, que não são informações que vêm dos meios oficiais, por exemplo, principalmente por conta do sistema eleitoral. Nós temos no Brasil um sistema eleitoral que é extremamente competente, extremamente verificado e de qualidade e de confiabilidade internacional. A gente tem missões internacionais que vêm acompanhar a licitude do processo eleitoral brasileiro e saem muito bem impressionados por conta do resultado da transparência, da forma como esse sistema é colocado. Então, aqueles que querem colocar pimenta, né, fazer com que haja um ceticismo em relação a isso, vão jogar desinformação. E isso pode, sim, afetar a confiabilidade nas instituições, como eu coloquei, e principalmente na instituição principal que rege, né, o processo eleitoral, que é a Justiça Eleitoral Brasileira. Patrícia, como o público que está nos assistindo agora pode fazer para se proteger e para evitar até receber conteúdos falsos? Existe alguma forma? Existe. Existe a forma, a gente coloca, né, lá no Instituto Palavra Aberta, a gente tem um programa de educação digital e midiática do cidadão, no qual a gente leva, né, faz com que esse cidadão entenda o processo do fluxo de informação que a gente vive, a necessidade de você desenvolver o olhar crítico em relação à informação que você recebe, mas o principal que a gente coloca é questione. Questione a informação. Pratique o ceticismo saudável. O que é o ceticismo saudável? Recebi uma informação, achei que aquela informação não é real ou, né, me causou estranheza, me causou indignação, me causou surpresa, me causou uma vontade de compartilhar. Respira. Né? Pratique o ceticismo saudável. Pergunte, questione, verifique de onde veio, quem são as fontes, né? O que aquela informação me remete, né? Qual é o objetivo daquela informação. E aí a gente tem uma técnica que a gente brinca, que é super fácil de você lembrar. O cidadão que recebeu uma informação, ele tem que praticar o EPA, peraí, o quê? EPA, o que é isso? Peraí. O que essa informação chegou até mim? O que é isso? E esse EPA, peraí, o quê? Parece uma brincadeira, parece algo, né, infantil até, mas não é. Porque quando a gente treina o olhar para fazer o EPA, né, aqueles 7 segundos que eu falei, aquele respiro inicial, o peraí já se torna algo que eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair do meu lado passivo de receptor daquela informação para um lado proativo de questionador daquela informação. E o que é?
vou investigar mais, vou verificar se outros veículos estão falando sobre isso, se tem mais gente comentando, vou analisar o contexto, e isso é muito importante. O contexto, ele hoje é um fator crucial, principalmente quando a gente recebe conteúdos sintéticos, manipulados ou feitos a partir da inteligência artificial. Porque se cada vez mais vai ser difícil a gente identificar o que é falso do que é verdadeiro, o que vai fazer com que a gente, de fato, olhe para aquele conteúdo com mais garantia, né, de checagem e de verificação? É o contexto no qual ele se aplica. Saber o contexto, analisar onde estamos e para onde vamos, né, no sentido, principalmente na questão eleitoral, é fundamental para que a gente se defenda das fake news. E essa técnica que a senhora acabou de expor aqui, ela não só é interessante para pessoa, mas também para a pessoa que praticar essa técnica do EPA, peraí, o que é isso? E também levar adiante, né? Por exemplo, para um público mais vulnerável, às vezes uma senhora, um senhor de idade ou com menos escolaridade, e compartilhar, multiplicar isso, né? Não só ser um agente, mas também ser um agente de mudança, né? Um agente em defesa da democracia e da verdade, né? E uma dessas formas de praticar isso é a denúncia também do conteúdo, né? Não só receber e falar, epa, peraí, isso aqui é falso, não vou compartilhar, mas denunciar. Então a gente, desculpa, pode falar. Não, só voltando nessa questão do antes do denunciar, é também ser um agente que vai brecar a continuidade daquela desinformação. Mas desculpa, te cortei aqui. Não, imagina, a gente está trocando ideia aqui. E então, além de brecar, orientar pessoas queridas do seu vínculo, né, para multiplicar essas técnicas de identificação e também denunciar, né? O TSE lançou aqui o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela o site para a gente fazer esse tipo de denúncia, que é o tse.jus.br/eleições/sistema-de-alertas. Já vão colocar na tela, já está na tela. Então, uma forma que a justiça encontra também de a gente ser um promotor, né, desse tipo de qualidade no período eleitoral, né? Queria saber a opinião da senhora em termos de... A gente vai falar de mais mecanismos aqui de denúncia e também de verificação de fidedignidade da informação, de veracidade, né? Mas, na opinião da senhora, hoje o Brasil, o TSE, enfim, está fazendo isso de maneira adequada, suficiente? Veja, eu acho que assim, a gente está experimentando, né? A gente vem de um processo onde a tecnologia está fazendo parte das nossas vidas, vamos considerar de poucos anos para cá, de forma tão intensa e tão... Eu me lembro, em 2014, a gente vivia um problema nas eleições gerais de 2014, onde a desinformação, ela não circulava via redes sociais ou via... dispositivos, né, ou aplicativos de mensageria, por exemplo, ela circulava via e-mail. Então, assim, eram listas, né, de e-mail que eram distribuídas para todos os possíveis eleitores daquele candidato X ou Y. A gente viveu, né, períodos de que era por carta anônima, né, amanhecia no dia da eleição ou folhetos espalhados no chão, né, com informações falsas. Com o advento da tecnologia, aquele V da velocidade se tornou um grande desafio para o Tribunal Superior Eleitoral e para as próprias candidaturas. E aí entra o cidadão. Quer dizer, ele pode, sim, ser um agente de denúncia daquele conteúdo falso para alertar o Tribunal Superior Eleitoral de que existe ali uma linha ali, ou o thread, né, que é chamado, de informações que estão sendo vinculadas a partir de algo que é falso. Qual é a preocupação que eu tenho em relação a isso? É que, no período eleitoral, a gente tem os apoiadores de A e de B, né,
que haja um incentivo à denúncia por parte de candidaturas que denuncie aquele candidato por práticas que não são corretas, mas que, na verdade, ele está se defendendo ou ele está fazendo uma postagem falando da candidatura dele. Então, o TSE vai ter que ter muito cuidado ao analisar essas denúncias que vêm do público para saber se aquela denúncia é de fato uma denúncia a partir de algo que é sabidamente falso, que é sabidamente fraudulento e não simplesmente uma guerra de candidatos que estão ali usando, né, os seus eleitores para denunciar conteúdos que não precisam ser retirados do ar. Num processo eleitoral, a gente tem que ter sempre, né, como primeiro ponto, a questão da liberdade de comunicação. Seguindo as regras, evidentemente, por parte das candidaturas, que são regras muito rígidas de campanha eleitoral, de publicidade, né, de propaganda eleitoral. Mas o cidadão, ele também precisa estar ciente da sua responsabilidade enquanto cidadão. Eu vou denunciar um conteúdo que ele é sabidamente falso, ou eu vou denunciar um conteúdo simplesmente para tirar do ar algo que é de um candidato no qual eu não concordo, e aí o TSE vai ter que entrar com um processo para fazer a retirada desse conteúdo, sendo que o candidato está praticando, está lá dentro de uma coisa que é verificada. Então, eu vejo é importante ter, mas é preciso olhar também pelo lado para que esse mecanismo de denúncia não seja utilizado por opositores para inibir comunicação. Exatamente. Também merece destaque aqui, a Justiça Eleitoral criou em 2020 a página Fato ou Boato, em parceria com várias organizações. Então, o público pode acessar Fato ou Boato no site do TSE. E também o Senado, aqui a nossa casa, criou o Senado Verifica. O diretor vai colocar na tela, é senado.leg.br/verifica, que é um serviço oficial de checagem, né, de verificação de uma possível desinformação no Senado Federal. Então, tem alguma dúvida? Manda lá no Senado Verifica, a equipe vai fazer essa checagem, como a senhora falou, né, do que é realmente fato, boato, enfim, e o que for fato, que fique livre para comunicação, né? Muito obrigado, Patrícia Blanco, pela participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço, um prazer enorme e convido a todos, né, que tenham interesse. Nós temos dentro do Instituto Palavra Aberta o Educamídia, que é um programa de educação digital e midiática, com conteúdos gratuitos para toda a população. A gente tem lá uma página especial para o público 60+, para como evitar golpes, como não cair em desinformação. E temos também uma página que é voltada ao combate à desinformação no período eleitoral, que é www.faketofora, bem assim, faketofora.org.br. E ali a gente tem conteúdos para escolas, para professores, para ajudar nesse processo de entender, né, um papel do cidadão e a prática do EPA, peraí, o quê? Muito obrigado. E obrigado também a você que nos prestigia aqui com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo programa. No próximo Assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8h, na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que
que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes.
Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 10h04 e nós passamos a transmitir a Subcomissão dos Povos Indígenas Yanomami. E hoje a reunião vai ser uma prestação de contas sobre os recursos destinados ao território Yanomami. Acompanhe. As senhoras senadores, senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Eu informo que essa reunião está sendo online. Então, os nossos senadores estão tendo participação online desta reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de averiguar a prestação de contas dos recursos orçamentários discricionários e dos créditos extraordinários destinados a ações no território Yanomami, bem como dos recursos do Fundo da Amazônia para projetos de proteção de comunidades indígenas, como o território Yanomami. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet no seguinte endereço: www.senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Essa ligação não tem custo algum. Pode ligar de qualquer lugar do Brasil e as perguntas chegarão aqui na mesa em tempo online. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Senhores, hoje nos reunimos com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e subsidiar o aprimoramento das políticas públicas destinadas aos povos indígenas da terra indígena Yanomami, garantindo-lhes proteção e a efetivação de seus direitos humanos. Conforme previsto na Constituição, notadamente em seus artigos 52 e 71, cabe ao Senado Federal exercer controle externo da administração pública. O que eu estou fazendo aqui é obrigação dessa comissão. É minha obrigação como senadora da República. Fiscalizando os atos do governo federal, acompanhando a execução de gastos e obras federais, bem como a aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. Essas ações não possuem caráter persecutório ou julgador. Ao contrário, visam promover a cooperação entre os poderes da República, fortalecendo iniciativas em favor dos mais vulneráveis e atendendo à exigência da sociedade por maior transparência na gestão dos recursos públicos provenientes dos tributos. Nessa audiência pública, buscamos obter informações claras e detalhadas sobre os gastos do Poder Executivo relativos à utilização de recursos orçamentários, discricionários e de créditos extraordinários destinados a ações no território Yanomami, bem como sobre a aplicação dos recursos do Fundo da Amazônia em projetos voltados à proteção das comunidades indígenas, em especial da terra indígena Yanomami. Todos sabemos dos expressivos recursos empregados no enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância nacional, a ESPIN, decretada em janeiro de 2023 com o objetivo de salvar vidas no território, que ainda sofre com a insuficiência de políticas públicas efetivas capazes de assegurar sua dignidade e, sobretudo, seu direito à vida. Entretanto, a gravidade da crise humanitária e a necessidade de medidas urgentes não podem justificar o uso indevido de recursos públicos ou o não uso, porque a gente quer saber, também existe a possibilidade do recurso existir e ainda não foi executado. As ações dotadas devem observar rigorosamente os princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, eficiência, publicidade e transparência.
Cumpre destacar que em 2023 e 2024, esta Casa Legislativa, portanto, eu participei disso, essa comissão participou, os membros dessa comissão votaram aprovando as seguintes medidas provisórias. Medida provisória 1168 de 23, 1183 de 23 e 1209 de 2024, que autorizaram créditos extraordinários superiores a 2 bilhões e 200 milhões de reais para desenvolvimento de ações na terra indígena Yanomami, abrangendo saúde indígena, segurança alimentar, educação, proteção territorial e preservação ambiental. Qual é a dúvida? Todo esse recurso ficou em um único órgão? Foi distribuído? Qual é a dúvida? Neste valor está incluído todo o orçamento da saúde indígena também? Por que a gente vai fazer essa audiência pública de forma aberta, essa prestação de conta de forma aberta? Porque existe dúvida no parlamento, como existe dúvida também na sociedade. Todo esse recurso ficou aonde? Às vezes a gente olha para o IBAMA, está tudo com o IBAMA. Não, não está tudo com o IBAMA. E nós temos uma instituição que o tempo todo as pessoas acham que todo o dinheiro está com ela, que é a FUNAI. Não está tudo com a FUNAI. Esse recurso ele foi aplicado em inúmeras ações e é isso que a gente quer no parlamento. Mas o valor destinado foi suficiente? Nós vamos precisar aumentar este valor em 2027, 2028? Por isso que estamos fazendo a reunião hoje, antes da elaboração do orçamento da União, para a gente entender quanto vamos precisar garantir no orçamento da União para que nenhuma ação no território seja interrompida. Essa audiência, em consonância com os objetivos que motivaram a criação desta subcomissão permanente, que é monitorar, fiscalizar e propor medidas articuladas para garantir os direitos fundamentais e salvaguardar a integridade do povo Yanomami, representa a oportunidade para ouvir os responsáveis pela execução desses recursos e, conjuntamente, construir propostas que aperfeiçoem a gestão dos recursos e das políticas públicas destinadas ao território. Esperamos contar com o apoio, o compromisso e a transparência de todos os presentes para que, juntos, possamos construir os melhores caminhos, adotar medidas capazes de salvar vidas, fortalecer políticas públicas e assegurar a dignidade do querido povo Yanomami. Por fim, renovo meus agradecimentos aos convidados que vieram, alguns que vieram de longe. Nós temos 6 convidados presenciais, 5 presenciais, 7 presenciais e 2 online. 10 minutos para cada um, então essa audiência ela vai passar de 2 horas. Então a gente vai tentar fazer ela realmente dentro do tempo, porque eu sei que todo mundo tem agenda. Convido para compor a mesa. Nós vamos fazer uma mesa e depois a gente vai pedir que quem está na mesa volte para a bancada e a gente faz uma segunda mesa, ok? Convido para compor a mesa, para estar aqui do meu lado, Joana Gouveia Mendes, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Privado de Serviço de Saúde do Estado de Roraima. Joana, eu acho que eu vou te arranjar um voto de senadora, tá? A Joana tem vindo sempre a essa comissão participar como expositora. Seja bem-vindo. Ela esteve a semana passada e ficou para essa audiência. Obrigada, Joana, por estar conosco em mais uma oportunidade. Eu convido para estar aqui do meu lado esquerdo Edmilson Iequana. Falei certo, Edmilson? Falei? Iequana, vice-presidente da Associação do Povo Iequana do Brasil. Seja bem-vindo, Edmilson, tá? Ele vai estar acompanhado de sua advogada. É isso, doutora? Então, vamos deixar o Edmilson com sua advogada. E já convido, vai estar na mesa, na primeira mesa com a gente, a presidente da FUNAI, Lúcia Alberta Baré. Ela está chegando. Assim que ela chegar, eu peço à secretaria que a traga para a mesa, ok? Enquanto ela não chega, nós convidamos para estar na mesa, já para ocupar esse espaço, mas quando a presidente chegar, a gente vai apertar aqui um pouquinho, doutor José Sérgio Pinheiro Machado, consultor legislativo da área de orçamento público do Senado Federal. Doutor Sérgio, que alegria estar contigo, e eu sei que é a pessoa mais procurada pelos parlamentares. E aí, o recurso foi todo aplicado, não foi? Eu quero agradecer, doutor Sérgio, obrigado, tá? Edmilson, quero agradecer por estar conosco, Joana, e nós vamos começar essa roda de conversa. Edmilson, o que a gente quer aqui?
o recurso destinado foi suficiente, foi bem aplicado, é dessa forma que a gente vai conduzir. Lembrando que o Fundo da Amazônia ele não é um fundo público, tá? Mas a gente também sabe que tem recursos lá e a gente quer saber como isso está sendo aplicado, tá? Dessa forma, vamos ouvir Joana, 10 minutos, Joana. Na sequência, a gente ouve o doutor Sérgio, depois o Edmilson. Quando a doutora chegar, a gente traz ela para a mesa. Pode apertar. Oi, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, senadora, obrigada pela oportunidade. Estamos tratando de um assunto de suma importância para o território Yanomami, que se trata sobre as ações executadas, sobre os serviços, sobre os recursos. Isso é muito importante para que possamos saber onde está sendo investido cada recurso e realmente o objetivo está sendo alcançado. E eu tinha umas perguntas aqui já iniciando para o pessoal da FUNAI. Tem alguém da FUNAI já aí? Ela vai chegar. Você pode deixar a pergunta para o final. Pronto. É assim, senador, hoje existem uns recursos que eles são destinados a alguns municípios que é para ajudar na questão da crise humanitária, E a gente tem os municípios de Iracema, Alto Alegre, Amajari e Caracaraí, que foram os beneficiados com esses recursos. Só que aí vem a questão, de que forma os órgãos estão acompanhando isso, como que vai ser executado? Porque hoje os municípios, as secretarias, elas precisam ter acesso ao território, aos indígenas, para que eles possam estar dialogando, trabalhando em conjunto para poder executar esses recursos. E aí, às vezes, os próprios indígenas fazem reuniões, convidam as secretarias municipais para participar, para tratar desses assuntos relacionados tanto à saúde indígena como na agricultura familiar, com relação à educação, e muitas das vezes eles não conseguem ter acesso por causa dos protocolos de acesso, Às vezes os municípios, as pessoas que são destinadas a entrar em território, eles cumprem todos os protocolos, que é a questão da vacinação, a questão dos cuidados e tudo, e às vezes tem uma demora muito grande, e acaba que aquele evento que foi marcado para uma determinada data, eles não conseguem chegar, E aí isso vem dificultando esses trabalhos. E a gente vê que é de suma importância esse serviço em conjunto com os municípios, principalmente na questão da agricultura familiar. A gente tem agora um projeto piloto, que foi na comunidade do Sicamabiú, que foi um projeto em conjunto com a Embrapa, Também tem o município de Alto Alegre, também contribuiu bastante. E hoje ele é um dos planos piloto modelo, Se você verificar, quando a senhora ir lá, a senhora pode fazer uma visita lá. Eles conseguiram, as mudas de banana, de vários hortaliças também, para eles estarem plantando, para estar fortalecendo na agricultura familiar, Então, assim, essa é uma das minhas perguntas. Por quê? Porque isso contribui muito, para a questão da alimentação dos indígenas. A gente sabe que hoje eles sofrem muito com essa questão da escassez, às vezes, de caça e pesca. Então, esse fortalecimento da agricultura familiar indígena, isso vem agregar bastante com relação a isso. Outro ponto também é com relação às ações executadas pela CESAI em território, de que forma está sendo feita, acompanhada a questão das reformas, dos alojamentos, das UBS, as construções, Gostaria também de fazer uma pergunta também para a FUNAI, como que eles vão fazer, qual o plano de ação, qual o planejamento deles com relação à homologação das pistas. A gente tem algumas pistas hoje que estão interditadas, por não ser homologada, e aí dificulta a questão das ações por causa dos voos de rotina. Então, existe uma necessidade muito grande da homologação dessas pistas em território. E também perguntar da FUNAI qual o plano de ação deles com relação ao fortalecimento, ao fortalecimento alimentar. Ok? E
Bom dia. E também verificar com a FUNAI qual o plano de ação com relação aos indígenas que moram na rua, em estado de vulnerabilidade. Porque lá no território de Roraima, pelo DCI Yanomami, hoje a gente tem alguns indígenas, né? O Edmilson tem conhecimento, né, Edmilson, que vivem em questão de vulnerabilidade. São aqueles indígenas, tipo, tem os indígenas do Xexena, né, lá do Ajarani, que hoje eles ficam ali na feira, né, perambulando em algumas ruas, e aí às vezes eles não têm como se alimentar e tudo, tem a questão do alcoolismo, né, eles ingerem bebida alcoólica, e aí muitas das vezes eles procuram o DCI Yanomami, eles entendem que essa responsabilidade é do distrito, só que tanto a CESAI quanto o DCI, eles trabalham o quê? Atenção primária, né? Então, assim, a gente entende que isso não é uma responsabilidade direta do distrito, né? Mas como a gente não está aqui para apontar nem A e nem B, a gente também gostaria de saber como que vai ser feita essa questão desse planejamento, para que esse público-alvo ele possa ter uma atenção, né, especial e também que alguém faça algo para que isso possa ser resolvido. Porque eles precisam de atendimento, eles precisam de cuidado, eles precisam se alimentar. E muitas das vezes a população aciona que é um DCI, né? Aí de prontidão, o próprio coordenador aciona as equipes, tudo, a equipe vai lá, presta uma assistência e tudo, mas não tem como fazer aquele acompanhamento, até porque eles não querem ficar em alguns locais como casar e tudo. Então, às vezes, quando eles estão bastante doentes, a equipe do DCI vai lá, leva para a unidade hospitalar e tudo, entendeu? Procura fazer aquele acompanhamento para dar uma assistência provisória até que ele possa procurar, né, ou seja, encaminhado a uma das unidades hospitalar. Então, senador, isso é uma questão que constantemente a gente vem tendo esse chamado, né, pelo DCI, e eu entendo que como a gente está se tratando de uma pauta muito importante, é um assunto que a gente precisa, né, estar debatendo para que alguém possa tomar providências com relação a isso, certo? E para finalizar a minha fala, eu gostaria de verificar principalmente, na primeira audiência foi um dos pontos principais foi tratar a falta de segurança em território. Então, assim, eu não vou mais me prolongar, porque a gente já falou sobre isso, né? Já foi discutido, já foi feito alguns encaminhamentos, mas eu gostaria de saber, tanto da FUNAI, né, quanto da Casa de Governo, a CESAI e os demais órgãos competentes, como o MPF, quais as tomadas de decisão relacionadas à falta de segurança hoje em território para os profissionais de saúde. Quando a gente fala com profissionais de saúde, a gente não está se referindo só aos enfermeiros, técnicos e médicos, são todas as equipes que fazem a composição dentro do território, desde a cozinheira ao médico. A gente tem também os AS, a ISAM, que também são profissionais de saúde e que hoje todos esses profissionais, eles correm esse risco dentro do território. Existe uma questão de conflito interno, que isso não cabe a gente a discutir, que é uma questão particular deles, porém a gente precisa se atentar com relação à segurança desses profissionais, né, que saem de suas casas, fica 30, 35, 40 dias em território, muitas das vezes, porque tem atrasos de voos, em N situações, e esses profissionais eles precisam ser protegidos. A gente também não pode fingir que nada está acontecendo. A gente precisa ter essa garantia, a gente precisa tomar alguma providência para que possamos ter o mínimo de segurança para que eles possam trabalhar bem e prestar uma assistência de qualidade lá na ponta. Porque quando você trabalha sobre opressão ou com medo, você não vai ter um rendimento satisfatório e tende a ter um adoecimento mental enorme. Hoje, se você for analisar, praticamente 85% dos nossos profissionais estão com adoecimento mental por falta dessas questões de ameaça, né? Dessas constantes... 60 segundos. Dessas constantes situações entre os povos indígenas, né? Relacionado aos conflitos.
né? Então, assim, aqui fica o meu pedido, porque a gente precisa saber o que vai ser feito, como é que vão fazer, quais as principais tomadas de decisão. A gente não pode estar tapando o sol com a peneira, porque hoje isso é uma realidade muito grave. Vale ressaltar que essa situação, falta de segurança no território, ela compromete todas as ações que é para ser executada. Não adianta a CESAI, né, a FUNAI, nenhum outro órgão fazer vários planos, né, de ação para ver se consegue executar lá na ponta, se a gente não conseguir minimizar essa questão da falta de segurança em território. Ok, pessoal? Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Joana, obrigada. Eu acho que a fala da Joana mostrou o que eu realmente falei no início. A Joana representa o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde Indígena de Roraima. E a Joana fez perguntas que, se os próprios funcionários têm dúvida, eu quero que vocês imaginem como o Brasil está confuso e a importância dessa audiência pública. A Joana perguntou sobre agricultura familiar, quais são os projetos, se o dinheiro foi para a agricultura familiar. Ela perguntou de pista de homologação das pistas. Esse recurso também foi para a homologação das pistas. Ela está falando de segurança em território e ela está questionando sobre saúde indígena também. Joana, o orçamento da CESAI para 26 está em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A CESAI como um todo para o Brasil. Nós estamos falando de 3 medidas provisórias, 23 e 24, que chegou a mais de 2 bilhões e 200 só para o território Yanomami. Então, eu entendo a sua dúvida. Esse dinheiro também da medida provisória foi para a saúde indígena, na área, ou a saúde indígena contava com o orçamento da saúde indígena na área? Esses 2 bilhões eram para outras iniciativas, essa dúvida que permanece. Então, a gente vai ao longo da reunião aqui, e foi bom ela falar, porque se o profissional que está na área não entendeu ainda a destinação dos recursos, essa dúvida permanece no Brasil inteiro e a gente vai esclarecer por quê. Porque nós vamos brigar para mais recursos na área. E aí as pessoas, mas não é muito. Então, a gente vai tentar explicar aqui aonde está esse dinheiro, o que aconteceu com esse recurso, como ele foi executado e como ele ainda será executado, porque eu creio que ainda tem recurso para executar. Para a gente entender as dinâmicas das 3 medidas provisórias, só a medida provisória de abril de 2023, ela foi de 640 milhões e 74 mil reais. A medida provisória de 12 de março de 24 foi de 1 bilhão 62.231 mil reais. Para a gente entender, e tem a terceira medida provisória que foi para a área de segurança. Para a gente entender, nós vamos ouvir agora o consultor do Senado, o doutor Sérgio Neto, certo? José Sérgio Pinheiro Machado. Aí eu queria pedir permissão aos que estão presenciais, para a gente não perder conexão. Depois de doutor Sérgio, nós vamos ouvir quem está online, o procurador, o Ministério Público, que também tem esse papel de fiscalizar, e na sequência a gente volta para a mesa, eu tenho muito medo da gente perder conexão, nós vamos intercalar as pessoas que estão de forma presencial com quem está online. Só temos 2 online, né? Doutor, pode fazer essa explicação, especialmente para quem está todo mundo em Roraima assistindo essa audiência. Tá bom. Tá? Para eles entenderem a edição das medidas provisórias, a que elas se destinaram. Certo. Alô, todo mundo me escutando? Bom dia, pessoal. Bom dia quem está online também. É um prazer estar aqui. Essa audiência aqui é de suma importância, eu entendo, tá? Porque, de certa forma, às vezes, pela distância geográfica também, né, os povos indígenas podem parecer distantes, né, do restante do território. Então, é muito bom que a gente esteja aqui próximo, tá? Sendo objetivo, então, em relação a dados orçamentários e recursos, né, que eu estou vendo que é uma dúvida que muita gente tem aqui, tá? O que acontece? Os dados orçamentários, eles até mostram que houve certa execução, certo? Que foi autorizado e que a despesa foi gasta, digamos assim, tá? Mas eles podem também, de certa forma, os dados orçamentários eles podem parecer um pouco frios também e distantes, tá? A gente não pode concluir muitas coisas apenas a partir dos dados, tá? Olhando que, isso aqui foi gasto ou não foi. O que influencia muito, portanto,
é a qualidade do gasto e se ele realmente se reverteu em resultados. Tá? Daí a importância da gente ter a avaliação de políticas públicas, tá? O controle externo, que a gente sabe que é, né, incumbência aqui do Poder Legislativo, por isso parabenizo aqui a senadora, tá, por estar realizando essa audiência. O papel do TCU também é fundamental, tá, de estar lá. E o meu ponto é esse, tá? Não podemos ficar aqui atrás dos computadores. Aqui foi executado, não foi, tá tudo certo. A gente realmente tem que ir a campo e verificar o que foi que aconteceu, se realmente houve uma mudança na vida dessas pessoas, tá? Temos perguntas aqui, por exemplo, da Evelyn do Paraná, né, que fala, né, como é feita a fiscalização para garantir o uso correto do dinheiro? Esse é o papel do Tribunal de Contas da União, TCU, institucionalmente, né? Mas o Poder Executivo também tem instâncias como a CGU e a própria FUNAI e outros ministérios também têm mecanismo de controle interno, né? Para poder verificar justamente isso, tá? Que mais? Muito foi falado aqui também sobre os créditos extraordinários, né? Para explicar um pouco mais sobre como funciona essa dinâmica de créditos extraordinários, eles só podem ser feitos, tá, em momentos de urgência e relevância e imprevisibilidade, tá? Então ele é como se fosse assim a UTI do orçamento, sabe? Quando assim tá nas últimas, aí a gente vai e faz um crédito extraordinário, alguma coisa que a gente não esperava, é imprevisível e é urgente, temos que salvar vidas, é agora. Tanto que esses créditos eles nem dependem de prévia autorização legislativa. Primeiro a gente gasta e depois a gente explica, tá? E esse não é o ideal, tá? O ideal seria a gente prevenir. A gente sabe, todo mundo conhece a frase, é melhor prevenir do que remediar, tá? Então, o que aconteceu em 2023 e 2024 foram remédios. E o que a gente precisa agora é prevenção. Daí a importância da gente fazer essa audiência agora, nesse momento de pré-orçamento. Estamos aqui no dia 10 de agosto e a proposta de orçamento do Executivo vai chegar dia 31 de agosto, aqui no Senado e na Câmara, tá? E a partir daí nós vamos discutir aqui. Vai começar então a rodada de discussões e é nesse momento em que a gente tem que lutar para mais recursos estruturais para os povos indígenas. Entendeu? É esse momento. Claro, todo mundo vai tentar puxar a sardinha para o seu lado. O pessoal da saúde vai puxar para a saúde, o pessoal da educação vai puxar para a educação, da segurança, mas povos unidos, e todo mundo se acha. O orçamento é isso, é uma arena de debate. Vamos elencar prioridades, tá? E o momento para isso é agora, como eu falei. É um momento de prevenção, um momento de orçamento. É agora, porque não podemos ficar simplesmente remediando, esperando urgências para abrir crédito extraordinário. Não dá para viver assim, não é isso? E, por último, aqui, só queria responder uma pergunta que chegou aqui na cidadania da Kelly, de Santa Catarina, lá, que fala como medir os recursos do Fundo da Amazônia geraram melhorias reais nas vidas das comunidades Yanomamis, tá? O Fundo Amazônia, ele não passa para o orçamento, tá? Explicando, então ele não é recursos do pagador de tributos aqui do Brasil, tá? São majoritariamente, né, de doações internacionais. Mas não deixam de ser recursos, né, vitais aqui para os povos Yanomamis. E para medir as melhorias, realmente é estando em campo e fazendo pesquisas, né, perguntas e colocando isso em relatórios, né? É a tal da avaliação de políticas públicas. Beleza, pessoal? É isso. E em nome da Consultoria de Orçamentos aqui do Senado Federal, a gente continua à disposição, tá? Inclusive nos trabalhos aqui da elaboração e discussão e aprovação do orçamento. Obrigado. Doutor Sérgio, obrigada. Gente, eu anuncio a presença do nosso ministro. Obrigada, ministro, por ter vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, ministro. Fica aqui do meu lado. Olha, gente, que eu estou muito feliz que a FUNAI veio a presidente, o Ministério veio o ministro, os órgãos estão aqui. Ministro, nós tínhamos feito um combinado aqui, o doutor Sérgio do Senado acabou de falar sobre a edição das medidas provisórias, os valores.
E para a gente não perder a conexão, nós vamos ouvir agora o Ministério Público de Roraima, e depois a gente volta para a mesa, a gente morre de medo de perder a conexão. Então, nós vamos ouvir agora o Ministério Público de Roraima, Dr. Alisson Marugal. Dr. Alisson, ele é procurador da República no estado de Roraima, do 7º Ofício, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Dr. Alisson, obrigado por estar conosco. Nós estamos agora discutindo exatamente isso. Nós temos as 3 medidas provisórias, lembrando que uma foi direto para o Ministério da Defesa. As outras medidas provisórias foram destinadas às ações emergenciais. Então, nós queremos lhe ouvir, doutor, como é que está sendo o acompanhamento da execução dos recursos destinados à comunidade Yanomami. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia a todos e a todas. Senador, agradeço o convite, saúdo todas as autoridades presentes. É uma oportunidade importante do Ministério Público Federal expor um pouco o seu trabalho em Roraima. Para podermos interagir melhor, eu vou fazer uma pequena e rápida apresentação, diante do pouco tempo que tenho de fala, com o que nós temos feito aqui em Roraima, em termos de acompanhamento da execução desses recursos, né? Eu primeiro preciso explicar qual é a natureza da atuação do Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Federal não é um órgão de controle de contas. O Ministério Público Federal não faz o acompanhamento em tempo real ou prévio da execução desses recursos, né? Nossa atuação é muito mais uma atuação reativa, que parte da provocação das lideranças indígenas, das organizações indígenas ou de órgãos de controle, mediante relatórios de auditoria, do que propriamente uma atuação proativa. Muitas vezes eu vou ao território, gosto de ir ao território, né, gosto de fazer reuniões com as lideranças indígenas e associações, e aí sim eu consigo extrair algo de ofício. Mas, essencialmente, a minha atuação ela se baseia no que vem de informação do território ou que vem de informação dos órgãos de controle externo, como o legislativo, ou os órgãos de controle da administração pública, né? Então, a minha atuação é bastante simples, né? Nós instauramos procedimentos e ações quando o Estado se omite e arquivamos quando o Estado entrega, né? Eu tenho um acervo aqui de pelo menos 10 anos, acompanho a questão Yanomami, cheguei aqui em 2020 no estado de Roraima, então são 6 anos de acompanhamento da questão Yanomami, mas nós temos um acervo bastante robusto, pelo menos de 10 anos, que é um indicador do que tem sido entregado no território, né? E que eu vejo nesse acervo, na evolução desse acervo, né, antes e pós-garimpo, né, é que o que era de resultado de curto prazo, como expulsão de garimpeiros e alimentação emergencial, funcionou muito bem, né? Essas ações responderam ao esforço concentrado. O que é ação estruturante, educação, saúde, segurança alimentar e recuperação ambiental, apesar dos avanços robustos, esbarram ainda em desafios de implementação, né? Seja um desafio que é o tempo, ações estruturais levam tempo para serem implementadas e os resultados também chegarem efetivamente. Desafios de governança, como o caso da educação, envolvendo Estado, município e União, e também desafios orçamentários, porque essas ações, por demandarem tempo, demandam também uma continuidade orçamentária, e esse é um ponto que me deixa bastante preocupado. Eu começo aqui por falar do que deu certo, né? A proteção territorial. Trago aqui uma foto, eu sei que o representante do governo, deve ter gente do governo aí, vai trazer diversos números, eles têm razão, de fato. Eu digo que o garimpo acabou na terra Yanomami, né? Eu vivi toda a parte do auge do garimpo, e hoje nós temos aí uma situação de garimpo que praticamente deixou de existir na terra Yanomami, lógico, com focos de resistência, mas o resultado é realmente robusto. Essa é uma foto da aldeia Tirei, na região de Chitei. Eu mesmo tirei essas fotos, né? Uma foto em fevereiro de 2023. Chitei era uma das regiões mais impactadas pelo garimpo de cassiterita e a aldeia Tirei foi completamente invadida por garimpeiros, né? Em 2025, uma missão do MPF, e os senhores e senhoras podem ver com os próprios olhos aí a diferença entre uma imagem e outra, né? A primeira imagem uma imagem um pouco não tão boa, porque eu tirei dentro de um helicóptero, mas a outra imagem é retirada do drone e nós podemos ver o meio ambiente já em recuperação, os rios já de volta parcialmente recuperados e os meio ambientes se regenerando naturalmente, né? Então, a operação de desintrusão de fato deu certo, continua dando certo, mas tem alguns desafios, né? O primeiro desafio é o plano de monitoramento permanente. Nós estamos cobrando isso na Justiça, a União foi condenada a apresentar esse plano em uma ação civil pública ajuizada pelo MPF em 2020,
existe uma cobrança extrajudicial para que esse plano seja apresentado, que não foi feito ainda. Então, existe o risco, e aqui o receio, pelo menos, de que haja uma interrupção, né, dessas ações a partir de 2027. Né? Destinação dos minérios apreendidos. Toda a caceta, existe uma ação do MPF, uma condenação na Justiça Federal de Roraima, e que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinando que todo o valor de leilões decorrentes de minérios apreendidos no território Yanomami voltem para o povo Yanomami em medidas de proteção territorial. Né? Esses recursos ainda não chegaram, hoje são 18 milhões mais ou menos de casterita, 285 quilos de ouro apreendidos com a Polícia Federal ou com a Agência Nacional de Mineração e que, se leiloados, vão gerar uma cifra aí milionária, já que o grão do ouro está entre R$ 700 e R$ 800. Né? Uma preocupação real, a representante dos profissionais de saúde disse que a circulação de armas nas comunidades, isso é um ponto fundamental, existe uma guerra intercomunitária nas regiões mais isoladas, Chiteio, Romonte, Parima, com mais de 40 mortes em pouco mais de 3 anos. Hoje é o maior fator de risco para essas comunidades, de mortalidade, e também para os profissionais de saúde em campo. Quase todo mês existe um ataque a indígenas, às vezes com vítimas que trabalham na saúde. Né? E a recuperação ambiental, de fato, não existe hoje uma rubrica orçamentária que garanta que o dano seja revertido. Né? Passando à saúde, eu peguei um período em que a saúde, em razão do garimpo e em função da sua desestruturação, atingiu um colapso absoluto, né? Com falta de profissionais, logística aérea insuficiente, aumento de remoções, piora dos indicadores de saúde, desestruturação do serviço, fechamento de unidades de saúde, né? Era um caos isso aqui, né? Hospitais na cidade lotados, e nós tínhamos diversas recomendações, uma delas determinava ou recomendava a reestruturação do serviço de saúde, o que de fato foi feito, né? Ampliação do quadro de profissionais, reabertura de unidades, melhoria da logística aérea, contratação de outra entidade conveniada, recuperação dos indicadores de saúde. Né? Hoje, então, nós fazemos um acompanhamento pontual, né? Construção de postos de saúde, regularização das pistas de postos, que é um tema histórico que tem dado trabalho por aqui, né? Atendimento, aperfeiçoamento do atendimento em regiões mais isoladas, cobertura vacinal em Surucucu, que levou a um surto de coqueluche na região, o acidente aéreo que teve com o helicóptero, atendimento no Hospital da Criança, são algumas demandas pontuais que o Ministério Público tem feito a partir de 2023. Né? A segurança alimentar, de fato, preciso aqui reconhecer também que houve uma mudança real e robusta, os números melhoraram, ainda que essa melhora demande tempo por se tratar de um resultado, de uma ação estruturante, né? Cujo resultado ele demora mais para acontecer, só que, de fato, né, a alimentação emergencial funcionou muito bem. Houve aí a criação de centros de recuperação nutricional, contratação de nutricionistas, que é uma demanda minha, né, junto à CESAI há muitos anos, projeto de sistemas produtivos executado por institutos federais. Agora, o alcance ainda é desigual, né? As regiões que mais precisam, como Chiteio, Romonte, as regiões mais isoladas, com carência de proteína, esses projetos ainda não chegaram. E essas regiões reclamam e utilizam o termo da Yanomami, não vou saber repetir aqui, mas traduzido se refere à fome de carne. Né? Eu estive lá em Chiteio, Romonte, e uma reclamação das comunidades é essa fome de carne, que a alimentação emergencial não supre e que não pode ser uma ação permanente para que isso aconteça. Né? Chego aqui à educação, e a educação aqui, de fato, é um grande desafio, né? Retirar do garimpo das comunidades. A grande pauta, a grande demanda dessas comunidades é a educação, né? Muitos falam, né? Queremos educação para que nossos filhos não sejam computados pelo garimpo. Isso foi uma fala que eu captei espontaneamente entre diversos indígenas, especialmente as mulheres, né, preocupadas com seus filhos, que foram para o garimpo, beberam, né, bebida alcoólica e se envolveram em guerras intercomunitárias, mas há ainda um grande quadro de desestruturação dessas escolas. Né? Boa parte das escolas, ou a maioria das escolas, a maioria absoluta dessas escolas não tem prédio próprio. A maior escola Yanomami, com 251 alunos, levei o secretário de educação lá nessa escola Yanomami, não existe. Né? Apesar dos números em papel, né? No documento, registrarem alunos matriculados, professores contratados, mas não existe escola, não existe merenda escolar chegando, não existe material didático ou pedagógico, não existe professor dando aula, existe só uma maquiagem documental. Né? As escolas contempladas no Pacto Indígena de 35 milhões, apenas duas delas em Roraima, uma em Iepuana, né? Está aí o Tinus para falar depois. Então, é um desafio ainda, é preciso fazer muito, e essa pauta é uma pauta urgente para as comunidades que sempre reivindicam escolas em suas regiões. Né? E aqui é preciso, né, falar em território 60 segundos.
para que, de fato, essas ações aconteçam. A conclusão se fez muito, a crise humanitária, de fato, foi interrompida, se avançou muito em algumas pautas, especialmente a reestruturação, a retomada do serviço de saúde, retirada do garimpo, retomou-se a pauta da educação e se discute hoje a sério a questão da segurança alimentar, mas precisamos falar em plano de monitoramento permanente, desarmamento das comunidades, destinação dos minérios apreendidos, melhoria do atendimento de saúde nas regiões mais isoladas, expansão dos projetos de segurança alimentar a essas regiões, retomada da educação escolar por meio do território étnico-educacional, logística permanente de acesso a essa escola e maior transparência dos recursos. Divulgar o painel de monitoramento, eu entrei e não estava funcionando. Poderíamos explicar aí, que é uma pergunta que eu tenho, e também dos dados técnicos da saúde indígena. Não sei se a secretária está aí, mas eu tenho tido muita dificuldade. Nunca tive tanta dificuldade em obter dados da CESAI, como eu estou tendo agora, e isso é um atrapalho na fiscalização e é motivo de preocupação também para mim. É isso. Muito obrigado. Doutora Alice, obrigada. Obrigada, doutora Alice. O senhor trouxe boas notícias e também nos trouxe preocupação. A primeira boa notícia é o acompanhamento da ação sobre o minério apreendido. Todas as reuniões dessa subcomissão Yanomami, eu falo, até falei aqui com o ministro Eloy, eu quero esse ouro, eu quero tudo, quero ver tudo, doutor. E eu quero que esse ouro seja realmente revertido, tudo que foi apreendido em área indígena, especialmente na área Yanomami, seja revertido para o povo Yanomami. Então, assim, o Ministério Público está acompanhando. Na última reunião, inclusive, presidente Lúcia, eu falei o seguinte, eu quero ver o ouro. Uma coisa é vocês falarem, ele está numa caixa, ele está, ministro Eloy, numa sala, ele enche uma sala. Tudo isso a gente precisa acompanhar e a Comissão de Direitos Humanos aqui, doutor Alice, fica à sua disposição para ajudar nesse debate. Porque não só o ouro, mas tudo que for apreendido em área, o que for possível ficar para a comunidade. A gente até conversou na última reunião, não sei se, acho que o Marcos Caigang estava aqui, quando a gente falou assim, algumas aeronaves, algumas embarcações que foram apreendidas podem ficar na comunidade, não pode. Então, doutor Alisson, eu fico feliz que vocês estejam acompanhando, mas agora a dúvida permanece. Por exemplo, o senhor trouxe um dado aí, que em 2022, 56% das crianças estavam em estágio de desnutrição. Agora, em 26, depois das ações emergenciais, a gente cai para 46. Isso quer dizer, a gente avançou só em 10% a nutrição das crianças, depois de todas as ações emergenciais. Quais são os gargalos que a gente não alcançou uma meta maior ainda? É isso que a gente precisa conversar. Então, os 2 bilhões e 200... o valor foi pouco para a gente alcançar as metas de nutrição e combate à fome. E uma outra coisa que o senhor trouxe educação, o senhor trouxe saúde, o senhor trouxe segurança, a gente ainda tem dúvidas sobre as atribuições de cada órgão. Eu estava conversando com a presidência Lúcia, quando a gente fala dos 2 bilhões, todo mundo acha que está com a FUNAI. Ou todo mundo acha que está com o ministro Eloy. Quem dera, hein, ministro? Mas existem atribuições. O IBAMA tem uma atribuição. A gente tem a Secretaria de Educação do Estado. A educação, gente, ela é dividida com o Estado. A gente tem a Secretaria de Educação do Estado, a gente tem a Secretaria de Segurança do Estado, que faz diálogo com os ministérios, que faz diálogo com a FUNAI. Então, a gente tem as atribuições dos órgãos que, às vezes, dá uma confusão na cabeça de todo mundo. Então, a pergunta, doutor Alice, para eu evitar que o senhor caia a conexão... O valor destinado para as ações emergenciais, eles não foram o suficiente. Eu quero muito trabalhar a questão de valores hoje. Claro que eu sei que eu posso contar com o senhor para outras perguntas depois, mas a gente deve lutar por valor semelhante em 26, 27, fazer a garantia de mais recursos para as ações emergenciais? Primeiro, eu acho que os recursos, não sei se a secretária de Saúde Indígena está aí para não, hoje não. Esclarecimentos. Bem na próxima. O recurso da CESAI me parece que não está no crédito extraordinário, né? É um recurso próprio, né? Então ele não se confunde com essa da medida provisória. A ver também, né? A questão da nutrição, né? Do aspecto nutricional das crianças está numa política maior que a de segurança alimentar. Tá? Então não dá para cobrar só da saúde, né? Preciso que essas regiões mais vulneráveis, como eu expliquei, Chitei, Romoche, e também Parima, Parafuri, a região do Mateus, do Sarumai, Mulumai, precisa ser contemplada com esses projetos de segurança alimentar, né?
Precisa também, talvez, haver um estudo mais robusto, que é a desnutrição no contexto de Yanomami, né? Os Yanomami têm um perfil biológico diferente, é importante também pensar nisso, né? Mas o que eu tenho constatado, eu não sou especialista em saúde pública, vai ser importante uma resposta da secretária, é a necessidade de alcançar essas comunidades com projetos de segurança alimentar, para além da questão emergencial. Como eu disse no início da minha apresentação, não é só uma questão de recursos, né? Mas uma questão também de saber que essas ações estruturais precisam de tempo e de um conceito de ações mais robusto, né? Envolvendo muitas vezes vários níveis de ação, né? O que leva à necessidade de uma estrutura de governança. Eu falo, por exemplo, da educação, existe muito isso, né? A governança e também a continuidade desse orçamento, né? Esse investimento em saúde, em projetos de segurança alimentar. Porque pode ser que o projeto seja implementado e depois não dê continuidade. Foi o caso que aconteceu lá em Onomai, o Mimica e o Matheus podem falar, né? Em projetos que acabaram não dando certo ao longo do tempo, né? Então, esse é um desafio permanente. Não tem uma resposta tão boa, uma tese aqui para sustentar, mas arrisco a hipótese de que da necessidade de alcançar essas comunidades, para além do aspecto sanitário, com visitas regulares das equipes de saúde, que é um outro gargalo nessas regiões, as equipes não vão até as comunidades. Eu vi ainda em comunidades, né, 6 e 8 meses sem atendimento, mas também o alcance desses projetos de segurança alimentar, né, e que envolve uma atuação que não é só da FUNAI, não é só do MPI, não é só da CESAI, mas de vários órgãos também, né? Obrigada, doutora Alice. Se puder permanecer ainda um pouco mais, se sua conexão permitir, seria interessante Claro. tê-lo até o final. Na sequência, nós vamos ouvir o ministro Eloy, Eloy Terena, dos povos indígenas. Eu quero te agradecer, ministro, por ter vindo pessoalmente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir o ministro Eloy, na sequência, a presidente da FUNAI. Deixa eu explicar uma coisa para os nossos convidados. Essa é uma semana de esforço concentrado no Congresso Nacional. Então, vocês devem imaginar como é que está a agenda dos dois. Porque como senadores e deputados não vêm a Brasília há 3, 4 semanas, então eles todos estão com uma agenda muito lotada. Nós vamos ouvir o ministro, na sequência, a presidente da FUNAI, na sequência a gente vai ouvir o Edmilson, depois a nossa convidada, a doutora Carolina, do IBAMA, e as perguntas que chegarem, se vocês não puderem ficar até o final, a gente vai encaminhar por e-mail. Eu estou tendo um diálogo, essa comissão está tendo um diálogo bem estreito com a presidente da FUNAI, com os técnicos da FUNAI, os seus próprios técnicos, ministro, estão aqui. Eu até vou dar para aquele rapaz lá um voto de senador, tá? Acho que ele merece um voto de senador. O próprio secretário executivo, o Marco, está sempre com a gente. Então, mas a sua presença aqui mostra o compromisso do Ministério com as ações emergenciais, com tudo que foi feito. Ministro, o senhor tem a palavra. Oi. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar a senadora Damares e, em seu nome, todas as demais pessoas, lideranças indígenas que nos acompanham aqui presencialmente, também online, né? Cumprimentar em nome da nossa presidenta da FUNAI, Lúcia Alberta, todas as mulheres também que estão aqui conosco, e informar a senadora que nós estamos com a nossa alta gestão presente aqui do Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, além de mim, está aqui o secretário executivo Marcos Caigangue, a secretária executiva adjunta, doutora Lara, está aqui presente, e também estou acompanhado, além das chefias de assessorias, da diretora Bia, né, que está ali conosco também, que é especialista no tema de povos indígenas isolados e de recente contato. Quero também registrar a satisfação de estar aqui hoje e pedir desculpa, cheguei atrasado, mas inicialmente eu estava com uma agenda hoje para os Yanomami, né? E assim que meu gabinete foi comunicado dessa audiência, em deferência ao Senado Federal, em deferência a essa comissão, nós reformulamos a nossa agenda, né? E para poder estar aqui presente com vocês. E, além disso, quero reiterar a disponibilidade do Ministério, assim como a FUNAI, nossa entidade vinculada, de prestar todos os esclarecimentos que forem necessários para que a população brasileira consigam entender os desafios que estão postos, né? Como nós estamos lidando com esses desafios e também dizer que os desafios eles persistem, né? Então, um problema estrutural dessa monta nós não iríamos
de fato, resolver, né, em tão pouco tempo. Mas temos muito prazer de apresentar tudo aquilo que nós temos feito. De forma pessoal também quero dizer que esse é um tema que me motiva muito. Nós, né, tivemos a oportunidade de acompanhar quando a senhora era, Vossa Excelência era ministra, né, também da Família, Mulher e Direitos Humanos. Eu fui o advogado da APIB que patrocinou a DPF 709. E lá atrás, né, em nome da articulação dos povos indígenas, a gente já recebia, né, as denúncias das situações de violações de direitos humanos, e por isso nós impetramos a DPF 709 no Supremo e também manejamos algumas medidas cautelares na Comissão Interamericana. E eu costumo dizer que uma das primeiras notificações que eu recebi depois de ter sido nomeado secretário executivo da então ministra Sônia Guajajara foi o oficial de justiça do Supremo, né, determinando que a gente cumprisse aquelas determinações. Então, tudo que nós vamos apresentar aqui no âmbito agora como governo, mas é uma pauta que nós já acompanhávamos antes, é justamente para demonstrar uma experiência administrativa de política pública que nós entendemos que deve ter continuidade, né? Então, é claro que os desafios persistem, sim, mas, por exemplo, o Comitê Interministerial de Desintrusão que nós criamos, né? A Casa de Governo, que hoje está lá em Roraima, e toda essa articulação, né, dos ministérios para dar respostas emergenciais é uma experiência de política pública, de administração pública que a gente precisa, sim, falar cada vez mais dela para que a gente possa tirar daí algumas não, né? Todas as coisas positivas que nós temos. Então, eu vou começar a apresentar de forma muito rápida os slides que eu preparei. Não sei se sou eu que vou mexer. Tá. Então, vocês podem avançar. Esse já é um mapa conhecido, né, por todos aqueles que acompanham a situação dos Yanomami, que engloba ali 2 estados brasileiros, o Amazonas e Roraima, e ali, né, faz fronteira com a Venezuela. E pode avançar, por favor. Dados iniciais, né? Nós temos ali uma terra indígena com mais de 9 milhões de hectares, você imagina, é maior que o país Portugal, né? Então, para vocês verem a complexidade que nós temos, de fato, de lidar com as questões territoriais e culturais que nós encontramos neste local. É uma terra que foi homologada em 1992, abriga aproximadamente 31 mil indígenas que estão distribuídos em 384 aldeias, né? Então, só para vocês verem a dimensão, né, que nós temos ali de povos com suas especificidades culturais, com seus desafios, numa região de difícil acesso, onde o principal meio de acesso é a logística aérea. Podemos avançar. E aí, a principal questão, quando nós assumimos em 2023, né, nós de fato reconhecemos essa emergência sanitária, né, em relação ao povo indígena Yanomami e Yocuana, e, né, desenhamos ali uma estrutura para fazer frente às demandas que estavam colocadas, né? Garimpo ilegal presente na terra indígena, situação de desnutrição e uma ausência de proteção territorial. Porque, embora a terra indígena, né, uma terra que foi demarcada já no início da década de 90, ela estava totalmente com a posse e usufruto indígena, que é um direito constitucional, sendo flagrantemente violado pela presença de pessoas não indígenas que estavam dentro do território, notadamente garimpeiros, usufruindo, né, indevidamente dos recursos naturais que ali se encontram, e essa presença não indígena fazia com que causasse uma violação ao modo de vida do povo indígena que lá habitam, né? Então, aí nós temos as questões relacionadas à soberania alimentar, à própria proteção territorial, a questão do impacto na saúde indígena, a própria presença de violência contra mulheres e crianças indígenas. Tudo isso estava vinculado, né, a essa presença de garimpeiros nessa terra indígena. E as respostas nossas foram claras. É importante a gente relembrar
que uma das primeiras missões do presidente Lula, em janeiro ainda de 2023, acompanhado da ministra Sônia Guajajara e da presidenta da FUNAI à época, Joênia Wapichana, foi ir ao território, né, constatar aquilo que a gente já tinha recebido de forma documentada, e de lá, né, a determinação do presidente foi de haver uma articulação interministerial para poder fazer frente, né? Então, foi feito ali o decreto, né, de enfrentamento da emergência à saúde pública. Nós construímos também o decreto interministerial de desintrusão de terras indígenas, que é um comitê que é composto por 22 ministérios e órgãos federais, que a gente entende que esse comitê deve permanecer, porque ele começou com o Yanomami, mas ao todo já foram 13 desintrusões realizadas até o momento, e esses são números também que a gente pode apresentar em outra oportunidade, e a abertura de crédito extraordinários, né? Então, foram 3 medidas provisórias, todas aqui devidamente nomeadas, que somando as 3 medidas provisórias, são 1,8 bilhão, né, em crédito extraordinário. E aí, pode avançar, por favor. É importante também dizer que desse montante de crédito extraordinário, isso foi para vários ministérios, não é só o Ministério dos Povos Indígenas. É claro que, por conta da nossa competência de acompanhamento e articulação da política implementada para povos indígenas, a gente faz o acompanhamento, né? Mas esse crédito extraordinário, ele foi para outros ministérios, além do Ministério dos Povos Indígenas, o próprio Ministério da Defesa, o próprio Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Pesca e Aquicultura, o Ministério dos Direitos Humanos e também o Ministério da Justiça. E o que eu vou apresentar aqui é o referente ao Ministério dos Povos Indígenas, né? Que a gente tem maior detalhamento, não obstante os outros órgãos depois também poderão fazer as suas devidas apresentações. E no que tange ao Ministério dos Povos Indígenas, e aí também entra a nossa vinculada, né, que é a FUNAI, que depois a presidenta vai poder fazer os esclarecimentos mais detalhados, nós tivemos o entendimento de, naquele momento, a gente deveria fazer, né, uma resposta emergencial, e uma delas era, além de fazer a desintrusão, né, portanto, garantir a presença do Estado, né, por meio das forças militares lá no território, nós também entendemos que a gente precisava, né, entrar com uma ação emergencial de distribuição de cestas, né, porque a desnutrição ela estava assim, foi constatada, né? Então nós temos ali distribuição de cestas de alimento e insumos, o envio de equipamentos essenciais, deslocamento de equipes de dedicadas, né, à execução da entrega. Então, daqueles 210 milhões que veio para o Ministério dos Povos Indígenas, de 1,8 bi, 210 milhões, né, foram destinados ao Ministério dos Povos Indígenas, 155 milhões foram destinados para a entrega de cestas, né? E aí tanto a questão da logística quanto a contratação de equipes, né, para fazer essa ação emergencial. Pode avançar, por favor. E aqui nós temos os números, né? O primeiro contrato assinado pelo Ministério dos Povos Indígenas foi inclusive esse, né? Um contrato emergencial. À época eu era o secretário executivo, então eu que assinei o contrato administrativo 01 de 2024, que durou 12 meses, que era justamente um contrato emergencial que iria atender naquele momento, e depois, né, esses contratos ordinários seriam transferidos para a FUNAI. Então, o Ministério assumiu essa ação emergencial, e nesse contrato nós tivemos a entrega de mais de 56 mil cestas alimentares e foram distribuídos em mais de 400 pontos. Ministro, na compra das cestas, você já coloca a entrega? Porque quando a gente olha lá 56 mil cestas, é muito difícil levar, e caro, levar essa cesta para a área, porque essa cesta vai ter que ir por aeronave, a maioria delas. Exatamente. Então, inclusive, ministro, deixa eu dizer uma coisa, eu sou uma senadora de oposição, mas eu sou gente boa. Deixa eu falar uma coisa.
Quando eu falo dos 2 bilhões para as ações emergenciais na área, eu vejo surpresa no rosto das pessoas. Mas é muito dinheiro. Só quero lembrar ao Brasil que os prefeitos, nos últimos 2 anos, gastaram 6 bilhões em shows. Desculpa eu colocar isso, tá? Esses 2 bilhões em área Yanomami foi para salvar vidas, tá? Inclusive, ministro, por que eu estou fazendo esse debate aqui antes da elaboração do orçamento? Porque nós vamos precisar aumentar esse valor, nós vamos precisar manter esse valor, é isso que a gente quer, tá? A gente sabe que vocês fizeram, então a gente está focando muito nisso. Quando você coloca 56 mil cesta básica, levar 56 mil, ou as iniciais, vamos ficar nas 4 mil, eu acho que custa 3 vezes mais uma cesta para comprar para o povo Yanomami do que comprar uma cesta aqui na cidade. Eu acho que seria bom, porque a sociedade está nos acompanhando. Colocar. Então, quando vocês compram a cesta para o Yanomami, já está dentro do preço também o deslocamento para levar, ou é um orçamento separado? Então, isso é importante toda a sociedade entender, né? Como eu expliquei, lá na terra indígena Yanomami, a principal via logística é aéreo. Então, portanto, para a gente poder entregar essa cesta, tem toda uma estrutura, né, de logística. Então, esse contrato mesmo que nós fizemos, e que inclusive já foi auditado pelo Tribunal de Contas da União, ele prevê, por exemplo, a contratação tanto de asas fixas quanto de asa rotativa. Então, essas cestas saem, né, de Boa Vista, né, de avião, vão até os pontos de distribuição, e nesses pontos de distribuição eles têm que seguir para as comunidades indígenas de helicóptero. Nossa. Só para vocês terem uma ideia. Então, os contratos, né, eles envolvem tanto horas voos de avião quanto horas voos de helicóptero. E é a única forma, né, da gente conseguir chegar, né, nesses territórios, seja para entregar cestas básicas, seja para a nossa equipe, né, que vai lá mesmo fazer o atendimento a essas comunidades indígenas. Então, ao todo, ali, ó, nós dividimos a terra indígena em 4 grandes regiões, e cada região dessa tem os pontos de entrega. A maior dela é a região ali de Surucucu, que conta com 257 pontos de entrega, né? Então, as cestas chegam até o ponto de referência, e depois ainda elas têm que ser levadas por helicóptero. Então, a aquisição de cesta é via Conab, né? Depois a nossa presidenta vai detalhar maior isso, e nós temos os contratos de horas voos, que é justamente para fazer as entregas de cestas. Podemos avançar? Avançar. Aqui algumas fotos, né, já das entregas que aconteceram para vocês. Esse material eu vou deixar com Vossa Excelência também. Eu trouxe uma versão impressa e tem uma versão online, digital. Pode avançar, por favor. Isso é o fluxo da operação, né? A cesta sai da Conab, vai para embarcar na empresa de avião de asa fixa, né? E de lá ela segue, né, para o ponto de distribuição, geralmente é um PEF, né? E do PEF ainda segue depois de helicóptero para as comunidades indígenas. E são mais de 400 pontos de entrega, né, que tem que ir via helicóptero. Então, esse é um desenho para vocês conseguirem entender todo o fluxo logístico para uma cesta chegar na comunidade indígena, não só a cesta, né? Outras entregas também que o governo tem feito. Ministro, me desculpa interrompê-lo. Volta o outro slide. Para a gente deixar as coisas bem claras também. Olha o tamanho da aeronave, gente. Não podem ser aeronaves grandes, porque as pistas não comportam. Então, eu quero que vocês imaginem quanto se paga numa hora voo, numa aeronave daquela, e não vai só a aeronave, tem que ir as pessoas para ajudar a distribuir. Então, assim, eu acho que essas imagens falam muito, tá, ministro? Falam muito, claro. Porque a aeronave é pequena, a pista é pequena, não pode ser... E tem os problemas também de... climático. Sim. Às vezes a aeronave está voando e não desce. Não pode. E aí aquele voo está pago. Aí para ir de novo é um outro valor, gente. Então,
Tudo isso, na hora de fazer prestação de conta, tudo isso tem que ser considerado. Eu até fico pensando como é que a gente pode fazer um BI, ministro, dessa prestação de conta mesmo, trazendo o que é da FUNAI, o que é do IBAMA, um BI bem detalhado para a gente fazer algumas justificativas que chegam toda hora aqui nessa comissão, tá? Toda hora. Inclusive, essa comissão foi criada para a gente ter a garantia da continuidade, porque eu não sei que governo vem aí. Você vai torcer pelo seu, eu vou torcer pelo meu. E se tiver um terceiro, um quarto, um quinto, que a gente não está torcendo? Pelo menos no meu, eu sei que eu vou brigar muito. Mas a gente ter essa subcomissão permanente para a gente mostrar isso o tempo todo, da necessidade da continuidade das ações. Desculpa, ministro, mas eu queria mostrar o tamanho da aeronave. Nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro e, às vezes, as pessoas não lembram deste detalhe. Exato. Mas isso é uma coisa que a gente tem reforçado muito, né? O compromisso com a defesa, né, dos territórios indígenas, da vida dos povos indígenas, ele é um compromisso de Estado, né? Então, é muito importante que, independente de governo, são ações que necessitam ter continuidade, né? Foi esse o espírito constitucional ao elevar os povos indígenas na nossa Carta Magna, né? A nossa Constituição é uma das únicas no mundo que tem um capítulo específico destinado aos povos indígenas. E, às vezes, tem constitucionalista que pergunta o que os povos indígenas estão fazendo na Constituição. Nós estamos na Constituição justamente porque essa foi, né, a opção e o compromisso estatal, constitucional, com os povos originários deste país. Então, a gente precisa muito defender, sim, né, esse compromisso constitucional e que tem que ter continuidade. Bom, vamos avançando. Aí já tinha passado, podemos avançar um pouco mais. Aqui, né, tem o detalhamento também, que nós vamos deixar, né, esse slide disponível para a comissão e para toda pessoa que quiser ter acesso, né, que é o mapa de entrega de cestas 23 até 2026. E aí nós vamos detalhar por ano, né? Podemos avançar. Por ano, tem aqui o detalhamento. Pode avançar, por favor. O detalhamento, as entregas de 2023, que foi o primeiro ano de respostas estruturadas, né, total de comunidades atendidas, 290 comunidades. Podemos avançar. Aí, no ano de 2024, nós já vamos ter dados de 485 comunidades atendidas, e o ano também de 2025, com total de comunidades atendidas, 461 mil. Podemos avançar, caso. Tá. 155 milhões foram empenhados no nosso contrato administrativo de logística, e ainda nós tivemos alguns recursos do Ministério que foram enviados para outros órgãos federais, né? Então, aqui agora eu vou começar a detalhar para onde foram os outros recursos, né, além do contrato administrativo de logística. Então, 759 mil nós destinamos à Agência Nacional de Transporte Terrestre, justamente nessa estratégia de, além de fazer as operações militares de desintrusão, também uma estratégia de sufocamento, né, das ações de criminalidade. Então, a Agência Nacional de Transporte Terrestre tem uma função primordial nessas aplicações de sanções a irregularidades identificadas. Então, foram 427 mil fiscalizações registradas, 28 infrações aplicadas e 737 registros no Sistema Integrado de Fiscalização. Então, é muito importante vocês saberem que essa ação da Agência Nacional de Transporte foi um apoio do Ministério dos Povos Indígenas, isto porque a agência ela não foi contemplada no crédito extraordinário. Próximo. Um outro recurso também que nós destinamos foi para a Agência Nacional de Petróleo, né, justamente para fazer as operações no estado do Amazonas, Roraima e regiões próximas. Foram 220 mil destinados à fiscalização para a prevenção e repressão de irregularidades no abastecimento nacional de combustível. Justamente que não adiantava ter só a operação lá no território, né, por exemplo, fiscalizando as aeronaves. Tinha que também ter o processo de sufocamento, fiscalizar de onde está vindo o combustível que abastece, por exemplo, o garimpo, né? Então, a Agência Nacional de Petróleo teve um papel fundamental e foi recurso destinado pelo Ministério dos Povos Indígenas.
Avançando. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, um TED, né, que nós mandamos para eles de 210 mil e foi destinado para fiscalização no setor de aviação, né? Então, foram 11 operações realizadas, abrangência de 242 aeródromos cadastrados e não cadastrados. Então, todas essas operações nós temos os dados, nós temos os relatórios para também apresentar, né, e deixar aqui à disposição da comissão. Próximo. Nós também tivemos um apoio primordial da ABIN, a nossa Agência Brasileira de Inteligência. Ao todo, nesses 3 anos, nós mandamos para lá 2 milhões e esse recurso apoiou, né, as ações de inteligência. Então, por isso que eu falei que nós já temos uma prática pedagógica na proteção dos territórios indígenas. Nós começamos por Yanomami, mas até hoje nós já fizemos 13 desintrusão de terras indígenas, né? E fazer desintrusão não é só você enviar, né, o aparato militar para dentro das terras indígenas. Antes disso tem toda a fase de operação, né, e planejamento, e a gente conta principalmente com a ABIN para ela poder trazer ali dados importantes de inteligência para que as nossas ações elas sejam bem-sucedidas. Então, a ABIN também recebeu, né, recursos do Ministério dos Povos Indígenas. Podemos avançar. E aqui nós vamos começar com alguns projetos institucionais que nós tivemos. Então, foi mais de 1 milhão destinado ali via TED para a Universidade de Brasília, né, justamente para fazer essa análise laboratorial da rastreabilidade do ouro. Isso nós não tínhamos antes no Brasil, e é uma parceria fundamental com a universidade e também com a Polícia Federal. Então, esse é um projeto, senadora, muito importante, exemplar, que a gente precisa, inclusive, replicar, né, para outras instituições, para que a gente possa ter, de fato, né, essa metodologia de rastreabilidade do ouro ilegal. Então, hoje é possível, quando tem um ouro apreendido, você identificar o DNA. Né? Uma certidão de nascimento. Uma certidão de nascimento, de qual terra indígena, de qual localidade aquele ouro foi extraído. Porque o que nós tínhamos, né, você extraía o ouro da terra indígena, só que declarava, né, via outra área. Né? Então, você tinha ali uma lavagem, né, do ouro ilegal. E agora, com esse projeto que desenvolveu essa metodologia, que está disponível para a Polícia Federal. Então, isso é um exemplo bastante importante, né, de um projeto que nós conseguimos emplacar no âmbito da proteção territorial. Podemos avançar. Nós tivemos também uma parceria com o Sensipan, né, que é esse centro de monitoramento da Amazônia. O Sensipan tem nos ajudado muito, né, com informações técnicas, com mapas, no desenvolvimento de ferramentas digitais. Então, nós mandamos para eles um valor de 450 mil e eles têm nos apoiado em todas as ações, não só nos Yanomami, mas também para outras terras indígenas que a gente tem feito ali as operações de desintrusão. Podemos avançar. Isso aqui vai explicar muito bem a foto que o Dr. Alisson, né, já projetou em sua apresentação. E eu estive lá no território Yanomami, tem pouco mais de um mês, estou retornando essa semana. Ali nós temos janeiro de 2023, né, com as áreas, né, de garimpo e áreas de influência de garimpo. Né? Então, isso aí é um raio-x que foi feito, né? E hoje, julho de 2026. Né? Então, a gente consegue comparar e constatar, né, de fato, essa queda de 98%, né, dos alertas de garimpo na terra indígena Yanomami. E isso é possível perceber também a olho nu. Então, quando a gente passa, né, de avião sobre a terra indígena, em 23 nós vimos aquelas imagens, né, o garimpo, né, com a destruição dos rios, da vegetação, e hoje não se vê mais. Eu estive lá com a presidente da FUNAI e nós ficamos, inclusive, admirados de como a gente já está vendo
a floresta, né, retornando novamente de forma natural, né? Então, isso aqui, senadora, é um dado fático, científico, que a gente precisa se orgulhar muito, né? Porque terra indígena é bem público federal, é bem público da União, é bem público de todos nós brasileiros, né? E aos povos indígenas foi dada a guarda exclusiva de proteger esses territórios, né? Então, portanto, todos nós temos que ter essa corresponsabilidade global na proteção desses territórios e do modo de vida dos povos indígenas. E avançando, nós já estamos na parte final, vou apresentar mais alguns projetos nossos. O Centro de Monitoramento e Proteção Territorial da Terra Indígena Yanomami, né, foi destinado 6 milhões. Lá já estão acontecendo as oficinas de capacitação, né, de monitoramento territorial. Uma das nossas ações é justamente a gente apoiar os povos indígenas naquilo que eles já fazem. Quem melhor cuida e protege o seu território? São os povos indígenas. Então, a nós, né, governo, nós temos o dever de apoiar essas iniciativas. Então, nós temos feito isso por meio do fortalecimento das ações territoriais, fornecendo os equipamentos necessários para o monitoramento territorial, como drones, né, as oficinas de qualificação. Isso aqui é uma parceria também com a Universidade Federal de Roraima, né? Então, isso é um projeto que já está em andamento e tem chegado já nas comunidades indígenas. Os próprios indígenas estão monitorando e nos enviam os dados, né, dos seus territórios. Podemos avançar. Projeto de formação e monitoramento territorial colaborativo, né? Investimos muito na formação de indígenas para atuação na proteção e monitoramento territorial. Nós já certificamos 42 indígenas de monitoramento e, a partir do momento que eles têm essa formação, eles recebem já um kit individual, né, para que eles possam também fazer essa vigilância das suas comunidades. Então, um aporte inicial ali de 8,2 milhões de reais nesse projeto. Podemos avançar. Algumas fotos também, que é importante para a gente visualizar essas ações, né, que é o projeto de formação e monitoramento territorial. Podemos avançar. Esse é um projeto muito importante, né? Eu trouxe até a diretora Bia, se depois Vossa Excelência quiser mais informações, ela que acompanha de perto. Esse é um projeto voltado para as mulheres Yanomami, que visa combater, né, a desigualdade étnica e de gênero, combater a violência, as ameaças ambientais, territoriais, culturais e o desenvolvimento socioeconômico. Então, ali tem algumas fotos dessas oficinas que já estão sendo realizadas. Podemos avançar. Esse manual inédito, né, um manual técnico para o atendimento de indígenas expostos ao mercúrio, nós lançamos ele em 2024, né? Até então nós não tínhamos isso. Isso foi uma parceria com a Fiocruz, né, junto com a Secretaria de Saúde Indígena, que a gente também agora tem um manual para orientar os profissionais de saúde que lidam, né, com pessoas que foram expostas ao mercúrio. Podemos avançar também. Apoio à recuperação da saúde e bem viver. Esse é um projeto também específico voltado, né, para a saúde materna, infantil, pré-natal. Também é uma parceria do Ministério com a Universidade Federal de Minas Gerais, né, em que nós temos ali um corpo técnico competente para poder fazer esse trabalho, e essa é uma ação que nós queremos, inclusive, ampliar, né, para o restante da terra indígena e outros povos também. Podemos avançar. Vamos ver. Aqui são alguns produtos, né, desse projeto que já existem, e informar que esse projeto também recebeu uma premiação, né? Então, já está tendo também essa visibilidade internacional. Podemos avançar. Aqui também alguns registros dos kits que nós entregamos. Então, além de fazer a desintrusão, além de fazer o enfrentamento, né, à saúde, nós também
propomos, né, um conjunto de ações voltadas ao retorno da vida, né, por meio de fortalecimento das roças comunitárias nas aldeias. E dentro desse eixo estava previsto, né, ali a entrega desse kit de ferramentas, panelas, casas de rezas, kits de pesca. E aqui nós temos já alguns registros. De 23 a 25 foram distribuídos mais de 12 mil materiais desse tipo de ação. Podemos avançar. Mais registros, né, das entregas, tudo feito com avião. Então, para vocês verem também que a logística, né, ela é um desafio que está posto. Podemos avançar. Aqui são dados, né, das entregas dos kits, dos 12 mil que eu citei. Tem aqui a distribuição por ano. Também podemos avançar. E também o projeto voltado para o fortalecimento interinstitucional, né? Então, contratação de corpo técnico, o acompanhamento de todas essas políticas públicas, apoio logístico com horas-voos, transporte fluvial e terrestre, apoio nas ações de entrega de cesta básica, auxílio na escuta qualificada, apoio técnico estratégico. Então, nesses projetos, a gente prevê muito também a contratação de técnicos especializados, porque uma das principais características das nossas ações é não fazer uma política ou uma ação no território indígena sem a devida escuta e sem a devida consulta, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, está demorando muito, né? Mas a gente precisa tomar as decisões consultando as comunidades indígenas. Eu não posso, nem a presidenta Lúcia, né, aqui dos nossos gabinetes, tomar as decisões ou construir determinados projetos sem antes ouvir as comunidades ou sem antes construir com elas, né, essas concepções. Então, esse é um projeto também importante que nós temos. Podemos avançar. Aqui o fórum, né, de lideranças e outros mecanismos de discussão. Importante dizer que o Brasil é signatário da Convenção 69, né, e, portanto, além da gente fazer a consulta às comunidades indígenas, a gente tem feito também esses fóruns de lideranças para poder apresentar as ações e também validar com as lideranças indígenas todas as ações que têm sido feitas. Então, esse processo que nós estamos fazendo aqui no Senado, de prestar conta à sociedade brasileira, a gente faz também lá por meio do Fórum de Lideranças Yanomami, para que eles também possam ter esse acompanhamento direto das ações do governo federal. Avançando, ver aqui. Senador, eu coloquei aqui alguns dados da saúde, mas eu soube já que na última audiência a secretária de Saúde Indígena esteve presente e apresentou com maior propriedade, inclusive, todos esses dados. Então, eu vou passar já rapidamente essa questão, chamando a atenção para essas estruturas que nós já são entregas concretas, né, dessa gestão, né? Um deles ali, o Centro de Referência em Saúde Indígena, em Surucucu, a reabertura dos polos base de saúde, a construção de unidades básicas de saúde indígena, o acesso, né, à água potável. Então, essas fotos ilustram muito bem para onde, né, estão indo também os recursos destinados à saúde indígena. Podemos avançar. São fotos apenas para a gente olhar. E, por fim, dizer que todos esses processos foram estruturados em 4 eixos principais, né? Segurança alimentar, fortalecimento das iniciativas e autonomia indígena, proteção territorial e apoio à recuperação da saúde. É importante dizer que essas ações foram feitas no âmbito do crédito extraordinário e que, atualmente, inclusive a partir de uma provocação do Ministério dos Povos Indígenas, no orçamento público federal já existe uma ação orçamentária específica, né, para Yanomami e outras ações, que é denominado a DPF 709. Então, aquelas ações estruturantes da DPF 709, elas estão numa ação orçamentária específica, e é muito importante que esta casa, né, quando os nossos pedidos orçamentários chegarem aqui, especialmente, né, essa ação orçamentária, ela não sofra nenhum tipo de corte, né, ou diminuição, porque para a gente poder manter, né, essas ações
de forma contínua e, inclusive, ampliar para as outras áreas da terra indígena. Como eu disse, é uma terra indígena de 9 milhões de hectares. Então, os projetos eles precisam chegar a todos os pontos. A gente tem aí proposto todos os anos aumento significativo dessa ação orçamentária. Então, é muito importante essa sensibilidade do parlamento brasileiro para que os ministérios envolvidos, né, nessa ação estrutural do Yanomami tenham condições de continuar fazendo frente a essas demandas estruturais. Eu acho que acabou, né? É a última essa. Então, eu quero agradecer a oportunidade, o tempo, a paciência e também reafirmar, né, a disponibilidade deste ministro, né, deste ministério e também, né, da nossa entidade vinculada, que é a FUNAI, o nosso compromisso com os povos indígenas e a gente voltar aqui, senadora, quantas vezes foram necessários para a gente prestar informações, não só ao Senado brasileiro, mas também a toda a sociedade que nos ouve, né, e nos acompanha, porque essa tem sido uma das marcas da nossa gestão, né? Transparência e compromisso com a sociedade brasileira. Muito obrigado. Ministro, só 3 perguntinhas antes de você se ausentar. Você já deixou claro, mas eu queria deixar mais claro ainda. Esses valores todos, eles correspondem apenas o crédito da ESPIM. Exato. Não é do discricionário do Ministério. Você pode dizer quanto está o discricionário do Ministério hoje? Em 2026? 2026. Olha, essas ações, né, então foi uma prestação de conta do crédito extraordinário que foi aberto para o Ministério dos Povos Indígenas, que a gente tem executado nesses últimos 3 anos. As ações referentes à Yanomami, né, elas vêm agora dentro dessa ação orçamentária da DPF 709. No caso nosso do Ministério, né, quando chega, né, o referencial orçamentário, a gente sempre discute com a FUNAI as questões que a FUNAI, as ações que a FUNAI vai fazer e aquilo que o Ministério vai fazer. Boa parte desse recurso, né, ele é destinado à FUNAI, porque é a FUNAI que tem ali a competência primária, precípua, né, de tocar essas ações. E o Ministério também, nós instituímos em 2024, né, o programa de consolidação da posse indígena. Sim. Então, esse programa da consolidação da posse indígena é justamente para pensar o depois. Né? Depois que acontece a desintrusão, se a gente não chega com ações estruturantes do Estado, a criminalidade volta. Né? O garimpo volta, a questão continua. Então, a gente tem trabalhado, né, com essa ação ordinária dentro desse programa de consolidação da posse indígena. Nesse ano de 2026, boa parte dessa ação foi destinada à FUNAI. Então, para a FUNAI foram 237 milhões, né? 237 milhões e... Oi? Não, ela vai apontar. Foram 237 milhões para a FUNAI e para nós, Ministério, ficou uma pequena parcela, salvo engano, 67, pouco mais de 67 milhões. Só que nós sofremos alguns bloqueios, que agora estão sendo desbloqueados já, mas nós temos garantido sempre resguardar a FUNAI. Então, toda vez que tem, ou seja, um corte, né, que por quando a própria avaliação do parlamento, ou eventual bloqueio orçamentário, o Ministério tem arcado, tem suportado esses cortes para garantir a viabilidade dos trabalhos da FUNAI. Então, hoje, 2026, a FUNAI tem nessa ação orçamentária específica pouco mais de 237 milhões, né, e o Ministério ele ficou com um pouco mais de 67 milhões. Tá. Ministro, eu só vou fazer uma pergunta, porque a gente está numa sequência de audiência, não tem nada a ver com o orçamento, mas a gente debateu semana passada, inclusive o Sindicato dos Funcionários da Saúde Indígena está aqui hoje. A gente falou sobre a questão da segurança, e a gente teve a morte de 3 crianças recente. E a gente sabe que foi criada uma sala de situação. Tem alguma resposta para a gente? Como é que está o enfrentamento à questão da insegurança, que coloca em risco não só o funcionário da FUNAI, como da CESAI, como os demais órgãos que estão lá? Tem alguma informação? A gente não precisa detalhar, apenas algum recado lá para a comunidade? Está todo mundo nos assistindo? Claro. Olha, isso é uma questão, né, que a gente precisa encarar com a realidade dos fatos, né? Nós temos ali uma terra indígena de grandes proporções
em que a presença do Estado, temos, né, aumentado, mas ainda precisa aumentar a presença do Estado. E no âmbito dessa sala de situação, que é coordenada, né, não só pelo Ministério, mas tem também outros ministérios envolvidos, a gente tem buscado fazer enfrentamento a esse desafio. De fato, né, as pessoas costumam olhar, né, para as sociedades indígenas, às vezes, com um olhar romântico. Muito, né, romântico. E nós sabemos que as sociedades indígenas, assim como qualquer outra sociedade humana, nós temos também, né, os nossos conflitos internos, a gente tem os nossos desafios da vida comum no dia a dia, né? É por isso que a própria Constituição determinou, né, que uma terra indígena ela tenha um espaço suficiente para a reprodução física e cultural, porque tradicionalmente dentro de um território nós temos os subgrupos, né? Nós temos os grupos familiares, que às vezes, historicamente, são inclusive rivais, né? E às vezes no passado o Estado chegou a colocar um conjunto de famílias rivais dentro de um pequeno espaço de terra. E a gente tem visto hoje, né, esses conflitos acontecerem. Lá nós temos esse desafio, né? Então, portanto, a segurança ela tem que ser destinada aos indígenas, mas também às nossas equipes. Não só a equipe da FUNAI, que está lá, tem a equipe do Ministério dos Povos Indígenas, tem a equipe dos outros ministérios e, principalmente, a equipe da saúde, que eles atuam na terra indígena num regime de plantão, né? Eu fui visitar a semana passada e cheguei a conversar com médicos que ficam lá 30 dias, né? 30 dias lá, né, trabalhando de forma contínua. E aí você fala, você fica 30 dias aqui, depois ele sai, tem um período, né, de descanso e depois ele retorna. Então, isso é um desafio que a gente tem que reconhecer. E no âmbito dessa sala de situação, a gente está desenhando, né, o protocolo de proteção também para os profissionais. Então, naqueles casos em que for detectado que tem uma situação de insegurança, né, a equipe de saúde, principalmente, mas não só, né, precisa comunicar à Casa de Governo e a gente providenciar, né, entre aspas, uma escolta, né, porque as pessoas precisam também prestar o seu serviço com segurança. Na antropologia, isso é chamado de faccionalismo interno, né? Porque, de fato, a gente não pode olhar para as comunidades indígenas como esse olhar romântico. Lá dentro tem os grupos indígenas, tem os seus interesses, como todo ser humano tem as questões que são afetadas pela atuação do garimpo, pelas disputas internas, né, pelas questões políticas. Isso faz parte de toda a sociedade humana e a gente precisa reconhecer e também preparar o Estado para que a gente possa dar aí uma estrutura para que esses serviços públicos consigam atender as comunidades de forma segura, né? Obrigada, ministro. Ministro, sei que a sua agenda está corrida e a gente precisava te explorar ao máximo. Então, obrigada por ter trazido as informações, mas está presente aqui também com a gente TCU, que vai ser um dos expositores. Então, se o Marcos puder ficar, ou um dos diretores, para algum questionamento do TCU, quero te agradecer, ministro, por ter vindo. Sucesso no seu trabalho. Eu sei que é um momento de desafios, mas essa subcomissão nasce para ser suporte também, tá? Ajudar, acompanhar. E só depois eu queria falar com o Marcos. Na decisão do ministro Dino, ficou garantido que um parlamentar de um outro estado possa alocar recursos para a área Yanomami? Essa foi uma pergunta que eu fiz para a presidente da FUNAI num encontro que eu tive com ela. Porque a gente vê motivação de parlamentar, especialmente a emenda parlamentar individual. Por exemplo, eu gostaria muito de indicar uma emenda individual minha, e meu eleitor aqui entende o meu compromisso com os povos. Mas eu não sei se na decisão do Dino isso ficou em algumas ações nacionais, o ministro Dino autoriza. Mas depois eu quero saber se a nível de Yanomami, porque para a gente fazer também essa busca de emenda individual, não só a emenda de comissão, as de comissões, mas também emenda individual. Depois a gente conversar sobre isso, tá bom? Acho que o TCU pode nos ajudar com essa resposta também. Ministro, eu vou te liberar, porque eu sei que a sua agenda está correndo. Isso, Marcos, senta aqui, porque você vai ser nosso suporte aqui, tá bom? Pode aqui, vem cá, Marcos, fica aqui. Vamos, na sequência, ouvir FUNAI, a nossa presidente da FUNAI, presidência Lúcia
presidente Lúcia Alberta Baré. Seja bem-vinda, presidente. Obrigado. Tudo ótimo. Minha cara assim na luz. Presidente Lúcia. Então, obrigada, senadora Damares. Sim. Aqui, Mar. Senta aqui. Então, eu cumprimento os parlamentares desta comissão em nome da senadora Damares. Cumprimento também as lideranças indígenas presentes aqui nesta audiência em nome do Edmilson Iecuana, que está aqui conosco, e tem outros parentes online. Cumprimento em nome aqui do Ministério dos Povos Indígenas as organizações, as instituições do governo federal presentes aqui. E, da mesma forma, senadora Damares, que o ministro falou, eu trouxe quase toda a cúpula da direção da FUNAI para nos acompanhar nessa audiência, dada a importância dessa pauta para a FUNAI. Então, eu estou aqui com a nossa diretora Janete, de Proteção Territorial, a diretora Giovana, de Gestão Ambiental e Territorial, a diretora Leia, de Direitos Humanos e Políticas Sociais, além da assessoria da presidência da FUNAI. Então, vamos começar. A FUNAI é uma autarquia que tem 58 anos. Esse ano nós completamos 59 anos. Então, uma instituição antiga e necessária para o nosso país. E aqui eu vou apresentar para vocês a execução do nosso recurso extraordinário, mas antes, na conversa que eu tive com a senadora Damares, nós acreditamos que esses momentos também são momentos importantes para formar a sociedade brasileira sobre o papel da FUNAI e as atribuições que lhes são conferidas. Pode passar, por favor? Antes disso, o ministro já mostrou esse mapa, que mostra o tamanho da terra indígena Yanomami, que ela abrange 2 estados da federação, envolvendo 8 municípios no Amazonas e Roraima. E fica ali na fronteira com a Venezuela. Então, nós temos indígenas Yanomami nos 2 lados ali, tanto do Brasil como da Venezuela. Eu falo no plural porque tem 7 povos que vivem na terra indígena Yanomami. Pode passar? Então, aqui as competências institucionais da FUNAI. Então, a FUNAI ela é uma autarquia vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, com atuação nacional. Nós temos unidades em todos os estados da federação, temos 44 coordenações regionais, mais de 200 unidades técnicas locais, temos um Museu Nacional no Rio de Janeiro, temos 12 frentes de proteção etnoambiental e temos também aquelas bases de proteção etnoambiental que estão nas áreas, principalmente da Amazônia brasileira. Nós atuamos na pauta das terras indígenas, com todo o processo de regularização fundiária, que inicia com a identificação, a delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras indígenas. Na pauta da gestão ambiental e territorial, nós temos uma atuação na recuperação ambiental, etnodesenvolvimento, bioeconomia e licenciamento ambiental. Na área de proteção territorial, a FUNAI atua no monitoramento, na fiscalização, vigilância, inteligência e frente de proteção. Muitas dessas atividades são atividades compartilhadas com outros órgãos. Na pauta de direitos e políticas sociais, a FUNAI ela atua principalmente em articulação e monitoramento da pauta da saúde, educação, assistência social, documentação civil, previdência e acesso à justiça. Então, a FUNAI ela tem uma atuação que perpassa todos os direitos dos povos indígenas, por isso que ela precisa atuar para garantir. Muitas dessas atribuições, hoje, nós somos cobrados para executar, mas o nosso papel é, muitas vezes, também cobrar os órgãos responsáveis para executar aquela política pública que não está chegando nas terras indígenas, e o nosso papel é, principalmente, qualificar políticas públicas. As políticas públicas, elas precisam atender às especificidades dos povos indígenas, que são mais de 300 em todo o país. Pode passar. E aqui, especificamente, com relação à terra indígena Yanomami, seguindo a nossa responsabilidade institucional, mas principalmente a previsão do artigo 231.
Na proteção territorial e vigilância indígena, né, a FUNAI atua naqueles pontos lá que eu já mencionei, na demarcação, monitoramento e fiscalização de povos isolados e apoio à vigilância indígena. Lembrando que na terra indígena Yanomami nós já temos o registro, né, da presença de povos isolados, né, que decidiram viver daquela forma, e nós temos, como Estado brasileiro, que atuar para garantir a proteção desses povos, né, que decidiram não se relacionar com a sociedade nacional. De forma compartilhada, nessa pauta, a FUNAI atua nas operações integradas de segurança e inteligência, né? Na pauta de meio ambiente mais amplo, nós temos a nossa Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, a PNGAT. Então, a FUNAI, ela executa o plano de gestão ambiental e territorial junto com as organizações indígenas da terra indígena Yanomami. Com os outros órgãos, nós atuamos também na proteção da biodiversidade, recuperação das áreas degradadas, também na fiscalização ambiental. Na assistência social e segurança alimentar, praticamente quase todas essas ações, a FUNAI teve um apoio importantíssimo no apoio logístico e as formas próprias de proteção social. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese, senadora, né, e demais que nos acompanham. Quando nós assumimos a FUNAI em 2023, todas nós que estamos aqui, né, na gestão da FUNAI fizemos parte do início da gestão. E, lamentavelmente, encontramos a FUNAI numa situação de total enfraquecimento e descaso. Então, para atuar na terra indígena Yanomami, nós não tínhamos contratos de hora-voo, nós não tínhamos servidores suficientes para dar conta do tamanho, né, do desafio dessa terra indígena Yanomami. Nós não tínhamos contratos para outras atividades, como transporte fluvial, né, veículos suficientes para atuar nas operações e contratos, principalmente, de alimentos para apoiar as ações na terra indígena Yanomami. Então, nós recebemos a terra indígena Yanomami naquele descaso, que todo mundo viu, e também a FUNAI num total descaso para dar conta daquela situação. Logo, a indicação do crédito extraordinário de 2023 foi fundamental para reerguer a FUNAI, para entrar no território e conseguir assumir sua responsabilidade institucional, levando suas equipes para campo, né, iniciando um processo de retomada de sua atuação institucional dentro do território, porque a FUNAI ela atua dentro do território. Muitos órgãos vão lá, executam uma ação e retornam. A FUNAI continua no território junto com os povos indígenas, então isso é muito importante a gente deixar registrado aqui nesta comissão. Na pauta da saúde indígena, não é responsabilidade da FUNAI, mas a FUNAI ela articula de forma interfederativa as ações para atendimento também na terra indígena Yanomami. Nós tivemos um projeto em parceria com a CESAI, o MPI, a Unifesp e a UFMG para atenção à saúde da mulher, das mulheres Yanomami e Ecoana. Então, isso foi fundamental, né, para a premiação que até o ministro mencionou aí, né, que foi feito um protocolo de atendimento às mulheres Yanomami e um protocolo adequado, entendendo as especificidades daquela mulher, né, na língua daquela mulher, que é mais importante, né? Então, isso é importante. Na educação escolar indígena, a FUNAI, da mesma forma que ela articula a política pública, ela também apoia os processos educativos comunitários dos povos indígenas, especificamente para a atuação na terra indígena Yanomami. Lá na região do Sanumá, a FUNAI fez um termo de execução descentralizado com a Universidade Federal de Roraima para garantir o processo inicial de alfabetização daquele povo que não tinha o início, né, do letramento e numeramento. Então, foi um projeto muito importante e necessário, mas isso não é a FUNAI executando a política de educação, mas a FUNAI apoiando, né, instituições públicas a executarem a política que não estava chegando naquele território. 60 segundos. Pode continuar. Tá bom. Na pauta da infraestrutura, ainda tinha mais um item lá. Pode voltar, por favor?
na pauta da infraestrutura, né? Então, a FUNAI ela faz o apoio institucional à infraestrutura comunitária, né? Tanto que nós conseguimos passar um recurso considerável para a Universidade Federal de Minas Gerais para construir espaços, né? Casas de saberes, que vão ser utilizados também como espaços formativos, até mesmo escolas, né? Em lugares onde não tem o prédio escolar. Então, mesmo assim, a FUNAI tem outras atuações, principalmente no estado do Amazonas. Existe uma demanda dos povos Yanomami, do lado do Amazonas, que querem energia, né, querem habitação. Então, nós temos também essa atuação para garantir essas outras políticas públicas para os povos Yanomami, que, como cidadãos brasileiros, têm direito às políticas públicas existentes no nosso país. Você pode passar. Tá? Então, aqui nós temos as principais ações e entregas na terra indígena Yanomami. Lá eu apresentei nossas responsabilidades e aqui eu vou apresentar para vocês as ações e as entregas. Mas antes de falar dessa parte, eu gostaria de ressaltar aqui, desde 2023 até o início deste ano, a FUNAI tem empreendido esforços de atuar de forma muito dialogada com os povos indígenas, desde apoiando os fóruns de lideranças, desde respeitando o protocolo de consulta do povo indígena Yanomami, mas principalmente, a cada 6 meses, a FUNAI tem reunido as lideranças das 10 associações Yanomami para fazer a prestação de conta de todas essas ações. Da mesma forma, a FUNAI convida as organizações, as instituições que têm ações na terra indígena Yanomami para compartilhar também as ações que são desenvolvidas lá na terra indígena Yanomami. Então, esse exercício, né, fortalece o protagonismo dos povos indígenas e aproxima, né, esse diálogo. Nós temos que prestar conta para os povos indígenas das ações que estão sendo realizadas e, principalmente, eles participarem dessa construção. Por exemplo, na pauta da entrega das cestas de alimentos. Nós tivemos pelo menos 2 reuniões lá em Roraima com as associações para nós definirmos os itens que iam compor a cesta de alimentos. Então, não é só a FUNAI decidir que naquela cesta de alimento vai arroz, feijão, macarrão. Não é isso. Nós temos que definir junto com eles, né, e junto com profissionais nutricionistas da CESAI, os itens que devem compor aquela cesta. E aquela cesta, ela é emergencial. Ela não é uma cesta ad eterna, né, porque as ações de segurança alimentar, elas precisam retornar. Mas vamos lá. Então, na pauta da proteção territorial, as entregas que a FUNAI já fez. 8 BAPs, que são as bases de proteção etnoambiental, né, que já estão em atuação ou estruturação no território. Nós temos um processo para contratar mais de 1.900 servidores temporários de 5 anos. Então, para a terra indígena Yanomami vão ser 209 contratados. Desse total, nós já efetivamos 97 contratações. Só não finalizamos ainda porque nós estamos agora no defesa eleitoral, estamos aguardando a análise jurídica, né, e também a manifestação do TSS. Nós vamos poder contratar o restante nesse período do defesa eleitoral. Mas a nossa meta é fazer o contrato, nós temos o recurso empenhado para pagar esses profissionais. E eles vão atuar em escala 1 por 1, ou seja, fica 30 dias dentro do território, retorna, fica 30 dias, né, em descanso, enquanto o outro retorna e fica 30 dias. Então, é o revezamento de 1 por 1. Né? Nessa pauta da proteção territorial, nós temos feito sobrevoos diários na terra indígena Yanomami. Então, nessa pauta, nós temos apoiado as outras instituições que atuam na fiscalização, junto com as nossas equipes, para fazer esses sobrevoos diários em áreas estratégicas definidas junto com a Casa de Governo. E nós também temos atuado, né, não só na pauta da proteção territorial, mas na proteção de direitos, na mediação de conflitos, que são esses que vocês mencionaram. Nessa pauta, nós temos feito, né, uma definição de estratégia, mas de diálogo, principalmente com as lideranças, para nós encontrarmos uma alternativa para minimizar esse conflito, né, que tem aumentado dentro do território. São conflitos interétnicos e nós precisamos ter uma atuação de bastante responsabilidade, bastante respeito, para não aumentar ainda mais esse conflito dentro do território. Na governança e participação, né, como eu já falei, nós temos apoiado
o PGTA, o Plano de Gestão Territorial e Ambiental da Terra Indígena Yanomami, e também o protocolo de consulta. Nós temos apoiado os fóruns, oficinas e processos formativos solicitados pelas associações Yanomami. Nós temos também a participação na sala de situação Yanomami. E ainda nesse item da governança e participação, eu não coloquei aí, mas como foi mencionado, né, na fala do ministro, eu acho que é importante nós reforçarmos. Não, acho que do ministro e também do procurador. Tem uma decisão judicial, né, que é de uma apreensão de cassiterita, né, que já foi feita ainda no início de 2023, que dá um montante de 15 milhões de reais. Esse recurso ele vai ser passado integralmente para as 5 associações da terra indígena Yanomami do lado de Roraima. Esse recurso ele está na renda indígena. A FUNAI ela tem uma renda indígena que é uma outra pessoa jurídica dentro da própria FUNAI e está rendendo, hoje está em R$ 15.894.300,15. Nós já recebemos os 5 planos de execução desse recurso pelas associações Uriri, Rutucara, Ipassali, Texole e Sedume, né? Então, nós vamos começar a liberar esse recurso que vai ser executado diretamente por eles, que é o que nós queremos, né? Que esse recurso, tanto das multas ambientais, da apreensão do ouro, de cassiterita, né? Realmente retorne para os povos indígenas da terra indígena Yanomami e, principalmente, retorne para recuperar aquelas áreas que foram destruídas por essa atividade ilegal, né? Então, isso é uma notícia boa até, né? Que nós estamos avançando de forma considerável. E aí, na pauta da recuperação ambiental, nós temos apoio à rede de monitoramento ambiental na terra indígena Yanomami. Essa rede envolve vários órgãos, como o IBAMA, o próprio MPI, o CETEM e outros órgãos. E nessa ação, a FUNAI tem apoiado com Oravou, e essa ação visa monitorar a presença do mercúrio nos rios da terra indígena Yanomami, né? Então, quem coordena essa rede é o IBAMA, né? Então, eu vou deixar para a Carolina falar um pouco mais sobre isso. Então, nós já fizemos, dentro dessa rede, 28 campanhas dentro da terra indígena, né, em 46 locais de coleta de água, peixes e sedimentos. Dentro dessa pauta da recuperação ambiental, que é uma das pautas assim, necessária demais, que é a construção do plano de recuperação ambiental da terra indígena Yanomami. Esse plano ele foi construído, senadora, com a participação das associações indígenas da terra indígena Yanomami. Eles estiveram até aqui no Senado na semana passada, que estavam participando de uma conferência sobre recuperação ambiental. Então, nós temos os dados, e eu vou falar um pouco mais para frente, a estratégia, né, para se avançar. Pode passar? Aqui sobre as nossas ações de segurança alimentar e direitos sociais, né? Então, aqui nós temos um pouquinho mais de cestas do que o ministro apresentou, porque são dados atualizados até o dia 30, agora, né? Nós estamos em agosto, 30 de julho. Então, nós já entregamos, nesse período, 205.655 cestas de alimentos. E aí vocês podem fazer o cálculo, para quem for bom de matemática. Segundo minha equipe técnica, a entrega da cesta sai R$ 1.540 cada cesta. Uma cesta, para chegar lá na aldeia. Presidente, fala isso de novo para o Brasil ouvir. Uma cesta básica que a gente compra no supermercado... Por R$ 300. Por R$ 300 aqui. Isso. Para chegar lá na ponta, o total dessa cesta, com transporte, deslocamento... Fica quanto, presidente? Repete isso para o Brasil ouvir. R$ 1.540 cada cesta entregue por aeronave, né? Seja a asa rotativa ou asa fixa, né? O ministro apresentou lá aquele fluxo. Então, em muitas dessas áreas da terra indígena Yanomami, na região de Surucucu, Auaris, a entrega é feita por helicópteros. Então, o custo é gigantesco. No estado do Amazonas, nós conseguimos entregar em algumas áreas, na época da cheia, nós conseguimos entregar de barco, né, que está sendo entregue até agora, né? Mas o custo é muito alto para fazer essa entrega, né? E esses são os valores, né? E com relação à entrega de ferramentas, casa de farinha, né, material de pesca também nós fizemos entrega, miçangas. Então, dá esse total de 12.244 materiais entregues.
Nós estamos num processo de formar 28 indígenas, que são agente indígena de proteção social, que são os AIPS. É uma nova categoria de formação que nós estamos tendo, para os indígenas entenderem o que é uma política de assistência social, o que é uma política de direitos sociais, né? Então, eles precisam atender. Então, o processo de formação, então, ser os primeiros indígenas formados no país como agente indígena de proteção social. Esse curso está sendo feito junto com a Universidade Federal de Roraima. Já foram feitos 6 módulos e mais um seminário, e a formatura deles é no final do ano. Nós construímos aqui 6 espaços comunitários, 3 estamos concluindo, 3 concluídos, 1 em conclusão e 6 a serem iniciados. Na próxima semana nós estaremos, o ministro vai essa semana, né? Eu vou na próxima semana, então nós estamos mantendo presença constante no território, e na próxima semana eu vou junto com a equipe do Ministério da Educação, que nós vamos fazer a entrega desses primeiros espaços que foram construídos junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, com recurso da FUNAI e do Ministério da Educação, para começar a funcionar os espaços educativos mesmo. Pode passar? Tá. Só voltando aqui. Com relação ao acesso aos direitos, né? A FUNAI, desde 2023, tem feito um apoio gigantesco, principalmente no estado do Amazonas, para apoiar ações do Previbarco, Caixa Tem, acesso à justiça, articulação da rede de proteção social, principalmente em Barcelos, né, que é uma situação que diminuiu, porque nós conseguimos ter equipe hoje, mas os indígenas daquela região desciam para Barcelos em mais de 1.000, 2.000 indígenas para receber Bolsa Família, por exemplo, e ficava aquela situação de vulnerabilidade gigantesca. Então, tivemos uma atuação conjunta com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, e outros ministérios para enfrentar essa situação de vulnerabilidade no município de Barcelos. Pode passar? Aqui ainda, né, na pauta das entregas, nós temos, junto com o ICMBio e a própria AIRCA, lá do estado do Amazonas, o projeto do Ecoturismo Yanomami e Aripo, que é no Pico da Neblina. Então, esse projeto está trazendo muitos benefícios lá para os povos indígenas, e também ela é uma estratégia de proteção territorial daquela área. E nós temos dado apoio tanto logístico como apoio de infraestrutura para melhorar esse ecoturismo Yanomami lá do lado do Amazonas. Eu falei já desse projeto da saúde intercultural, né, do guia de atenção ao pré-natal na terra indígena Yanomami, na língua Yanomami. Nós temos apoiado o artesanato e saberes tradicionais das mulheres Yanomami, né? Nós vamos construir ainda esse ano uma casa para elas lá em Maturacá, que foi demandado pela Associação das Mulheres Yanomami. Nós desde 2023, apoiamos atividades lá na CASAI, lá em Boa Vista, também uma forma de apoiar as ações das mulheres que chegavam, né, ou que chegam ainda na CASAI e ficam esperando, né, ou como doentes ou como acompanhantes, e ficam um tempão lá. Então, nós levamos várias atividades para lá, mas principalmente miçangas, aqueles fios de tear para a Giecoana, que fazem artesanatos lindos, e faziam essas atividades lá na CASAI. Também, lá no estado do Amazonas, nós fizemos o apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, e nós adquirimos o total de 18 toneladas de alimentos que foram doados à CASAI de Roraima e do Amazonas também, né? Nós conseguimos 11 toneladas e 100 mil alimentos adquiridos da roça dos Yanomami que já produzem. Então, nós temos várias aldeias Yanomami que têm uma grande produção. Esse recurso vai direto para eles também. Hoje nós temos 55 agricultores xirixana, que são do Baixo e Alto Mucajaí, que têm uma boa produção. E hoje nós temos no PAA também 66 agricultores da região de Maturacá e Ariabu. E nós temos 2 projetos do PA junto com a Conab, lá com os parentes da Sedume, na região do Auaris também. Então, só nesses 2 projetos, a média é de R$ 884.992, que movimentam essa associação. É o recurso que vai direto para eles nesse período.
e apoio às associações das mulheres com miraioma, né? Nós temos feito vários projetos apoiando essa associação das mulheres, principalmente no enfrentamento à violência. Pode passar, estamos quase acabando. Aqui a parte do recurso, né? Então, para nós termos feito todas aquelas ações, aqui eu trouxe a planilha bem detalhada, viu, senadora? De 2023 até 2026. Então, eu deixei separado ali, na primeira coluna, 2023, aquele é o orçamento que a FUNAI recebeu em 2023, 222.353.198. E aí, em 2023, nós recebemos, pela medida provisória 1.168 de 23, né, que o total da medida provisória foi 640 milhões, né? A FUNAI recebeu 146 milhões e 700 mil. Então, esse valor aí que deu esse fôlego todo para a FUNAI iniciar a sua atuação em 2023, não só na terra indígena Yanomami. Aqui foram as 7 terras indígenas, né? Depois entrou mais uma, a 8ª, da ADPF 709. E desse total, a FUNAI investiu R$ 25.525.356 só na terra indígena Yanomami. Mais ou menos 6% do orçamento total, né? Em 2024, que também teve crédito extraordinário, nosso orçamento já melhorou mais, ficou em 343.228.000. E nós recebemos, via medida provisória 1.209, o montante de 245.600.000. Foi o período que a FUNAI recebeu o maior montante de recurso de crédito extraordinário para essas ações na terra indígena, nas ADPFs, na ADPF 709 ainda, né? Então, nós investimos 80.639.000 na terra indígena Yanomami, em todas as operações. E aí, nesse valor de 24, né, no final do ano, nós recebemos mais 64 milhões do Ministério dos Povos Indígenas, somente para arcar com o custo de hora-voo. Aí, então, soma 80 milhões mais 64, dá mais ou menos 140 milhões somente para ações na terra indígena Yanomami. E aí o percentual fica um pouco maior, né? E a partir de 2025, vocês estão vendo que o orçamento da FUNAI diminuiu um pouco, né, por conta do referencial monetário, e a partir daí não teve mais recurso extraordinário. O governo federal assumiu a responsabilidade de incluir no orçamento, né, as ações para atender a terra indígena Yanomami e outras ações das ADPFs. Aí aqui se somaram muitas outras ADPFs. Então, aqui nós temos a ADPF 709, a ADPF 991, que ela é exclusiva para atender os povos indígenas, proteger os indígenas isolados e de recente contato. A ADPF 760, que ela é exclusiva para proteger a Amazônia de queimadas, principalmente. A ADPF, tem mais uma, são 743, que também prevê o fortalecimento das nossas instituições para enfrentar todas essas situações. Então, são 4 ADPFs. E aí, nós garantimos, então, um orçamento na ação 21HW, que é esse montante de 171.626.000. E na terra indígena Yanomami, nós investimos 21%, né, desse total do orçamento, que dá quase 100 milhões de reais em 2025. Em 2026, o nosso orçamento ficou em 248 milhões e nós recebemos, né, para executar esse ano, da ação 21HW, 232.469.000, e até agora, dia 30 de julho, que nós estamos usando como referência, nós já pagamos, né, desse total, 78.440.000 na terra indígena, para ações na terra indígena Yanomami. Presidente, como a gente está ao vivo, 240 milhões é todo o orçamento anual da FUNAI para todas as áreas do Brasil, né? Para todo o Brasil. Preste atenção, gente, para a gente não ter essa confusão na hora de fazer a conta. E é a instituição com inúmeras responsabilidades. Então, o orçamento dela para todo o Brasil é 240 milhões de reais, segundo o orçamento, tá? Então, para a gente não ter essa confusão. Sim, presidente.
Obrigada. Então, essa primeira coluna, né, o orçamento deste ano é esse montante que a senadora acabou de mencionar. E é quase o dobro o orçamento que nós recebemos para atender essas 4 ações, que todas elas são quase que exclusivamente na Amazônia brasileira, né? Pode passar? E aqui eu trouxe um pouco das nossas perspectivas para a continuidade e ampliação dessas ações. Então, nós temos que concluir a estruturação das BAPs e assegurar condições permanentes de funcionamento dentro do território, avançar no provimento das equipes, como eu já mencionei. Então, nós precisamos contratar o total, né, de 209 vagas previstas. Já contratamos 97. Nós temos que manter e ampliar a logística necessária às operações aéreas, fluviais e terrestres em áreas de difícil acesso. Nós temos que dar continuidade ao PGTA, às ações de segurança alimentar, ao protocolo de consulta e apoio aos fóruns e aos processos participativos dos povos Yanomami. Nós precisamos estruturar e implementar, né, o plano de recuperação ambiental da terra indígena Yanomami, que nós chamamos de PRA-TI, articulando monitoramento, recuperação e governança. E aqui eu trouxe para vocês o custo, né, para recuperar essas áreas que foram destruídas pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Então, o nosso investimento estimado de 101 milhões para 4 anos e 247 milhões para atuação em 10 anos. Então, o custo para recuperar as áreas que foram destruídas pelo garimpo é altíssimo. Por isso que nós temos que pensar estratégias para garantir que essa apreensão do ouro também retorne para essas atuações aqui de recuperação das áreas degradadas, né? Então, nós estamos iniciando essas tratativas com os demais órgãos do governo federal para enfrentarmos de forma bastante responsável essa atuação, lembrando que a pauta da recuperação de áreas degradadas, ela é uma das prioridades do governo federal. Existe um plano nacional de recuperação dessas áreas que está previsto no Planaveg, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, e a FUNAI fez parte dessa construção. E enfrentar essas áreas, reconstruir essas áreas, é também garantir que os povos indígenas tenham a posse plena do seu território, possam pescar, possam caçar, possam produzir seus alimentos. Então, isso é fundamental para garantir a vida dos povos indígenas que tiveram todo um processo de destruição de sua cultura, de sua vida. E hoje, muitos deles, viu, ministra, é muito triste a gente dizer isso, mas muitos povos que vivem dentro da terra indígena Yanomami, naqueles lugares lá dentro do garimpo, como na foto que foi apresentada pelo procurador, acham que aquilo é presença do Estado brasileiro. Nós precisamos mudar isso, e nós precisamos mudar de forma conjunta. A responsabilidade da melhoria da vida dos povos indígenas Yanomami, ela é de todos nós. A sociedade brasileira precisa entender qual o papel dos órgãos e que hoje o garimpo ele traz destruição, não traz benefício nenhum para os povos indígenas. Eu acho que terminei. Terminou. Presidente, volta o último slide. Gente, eu não estou puxando o saco do governo, não, tá? Por favor. Mas veja só, ela traz ali uma estimativa de 247 milhões em 10 anos. TCU, teve um bandido que roubou o INSS, roubou dos idosos e dos indígenas, tá? A CPMI não investigou essa parte, mas muitos indígenas foram lesados, que ele, numa festa, gastou 119 milhões. Numa festa. Aí eu venho com a FUNAI ali apresentando um planejamento de 10 anos, 247 milhões para uma área daquele tamanho. Eu preciso fazer essa comparação, porque, desculpa, presidente, é que tem gente que ainda tem preconceito com indígena e cada vez que a gente apresenta o número, acha que é demais para indígena. Então, eu quis fazer essa comparação. Ela traz um planejamento de 10 anos de recuperação diária, 247 milhões num território tão difícil da gente chegar. Quando eu mostrei aquela imagem da aeronave, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Joana estava aqui na audiência passada, eles contaram que cada vez de um funcionário da saúde indígena entrar numa aeronave tem que se pesar. Porque não pode passar o peso. Se passar o peso, coitada da Joana e de todo mundo, tem que ficar ali toda hora se pesando. Então, a aeronave que podia levar 30 cestas, gente, tem hora que é só 30.
Não é, presidente? Não pode ser mais, porque tem o peso do servidor que tem que aproveitar a carona do avião. Então, gente, é extremamente complexo. É uma área tão distante daquela, com tanta degradação ambiental, que o garimpo deixou e que vai andando. A IBAMA vai falar daqui a pouco. 247 milhões, desculpa, presidente, a senhora está sendo muito modesta. A gente vai ter que aumentar esse valor aí, presidente. Muito modesto. Deixa eu só acrescentar uma. Vai lá, presidente. Tá, sim. Nós fizemos aqui esse cálculo, talvez modesto, mas é o valor que nós construímos, né, com os especialistas, os próprios indígenas, mas assim, é uma demanda necessária e o custo disso deveria ser revertido para os criminosos que invadiram aquele território e fizeram a destruição. Mas eu queria responder 2 questões, ministra. A primeira é a seguinte, com relação aos indígenas em vulnerabilidade, que vários internautas perguntaram, também a colega servidora da saúde indígena também perguntou, a Joana. Então, com relação aos indígenas em vulnerabilidade, né? Primeiro, essa questão dos indígenas, quando chegam na cidade, ela é uma responsabilidade de todos nós, e principalmente dos estados e municípios. E aí o Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a FUNAI, tem atuado nesses municípios, né, para criar políticas de atendimento desses povos que estão lá no que a gente chama de, tecnicamente, né, chama de movimento pendular, porque eles vão lá para resolver uma situação e voltam, muitas vezes não conseguem voltar porque a vulnerabilidade faz eles ficarem no território. Mas essa responsabilidade não é da FUNAI, exclusivamente. A FUNAI está lá também para apoiar essa atuação, essa garantia de direitos, e nós já fizemos inúmeras reuniões, criamos rede de atuação conjunta lá em Boa Vista com os municípios, mas é uma situação assim que nós precisamos ter uma atuação juntos mesmo, com todos os órgãos, para enfrentar essa situação, porque eles chegam lá, a FUNAI dialoga com eles, coloca na van, leva de volta, daqui a um mês eles estão todos de volta de novo. Então tem essa situação e nós temos acompanhado isso com muita responsabilidade, e o preconceito com relação à presença deles nestas cidades é muito grande, né? Principalmente lá em Boa Vista, né? Então, nós precisamos mudar isso, porque eles já sofreram violência, sendo atropelados, sendo espancados, né? Então, isso tem que mudar, precisamos mudar. E com relação às pistas de pouso, existe uma Câmara de Conciliação da AGU que está acompanhando esse processo, que é uma ação do Ministério Público Federal de Roraima, e nós estamos, dentro do governo, vendo a melhor estratégia de como responder a essa situação. Tá bom? Obrigada. Presidente, obrigada. É claro que as dúvidas que forem surgindo, a gente tem uma combinação com a presidente, que a nossa equipe técnica vai ficar em diálogo com a equipe técnica da FUNAI. Para a gente não perder a conexão, Edmilson, Carolina e Cíntia, que ainda faltam falar, nós vamos ouvir o Matheus Sanumá. Nós estamos com muito medo da conexão dele cair, então a gente vai ouvir o Matheus Sanumá. Na sequência, eu queria pedir permissão a IBAMA e TCU, a gente vai ouvir Edmilson, e depois a gente encerra com IBAMA e TCU. E TCU, eu já quero deixar vocês aí em alerta. A administração de um governo depende de cada governo. Hoje nós temos esse governo que tem o Ministério dos Povos Indígenas. Se outro governo que vier não tiver um Ministério dos Povos Indígenas, que isso é facultativo, vocês sabem disso, a gente tem que entender como é que vai ficar o fortalecimento da FUNAI. Porque os ministérios passam, mas a FUNAI não passa. A FUNAI continua, permanece. E vejo aí, talvez em outubro, Marcos, TCU, FUNAI, nós vamos ter que voltar nessa comissão, porque se o presidente que ganhar a eleição já anunciar na transição não tem mais MPI, nós vamos ter que sentar como comissão Yanomami para fazer a garantia do orçamento de uma outra forma. E já dialogar com o novo governo de transição. Mas vocês já perceberam que as ações não podem ser interrompidas. Matheus Sanumá, obrigada por estar conosco. Agora é a sua vez de falar, Matheus. Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente na comissão. Senhores e senhoras, muito bom dia para todos vocês. É muito bom estar aqui nessa reunião. Eu sou Mimica e vou fazer as traduções. Eu sou mediador cultural. E então o Matheus vai continuar falando, vou continuar com as traduções. Bom dia. Ngurena kamshai Matheusa, presidente da Associação Sanumá, e para mag kui, para mag marhin bole,
Incamonasa Kubiagule. Eu sou Matheus Ricardo Sanumá, presidente da IPASALI, a Associação Sanumá. Estive presente em todos os momentos, prestei atenção e ouvi tudo que vocês falaram, e agora, nesse momento, é o meu momento de poder falar. Aqui é uma região Auaris pegamos a Mamulea Balui, Basaro Cloria Balawi, em Camonasa Kugule. Iba comunidade Paslicui, Olomaituli. Então, eu sou responsável por aquela região inteira, na região do Auaris. Os meus olhos estão atentos sempre a tudo que está acontecendo naquela região, mas a minha comunidade local é a comunidade de Olomai. Senador, Kama Palang Peu, Simatasalo Funai, Peu, Luazalon, para Makuhe, que é uma Macali Balawi, e Regimão. Pemruliama, Shirbanakui, Shirbanakwalu, Walbawi, Indana, Una Indi Hukuagule, Inkamar Tagma, Una Shirmanakia Kubazama, Inakamana Kugule. Então, a senadora, muito obrigado pelo seu apoio, todos os ouvintes aqui, senhores, tudo mais. Eu ouvi, então é interessante a gente estar sabendo de todo o recurso que entrou, o que fez, e mostrar também para vocês, dentro da nossa comunidade, o que está sendo feito, o que tem. Então, por isso, a importância de eu poder falar juntamente com vocês. Awayan Kurana, he Shirman Walgunoi, Indana, Maratamawi, Inde Makugemagi, Ibaruliam, Insul Walmaiso, Kalbalwi, so many side Kanyamagi, Project Kuma. Project Kuma Magi, I par Kubalona, Inde Kanya Project Mavazma. Kamjaman Tigers Kuma Magi, Hukitamai Kwasagole, Kua Mitori, Barulina. Então é muito importante que eu possa falar para vocês também aqui do que acontece na nossa região. Eu sei que foi falado sobre vários projetos, é difícil trabalhar com tudo isso. Entretanto, eu quero dizer para vocês que na minha região nós tínhamos um projeto em andamento e o projeto foi parado, e vocês disseram, na continuidade do novo governo, nós iremos fazer os projetos. Abro aspas aqui para fazer um comentário. Os projetos que ele está se referindo é o projeto de alimentação, plantações, os projetos da cultura de galinha e essas coisas que ele está se referindo, e a criação de peixe. Infino Peu, Awasamiam Peu, Tawi, Ida Peu, Tamabes Kumamagi, Hugi, Awasama, 4. E Biscuit Osiko Bagule, Osbo, Blash Tagma, Osipo, Baby Kuami, Nang, Saman Tagule, e Project Tamal Tawagula Makue, Inkamana Sagule, Project Kuama, Little Sanul Pewam Kuami, Sanul Pewam Mayaso, e Escola Corona Irko, Shia Osipo. Então, ele está dizendo que é muito importante vocês poderem observar e olhar isso aí, porque foi feito um projeto na região do Auaris de piscicultura, mas foi só um pequeno projetozinho ali. São muitas comunidades para ser atendidas. Então, o projeto somente em um local fica muito difícil. Em volta da escola, o projeto de galinheiro, outras coisas ali, mas esse projeto teria que acompanhar e estar junto em todas as outras localidades. Então, em um só local, um pequeno projeto não está funcionando como a gente esperava que fosse. Awain Gurena, Saropeu Tama, Tapayata, Haida Mama Gurena, Hugdeba, Peaswagule. So many sides, Sakumagi, Widig. I told him Pio, told him Tege, Kumamagi, told him Tizavi, Shima Mama. Nang, Shima Mama Gurena, Hugi Basana, Oi Pea Saba Quangule, Nuri Kamana Sagule, Nang, Awai, Peu, Tama, Makoe, Inkamana Injada, Wizgule. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, porque no início, se nós tivéssemos começado com um projeto de plantação, de criação, hoje nós não poderíamos estar voltando a ter fome de novo.
nós teríamos as nossas plantações, mas a gente não teve, não houve isso. Então, por isso que voltamos novamente a ter fome. Awain kurena surba pogektorabili hugi pokoswami hugi mau isma surba ia e kamana sakule awain kurena inde peu ni de torokna inde lobe peu toida thabaigena inde project sai thamon tobagin magi inde thama payum girona hugi sanon pe gosal kamana sakule. Tá, eu quero também falar sobre a questão de todos esses projetos que foram apresentados, muito legal. Entretanto, a prioridade é a alimentação, porque sem alimentação não podemos construir os outros projetos. Que era importante que vocês começassem esses projetos todos, todas essas iniciativas, mas que fosse primeiramente a área da alimentação, porque sem alimentação ninguém consegue trabalhar. Então, era interessante vocês terem analisado isso primeiramente. Awa kurena e inshmatura pai gida inde site ore kubazo awai surba sakuma awai huki nida noab saita bas noab kurena pogag pe toroge higel tashin biasa indu inama peam potoroge sakuma magi poma torago mi kurena huki ai seja piogo ine basana kugul huki noab magi. Então, a gente observou aqui que a cesta básica é muito caro, né? Para chegar a uma cesta básica é muito caro. Então, por que nós não trabalharmos firmemente na questão das roças, para a gente poder construir as nossas roças, ter bastante ferramenta? Deram ferramenta no início, mas agora não continuou todos os anos fazendo isso. Eu pedi, dá ferramenta no início, e vamos continuar entregando ferramenta. Se vocês continuassem entregando ferramenta, nós continuávamos fazendo as roças, e aí nós teríamos a nossa própria comida, não precisava pagar tão caro em uma cesta básica. Awain kurena inde sabuni bo nag sanozong sai ni sai koi pigule magi senano enshima tama mago komi kurena nag po sar product nessa como magi sim tora mi gurena sanaro pesa ba kwa gule nag awa enguna ikamana sakule para de hindi misha sanaro pesa ba kwa tomo mi ikamana sakule. Então eu quero dizer para todos os senhores e senhoras que estão presentes, as autoridades aqui, escuta a nossa voz. Vamos conseguir ferramenta para essas pessoas novamente, tudo direitinho, para que eles não venham a ter fome novamente. Então, se vocês nos ouvirem, ver a necessidade das ferramentas, continuarem a fazer isso, o que vai acontecer é que a gente não vai precisar estar necessitando de cesta básica para a nossa alimentação. Vamos alimentar com a nossa própria comida. É isso que eu estou pedindo para vocês. Oi, 60 segundos. Ina kuizalo kamera sa ku kwagule awai kamera sa ku bola mara hini wide para ma peun awai sanon hol shano ina bobi kudinan awai ngune kamera ishara tire kwagule kamera do taralite, né? Ele está dizendo também que o helicóptero é muito caro, as horas voos foram falado aqui sobre isso. O avião é muito caro também, é tudo feito aéreo. Então, nós poderíamos investir mais nessa questão da alimentação na própria comunidade. E então, diminuiriam os preços para o governo também, se vocês pegarem mais firme nessa questão da própria alimentação, de ajudar a gente a construir as roças e ter o que é necessário para as nossas comunidades. Por isso que estou falando para vocês. Não estou contando mentira aqui. Vocês podem conferir para provar. Kasidam ai sanur pe agwangale kasam na proteram sanur pilile nindi torga sakuma maginya torama tigam shijagama ngurena tu pe agul hugi ai indu ngure kamaga makpai bu misha sanur pe de sanur no masaro una kuab sanon amar toral imag magi ai no masaro una kuab ina kamana sakule para de
Então, eu quero dizer para vocês que foi entregue um pouco de comida, né, no mês passado, mas foi entregue apenas em alguns locais. As fronteiras inteiras, nas regiões de fronteira que eles são mais, estão sofrendo muito. Não chegou comida para eles. Então, é necessário que se faça também as entregas o mais rápido possível. Eu recebo sempre reclamações. Kamja mimika sanar phela bagule maghol shi dabko nag samhol shi magule mai ai un gune samakili yem samahud samak service da sanwadamna samak pe maget un gune lowe sana pali misha ina kamana sakule nag. Eu quero dizer para vocês que eu e o Mimica, nós recebemos reclamações o tempo todo dos indígenas dizendo: vocês são mentirosos, vocês não estão ajudando em nada. E às vezes a gente fica até com medo de ir naquelas regiões onde eles estão pedindo, chegar lá vazio, sem nada, e eles fazerem alguma coisa contra nós, porque estão pedindo alimentação o tempo todo, falando com a gente, e a gente não está resolvendo. Então, quero dizer para vocês também que nós temos esse medo. Ai, parada, indo nessa cugue, aida, e kajam uliama, magamar kunoi, san mule magamar kunoi, san armu toragu mijal. Para kuge kurena, para wakoi kurena já kugule. Sanam sai na toda kugule, sanam sai em proskuboi, inde pigule, e na câmara sa kugule. Então quero dizer para vocês que também os projetos da casterita e também do ouro, essas coisas, tudinho que aconteceram na região, que é interessante voltar mesmo para os povos. E quando é que vai sair esse projeto da casterita diretamente? Já fizemos projeto, mas nós gostaríamos que nós pudéssemos administrar. Era muito importante voltar direto para o povo. Awai, e parada Lúcia, kauna sakuno yegule. Nag, projeto ibal mamagi, wid baglana, wid pilbona shiribana, associação zaman sing zaman shiribana torok biazal. Ina kauna sakuno yegule. Eu vou fazer uma pergunta diretamente para a Lúcia aqui. Lúcia, você sabe quando é que vão fazer o repasse para as associações, para as 5 associações? Porque já fizemos todo o projeto. Você pode me dizer por que não mandaram já os recursos para as associações? Marasgue? Awai, engurena e inasakugule, nag, awai, parada. Sanazam pewi, inyam lobebi marshima hasat pigule. Sanazam pewi inshamang sanazam lobebi todai saman pigule. Samag paramak para samak sanazam uli samak inshamak samag kashabal magit samak pediwi uli sam pedira uli makuna matalali. Hijub sedaya makwaza matabami. Nag uli makuda ul madu petalali. Nag anguna kamana sakugule. Então, eu gostaria de que as autoridades pudessem estar ouvindo as nossas necessidades, pudesse responder rapidamente. Vocês ficarem na cidade e tudo mais, vocês não vão saber o que acontece dentro da aldeia. Então, eu convido vocês a andar pelas regiões e ver o que eu estou falando, que é a verdade, que eu não estou mentindo. Ai, parareu, kama makoe na área que essa cugle, naga. Magi ibele mishim kwa ma, shiagle ina câmera zugle. Maga sa magle id mane ina makunte mane câmera sa kupoge. Ai, to bagle ada que câmera sa kugle. Eu quero fazer o agradecimento por todo o esforço que vocês têm feito, a FUNAI tem feito todo o esforço de fazer tantas coisas. Não fiquem zangados comigo, não fiquem revoltados pelas coisas que eu estou falando. Mas eu quero dizer para vocês, é das necessidades que estão lá, que não aconteceram os projetos, e então eu estou reclamando aqui de uma coisa que eu estou vivendo isso. Então não fiquem com raiva de mim. Eu quero agradecer pela oportunidade, são essas minhas palavras. São essas minhas palavras, muito obrigado. Mimica e Matheus, obrigada. Mas, Mimica, ele trouxe uma situação, que eu estava aqui conversando com o Marcos. Ele tem a visão de que a gente incrementar mais roças, mais equipamentos, mas quanto custa para levar os equipamentos para a área também? Eu estava conversando com o Marcos aqui.
E eu não posso levar o equipamento e deixar a cesta básica, porque enquanto as roças ficam autossubsistentes, a gente tem que ter a comida. Que o Brasil entenda que não é fácil. Não é fácil dar as respostas que o território precisa. Não é isso, Lúcia? Não é fácil. A Lúcia vai ficar até o final da reunião. Se você puder ficar mais um pouquinho, Matheus, ela faz a sua resposta no final. Nós vamos agora ouvir a comunidade. A gente já ouviu um da comunidade, vamos ouvir mais um. E depois a gente volta para IBAMA e TCU. Edmilson, obrigado por estar conosco. Você tem seu tempo de 10 minutos. Chenna acham citaria tak konyoya wete no ministra Damares Nhenga. Bom dia a todos e todas, né? Cumprimento a senadores e senadoras que estão acompanhando e principalmente a subcomissão, o presidente da subcomissão, né? E as demais lideranças que estão aqui presentes. E o Ministério Público Federal e a FUNAI, em especial a Lúcia Alberta, que está aqui presente, e os Ministérios dos Povos Indígenas também, né? Fico muito grato, e o Tribunal de Contas da União, né, que está aqui para representar. E os demais que estão aqui, né, acompanhando e acompanham esta audiência, né? Meu nome é Edmilson, sou do povo Iequana. Estou aqui representando a Associação Wanacedum Iequana, que é a antiga Associação do Povo Iequana do Brasil, né? E eu moro na região de Auaris também, é o vizinho do Mateus, né? É a mesma região. Então, eu trouxe aqui o impresso, a minha fala, né? Para não fugir do tema, né? Como costumam falar os não indígenas. Então, no decorrer da minha fala, eu vou estar lendo aqui, né? Podem passar ali no slide, ali, primeiro slide, né? Dizer que eu trouxe, assim, a maioria, nós da terra indígena Yanomami, né? A gente tem essa dificuldade de entender os resultados das ações, né, que aconteceu na terra indígena Yanomami, né? Todo esse dinheiro que foi destinado à terra indígena Yanomami, e a gente está realmente chegando, a gente pretende saber tudo detalhado assim, para todos os órgãos que receberam, instituições que receberam esse recurso, né? E a gente não tem esse detalhamento, né? Por isso que a gente tem essa crítica de apresentar o resultado, não, apresentar o trabalho das ações, né? O slide, por favor. Dizer que esse recurso, né, que foi destinado à terra indígena Yanomami, esse recurso precisa virar uma proteção, né? Essa é uma primeira coisa que foi pensado, né? Precisa virar uma saúde dentro da terra indígena, né? E estamos aqui para não discutir quando foi destinado à terra indígena Yanomami, né? Mas principalmente qual o resultado concreto que chegou às comunidades, né? Isso que a gente precisa saber, né? Pode passar ali no slide. Pode passar? Não, volta. Essa é a nossa ponta de partida, né, para a nossa... como falei no início, a gente tem esse questionamento, né, de ações que foram realizadas na terra indígena Yanomami, né? Tipo, quanto foi autorizado, né? E quanto foi realmente pago, né? E onde foi esse dinheiro foi aplicado e qual o resultado chegou às comunidades, né? Queremos conseguir enxergar o orçamento dentro da terra indígena como um todo, né? E pode passar?
e no estratégicos da crise sanitária, né, nós estamos há 3 anos vivendo uma emergência, né? E, ao mesmo tempo, já se fala de 1 milhão de destinados da terra indígena Yanomami e 1.855 profissionais, né? Então, e ainda tivemos essa de casos de malária de 33 mil em 2024. Então, existe uma diferença entre aumentar o recurso, né, e conseguir transformar esse recurso em resultado, né? Pode passar ali, por favor. Em relação à criança no centro da emergência, né, e para nós o dado mais grave é quando olhamos para as crianças. Tivemos 23 casos confirmados de coqueluche e mais de 5 óbitos infantis, né? 44% de casos de malária atinge crianças, né? E a cobertura vacinal também continua abaixo da meta. E por isso que perguntamos, quanto do orçamento está realmente chegando à prevenção, né, e ao atendimento das crianças nas nossas aldeias, né? Pode passar ali o slide. E o investimento, o paradoxo entre investimento, né? Temos mais recursos e mais profissionais, mas ainda vemos uma redução estrutural da doença, né? O problema não pode ser analisado apenas por quanto se gastou, né? Mas precisamos saber como se gastou e onde o serviço efetivamente chegou, né? E quantos valores ainda tem e como irá feito daqui para frente, né? Isso que precisamos saber para a gente entender, para a gente ficar em transparência, né? Pode passar ali, por favor. Em relação à prestação de contas, né, do recurso, precisamos de uma prestação de contas territorializadas, né? Queremos saber os valores por ação e por região e por finalidade, né? Não apenas quanto foi empenhado em Brasília ou em Boa Vista, né? Mas o que foi executado dentro das comunidades, né? É isso que a gente pretende muito conhecer, ver o detalhamento das prestações de contas. Isso que falta, eu acho que isso falta para as comunidades da terra indígena Yanomami, com transparência, né? Pode passar ali, por favor. Em relação à gestão participativa no orçamento, né, nós também precisamos participar da decisão sobre para onde vai o dinheiro, né? E não adianta o Estado definir sozinho e depois a prioridade de depois chamar os povos indígenas, somente apresentar uma prestação de conta, não. A gente, essa força-tarefa precisa ter critérios claros relacionados às necessidades reais do território, né? Gravidade sanitária, pressão do garimpo, distância, né? População, infraestrutura e dificuldade de acesso, né? A nossa pergunta é, quem decidiu e para onde foi o dinheiro e quais foram os critérios utilizados, né? Pode passar? O próprio governo federal, né, publicou uma guia de recursos Yanomami, né? O guia mostra que a execução precisa considerar diagnóstico territorial, planejamento, né, monitoramento e participação indígena, né? O plano de trabalho tem prazo, as ações têm período de execução e existe obrigação de acompanhamento, né?
Então, o importante é, o próprio guia determina o fomento à participação e ao controle social do povo Yanomami em todas as etapas do trabalho, né? Então, estamos aqui pedindo, aparece nas próximas orientações do governo federal, né? Planejar com os povos e executar de acordo com a necessidade da terra indígena Yanomami, né? Pode seguir ali o slide, né? O combate ao garimpo, né? Outra prioridade que absoluta e muito importante, né, para a proteção territorial, né? Nós reconhecemos o resultado das ações, das operações, né? Mas elas não podem depender somente dessas ações extraordinárias, né? Precisamos de uma estrutura permanente, né? Isso que nós cobramos do povo Yanomami, né? Porque se a gente depender desse recurso, ações extraordinárias, e aí quem vai defender o território Yanomami, né? Eu acho que mais prioridade é essa, uma proteção territorial permanente, né? Pode passar ali, por favor. Em relação aos dados, né, os mais recentes mostram duas coisas ao mesmo tempo, né? Houve diminuição, mas o garimpo, a gente sabe que o garimpo não acabou, né? Isso é uma das coisas que a gente preocupa muito, né? Por isso que ainda existe essa desnutrição na região de Awaris ou região de Surucucu, né? Porque ainda existe o garimpo, né? É ali que está mais impactado e mais problemático, né? Naquela região ali de Awaris, Surucucu, né? Como aqui em Alto Mucajaí, que mais áreas impactadas e Awaris, né? Ao mesmo tempo a gente sabe, né? Os invasores estão mudando de estratégia, né? E houve um registro de circulação de aeronaves na região, principalmente nessas regiões de Surucucu e Awaris, né? Com conexão com pistas na Venezuela, né? Isso que a Casa de Governo tem dificuldade de minimizar isso, né? Ainda existe essa circulação, né? Então, redução da área aberta não significa que é o fim do garimpo. O garimpo está mais fragmentado e adaptado, né? Por isso precisamos de vigilância permanente e controle do espaço aéreo e cooperação transfronteiriça ali na região de Awaris, Surucucu, né? Fizemos recente agora, né, mês de maio, uma reunião binacional que a gente chama, né, a gente chamou povos da Venezuela e constatamos que estão sofrendo a mesma situação ali, porque ali existe na fronteira existe o garimpo que não acaba ali, né? É difícil, assim, a gente sabe que a Venezuela não está mais nem aí para desintroduzir essa invasão, né? Pode passar ali, por favor. Em relação à reparação, né? Dizer que o garimpo não termina quando o garimpeiro sai, né? Mas ficam os rios contaminados, a malária continua, e o mercúrio, e a insegurança alimentar e aos impactos sobre as crianças, né? Então, parte dos recursos precisa ser destinados não somente à retirada dos invasores, mas também à reparação dos danos que ficaram ali no território, né? Isso que a gente tem que priorizar para esse recurso já que o ministro falou que ainda está tendo esse projeto, né, de reparação, de recuperação do meio ambiente, mas
precisa garantir, né, futuramente, para a gente ter essa garantia, né? Então, pode passar ali, por favor. Queria apresentar o filme, né, para a gente mostrar que vocês mesmos, eles falando, quem está vivendo essa realidade, vamos, né, e vamos ouvir o filme. Pode tocar o filme, por favor. Ano tua dai, ini made wenyu na tanono do. Tenna kwada ko mawa chi wenyu na doa. Dawi ini menanya dedo. Nya ka makan hot kanu chotan chmo. Wad made. Mada he. Ho de da ka tona kena takom kai. Mada Tekah teh di mana rumah tak kuat nena. Muda kena tamu nyam ha wadnah nadia. Tona wok meh te dawa. No tonet tat kanu chotan chmo. Muda motor kom hanade kene hoto. Muda tuna kena kome awis cai chonno. Kanu chotan chmo kene hoto muda kena tamu. Wane hamni cadanya tu. Muda kena deh kena hoco kuraka. Nya film kung kada chati chode yawa. Muda de tono akanya na dua. Tenna kwade nade. Utot kodam hanan muda. Nya de kuna kumo. Nya do tade muda tuna. Muda tuna na. Ya tuna chade hanu. Tino tam hanya na dia. Muda hetena komo wan mat komo na. Tino nyem hatuna nya nene ada. Então, e por isso, né, que essa prestação de contas precisa ouvir quem vive no território. Né? Os números precisam conversar com essa realidade. Né? Em relação ao recurso do Fundo Amazônia, né, e também nós queremos saber como os recursos do Fundo Amazônia estão chegando, né, à terra indígena Yanomami, né? Porque quem protege diariamente a terra indígena Yanomami são as comunidades e as organizações indígenas, né? Por isso, queremos saber quanto desses recursos chega diretamente às ações construídas e aos povos e os seus organizações, né? Pode passar ali, por favor. Na participação indígena, né, a participação indígena não pode acontecer somente no final, né? Nós queremos participar desde o planejamento, da implementação, do acompanhamento e da avaliação, né? Precisamos um espaço permanente de acompanhar essa ação. Órgãos de controle e organizações indígenas, a gente precisa... isso que eu queria falar aqui, presidente Damares. A gente precisa uma cadeira aqui, pelo menos 2, mínimo, né? Porque a gente define a gente tem uma reunião chamada Fórum de Lideranças, né? Onde a gente, em uma distância maior, onde a gente decide as necessidades e a reivindica a nossa necessidade, né? E essa pessoa precisa ter indicado lá naquele evento lá, né? Porque ali é a maior instância que a gente tem, né? E isso que a gente cobra, né? Para a gente ter essa representação nessa comissão, né? E pode passar ali. A gente tem o nosso protocolo, o nosso instrumento, né, que mostra
a participação desse, né, que deve acontecer, o nosso chamado ao nosso protocolo de consulta Yanomami Equana. Isso a gente tem, né? Então, o Estado precisa informar, né, assim, previamente, quando tem essa proposta de projeto, né, dar condições para que as comunidades discutam internamente e respeitar a nossa própria de decisão também, né? Dizer aqui que consulta, não é uma reunião de 2 horas em Brasília, não. É um processo, né? Os Yanomamis não discutem só 2 horas, é um processo, né? Para os Yanomamis e quando entenderem melhor o que é esse projeto e junto a gente aprovar, né? Então, isso que para nós Yanomami Equana falta muito também dessa informação. Quando tem projeto tem que chegar na comunidade, né? Alguém da instituição tem que chegar o que pretende fazer, como é que é, né? Para a gente entender muito, né? Pode passar ali, por favor. Quase finalizando aqui, a gente trouxe encaminhamentos aqui para os próximos, né? Primeiro encaminhamento, prestação de contas transparente, né? Mostrando os valores, ações, regiões e resultados, né? Segundo encaminhamento, né? Proteção permanente da terra indígena Yanomami e garantia de continuidade das operações contra o garimpo. E o terceiro recursos para reparação dos danos, né? Principalmente saúde, mercúrio, água e alimentação, né? E o quarto, Fundo Amazônia com participação efetiva das organizações indígenas, né? E o quinto criação de mecanismo permanente de gestão e controle social, né? Com a participação das organizações indígenas, né? Então, essa é a participação precisa começar, a nossa participação precisa começar na decisão do orçamento, né? Não somente na prestação de contas, né? Pode passar ali, por favor. Finalizando aqui, quero agradecer novamente ao Senado, né, senador, e a todas as instituições presentes aqui. Não estamos aqui dizendo que não foi feito, né, mas reconhecemos os avanços, né. Mas depois de 3 anos de emergência, precisamos passar de uma política baseada em respostas emergenciais, né, para uma política permanente, territorializada e construída junto com os povos indígenas, né. Então, a pergunta final é muito simples. Diz, o recurso chegou à comunidade, então, protegeu o território, salvou vidas. E se não conseguimos responder isso, ainda precisamos melhorar a forma como esse dinheiro está sendo aplicado, né? Então, precisamos reforçar isso, de chamar os indígenas desde o início do projeto, né? Para a gente trazer as necessidades, da comunidade, da região e do povo, né? Isso precisa ter muito importante. Daqui para frente a gente precisa muito ter essa cadeira para a gente trazer essas necessidades. Muito obrigado. Obrigada, Edmilson. Você deu uma aula. Eu sou professora, tá? E quando apresento slide, eu fico aqui olhando quem é formado em pedagogia no magistério. Eu fiz escola normal, você não era nascido ainda não, tá?
E a gente olha muito a apresentação. Parabéns, Edmilson, parabéns, tá? Doutora, a senhora trocaria o seu lugar com a doutora Cíntia do TCU? O Edmilson continua aqui. Doutora Cíntia, vem para a mesa, tá bom? Nós vamos ouvir agora o IBAMA. Eu quero informar que está no plenário também o pessoal do ICMBio, tá? Yara Vasco Ferreira, que é diretora de Criação e Manejo, Tatiana Benevides, assessora parlamentar, e Maria Gorete Pinto, analista ambiental. Obrigada pelo ICMBio estar aqui com a gente também. Doutora Carolina, você viu as imagens? É de assustar, né? É o que vocês estão lidando todo dia. Mas eu gostaria que a gente ficasse no recurso do IBAMA. Foi suficiente? A gente vai precisar fazer um aumento de recurso em parceria com a FUNAI? Eu me lembro que quando a gente foi numa diligência à área Yanomami, estava tendo uma discussão sobre a retirada do lixo. Porque vocês viram que as cestas básicas são levadas, elas têm uma embalagem. Quando esse alimento é consumido, o que faz com essa embalagem? Quem retira esse lixo da área? E a gente também tem lixos anteriores, que não são só de alimento. A gente tem insumos médicos, nós temos remédio, nós temos seringas, nós temos o lixo que o garimpo deixou. Como que IBAMA está lidando com tudo isso, doutora? Eu sei que a senhora não vai responder tudo numa audiência, mas aqui é o começo de uma grande discussão. Bem-vinda, doutora Carolina. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senadora. Obrigada pelo convite. Eu trouxe uma apresentação, eu não sei se as meninas podem colocar. Queria cumprimentar os senadores que estão acompanhando, senadoras, os meus colegas parceiros do MPI da FUNAI. Estamos juntos nessa luta, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a atuação do IBAMA na TI Yanomami nesses últimos 3 anos, senadora. E, no final, a gente pode chegar à resposta da sua pergunta, né? Se os recursos foram suficientes e se estão sendo suficientes. Então, eu vou falar um pouco das ações que nós realizamos de 2023 até julho de 2026. Lembrando que o IBAMA começou a sua atuação no dia 6 de fevereiro de 2023. Nós instalamos a primeira base de combate ao garimpo ilegal na aldeia Palimiú, né? Então, em 2023, o IBAMA atuou de forma muito intensa e em 2024 foi criada a Casa de Governo. Então, o IBAMA somou esforços à Casa de Governo a partir de 24, sob coordenação, então, do diretor Newton Tubino. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, em relação à fiscalização, né, o objetivo do IBAMA no território é o combate à mineração ilegal, e nós utilizamos 2 estratégias. A estratégia do combate direto ao garimpo, que é a incursão nas áreas de garimpo, e o combate indireto ao garimpo ilegal, né? Então, o IBAMA organiza em 5 linhas de atuação, uma linha voltada à logística aérea do garimpo, e depois eu vou mostrar os números da nossa atuação, uma linha voltada ao sufocamento da logística fluvial, a questão dos combustíveis, as incursões diretas nas áreas de garimpo e a priorização no julgamento e perdimento dos bens apreendidos. Pode passar, por favor. Então, em relação à logística aérea, nesses últimos quase 4 anos, o senador IBAMA demoliu 41 aeródromos dentro da terra indígena, embargou 194 aeródromos no entorno da terra indígena e tem monitorado 209 pistas e helipontos fora da TI Yanomami, que são áreas que acabam sendo utilizadas pelos criminosos, né, como suporte para atividade ilegal. Pode passar, por favor. Em relação à logística fluvial, em 2023, né, o IBAMA, juntamente com outras instituições, realizou o primeiro bloqueio fluvial ali no rio Urariquera e Mucajaí. Então, esses bloqueios físicos foram instalados na aldeia Palimiú e na BAP Ualopali, e era feito o monitoramento com aeronaves remotamente pilotadas do trânsito de embarcações, tentando sufocar ali a logística de suprimentos que alimenta essas áreas de garimpo. E, naquela ocasião, houve apreensão de produtos do garimpo. Pode passar, por favor. Em relação a combustível, o IBAMA realizou uma grande operação
que foram lavrados 8 autos de infração com aplicação de mais de 10 milhões em multas referente ao comércio ilegal de 1.500.000 litros de combustível de aviação. Pode passar, por favor. Em relação às incursões em áreas de garimpo, né, então de 23 a 26, o IBAMA apreendeu 17 quilos de mercúrio, mais de 54 toneladas de casterita, 140 mil litros de combustível e apreendeu e inutilizou 67 aeronaves que davam apoio ao garimpo ilegal na terra indígena. Foram mais de 600 ações de fiscalização, 230 autos de infração, mais de 70 milhões em multas e mais de 98 termos de embargo lavrados nas operações no território Yanomami. Pode passar, por favor. E também houve a priorização no julgamento e perdimento dos bens apreendidos, com o objetivo aí de reduzir o tempo de processamento dos autos de infração e garantir a efetiva responsabilização dos infratores. Pode passar, por favor. E daí o resultado, né, todos aqui já falaram, né, a redução aí histórica dos alertas de garimpo no território Yanomami. Acho que nenhum outro território teve uma redução tão grande, né, de mais de 90% nos alertas de garimpo. Pode passar. Em relação ao emprego dos créditos extraordinários, lá no final eu vou apresentar, né, os gastos do IBAMA, e a senadora vai ver que um dos maiores valores é em logística de operação, tanto de fiscalização quanto de prevenção e combate a incêndio. Então, somente no território Yanomami, o IBAMA, né, utilizou 6 aeronaves e mais de 2.500 horas de voo. Isso implicou aí num custo de 33 milhões de reais. Isso, só das aeronaves do IBAMA. Olha aí, gente, só da aeronave do IBAMA. 33 milhões de hora-voo. E aí não está incluso saúde indígena, e não está incluso FUNAI e os outros órgãos, aí é basicamente ações de fiscalização e prevenção e combate a incêndios. Meu Deus, como é tudo caro lá. Continua, doutora. Pode passar, por favor. Em relação à prevenção e combate a incêndios, né, então, na TI Yanomami, desde 2024, o IBAMA vem implementando 2 brigadas, uma brigada Yanomami e uma de apoio a Yanomami, que funciona na Flona Roraima, né, tá aí os colegas do ICMBio, que é a Flona Roraima é uma unidade de conservação limítrofe ao território Yanomami e é uma das principais portas de entrada ali para incêndios descontrolados, então essa é uma brigada importante para as ações de prevenção e combate e evitar que ocorram grandes incêndios no território Yanomami. Então, no momento, né, a gente já está se preparando para a contratação esse ano. Esse ano é um ano de El Niño e que a gente sabe que os efeitos aí dos incêndios, né, tendem a ser mais críticos e também estão previstas aí a contratação de duas brigadas, aí mantendo os 30 brigadistas na TI Yanomami e apoio Yanomami. Pode passar, por favor. E aí o custo de EPI por brigadista, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Toda vez que a gente monta uma brigada, contrata um brigadista, a gente tem que fornecer um kit mínimo de proteção individual de cada brigadista e esse kit custa R$7.000 por brigadista. Então, todos os anos isso precisa ser adquirido e renovado. E esse é o custo que está estimado aí de 23 a 26, somente em EPIs para brigadistas de R$847.000. Pode passar, por favor. Então, né, nesses quase 4 anos, né, o IBAMA empregou 402 profissionais nas ações de prevenção e combate a incêndio, empregou 600 veículos, 6 helicópteros, que resultaram na proteção de 13 terras indígenas, na região, dentre elas o território Yanomami, com destaque aqui para a realização da Operação Roraima Verde, que foi executada em 2024, né, e que contou com o efetivo de 402 combatentes do IBAMA, ICMBio e Defesa Civil. Além das brigadas indígenas locais, também foram empregadas brigadas de outros estados da federação. E para esse ano, o senador IBAMA já está planejando uma nova Operação Roraima Verde para o período de seca em Roraima.
justamente por conta do El Niño. Então, muito provavelmente a gente vai ter uma mobilização muito parecida com a que foi em 2024. Pode passar, por favor. Além disso, né, o IBAMA executou uma série de medidas de prevenção, então foi realizado um acero de 25 quilômetros ali no interflúvio, próximo aos rios Mucajaí e Apiaú. Também foram construídos aceros para proteger a produção agrícola das comunidades locais e garantir a segurança alimentar. A instalação de 2 helipontos, né, próximo ao principal corredor de propagação para incêndios ali, visando garantir uma pronta resposta aérea caso ocorra um incêndio. Manejo integrado, né, de pastagens exóticas, visando diminuir o material combustível e evitar, né, grandes incêndios. 7.000 hectares aí, então, de pastagens manejadas. Também foi feita uma operação apoena no entorno do território Yanomami, com a fiscalização preventiva e vistoria de 36 propriedades situadas no entorno, a fim de garantir aí a implementação das medidas de prevenção e combate aos incêndios. Além disso, também o IBAMA executou ações de educação ambiental, 23 atividades, 87 pessoas atendidas por meio de palestras. Oficinas de manejo integrado do fogo, foram realizadas 2 oficinas e 2 cursos de formação de brigadistas, com 31 novos brigadistas indígenas capacitados. Pode passar, por favor. Eu já falei, né, então, das 2 oficinas que foram realizadas pelo IBAMA. Aí tem algumas fotos e ali a localização das 2 brigadas, né? Vejam que uma é no território Yanomami e outra é justamente ali no entorno, na Flona Roraima, que é o principal local de propagação de incêndios para o território Yanomami. Pode passar. Em relação à rede de monitoramento ambiental, que a Lúcia citou aqui, né, senadora, o IBAMA, né, desde 2023, juntamente com outras instituições, vem trabalhando nesse projeto da rede de monitoramento ambiental, que tem por objetivo identificar, né, mapear a presença de mercúrio e produtos químicos de garimpo ilegal nos rios, na água potável e nos peixes consumidos pelo povo Yanomami. O objetivo é justamente fornecer dados científicos para orientar decisões médicas, interdição de áreas contaminadas, fornecimento de água limpa e a elaboração de um plano de recuperação ambiental do território, mas também garantir, né, o cumprimento aí dos direitos conforme determinação do STF. Então, a rede ela foi estruturada em 2 fases, né? Uma primeira fase foi viabilizada pelo Ministério do Meio Ambiente, que garantiu os recursos aí para o termo de execução descentralizada com o CETEM de 2,17 milhões, e a segunda fase, né, com recursos descentralizados via IBAMA diretamente ao CETEM de 6,44 milhões. Então, esses recursos já estão todos empenhados e garantidos aí para execução até o final do projeto, que tem vigência aí até 2027. Tá? Então, esse projeto conta com apoio, além do CETEM, da CESAI, que mapeia os pontos prioritários de consumo de água nas aldeias, FUNAI e MPI, que apoia com a logística com aeronaves, transporte e articulação comunitária, ICMBio, que apoia com suporte operacional e coletas em unidades de conservação do entorno. Pode passar, por favor. Então, a rede de monitoramento prevê, né, o monitoramento de 26 pontos dentro do território Yanomami, 15 pontos em 4 unidades de conservação no entorno, que é a Flona Roraima, Ezeque Maracá, Ezeque Niquiá e Par na Serra da Mocidade, e 3 matrizes, né, água de consumo, rios e sedimentos. Então, essas coletas já estão em andamento, foram realizadas 6 campanhas, e ainda serão realizadas outras campanhas até 2027, que é quando está prevista a conclusão do projeto e a entrega do relatório final, que vai poder subsidiar aí um plano de recuperação do território Yanomami. Pode passar, por favor.
Além disso, o IBAMA também, né, criou o projeto Acauã, que é um projeto de monitoramento ambiental do território Yanomami. O objetivo desse projeto é justamente monitorar a recuperação ambiental das áreas atingidas por garimpo, principalmente as áreas que já estão embargadas pelo IBAMA, e também, né, fazer o acompanhamento de novos alertas de garimpo para subsidiar a atuação da fiscalização ambiental. Pode passar. Em relação ao plano de recuperação ambiental, né, que vem sendo coordenado aí, elaborado pela FUNAI, senadora, o que o IBAMA tem feito, né, é subsidiar a FUNAI com dados e informações ambientais, dados técnicos que possam subsidiar, né? Então, o IBAMA fez um mapeamento de 19 áreas embargadas e, através de uma análise multicritério, classificou essas áreas de acordo com esses critérios de acessibilidade, se ainda há alertas ativos próximos dessas áreas, proximidade com aldeias indígenas, tempo sem ocorrência de alertas, extensão do polígono. Então, a ideia foi apresentar um subsídio para a FUNAI, que pode ser utilizado ou não, de áreas, né, que foram classificadas como de alta prioridade para a recuperação ambiental, média prioridade, baixa e muito baixa. E o que o IBAMA verificou também, né, que 69% das áreas tinham a cobertura vegetal mantida, 7% já estavam em regeneração natural, 20% são áreas que demandam uma avaliação mais detalhada para a recuperação, e algumas áreas ali com alertas ativos recentes. Pode passar. E, além disso, né, o IBAMA também apresentou aí, nesse diagnóstico ambiental preliminar, alguns subsídios, né, para a FUNAI considerar na elaboração desse plano. Então, além dessa classificação das áreas, o IBAMA fez uma validação em campo com o uso de aeronave remotamente pilotada e também criou um painel interativo, né, para monitoramento da recuperação da terra indígena Yanomami. Então, ali na imagem vocês podem ver, né, um pouco desse painel. Esse painel apresenta cada uma das áreas, né, monitoradas dentro do território, qual é a classificação dele e em que situação está a recuperação. Além disso, né, o IBAMA vem avaliando, né, como viabilizar, né, recursos para a recuperação ambiental. Então, foi feita uma força-tarefa para analisar triar processos administrativos de imóveis privados fora da área da terra indígena, mas que pudessem converter multas e obrigações de reparar dentro do território. O IBAMA também está fomentando a adesão a banco de projetos dentro do território Yanomami. Agora mesmo o IBAMA está com uma chamada aberta, né, de projetos de conversão de multa, para permitir aí que infratores ambientais de outras regiões destinem recursos para projetos de recuperação pré-aprovados dentro do território. Então, o IBAMA vem tentando contribuir com a FUNAI nesse sentido de viabilizar recursos aí para essas ações que, como a Lúcia muito bem falou, são, se na Amazônia já é caro recuperar 1 hectare de vegetação nativa, no território Yanomami, com essa logística complexa, é ainda mais caro. Pode passar, por favor. E esse é o cronograma do TED, né? Então, só para conhecimento de todos, né, que é a previsão ali de entrega do relatório final em 2027, quando então teremos aí subsídios técnicos robustos para a elaboração do plano de recuperação ambiental. Pode passar. Então, em relação à execução orçamentária do IBAMA, primeiramente eu queria apresentar a execução orçamentária do IBAMA em Roraima, porque ela é muito exemplificativa para mostrar a importância do crédito extraordinário. Então, vejam que em 2023 a gente praticamente dobrou, né, a execução orçamentária em relação ao ano anterior, e em 2024 triplicou em relação à média, né, dos últimos anos.
E então, nesses 4 anos, foi garantido aí um recurso de mais de 10 milhões de reais para a Superintendência do IBAMA em Roraima, que é algo histórico, né, para a atuação de uma unidade que é tão estratégica, né, para o combate ao garimpo ilegal. E vejam ali, né, que em 23 e em 24, né, esses recursos que estão ali identificados como 21 EK são justamente os recursos do crédito extraordinário que o IBAMA recebeu para atuação nas terras indígenas no âmbito da DPF 709. Em 2025 e 2026, o IBAMA já não recebeu mais recurso específico voltado à atuação em territórios indígenas. As ações têm sido custeadas com orçamento próprio. Pode passar, por favor. Então, aqui, né, só para explicar, né, as duas MPs aí dos créditos extraordinários, a 21 EK, que foi recebida para 8 terras indígenas no âmbito da DPF, a MP11, depois a MP12, que veio especificamente para o projeto do Mercúrio aí da rede de monitoramento ambiental. E em 2024 aí, né, a nossa execução, então o que o IBAMA recebeu e foi empenhado 62,9 milhões da MP11 e 58,3 milhões foram devidamente liquidados e pagos. Da MP12, né, recebeu 6,4 milhões. Da MPF1 recebeu 43,7 milhões e liquidou 39,2. Então, no total, foram 113 milhões recebidos de crédito extraordinário e 104 milhões aí efetivamente pagos, né? Pode passar, por favor. Em relação à natureza do gasto, né? Então, por meio desse gráfico, a gente vê que a maior parte dos recursos foram voltados à logística e operações de campo. Então, a logística de atuação no território Yanomami é muito cara, porque ela depende muito do modal aéreo, então isso acaba encarecendo as operações, tanto de fiscalização quanto de combate a incêndios. Mas também houve um investimento em equipamentos e materiais, tanto para fiscalização quanto para brigadistas, investimento em pesquisa e parcerias e em contratação ali, pessoal temporário, contratação de brigadistas. Então, mais de 60% dos recursos foram para a logística de operações e 6,44 milhões executados com o CETEM para monitoramento do mercúrio, água, sedimento e pescado. Em 2025 e 2026, sem execução de crédito extraordinário, encerrado ao final de 2024. Pode passar, por favor. Acho que acabou. Então, é isso, senadora, que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição aí para dúvidas e perguntas. Obrigada, doutora Carolina. Gente, quando eu questionei sobre a retirada do lixo, eu lembro, doutora, que o questionamento é que ia se contratar uma empresa por 15 milhões para tirar o lixo de área. Aí eu vejo que a senhora teve 103 milhões executado em 2 anos. É de assustar, porque é o tamanho do território para recuperar. E eu vou lembrar os 6 bilhões que os prefeitos gastaram. Eu nunca vou esquecer de falar isso. Nunca vou esquecer de falar isso. Obrigada, IBAMA. A gente vai ter algumas perguntas ao longo da comissão, não vai ser necessariamente. Nós agora vamos ouvir o órgão bravo, que é quem pega a gente pelo pé. Doutora, seja boazinha com a gente, tá, doutora? Vamos ouvir o Tribunal de Contas da União. E, doutora, eu não sei como é que é o exercício de vocês para fiscalizar tudo isso, porque foi tão pulverizado o dinheiro. E o patinho feio da história é sempre a FUNAI, né, presidente? Todo mundo acha que a presidente aqui é milionária. Agora, vocês perceberam como foi distribuído o dinheiro. TCU, obrigada por estar conosco. Doutora Cíntia de Freitas Queiroz, é a última expositora, auditora-chefe adjunta da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Tribunal de Contas da União. Bem-vinda, doutora. Boa tarde. Eu cumprimento a todos aqui, cumprimentando a senadora. Queria agradecer muito pelo convite.
apoiar o Congresso Nacional é uma das principais missões do tribunal, e o tribunal sempre está com as portas abertas, assim, e nos últimos anos a gente ainda tem tentado se aproximar, aumentar mais o diálogo. Então é uma honra estar aqui. Como a senadora me apresentou, eu sou a Cíntia Berberian e a nossa auditoria tem um escopo enorme. A gente trabalha com o IBAMA em meio ambiente, agricultura e também populações vulneráveis e os indígenas. Eu trouxe uma apresentação, então eu vou tentar ser breve, até pode passar o próximo, por favor. Eu vou trazer um pouquinho dos trabalhos que a gente fez e vou começar com o que tem de novo. E aí vou trazer uma listagem muito rápida dos principais, mais para registrar e vocês querendo, e fechar com os próximos passos. Assim, eu queria de novo ressaltar, o procurador do Ministério Público falou do apoio, e o TCU é um órgão de apoio. Então, os executores são vocês que estão aqui, né? O nosso papel não é só fiscalizar, mas é orientar e apoiar os melhores caminhos, da mesma forma que o Ministério Público. E a gente tem trabalhado muito forte junto ao Senado, ao Ministério Público e aos outros órgãos. Então, os dois principais trabalhos, os mais recentes trabalhos, começando de trás para frente, do que a gente tem feito, são dois acompanhamentos. Um da aplicação desses últimos recursos e o outro da saúde indígena. Então, sobre o recurso da lei, a gente teve sobre a primeira medida provisória um trabalho em 2023, originado de uma solicitação do Congresso Nacional, do senador Chico Rodrigues, e agora teve uma outra solicitação do doutor Irã. Essa solicitação foi atendida com levantamento de informação que eu vou detalhar mais à frente, e a gente tem uma auditoria que começou agora e devemos ter um resultado aí em mais ou menos 90 dias sobre essa aplicação especificamente. Então, eu acho que a resposta que a senhora está buscando eu ainda não tenho hoje, mas a gente tem um trabalho em andamento que vai ser relevante. E também tivemos um trabalho de saúde indígena lá em 2023 e saiu um acórdão agora em maio, com uma atualização que eu achei que também vai ser interessante detalhar. O próximo, por favor. Então, sobre esses recursos, o que a gente fez, já que o tempo era exíguo? A gente fez uma diligência e acompanhou o que já foi feito. A auditoria em si está em andamento. Essa diligência olhou os 5 eixos de trabalho do plano integrado e a gente usou uma metodologia de avaliação de auditoria operacional. Então, olhamos 4 aspectos dos trabalhos nos 5 eixos. Então, sobre eficiência, todos vocês conhecem esse problema melhor que eu e trouxeram isso. A gente não pode deixar de considerar as restrições territoriais e logísticas. Então, os valores aqui, como a gente viu ao longo da manhã, não são valores triviais. E a gente precisa considerar isso, tanto quando a gente está fazendo política pública, quanto o TCU na sua avaliação. Então, isso foi uma coisa que surgiu do resultado das diligências. Essa avaliação viu como muito importante e positiva a criação da Casa de Governo. Então, é uma operação local que tem representação de mais de 30 órgãos. Isso dá uma agilidade e uma integração que, quando a gente olha do ponto de vista de eficiência, é muito positivo. Os painéis de monitoramento começaram. Como todo mundo falou aqui, está perfeito? Não, a gente ainda tem muito para trabalhar, o TCU ainda tem muito para apoiar, mas vimos evolução, existe uma execução e alguns resultados. Sobre a eficácia, o plano integrado tinha 120 ações, tem 29 concluídas e 86 em andamento. De novo, temos uma evolução, ainda temos caminhos para percorrer. E, como o Edmilson cobrou muito bem aqui, onde essas 120 ações levaram? Isso é uma perspectiva que o tribunal está tentando olhar, e essa proximidade com o cidadão e com os atores é nesse sentido. Não é só o dinheiro foi gasto, esse recurso já foi executado 96%, mas ele foi bem gasto? Foi gasto onde a gente queria? E a gente já viu resultados. A doutora Carolina trouxe sobre as operações de segurança, destruição de acampamentos. Então, de novo, não é ainda onde a gente quer estar, mas a gente já vê resultados. Na parte de
saúde, a efetividade de fato, houve um aumento de 158% da força de trabalho da equipe de saúde, um aumento de 72% no número de atendimentos e, consequentemente, uma queda de óbitos. De malária reduziu 42%. Vamos continuar trabalhando nesse número. E essa auditoria foi um pouco além, e além de olhar a eficiência, eficácia e efetividade, olhou a equidade. Aqui a gente precisa de um tratamento desigual para desiguais. A gente está tratando de uma população vulnerável. Então, a nossa avaliação inicial também viu isso como positivo. É um crédito que aumentou muito os recursos, a FUNAI trouxe isso, o IBAMA trouxe isso, como a senadora trouxe, isso não está concentrado em um órgão, foi distribuído, mas houve um aumento para essa política pública. E, apesar da gente ainda ver demandas aqui do povo, o Edmilson trouxe, tem tentado se construir com escuta e diálogo, e o TCU viu um aumento nessa escuta e diálogo. Foi muito bom estar aqui hoje e ouvir que a gente ainda tem espaço para melhorar nessa construção conjunta. Edmilson trouxe, não é só trazer o orçamento depois de executado, mas uma participação concomitante. E tudo que eu ouvi aqui hoje, a gente vai trazer e incorporar nessa auditoria que está em andamento. O próximo, por favor. O outro trabalho que eu gostaria de trazer, porque também tivemos um acórdão recente nos últimos 2 meses, foi sobre a saúde indígena. É um crédito separado, mas é um problema, é um eixo de atuação, e a gente tem que olhar essas coisas de forma transversal. Então, eu trouxe aqui. Então, lá em 2023, na nossa auditoria, a gente trouxe, a partir de um diagnóstico, recomendações para racionalização de aquisição de medicamento, mais estratégia e mais informação para a atenção primária, a recuperação das unidades de saúde, vimos ao longo da manhã fotos já de alguns resultados disso daí, a questão da melhoria logística e o controle social e transparência, que também estamos olhando lá na outra auditoria. O que o monitoramento concluiu, o resultado desse acórdão? Que sim, foram adotadas várias medidas para atender às deliberações que a gente fez lá em 2023. Mas os avanços ainda não são suficientes para garantir a política. Esse monitoramento foi realmente uma auditoria, então a gente fez análise documental, entrevistas, mas fizemos visitas técnicas. A equipe da Auditoria de Saúde aqui do Rafael de Bello esteve lá no local. Então, a principal conclusão aqui é que foram feitas ações, mas a gente precisa de mais ações estruturantes. Então, como trouxemos aqui hoje, a gente não quer só um remédio. A fase emergencial já passou. Agora, a gente quer estrutura e para que isso seja permanente. Então, foi muito a direção dessa auditoria, por isso tem várias recomendações que o TCU colocou como parcialmente cumpridas ou não cumpridas. Houve avanços, mas precisamos de coisas mais sustentáveis. O próximo, por favor. Esse monitoramento, eu trouxe um resumo aqui, eu nem vou falar, mas ele olhou essas 9 dimensões que vinham das recomendações, e aí fala de cada uma, o que foi cumprido, o que não foi cumprida. Os acórdãos e os relatórios são públicos, estão na nossa página. Se alguém precisar acessar, pode me pedir que eu mando. De novo, estamos tentando trazer transparência, informação, porque, como a senadora falou, só o TCU sozinho não consegue auditar tudo. A gente precisa dos órgãos do controle social e dos povos indígenas do nosso lado nos ajudando. Então, olhamos a manutenção das unidades, olhamos a logística, olhamos ameaças às equipes de saúde, foi identificado como um problema sério. A parte de medicamentos, a contratação ainda está pulverizada, a gente está recomendando contratações mais concentradas para o remédio chegar mais na ponta. Falamos de equipes multidisciplinares, até tivemos um tradutor aqui que eu imagino que trabalhe nessas equipes multidisciplinares lá. Os registros, sistemas, encontramos deficiências, mas Rafael comentou comigo que teve semana passada num evento do Ministério de lançamento de vários sistemas de controle, então a gente espera que já tenha tido um avanço desde essa nossa auditoria que terminou em outubro, para, de novo, ajudar na transparência e no controle social.
O próximo, por favor. Então, esses foram os 2 principais trabalhos que a gente teve acórdãos e deliberações recentes. Mas eu trouxe uma lista geral do que o TCU já fez. Então, os 2 primeiros blocos foram acompanhamentos dos recursos das medidas provisórias. O primeiro do recurso de 2023, o segundo grupo desse que agora a gente está em andamento dos recursos atuais, auditoria na saúde indígena. A gente teve uma representação do senador Jorge Seife sobre a gestão dos resíduos sólidos. Nesse, houve uma cautelar, esse é o recurso de 15 milhões. A gente não encontrou documentação suficiente, encontrou falhas, então os recursos não foram transferidos, a gente suspendeu. Houve um pedido de suspensão da cautelar. Em que foi questionado, esses 15 milhões não foram repassados. Não foram repassados. Mas a ação foi prejudicada, então? Está prejudicada, a gente está em contato... Quem receberia o recurso? O IBAMA, ICMBio ou era instituição privada, lembra? Foi uma parceria entre o Ministério do Emprego e Trabalho para eles repassarem para as instituições. Ok. A cautelar foi mantida. Tivemos um despacho agora de 18 de junho. O nosso ministro considerou que a documentação que foi apresentada não justificava ainda o uso desses recursos, não estava claro o que está sendo pago, era um pedido de pagamento adiantado, alguns pontos que não faziam sentido, então a cautelar está mantida, mas esse processo está em andamento. Assim que a gente tiver transparência e justificativa, os recursos podem ser liberados ou não, né? Vai depender do que vier. E tivemos também uma representação sobre uma contratação emergencial de aeronaves, e aí, como a gente falou, essa foi arquivada, porque os valores eram muito altos, mas foram justificados a contento que realmente existe uma complexidade, e nesse caso aqui achamos que o perigo da demora, o perigo reverso, quer dizer, a gente cortar podia causar mais danos do que deixar seguir, o que não aconteceu no caso dos resíduos sólidos. Então, esses foram os principais trabalhos. A gente soltou agora um trabalho também da ANM sobre fiscalização de mineração, não só de povos indígenas, mas, assim, o TCU tem trabalhado em várias frentes e esperamos estar podendo contribuir. O próximo, por favor. Então, os próximos passos são essa auditoria que está em andamento, estamos abertos a contribuições, conversei com um consultor aqui, se vocês tiverem, e estou fazendo um convite aqui para todo mundo, como é uma auditoria que está em andamento, estamos de portas abertas para tentar trazer um resultado realmente concreto e fazer essa avaliação de efetividade, que é o que a gente está sendo cobrado. O dinheiro está sendo usado, ok, mas está sendo bem usado e no melhor lugar? O monitoramento das ações de saúde também continua, porque pedimos uma atualização de plano de ação, as ações que não foram implementadas, o TCU continua acompanhando isso. E, por fim, essa cautelar de gestão de recursos, de resíduos sólidos, que também ainda está em andamento. Queria, assim, repetir e fechar que o objetivo aqui é comum, é salvar vidas e entregar resultado para a população. Então, estamos aqui de portas abertas para essa parceria. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Obrigada, doutora. Obrigada e parabéns, o TCU. É bom saber a forma como vocês estão fiscalizando, porque é atribuição do tribunal. Mas essa comissão também vai continuar acompanhando. A gente, inclusive, vai pedir compartilhamento das auditorias e a gente quer ajudar também, doutora, tá? Nós chegamos ao final de nossa audiência. Eu vou devolver a palavra para quem acha que deve completar por 2 minutos para agradecimentos ou alguma resposta. Eu vou começar por Joana, tá? Foi a primeira a falar. Pode apertar o microfone. Usa aí daí mesmo, Joana, o microfone. E a gente vai fazer essa ordem. Se não tiver nada que completar, pode agradecer o tempo, que a gente agradece a recusa do tempo. Sim, Joana. Bom dia mais uma vez, né? Só agradecer aqui a todos, né? Principalmente as autoridades, os órgãos competentes que compareceram para prestar alguns esclarecimentos para nós. Entendemos que todas essas informações é de suma importância, até para a gente entender um pouco do que está sendo feito lá na ponta, as ações estão sendo executadas e também o que nós, junto com os trabalhadores, podemos estar somando, né?
Volto a frisar, hoje o principal gargalo para nós trabalhadores em território é a falta de segurança, né? Vi aí o ministro falando que existe um protocolo para quando acontece alguma coisa lá em território, a equipe ser retirada de imediato através de informações sobre a Casa de Governo. Volto a frisar que no assassinato do agente indígena de saúde, no Chitei, a Força Nacional estava presente e mesmo assim aconteceu. Então, assim, já foi comprovado que a questão apenas da segurança em território ou de acompanhar as equipes na retirada não está funcionando. Então, volto a frisar que é importante o trabalho em conjunto, os órgãos competentes, mas principalmente como o meu colega falou, aí o Edmilson, o trabalho efetivo em conjunto, controle social, as organizações com as principais lideranças e também os trabalhadores, porque hoje a gente sabe que existe a questão de protocolo dentro das próprias comunidades, onde cada situação, né, Edmilson, eles decidem entre eles, aprovam entre eles. Então, eu entendo hoje, como conhecedora e funcionária, né, a gente entende hoje que o melhor caminho para a gente tentar amenizar é esse trabalho em conjunto, porque somente as lideranças no controle social vai poder fazer esse elo de comunicação para amenizar isso. Friso também a questão da valorização dos profissionais. Vocês viram aí N situações que hoje têm um impacto muito ruim dentro das ações que são executadas. Então, esses profissionais que se dedicam 30, 35, 40 ou mais dias em território, eles precisam ser valorizados economicamente e socialmente, né? A questão da exposição do mercúrio. Vi aí o ministro falando que hoje existe já um trabalho voltado à questão da água potável e tudo, porém hoje nem todos os polos existe isso. Então, assim, eu gostaria de até fazer a pergunta aí para o colega aí, qual os métodos também que está sendo feito com relação aos profissionais que estão ficando expostos ao mercúrio. Foi falado sobre os indígenas, mas e os profissionais que ficam lá 30 dias, que eles usam água para beber, para comer e etc., né? Sobre as melhorias de condições de trabalho, a gente viu aí que foi investido em muitas ações, né, dentro do território, mas não ficou clara essa questão dos alojamentos. Hoje a gente tem uma resolução do Corém do COFEM, onde diz que todos os profissionais da enfermagem ele precisa ter um local de descanso. É a lei do descanso digno. Então, ainda existe essa fragilidade em alguns polos, a gente também quer saber disso. E, para finalizar minha fala, volto a repetir, precisa investir intensamente no fortalecimento alimentar, porque se trabalha hoje com relação à distribuição das cestas básicas, só que lá atrás já devia ter feito um planejamento, um plano de ação para fazer esse trabalho inicial. Graças a Deus começaram, que foi pela comunidade do Sicamabiú, que foi executado pela Embrapa, e hoje eu acredito que está servindo de modelo para ser implantado nos demais polo base, né? Era somente essa minha fala e, mais uma vez, senadora, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Joana. É muito bom ouvir quem está lá na ponta como trabalhador. Obrigada, Joana. Você é sempre bem-vinda. Para a gente não cair a conexão, o doutor Alisson está online ainda ou já saiu? Tá? Doutor Alisson, considerações finais, 2 minutos, é possível? 2? Sim, é possível. Eu agradeço o convite, senadora. Só relembrar um ponto que eu acho que seria importante que essa subcomissão recomendasse, né, em termos de orçamento, que é a questão da destinação dos minérios apreendidos. Recuperei um pouco das informações da Polícia Federal, são 285 quilos de ouro. É muito dinheiro. Eu vou atrás desse dinheiro, doutor. Eu vou atrás desse ouro. São 200 milhões. São 200 milhões na minha conta. E vai tudo para a FUNAI, viu, presidente? Continua. Facilmente poderiam ser leiloados, tenho certeza que seriam vendidos. E todo esse dinheiro reverteria em benefício do povo Yanomami. Então fica a minha sugestão aí de recomendação. Isso depende de uma autorização legislativa. Nós impugnamos a lei que destina isso à Agência Nacional de Mineração. A Justiça declara inconstitucionalidade. Essa é uma discussão ainda pendente no Judiciário brasileiro. Deve subir para o STJ, STF. Mas uma mudança legislativa alteraria isso e resolveria esse problema. Teremos aí uma fonte de financiamento importante para os povos indígenas, considerando que há uma alta significativa do garimpo em todo o território nacional, com a alta do ouro e também da casterita, que é a matéria-prima do estanho. Agradecido. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alisson. Para não perdermos a conexão, Matheus e Mimica, 2 minutos, é possível?
Oi, para deba mak boleh nak sabi manha hoi. Amak pe boleh hoi. E besana no pesalo ide nido stora soi kamana sa kunai ide na nai. Ai debo kuzal kurena e debo pesalo nido stora soi selpigule na. Eu quero agradecer por todas as vozes aqui faladas. Muito obrigado pelas autoridades aí. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero só enfatizar uma coisa aqui. Não deixem de mandar alimentação para aqueles que estão nas pontas, nas linhas de frente, aqueles que estão precisando mesmo. Que tudo isso se resuma numa boa ideia de todos, mas principalmente que a comida não falte para aqueles que estão nas fronteiras dos lugares mais longe. São essas minhas palavras. Obrigada, Mimica. Obrigada, Matheus. Edmilson, 2 minutos para agradecimentos. Alguma pergunta? Bom dia novamente. E agradecer o convite também, né? Primeiramente, não agradecer o convite pelo Senado, né? Comissão. E dizer que eu estou muito grato aqui para trazer essas informações do povo Yanomami e Equana, né? E reforçar que a desintrusão do garimpo precisa ser muito garantida e reforçada para não acontecer isso para as comunidades, né? E dizer que por isso ainda existe desnutrição, né? Porque e a gente sabe que é ser muito ruim para nós, para ter indígena Yanomami e para o povo Yanomami e Equana, né? Então, assim, e reforçando também para a gente ter uma cadeira aqui na comissão, para a gente trazer essa oportunidade, para a necessidade das comunidades, e essa pessoa tem que ser escolhida na instância maior, né, que é o Fórum de Lideranças Yanomami que existe, né. Já vai acontecer reunião agora em novembro, né. Cada ano a gente realiza e a FUNAI apoia, né, que ela sabe, né. Então, isso eu deixo aqui a minha mensagem, né. Na próxima audiência precisa ser convidado mais Yanomami, mais Equana, né, tipo associações, né. E tem que garantir um recurso para passagem também, deslocamento, né? Então precisa garantir a participação Yanomami e Equana, né? Então isso eu queria reforçar essa mensagem. Obrigada, Edmilson. Obrigada, e você já vai fazer parte do nosso grupo de trabalho aqui, tá? Leva um abraço para todos da associação. Carolina, quer acrescentar alguma coisa, agradecimentos, alguma resposta? Queria agradecer a oportunidade e deixar o IBAMA à disposição do Senado, dos órgãos de controle, dos povos indígenas, para prestar contas a qualquer momento sobre a nossa atuação no território. E dizer aos colegas aqui, MPI e FUNAI, né, eu acho que os avanços que nós tivemos esses anos, em termos de articulação dos órgãos envolvidos com o combate ao garimpo ilegal, a gente não pode perder isso. Independente de crédito extraordinário ou não, essa articulação a gente precisa manter, porque a luta contra o garimpo é uma luta de todos nós, né? E a gente só vai vencer se a gente estiver junto. Obrigada. Doutora Cíntia, eu vou deixar a FUNAI e o ministro pelo final. Doutora Cíntia, a gente viu na apresentação que IBAMA e FUNAI receberam quase o mesmo valor. Lembrando que FUNAI são inúmeras iniciativas em área. IBAMA é a recuperação diária. Não dá para a gente fazer essa discussão agora, né? Mas a gente precisa ver o recurso que está indo para uma instituição e aquela que tem ações permanentes. Então, doutora Cíntia, quer acrescentar alguma coisa? Agradecimentos finais? Você tem longos 2 minutos. Eu vou agradecer o convite, a oportunidade, o aprendizado e vou incorporar isso nessa nossa auditoria, trazer uma avaliação, um quadro, para trazer transparência e avaliação. As decisões de alocação não são do tribunal, mas o nosso trabalho é trazer luz, né, e trazer o impacto disso para ajudar na decisão dos órgãos que fazem a alocação.
como discutimos aqui, estamos no momento de orçamento. Então, essas informações são relevantes para os tomadores de decisão. De novo, agradecer e me colocar à disposição. Obrigada, doutora. Obrigada. Quem viu eu beijar aqui é meu neto, tá? Porque sobrinho de minha filha é meu neto, né? Então, se ele é sobrinho de minha filha, então a minha filha é aquela lá, Marcos, você não conhece, né? Vamos agora ouvir a doutora Cíntia, já foi. Lúcia, a gente vai para a FUNAI, depois a gente vai para o Ministério, faz agradecimentos finais. Muito obrigada, presidente, por estar aqui até essa hora, viu? Tá bom. Obrigada, senadora Damares. Eu gostaria de dirigir minha fala a todos que estão aqui, mas principalmente quem está nos acompanhando pelas redes sociais, né, pelo site do Senado, que eu acho que é importante vocês entenderem a situação que estão os povos indígenas da terra indígena Yanomami. São diversos povos, é uma terra gigantesca, então o desafio para a nossa atuação é do tamanho da terra indígena. E nós precisamos fazer essa atuação de forma coletiva, respeitando os povos indígenas, entendendo essa diversidade e entendendo o desafio. Então, dentro da própria terra indígena Yanomami, lamentavelmente, os parentes falaram que tem ainda indígenas que estão em situação de desnutrição, que estão naquelas áreas mais distantes, mais próximas do garimpo, e que nós estamos atuando de forma muito responsável, de forma integrada com os órgãos do governo federal, para enfrentar essa situação. E nós vamos enfrentar com a maior responsabilidade possível, com o recurso que nós temos hoje, e com os servidores que nós estamos conseguindo ampliar para atuar na terra indígena Yanomami. Mas eu queria também aproveitar e responder as duas perguntas que o parente Matheus fez. A primeira com relação à data para o repasse do recurso da cassiterita. Então, nós estamos na análise técnica final desses planos que nós recebemos das associações. Assim que nós terminarmos essa avaliação técnica, que ela precisa passar pela análise jurídica também, nós vamos fazer essa descentralização e a execução vai ser direta por eles. E o foco da atuação, só para vocês saberem também, vai ser na vigilância do território, que é um dos projetos também feito pelas associações, na garantia de outras ações que eles estão apresentando nesse plano de trabalho também. E com relação à questão da ampliação da entrega de cestas na região de fronteira ali do Auaris, nós estamos fazendo essa entrega ainda de cestas, que ela diminuiu consideravelmente. Só para vocês terem uma ideia, no auge, no pico da emergência, nós chegamos a entregar 8.000 cestas por mês. Agora nós estamos entregando um pouco mais de 1.200 cestas por mês. Ou seja, isso mostra claramente que a segurança alimentar está chegando na grande maioria das aldeias da terra indígena Yanomami. E nessas que ainda necessitam de cestas de alimento porque não tem roça, porque o garimpo está ali impedindo a caça, ou que o rio está contaminado e não podem pescar, nós ainda estamos entregando cestas e essa é a nossa meta, de continuar entregando onde é necessário de forma emergencial. Porque só lembrando, parentes que nos acompanham, principalmente da terra indígena Yanomami, a cesta de alimento, ela não pode substituir a alimentação tradicional de vocês. Ela é uma alimentação provisória, ela não é uma alimentação adequada para ser consumida diariamente. Então, ela é provisória. Nós precisamos garantir a segurança alimentar, respeitando os hábitos alimentares de cada povo indígena da terra indígena Yanomami. Então, muitíssimo obrigada, senadora Damares. Nós continuamos à disposição. A FUNAI ela tem uma responsabilidade muito grande com os povos indígenas de todo o país e nós temos feito muito avanço, e é um avanço que está sendo feito tanto por termos uma gestão indígena dentro da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas e servidores aguerridos para garantir os direitos dos povos indígenas. Muitíssimo obrigada. Presidente, obrigada. Eu quero informar para quem está assistindo, a Lúcia está como presidente da FUNAI, mas ela é servidora de carreira, então ela entende bem da instituição. Lúcia, só para a gente fazer carinho aqui no coração do TCU, fala para o TCU quantos servidores a FUNAI tinha na década de 90 e quantos servidores a FUNAI tem agora, para a TCU considerar isso e mandar um parecer para a gente fazer a contratação imediata. Fala, Lúcia. Tá bom. Então, na década de 90, quando a FUNAI, naquela transição ainda da Constituição Federal até 1988, a FUNAI ela era responsável por todas as políticas indigenistas, saúde, educação, tudo. Nós tínhamos um pouco mais de 4.000 servidores.
Quando nós chegamos na FUNAI no início de 23, nós tínhamos um pouco mais de 1.200 servidores, quase 50% em fase de aposentadoria. E agora, né, eu consigo ver no meu aplicativo do SouGov, né, nós temos 2.420 servidores. Né? E esses servidores que vieram, né, tanto do CNU como do processo seletivo simplificado, e já tirando aqueles que se aposentaram nesse período, porque se vocês olharem o Diário Oficial da FUNAI, quase toda semana nós temos alguns servidores se aposentando ainda, né? E muitos servidores também mudando, né? Saindo de concurso, entrando em outro. Mas hoje nós temos já uma melhoria considerável, né, na presença de servidores. Todas nós que estamos aqui hoje somos servidores da casa, então a FUNAI ela é uma instituição muito tecnicamente qualificada com seus servidores e estamos recebendo mais agora na chamada que nós tivemos. Então, até setembro, né, nós vamos receber um pouco mais de servidores concursados do CNU e mais esses servidores do processo seletivo simplificado. Mas nós temos ciência que o processo seletivo simplificado ele é provisório, né? Por isso que nós já solicitamos um novo concurso público com 2.700 vagas para garantir que nos próximos anos a FUNAI chegue nos 4.000 servidores que ela tinha na década de 90, que é o necessário que nós temos hoje para todo o país. Então é isso. Obrigada. Obrigada, presidente. Vamos ouvir agora, para encerrar, o Marcos Caigang, que é o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. E para quem está ligando a televisão agora, o ministro estava na audiência, se ausentou, mas deixou todo o ministério sentadinho aqui de castigo. E o Marcos, que já é parceiro da comissão. Marcos, para considerações finais, agradecimentos e o que você queira completar. Não, bom, só cumprimentar todos e a todos rapidamente aqui, senador, agradecer o espaço e o momento aqui, cumprimentar os colegas do TCU aqui também, que tem um trabalho conosco, a CGU também acompanha muito próximo também, é importante trabalho da gente ter esse trabalho de prestação de conta, por isso a gente fez questão de trazer mais detalhados os números, os dados, mesmo que para muitos pareça muito recurso, mas para o território isso se dilui só para chegar no território, seja horas voo ou fluvial, muitas vezes, né, que terrestre não tem essa possibilidade, só em algumas. Eu só ia responder, eu acho que a um ponto ali específico da Joana, né? Nosso trabalho enquanto Ministério também é propor essas iniciativas no eixo de saúde, porque o nosso trabalho é transversal enquanto Ministério, por isso a gente puxou e protagonizou essa iniciativa no âmbito, né, do protocolo de criar manuais nessa direção para a atuação de profissionais expostos, né, por indígenas expostos a mercúrio, mas a gente entende que também tem o eixo dos profissionais, né, algo que a gente tem puxado muito com o Ministério da Saúde, com a CESAI também a partir dessas iniciativas com a Fiocruz, por exemplo, né, mas eu acho que também tem aberto essas discussões que também os profissionais estão na ponta e quem tem a melhor condição de nos orientar também, nos direcionar esse trabalho, a gente fica à disposição. Assim como o ministro disse que esse trabalho ele precisa ser ampliado para outras frentes, pode ser uma dessas frentes os trabalhadores e trabalhadoras, né, que atuam no DICEI Yanomami, assim como a gente tem atuado em outros DICEI pelo Brasil, copiando esse mesmo modelo aqui também. Então, assim, na nossa parte aqui fica essa disposição também. E o eixo em específico da segurança, a gente sabe que é um pouco o ministro trouxe aqui, da complexidade que é o território. Até brinquei na última reunião, né, senadora? Não é uma exclusividade dos Yanomami ter conflito interno. O meu povo, que é lá do Rio Grande do Sul, tem todo dia também. E muitas das vezes é a questão cultural mesmo, né? Então, na medida que o garimpo saiu, tu também começa a circular e outras situações culturais elas começam a retornar. Inclusive o conflito, né, intraétnico ali entre os povos e comunidades, que é super cultural. O que não é cultural e nem devemos aceitar é a violência e o assassinato, muitas vezes, de profissionais que estão lá, né, trabalhando também. Nessa situação específica, a gente... o Tubino trouxe, né, senadora, na última situação, da situação, inclusive, que seria... Da situação complexa que foi e que aconteceu ali, nós tínhamos equipes da Força Nacional ali, mas que muitas vezes a gente também, as forças de segurança, é um outro trabalho formativo, né? Qual é a primeira reação? É reagir ao que o indígena fez, né? O que poderia ter acontecido mais grave ali em si, né? Então, assim, é uma complexidade cultural muito difícil de se fazer nessa situação específica, porque, por exemplo, o AIS, era o AISão ou AIS? AIS, perfeitamente. Que trabalhava ali, ele era de outro local da comunidade, né? E aquele local que ele trabalhava ali, por uma situação ou outra, com essa comunidade que o AIS trabalhava, né?
tinha diferenças e divergências, né? Então, muitas vezes ele acabou sendo vítima, né, desse processo cultural também ali. Mas isso são questões culturais. O outro eixo é a nossa parte, sem dúvida, que é a parte da proteção da segurança pública, que é o que a gente tem se debruçado a partir também do eixo do conflito interno entre eles, que está automaticamente se expandindo para outras atuações de serviço. Hoje a gente está falando de saúde, mas o que a gente tem que fazer um enfrentamento, daqui a pouco eles expandem para a educação, para outros eixos, a gente não pode, de forma alguma, permitir que de alguma forma se expanda ali no território. Então é isso, senadora, agradecer em nome do ministro, a gente se coloca à inteira disposição aos órgãos de controle para vir fazer a prestação de conta dos nossos poucos recursos que a gente recebeu, mas dentro da nossa capacidade também de execução. Nós poderíamos ter pedido mais na época, mas a gente optou por ser um ministério novo também, senadora. A gente recém estava se estruturando ainda em 23, a gente nem pediu, só veio para a FUNAI. Em 24 a gente já achou que tinha coragem e condições de ajudar, e a gente fez esse contrato também que foi auditado, mas tem outros pedidos também de auditoria que a gente vai estar sempre à disposição para prestar esclarecimento para o TCU, para o Senado aqui, para a comissão da senadora também, tá? Agradecer a disposição. Obrigada, Marcos. O Beto Yanomami me pediu a palavra. Beto, vou fazer o seguinte, você vai ser o primeiro a falar na próxima audiência. Eu já estou em outra reunião online, estão me aguardando para entrar. Inclusive, eu quero pedir desculpa, eu não vou conseguir abraçar todo mundo, mas eu quero agradecer a todos que estão no plenário. A instituição Atini também está aqui, trouxe até meu netinho hoje para todo mundo ver. Sejam todos bem-vindos. E só um esclarecimento, Lúcia. Você falou da contratação está aguardando uma contratação lá na ponta. Deixa eu avisar aqui o povo de Roraima. Esses que ela vai contratar já passaram em concurso. Senão amanhã vai estar todo mundo batendo na porta da FUNAI lá e eu entregando currículo. Não. São pessoas que já passaram no concurso e ela está aguardando agora a autorização para nomeá-los. Como é ano eleitoral, tem esse problema de proibição de contratação nesse período. Então, só explicar para não dar problema lá na ponta. Eu quero agradecer a todos. Eu acho que a gente cumpriu a missão da audiência. A gente não encerra aqui o debate. Agradecer a todos que vieram de longe, Edmilson, obrigada, Joana, a todos os órgãos. Foi uma reunião que a gente teve, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério Público, o IBAMA, TCU, a gente teve aqui a FUNAI, a gente teve aqui os órgãos que estão verdadeiramente envolvidos com as questões emergenciais na área. E, Matheus, muito obrigado. Mimica, muito obrigado. Todos. Esse trabalho não acaba aqui. A gente vai continuar, inclusive, em forma de ofícios, presidente, mandando ofícios ao IBAMA, questionando um ponto ou outro, mas é dessa forma que a gente vai trabalhar. Cumprida a missão dessa audiência, agradecendo a todos, nada mais tendo a tratar. Agradeço a secretaria, ficaram com fome, tá vendo? Falei 9 pessoas, é muito, tá vendo? Tá vendo lá, Marcos? A culpa é deles. Mas, assim, essa minha secretaria é incrível, estão tanta pressa de dar a resposta. E vamos ter uma expedição em área, estamos marcando a data, né? E a gente vai comunicar aos órgãos que queiram participar da comitiva, novamente conosco, acompanhando os trabalhos da comissão. Nada mais tendo a tratar? O ministro vai no dedo do Matheus. Matheus, o Marcos tem um recado. Vai lá, Marcos. Vai lá. Vou aproveitar esse microfone, senador. Não só aproveitar o Mimica e o Matheus que estão aqui ainda, o ministro vai estar lá no território na semana que vem e uma das regiões que vai ser visitado é a região do Matheus, né? E aí esse compromisso também da entrega de ferramentas, o ministro também ficou de fazer isso pessoalmente também, né? Eu acho que outros pontos específicos ali da região de fronteira, que a senadora conhece muito bem, pode ser tratado ali também por ser uma região de trânsito, né, tanto da Venezuela quanto para cá, mas aproveita aí o momento, Mimica e Matheus, né, que o ministro também vai estar fazendo essas entregas lá conforme combinado e articulado antes por vocês e a nossa equipe aqui também, tá? Olha só, quando vocês se organizam em representatividade, tá vendo como é bom? Parabéns, Mimica e Matheus. E, ó, eu só não vou junto porque a gente está numa fase corrida aqui, mas eu vou depois e quero alguém do Ministério comigo, tá? Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa reunião. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates,
campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 20h, na TV Senado. A Comissão de Direitos Humanos discute a aplicação de recursos no território Yanomami. Sessão especial celebra o Dia Nacional de Proteção de Dados. Senado analisa projeto que incentiva a produção nacional de fertilizantes. E veja também, o prédio do Congresso Nacional recebe projeção de imagens para marcar os 20 anos da Lei Maria da Penha, celebrados na última sexta-feira. Olá, boa tarde. Agora são 14 horas e o Senado Notícias está no ar. A crise humanitária no território Yanomami, que veio a público em 2023, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. O objetivo da audiência foi fazer um balanço da aplicação de recursos para solucionar a crise provocada pela invasão de garimpeiros. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do Brasil. São cerca de 9 milhões de hectares em 2 estados, Amazônia e Roraima. 31 mil indígenas vivem nessa área. Após a decretação de situação de emergência na terra Yanomami, em 2023, foram aprovadas 3 medidas provisórias destinando recursos extraordinários de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais para atender a situação emergencial. A audiência pública foi para a prestação de contas desses recursos. Ali nós temos janeiro de 2023, com as áreas de garimpo e áreas de influência de garimpo. Então, isso aí é um raio-x que foi feito. E hoje, julho de 2026. Então, a gente consegue comparar e constatar, de fato, essa queda de 98% dos alertas de garimpo na terra indígena Yanomami. A indicação do crédito extraordinário de 2023 foi fundamental para reerguer a FUNAI, para entrar no território e conseguir assumir sua responsabilidade institucional, levando suas equipes para campo, iniciando um processo de retomada de sua atuação institucional dentro do território. O procurador da República, Alisson Marugal, que atua no estado de Roraima, ressaltou que recursos destinados a ações emergenciais, como a expulsão dos garimpos ilegais, foram aplicados e os resultados já aparecem, mas ainda existem desafios. A crise humanitária, de fato, foi interrompida, se avançou muito em algumas pautas, especialmente a estruturação, a retomada do serviço de saúde, retirada do garimpo, retomou-se a pauta da educação e se discute hoje a sério a questão da segurança alimentar, mas precisamos falar em plano de monitoramento permanente, desarmamento das comunidades, destinação dos minérios apreendidos, melhoria do atendimento de saúde nas regiões mais isoladas, expansão dos projetos de segurança alimentar a essas regiões, retomada da educação escolar por meio do território étnico-educacional. Esse consultor do Senado disse que os dados orçamentários mostram que houve aplicação de recursos, mas ele alerta que é preciso analisar não só o valor gasto, mas a qualidade do que foi gasto. E apontou que é preciso garantir recursos para prevenir situações de emergência. E o que a gente precisa agora é prevenção.
Daí a importância da gente fazer essa audiência agora, nesse momento de pré-orçamento. Estamos aqui no dia 10 de agosto e a proposta de orçamento do Executivo vai chegar dia 31 de agosto, aqui no Senado e na Câmara. Tá? E a partir daí nós vamos discutir aqui. Vai começar então a rodada de discussões e é nesse momento em que a gente tem que lutar para mais recursos estruturais para os povos indígenas. Uma sessão especial para celebrar o Dia Nacional de Proteção de Dados foi realizada no plenário na manhã de hoje. Criada por iniciativa do senador Eduardo Gomes, a data é celebrada em 17 de julho, aniversário do jurista Danilo Doneda, um dos principais nomes na construção da Lei Geral de Proteção de Dados. A homenagem reconhece a contribuição de Doneda para o desenvolvimento do direito digital e da proteção de dados no Brasil. Danilo Doneda foi um dos maiores especialistas em direito digital e privacidade do Brasil, além de um dos principais incentivadores e colaboradores na construção do anteprojeto da LGPD, da qual tive a honra de ser relator nesta casa. Além de um grande jurista, foi um pensador que enxergou, antes de muitos de nós, que a revolução digital exigiria uma nova compreensão dos direitos fundamentais. Em seu livro, quando ele traz da privacidade à proteção de dados, ele mostra como a proteção de dados diz respeito à autodeterminação, a controle e, em última instância, ao cumprimento de todos os direitos fundamentais. É impossível hoje pensar na liberdade de ir e vir, na liberdade de trabalhar, na liberdade de pensar e de ter opinião política, se não pensarmos na proteção de dados pessoais. Sancionada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de informações pessoais por empresas e órgãos públicos. O objetivo é garantir mais transparência, segurança e controle sobre o uso desses dados pelos cidadãos. Hoje, gente, muitas vezes o criminoso não precisa estar na nossa frente para entrar na nossa vida. Basta ter um acesso à informação, uma imagem, um dado pessoal seu, que está fácil hoje na internet. E é justamente por isso que precisamos compreender que a proteção de dados também é segurança. O presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados reforçou o compromisso da agência na proteção dos direitos digitais no Brasil. Deixamos de ser autoridade para ser uma agência reguladora, a caçula no Brasil, acompanhado de um grande fortalecimento da nossa agência em termos de pessoal, em termos de estrutura, em termos de até parte orçamentária. Quando discutíamos a LGPD, nossas preocupações eram outras. Falávamos de bancos de dados, de cadastros, de vazamento de informações, falávamos da necessidade de impedir que empresas utilizassem dados pessoais sem o conhecimento dos cidadãos. Hoje, tudo isso continua importante, mas já não é suficiente. Estamos na era da inteligência artificial. Os sistemas atuais vão muito além do armazenamento de informações. Eles cruzam milhões de dados. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos, mas as guerras atuais reforçam uma dificuldade do setor produtivo: a dependência da importação de fertilizantes. Para minimizar este problema, o Senado deve votar nesta semana um projeto de lei que incentiva a produção nacional deste insumo. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, cana-de-açúcar, café e laranja. Mas essa produção depende muito da utilização de fertilizantes, principalmente os à base de potássio, nitrogênio e fósforo. De acordo com a Associação Nacional de Difusão de Adubos, ANDA, em 2025 foram consumidas mais de 49 milhões de toneladas de fertilizantes nas lavouras brasileiras, sendo que cerca de 43 milhões de toneladas foram importadas.
Ou seja, mais de 85% dos fertilizantes utilizados vêm do exterior. Quase metade vem de países em conflito. A Rússia fornece cerca de 23% das importações brasileiras de fertilizantes. Quando o país entrou em guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, os preços dispararam. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã trouxe um novo choque ao mercado de fertilizantes este ano. A paralisação das fábricas iranianas de ureia e a interrupção do fornecimento de gás israelense ao Egito diminuíram a oferta global de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 20%. O fechamento do Estreito de Hormuz levou o preço da ureia a picos de quase 50% de aumento. Em maio e junho, os preços chegaram a cair, mas novas tensões no Golfo Pérsico aumentaram os preços mais uma vez. Alguns insumos registraram, paz, meus senhores, aumento de até 200% nos preços internacionais, refletindo a instabilidade geopolítica e os riscos à logística global. A alta dependência externa torna o agronegócio nacional vulnerável a crises internacionais, tanto políticas como climáticas. Está em discussão aqui no Congresso um projeto de lei que tem como objetivo estimular a produção nacional de fertilizantes para reduzir a dependência externa e garantir o abastecimento. Nós interrompemos o VT, a matéria que estava passando, porque nesse exato momento tocou a campainha do plenário e a gente vai transmitir a sessão do plenário. Acompanhe. Sessão não deliberativa semipresencial, 10/8/2022. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa semipresencial destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores presentes remotamente, inscritos para o uso da palavra, poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Passamos à lista de oradores inscritos, que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem o seu tempo assegurado. Presidente Chico Rodrigues, é com alegria enorme que estou na tribuna nesse momento, mas sob orientação de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que tem sido muito pontual. Na segunda-feira, estar aqui, com certeza, é um esforço muito grande para que alguns senadores possam usar a tribuna e Vossa Excelência presidindo. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, ocupo esta tribuna para o meu primeiro pronunciamento após o recesso parlamentar. Retorno a casa com renovada disposição para defender uma causa que considero a mais importante desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Eu estava lá. Foi lá que aprovamos a jornada de 48 para 44. Falo aqui da PEC 221 de 2019, de autoria do deputado Reginaldo Lopes e da deputada Érica Hilton. Ela acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. Ela foi aprovada
há cerca de 3 meses atrás, na Câmara dos Deputados. Foram 513 parlamentares, mas apenas 19 votaram contra. E agora, a PEC 221 está pronta para ser votada nessa casa, na CCJ e no plenário. Eu lembro que apresentei uma PEC praticamente no mesmo teor em 2015 ainda. E ela passou por um amplo debate aqui no Senado, inclusive aprovada na CCJ e se encontra na mesa. Mas abri mão dessa proposta mais antiga de nossa autoria, porque entendo que a PEC 221, aprovada na Câmara dos Deputados, está mais adiantada, foi aprovada já numa casa. E ela é fruto de um amplo acordo. Vejam os dados, de 513, somente 19 votaram contra. Esperamos, senhor presidente, estou muito animado, que essa proposta seja efetivamente discutida e aprovada antes das eleições de outubro. Senhor presidente, eu dou aqui um testemunho para a história. Antes do recesso, eu conversei com o presidente do Senado, conversei com os líderes. O presidente do Senado, falamos aqui, onde Vossa Excelência está presidindo, e dele eu ouvi que ele precisaria ter uma conversa com o presidente Lula, e a partir daí a matéria, então, seria votada. A conversa já ocorreu, publicada por toda a imprensa. Estamos, então, aguardando o dia da votação. Por isso que eu estou aqui desde a semana passada. Segunda-feira passada eu estava aqui. Não teve sessão segunda, não teve terça, não teve quarta, não teve quinta. Hoje eu continuo aqui porque eu tenho um compromisso com essa redução de jornada, sem redução de salário. Sei que foi uma decisão da mesa não ter sessões da semana passada, mas eu entendi que devia estar aqui. Mas registro ainda que no dia de hoje, o movimento sindical brasileiro, as centrais, federações, confederações, associações, sindicatos e movimentos populares estão promovendo grandes manifestações em todo o país pelo fim da escala 6x1 e garantindo, então, a redução da jornada para 40 horas semanais, ou seja, a jornada 5x2. Presidente Chico Rodrigues, eu venho de uma longa jornada pelo meu estado, o Rio Grande do Sul. Estive na capital, na região metropolitana e no interior. Conversei com os trabalhadores do campo e da cidade, trabalhadores e trabalhadoras, empresários, comerciantes, representantes da indústria, agricultores, prefeitos e vereadores, lideranças estudantis, por exemplo, das universidades onde eu passei, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Em ampla maioria, poderia dizer, senhor presidente, para não dizer todos, que eu ouvi, me passaram a mesma mensagem. Chegou a hora de o Brasil dar um passo importante nas relações do trabalho. É evidente, e eu reconheço, que existem algumas dúvidas, e é natural e são legítimas. É o debate aqui no plenário e na comissão, se for necessário, que vai mostrar que o caminho é esse. O mundo caminha nesse sentido. Sempre que o parlamento debate avanços sociais, surgem questionamentos, e são legítimos também. Foi assim com as férias remuneradas, com o 13º salário, com a licença maternidade, com a licença paternidade, com a própria regulamentação do salário mínimo. Quando eu cheguei aqui, o salário mínimo era $60. O presidente Renan Calheiros montou uma comissão e eu fiquei como relator. Viajamos o país e construímos a chamada proposta de inflação mais PIB. E hoje o salário mínimo se aproxima aí de $350. Também na Assembleia Nacional Constituinte de 88,
Quando reduzimos a jornada de 48 para 44, houve questionamentos. Mas eu tenho orgulho de lembrar que participei daquele momento histórico ao lado de homens líderes como Ulisses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Benedita da Silva, Mário Covas, Bernardo Cabral, que foi o relator, e outras lideranças que deixaram de forma positiva o seu nome na história. Lembro de conversas que tive, por exemplo, não só com a esquerda, tive com Delfim Neto, com Jarbas Passarinho, Ricardo Fiuza, Amaral Neto, deputados que não eram de esquerda, que se identificavam com o Centrão. E eles entenderam aquele momento histórico da redução de jornada de 48 para 44. Lideranças que coordenavam o Centrão e tiveram a grandeza de participar do acordo. Claro que afirmo aqui que alguns diziam que a redução de jornada poderia provocar desemprego e afastar investimento. Felizmente, mostrou que nós estávamos do lado certo da história. Quando digo nós, a ampla maioria dos constituintes, porque nada disso aconteceu. O Brasil continuou crescendo, gerando empregos e fortalecendo a economia. Agora, quase 4 décadas, a história nos oferece novamente a oportunidade de avançar e melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Espero eu que a PEC 221 seja votada e aprovada antes que se conclua o processo eleitoral de outubro. Repito, a Câmara dos Deputados já fez a sua parte. Agora cabe ao Senado ouvir a voz das ruas. Às vezes eu livro, porque eu escrevi um livro nesse sentido, ouça a batida do tambor e tome uma decisão. As pesquisas indicam que mais de 80% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1, optando então pela 5x2. Quando a população se manifesta de forma tão expressiva, tão contundente, cabe ao parlamento responder com a responsabilidade, diálogo e espírito público. Não estamos diante de uma pauta de esquerda ou de direita, de centro ou do governo ou da oposição. Estamos diante de uma pauta dos brasileiros, das famílias brasileiras. Hoje, aproximadamente 14,8 milhões de trabalhadores estão ainda submetidos à escala 6x1. São homens e mulheres que trabalham 6 dias consecutivos e dispõem apenas de um dia para descansar, cuidar da casa, principalmente as mulheres, acompanhar os filhos, visitar os pais, conviver com os idosos, ir para a igreja, estudar ou simplesmente recuperar as energias. Muitos ainda enfrentam 2 ou 3 horas de deslocamento entre a casa e o trabalho. Pergunto, que qualidade de vida eles têm? Presidente, que tempo resta para a família? Que tempo sobra para a educação? Entendendo em novos tempos, como vivemos agora, de inteligência artificial que vai tirar milhões de empregos no mundo. Pode escrever o que eu estou dizendo. Não é só a inteligência artificial. Está aí a pejotização. Está aí os MEIs. Está aí a informalidade. Isso você resolve como? A França aprovou isso, citei outros momentos que eu tive lá, foi reduzindo a jornada e não
criando obstáculos para a modernidade. Estamos falando aqui, com redução de jornada, estamos falando em cultura, estamos falando em lazer, estamos falando em saúde, em qualidade de vida. Tenho repetido nessa tribuna, e vocês são testemunha disso, uma frase que resume essa discussão: ninguém nasce apenas para trabalhar. Nascemos para viver, para amar, para conviver com os amigos, com a família, para estudar, descansar, por que não lembrar da vida espiritual? O trabalho deve dignificar a pessoa humana, jamais consumi-la. Alguns afirmam que reduzir a jornada vai significar perda de produtividade. Os fatos e a história demonstram exatamente o contrário. Vou falar um pouquinho aqui da OIT, Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra. Defende há muito tempo, há décadas, jornadas menores de 40 horas semanais, há décadas. Países altamente desenvolvidos caminham nessa direção. Lembro de novo a França, que estive lá conhecendo a jornada deles. A França possui jornada legal de 35 horas semanais. E a França vai muito bem, obrigado. O Chile avança na redução gradual para 40 horas. O Chile, para não dizer que eu estou falando só de países de primeiro mundo. Alemanha, Holanda, Dinamarca apresentam jornadas médias inferiores, inclusive, à ideia brasileira que nós estamos advogando, que é das 40 horas. E, ao mesmo tempo, estão entre as economias mais produtivas do mundo. Isso acontece por quê? Porque produtividade não depende apenas de horas e quantidade de horas trabalhadas. Senão vão querer trabalhar, como já ouvi, alguns totalmente irresponsáveis, que acham que tem que trabalhar 7 dias por semana. Enquanto nós defendemos 5 por 1, e dizendo que as pessoas têm que ter a liberdade. No tempo da escravidão também era assim. Eles trabalhavam de segunda a domingo e diziam que aquilo era liberdade. Liberdade sobre o chicote. Depende da inovação tecnológica, qualificação profissional e boas condições de trabalho. É isso que gera lucro, produtividade e todos ganham. Um trabalhador exausto produz menos ou mais? Eu respondo, o trabalhador exausto produz muito menos. Um trabalhador valorizado, não esgotado, com salário decente, vai produzir, claro, mais e melhor. O Reino Unido realizou recentemente ideias e trabalhos apontando a importância da redução de jornada de trabalho e ficou num caminho dos melhores do mundo. Vou dar alguns dados. Mais de 70 empresas participaram da experiência. Ao final, mais de 90% decidiram manter o novo modelo, registrando redução no estresse, inclusive, menor rotatividade e um aumento, na produtividade. A Islândia, experiências demonstram que a produtividade foi ampliada, enquanto melhoraram ainda os indicadores da saúde física e mental. No Brasil, inúmeras empresas, já citei, entre elas a General Motors e tantas outras, GM no Rio Grande do Sul. No Brasil, inúmeras empresas já aderiram à redução de jornada, inúmeras 40 horas, outras inclusive já em 38. Os resultados todos
são positivos, demonstrando que a produtividade e qualidade de vida caminham juntos. Outro dado que merece reflexão: estudos do DIESE, da Unicamp e do DIAP apontam que a redução de jornada para 40 horas poderá gerar em torno de 4,5 milhões de novos empregos. Isso significa mais oportunidades para quem hoje procura trabalho, maior arrecadação previdenciária, fortalecimento do mercado interno e mais renda circulando na economia. Não estamos aqui propondo trabalhar menos para produzir menos. Estamos propondo, essa é a verdade, trabalhar menos para produzir mais. Estamos propondo trabalhar melhor para produzir muito mais. Essa é a essência da proposta. A experiência internacional demonstra, presidente, que jornadas mais humanas reduzem acidente do trabalho, diminuem afastamentos, diminuem a rotatividade, diminuem os problemas na saúde, melhoram a saúde mental e fortalece os vínculos familiares. Vivemos em tempo que ansiedade, depressão e síndrome de Barnol, que significa distúrbio emocional causado pelo estresse. Eu explico, e está aqui entre parênteses, que você fala síndrome de Barnol, mas muito lá fora, que está me ouvindo nesse momento, opa, diga o que significa. Distúrbio emocional causado pelo estresse excessivo no ambiente de trabalho. E isso cresce de forma preocupante e alarmante. O parlamento não pode ignorar essa realidade. É exatamente isso que está em discussão. O trabalho deve servir à vida. Jamais a vida deve ser sacrificada pelo trabalho. Tenho conversado com senadores e senadoras das mais diferentes correntes políticas. Percebo a responsabilidade, serenidade e disposição para o diálogo. Acredito que construiremos um entendimento capaz de aprovar essa matéria. É só botar em votação. Qual é o medo de votar? Me lembro, Chico Rodrigues, meu querido senador presidente, na Constituinte que Ulisses Magalhães dizia: não há acordo, votem parlamentares, votem. E escrevemos a Constituição supermoderna para a época. Por isso, reiniciando os trabalhos aqui no Senado, faço mais uma vez um apelo aos meus colegas da Câmara Alta, que é o Senado da República. Vamos olhar para além dos números, vamos olhar para as pessoas, para a trabalhadora, para o trabalhador do comércio, que quase não vê os filhos. Chegam em casa, já estão dormindo. Para o trabalhador da indústria, que passa mais tempo no transporte do que convive com a família. Para todos os trabalhadores e trabalhadoras que moram longe do trabalho. Para os jovens que desejam estudar, mas não dá, porque chegam em casa às 9, 10 horas da noite. Para milhões de brasileiros que apenas pedem o direito de viver com dignidade. Assim como fizemos na Constituinte de 88. Podemos novamente escrever uma página importante na história social do nosso país. A redução da jornada para 40 horas, o fim da escala 6x1, não representa um retrocesso econômico. Pelo contrário, representam políticas humanitárias, avanço de desenvolvimento. Representam mais saúde, mais produtividade, mais emprego, menos acidente, mais equilíbrio nas relações de trabalho e mais qualidade de vida. Tenho muita esperança, sempre tive e continuarei tendo. Eu sou um otimista. Terminando, presidente, eu sempre digo que o pessimista, ele é um derrotado por antecipação. Por isso eu sou um otimista. Acredito no diálogo, na democracia, na capacidade dessa casa de construir consensos
em favor do povo brasileiro. Tenho confiança de que o Senado Federal estará à altura desse momento histórico. Não será uma vitória de ninguém, mas sim de todo o povo brasileiro. E de ninguém individualmente, ou se quiserem levar para o campo ideológico ou partidário. De um governo e também nem da oposição. Será uma vitória das trabalhadoras e dos trabalhadores. Última parte, presidente. Será uma vitória das famílias brasileiras. Será uma vitória do nosso povo, da nossa gente tão sofrida. Será uma vitória que vai estar à altura da Constituição Cidadã de 88. Será uma vitória das políticas humanitárias, reafirmo. E assim, presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, eu encerro esse meu pronunciamento, que não poderia ser diferente. Esse é o assunto que está em debate em todo o Brasil. Eu sempre que estamos aqui na mesa presidindo, nós verificamos que as manifestações de Vossa Excelência, senador Paim, são manifestações que se dirigem sempre no sentido de alcançar os interesses da sociedade e, especialmente, dos trabalhadores brasileiros. E Vossa Excelência continua batendo insistentemente, de uma forma cuidadosa, bem avaliada e com conhecimento profundo da importância desse projeto que inicialmente Vossa Excelência manifestou aqui, da redução da jornada 6x1, sem a redução do salário. E, obviamente, que todos que nessa direção também comungam com Vossa Excelência sabem que essa demanda reprimida da sociedade ela é absolutamente justa, porque já acontece em outras partes do mundo. E no cenário global, onde a tecnologia ela faz presente nas ações de trabalho, inclusive, como disse Vossa Excelência, com um certo perigo em relação ao IA, que progressivamente vai tirando mão de obra do mercado. Esta redução da jornada, num processo de adaptação temporal, vai acomodando a visão daqueles que eventualmente são contra, mas que sabem que é necessário que o ser humano tenha mais descanso, ele tenha mais opções para o cotidiano das suas vidas. E com isso, logicamente, temos também certeza absoluta que não há nenhuma possibilidade de perda de produtividade e diminuição no alcance dos serviços prestados à população. Portanto, é uma questão de decisão que nós entendemos a qualquer momento pode realmente acontecer e, lógico, deixar aqui de uma forma muito cuidadosa, mas, acima de tudo, consciente, a importância e o papel que Vossa Excelência tem nesse tema de defesa dos trabalhadores brasileiros. Então, parabéns a Vossa Excelência e, mais uma vez, avançar no conceito coletivo da população do nosso país. Parabéns. Presidente Rodrigues, mas para que ninguém diga, aproveitando a sua fala, não sou candidato a nada, mas sairei daqui realizado se eu puder falar para netos e bisnetos que eu ajudei a construir 48 para 44 e 44 para 40, pensando no povo brasileiro. Só isso. Alguém poderia dizer, vem o país com o discurso eleitoreiro. Tem nada a ver. Optei em não concorrer. Depois de 40 anos aqui no Congresso. Mas as causas nunca vão desviar a nossa conduta. E essa é uma causa, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E por isso, eu ficarei muito feliz se eu retornar para casa, porque terei que voltar para o meu Rio Grande. Quando voltar para o Rio Grande, poder levar debaixo do braço uma plaquinha dizendo
agora temos no Brasil 40 horas semanais. É isso, presidente. Obrigado. Seguindo a lista de oradores inscritos, eu passo a palavra ao senador Sérgio Moro, do PL do Paraná. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos. Presidente Chico Rodrigues, em exercício. Não vou usar todo o tempo, presidente, só uma fração dele. Os melhores discursos são aqueles não tão longos. Não é? Quero também cumprimentar aqui o senador Paim pela sua trajetória. Cumprimentar igualmente todos os pares senadores e senadoras. O Brasil, ele acompanha entristecido o endividamento progressivo das famílias, das empresas brasileiras. Nós temos juros em patamar insustentável, hoje de 14%, já foram maiores ali no passado, mas o juro real que é cobrado das famílias brasileiras e das empresas é muito superior a esses juros básicos. Não culpo aqui o Banco Central, que faz o seu papel como autoridade monetária e diante das perspectivas inflacionárias e dos gastos excessivos por parte do governo federal, acaba deixando esses juros elevados. Mas temos que registrar que a grande responsável por isso, já está um ciclo de 4 anos, tem sido o governo Lula, com seus 40 ministérios, com seus gastos expansivos, que tem tirado aí a eficiência da nossa economia, porque vem gerando uma bola de neve, não só na dívida pública, chegando a patamares perigosos, mas igualmente afetando o dia a dia das famílias das empresas brasileiras. Dados perturbadores, senadores, 82% das famílias brasileiras, em julho deste ano, segundo registros divulgados, inclusive, pesquisa divulgada inclusive pela imprensa, 82% das famílias brasileiras estão endividadas, têm alguma espécie de pendência de dívida. Outro dado perturbador, no que se refere às famílias de baixa renda, assim consideradas pela pesquisa aquelas com até 3 salários mínimos de renda, o percentual é até superior a 85%. E vamos ser francos, nenhuma dessas famílias paga os juros básicos do Banco Central. Paga ou o juro do cheque especial ou o juro do cartão de crédito, que é uma calamidade. Se não haver aí o controle dessas dívidas, o prejudicado, as famílias, as pessoas não conseguem mais se libertar jamais desse tipo de compromisso. Isso vai afetando não só os investimentos, isso vai afetando o consumo e vai afetando a própria sanidade mental dessas famílias e dessas pessoas, senadores. Outro dado perturbador, recuperação judicial. No final de 2025, esses números hoje devem ser maiores, 5.680 empresas estavam nessa situação no 4º trimestre de 2025, um aumento de 24,3% em um ano. E registre-se que esse recorde é um recorde histórico de empresas em recuperação judicial. Eu tenho andado pelo estado do Paraná e tenho visitado feiras agropecuárias com frequência, e nessas feiras agropecuárias, além de atrair o turismo local, acaba sendo um centro também de realização de negócios, de atividades econômicas. E normalmente o volume de negócios dessas feiras é crescente, refletindo a pujança do agro paranaense. Não obstante, nas últimas feiras que tenho visitado, tenho ouvido com frequência a preocupação até do agro, que não tem aguentado esses juros, e tem havido um esfriamento do volume de negócios no âmbito também do agronegócio. Nem o agronegócio, com o nosso solo fértil, com o nosso clima favorável, com o trabalho duro dos nossos agricultores e com
a tecnologia desenvolvida que transformaram o agro brasileiro no mais competitivo do mundo, nem ele tem suportado os juros desse tamanho e o progressivo endividamento das famílias e das empresas brasileiras. O governo federal tem que ajustar suas contas para que nós possamos entrar num ciclo virtuoso de redução significativa desses juros e parar de transferir renda, seja das empresas ou seja do trabalhador, para os bancos ou para o governo. Isso deveria envolver também uma política de redução da tributação. Mas ouso também destacar que o governo do estado, do meu estado do Paraná, também deveria seguir um caminho semelhante. Infelizmente, hoje o Paraná tem a maior alíquota geral de ICMS da região sul e sudeste, 19,5%. Recentemente fiz uma experiência e visitei União da Vitória, uma cidade que faz fronteira ali com a cidade de Porto União, já ao lado de Santa Catarina, e conversei com as pessoas, com os moradores locais, sobre os efeitos para a economia da cidade da discrepância dessa alíquota mais elevada do que nosso estado vizinho. Para ilustrar, em Porto União, a alíquota geral de ICMS é 17%, enquanto que em União da Vitória é 19,5%. E o que foi me dito? Que várias empresas, mesmo atuando ali em União da Vitória, transferem o seu domicílio fiscal para a cidade vizinha de Porto União. Estive visitando também Guaratuba e conversando com pescadores, Guaratuba no litoral do nosso estado, mas também próximo ali à divisa de Santa Catarina. Os moradores e pescadores de Guaratuba também me disseram: pescamos em águas paranaenses, mas desembarcamos nossa produção em Santa Catarina, por conta da diferença da alíquota de ICMS, que é menor no nosso estado vizinho. Nós adoramos os catarinenses, são nossos irmãos, são nossos amigos, as economias estão conectadas, inclusive, mas nós não podemos ser um estado menos competitivo do que Santa Catarina, porque, do contrário, nós perdemos investimentos e perdemos negócios. O Paraná é uma máquina, o Paraná atrai muitos negócios e investimentos, mas se nós não cuidarmos do futuro, essa vai ser uma realidade cada vez mais presente. Como se não bastasse, senadores e senadoras, começou a vigorar no Paraná um reajuste da conta de luz de 20%. Esse reajuste foi solicitado pela Copel. A Copel, uma empresa paranaense, foi construída com as mãos suadas dos trabalhadores paranaenses, com os esforços da nossa gente, uma grande empresa de energia do nosso estado, e que foi privatizada durante o atual governo paranaense. A privatização deveria gerar ganhos de eficiência, mas não é isso que a gente tem visto com clareza. Nós temos visto problemas de queda de energia constantes e demora de religamento. Fizemos, inclusive, aqui uma audiência pública no Senado sobre esse assunto. Mas, como se não bastasse, agora a população paranaense foi surpreendida. Nesse cenário de endividamento, nesse cenário do que as famílias estão aí, 85% das famílias de baixa renda com dívidas no país inteiro, pelas estatísticas, a população do Paraná ainda tem que conviver com um aumento de 20% da conta de luz, de responsabilidade sim da Copel e de responsabilidade sim do governo do estado do Paraná, que deixou que fosse encaminhado um pleito desse tamanho sem fazer qualquer espécie de objeção. A ANAEL, agência reguladora da matéria aqui em Brasília, aprovou esse aumento, mas é claro que não teria aprovado esse aumento se a solicitação não viesse desse tamanho. A Copel deveria, com todo respeito e tendo presente a situação de endividamento das famílias paranaenses, deveria ter solicitado um aumento menor, ou até mesmo a manutenção do preço. Mas um aumento de 20%, muito acima do patamar inflacionário, e no momento de endividamento das famílias paranaenses,
é um aumento que não se justifica de maneira nenhuma. E aqui não me compreendam mal, eu não estou aqui ventilando pauta da esquerda, eu não sou contrário a privatizações, mas as privatizações têm que gerar eficiência, e a empresa, tendo sido privatizada, ela tem ainda mais responsabilidade em mostrar essa eficiência. Tem o direito natural, sim, de perseguir os lucros, inclusive para os seus acionistas, mas urge que a Copel, e nisso o governo do Estado do Paraná tem que ter um direcionamento, que a Copel faça investimentos necessários para evitar essas quedas constantes de luz, para a gente ter energia estável, mas igualmente que reveja esse aumento absurdo de 20% no momento de endividamento. Da mesma forma, urge também que no Estado do Paraná nós possamos, a médio e longo prazo, estudar a redução dessa carga tributária que nos torna menos competitivo do que o nosso estado vizinho. E com isso também, reduzindo a carga de impostos, não se retira a riqueza das famílias e das empresas paranaenses, ao contrário, atraindo investimentos e deixando o ambiente de negócios mais competitivo. Nesse cenário de endividamento, até, senador Chico, que nós devemos entender o próprio problema das bets. É uma população desesperada, atraída pela publicidade enganosa, veiculada por essas bets, que tem sido veiculada ao arrepio do que está previsto na nossa legislação. Mas é o desespero dessas famílias que pensam que podem eventualmente encontrar um caminho fácil, enganadas por essa publicidade, para resolver a questão das suas dívidas, que acabam apostando, às vezes, muito mais do que têm, muito mais do que podem, para tentar esse ganho fácil e, no final, acabam se endividando e comprometendo a sua renda ainda mais. Todos esses fenômenos estão interligados e nós temos que enfrentá-los nas várias frentes. O governo federal reduzindo seus gastos responsáveis, reduzindo a tributação, permitindo a queda de juros. O governo do nosso estado reduzindo a tributação, isso tem que ser a médio e longo prazo, mas igualmente trabalhando para que não seja imposta uma conta tão pesada de energia para a Copel e cobrando da Copel que deixe o seu sistema eficaz para que a energia não fique sujeita a essas constantes quedas. Eu termino dizendo-me chocado também com notícias de novos escândalos, de desdobramentos de novos escândalos que vi nas últimas semanas, com a notícia de que o chefe de gabinete do presidente Lula, o Marcola, teria recebido valores de Roberta Lussinger, com suspeita de que esses valores estariam vinculados ao escândalo de corrupção do INSS. E vi a apresentação de um álibi que, à primeira vista, me parece fajuto, desconfio desse álibi, de que seria um empréstimo. Mas, se é um empréstimo, o empréstimo sempre tem o caminho de volta do dinheiro, o empréstimo sempre é documentado, não se faz empréstimo dessa maneira. Mas permite isso, ouvir em bastidores, que nós possamos dizer que a única dívida que o governo Lula tem conseguido cancelar, aparentemente, tem sido a dívida desse Marcola, chefe de gabinete. A Roberta Lussinger talvez devesse ser nomeada aí para o programa Desenrola 2, porque ela faz sumir essa dívida de um jeito fantástico. Aqui estou sendo apenas irônico, senador, porque essa história tem que ser muito bem explicada desses pagamentos feitos ao chefe de gabinete do presidente Lula, e isso vinculada a uma pessoa que tem se mostrado uma lobista e com vinculações fortes com o careca do INSS. Vamos trabalhar para que o nosso Brasil, porque nós podemos ter o nosso Brasil de volta em um cenário completamente diferente. Muito obrigado. Senhor senador Sérgio Moro, Vossa Excelência, sempre de uma forma muito cuidadosa, didática, autoexplicativa, Vossa Excelência mostra vários cenários, especialmente do Paraná, mas os pronunciamentos de Vossa Excelência transcendem
o estado do Paraná e mostra exatamente, aí é uma opinião pessoal, mostra exatamente o que o Estado espera de Vossa Excelência, né, com essa consciência crítica, cívica, mas, acima de tudo, no sentido do ordenamento jurídico legal e trabalhar no sentido de que a economia, que tem todas essas ações transversas, negativas, das quais eu também concordo com Vossa Excelência, possa realmente ter um curso de correção em função da autoridade do governante, mas, acima de tudo, do compromisso realmente com a sociedade do Paraná. Portanto, não é à toa que Vossa Excelência também já foi citado algumas vezes, não apenas pela população do estado do Paraná, mas por vários segmentos brasileiros, como também um potencial candidato à presidência, o que mostra que o perfil do político, ele vai amadurecendo exatamente em função das suas atitudes e do seu juízo de valor com conhecimento, com compromisso, acima de tudo, com responsabilidade. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e tenho certeza que ele reverbera de uma forma muito clara, clara e até como uma janela sem vidros no entendimento e na compreensão da sociedade. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, senador Chico, pelas gentis palavras. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pelas gentis palavras. Fico honrado. Eu não havendo mais oradores inscritos, eu gostaria de fazer apenas um breve relato aqui sobre a situação da estiagem que vem realmente dominando o cenário amazônico e, por que não dizer, de uma forma mais rigorosa no nosso estado, no estado de Roraima. A nossa preocupação ela é muito grande. Só para se ter uma ideia, em função dos efeitos do El Niño, que tem aumentado em aproximadamente 2 graus de temperatura, em função da elevação da temperatura do Pacífico, a velocidade realmente de ventos, e tudo levando realmente a uma estiagem, uma seca e uma temperatura elevada, o que faz com que a produção agrícola que nós temos, como hoje no nosso caso, no estado de Roraima, seja reduzida de uma forma drástica. Só para se ter uma ideia, deverá haver uma queda de aproximadamente 49% na produção agrícola do nosso estado em função da antecipação do verão. E o verão, obviamente, de forma direta por conta dos efeitos do El Niño. Portanto, amanhã eu gostaria de, com mais detalhe, com mais números, apresentar a nossa preocupação dos produtores rurais do nosso estado, o que vai impactar na economia do nosso estado. Só um segmento, para ser claro, que é o segmento dos plantadores de soja, deverá realmente causar um prejuízo, os efeitos do El Niño deverão causar um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de reais na cadeia produtiva da soja no estado de Roraima. Portanto, é preocupante. Nós queremos alertar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a Defesa Civil, tanto do nosso estado quanto do governo federal, para que possa começar já tomando iniciativas no sentido de mitigar os efeitos dessa seca que, segundo dados científicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, eu acho que é grave, muito grave, e nós precisamos nos antecipar. A hora é agora, não adianta quando os efeitos estiverem realmente fora totalmente do controle humano, a população atingida de uma forma duríssima, a sua agricultura, a sua pecuária, até a sobrevivência humana também, em função da ausência da oferta de água. É necessário que seja feito um esforço concentrado pelo Estado de Roraima, através das prefeituras, através do governo e, principalmente, através do governo federal, para que o Estado de Roraima, inclusive a Amazônia também, eu estou especificando aqui o meu estado, o Estado de Roraima, mas em relação à Amazônia, porque, na verdade, se não houver
cuidado e um planejamento e uma ação de acompanhamento e controle, muita coisa negativa poderá acontecer e não é o que a população, na verdade, deseja, espera e merece. Portanto, quero deixar esse registro aqui hoje, nesta sessão. A presidência informa aos senadores e aos senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão de debates temáticos semipresencial às 10 horas, destinada a discutir as políticas públicas que dizem respeito às energias renováveis no âmbito do Brasil e da América Latina e a discutir a liderança brasileira no setor diante do contexto global. Sessão solene do Congresso Nacional às 11 horas, destinada a comemorar os 35 anos da TV Asa Branca. E sessão deliberativa ordinária semipresencial às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral na mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2028 serão registrados 53 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, na qual o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce. Agora o SUS anuncia um novo protocolo de rastreamento e quem vai conversar conosco aqui é o Dr. Gustavo Ribas, médico da Assessoria Política da Prevenção e o Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade. Uma honra estar aqui na TV Senado para falar de um tema tão relevante, tão importante e de impacto na nossa população. Qual a importância que tem essa mudança de protocolo? Queria que o senhor falasse um pouco da história dessa doença aqui do Brasil, de como é feito o diagnóstico, o que muda agora? Nós temos, no âmbito nacional, essa incorporação do teste imunofecal, imunoquímico fecal, de extrema importância na avaliação para a pesquisa do que todos já conhecem ou já ouviram falar, do sangue oculto nas fezes, que é um método de rastreamento. É muito importante, porque ele substitui o antigo teste o imunofecal atual, ele está em substituição ao antigo teste pelo guaiaco. Pesquisa de sangue oculto. De sangue oculto, pelo guaiaco, que tinha muitas variáveis, apresentava muitas alterações e muitos falsos positivos. A pessoa tinha que colher várias vezes, várias amostras de fezes e era recomendado, não pode comer isso, não pode comer carne, não pode comer nada que tenha coloração vermelha, né? Exatamente. Tinha muita alteração e muito preparo específico para ser feito. Já o FIT, o teste imunofecal, não tem essa preparação tão específica e ele apresenta no âmbito nacional uma
previsibilidade de sensibilidade e especificidade em torno de 85%, 86%, que é um bom dado. Então, ele vem para agregar na investigação, no rastreamento. É importante que se frise isso, aquelas pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum relacionados ao aparelho digestivo, às queixas gastrointestinais, principalmente intestino. Quando a gente fala do exame antigo, que era a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podemos deduzir que o sintoma, quando acontece, é sangramento, né, nas fezes. Exatamente. Identificava o sangramento. Lembrando que ele poderia gerar muitos falsos positivos por meio de uma alimentação inapropriada para aquele período do exame ou outras ações relacionadas. Mas é importante que se frise que, apesar de ser um teste mais simples, o imunofecal, ele também tem suas considerações, suas ponderações. É importante porque ele detecta a hemácia. Então, onde há hemácia nas fezes, ele vai detectar. E a hemácia pode estar presente numa doença anorretal, por exemplo, numa hemorroida, que está de difícil controle, com sangramento, ou até mesmo um sangramento digestivo alto, que pode detectar hemácias nesse conteúdo fecal. Então, é importante que o cidadão tenha essa previsibilidade de que não tenha alguma doença localizada que possa gerar o sangramento. Qual a faixa etária e o perfil das pessoas que podem ter essa doença? E como é que vem se dando a importância, se esse tipo de câncer é frequência, qual a frequência dele aqui no país? A faixa etária de rastreio que se preconiza pelo Ministério da Saúde, lembrando que o rastreio é destinado para aquela população assintomática, isto é, não apresenta sintomas. E é um rastreio que a gente busca fazer de forma organizada, isto é, o cidadão, a pessoa vai até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, ser submetida a esse teste imunofecal. A faixa etária, ela permite uma variabilidade de um controle razoável na população, que vai dos 50 aos 75 anos, que é um método importante de se avaliar. Lembrando que o câncer coloretal no país, ele é o segundo mais incidente, tanto em mulheres quanto em homens. O primeiro, obviamente, em mulheres é o câncer de mama e em homens é o câncer de próstata. Isso lembrando, sempre frisando, excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso país. Então, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em ambos os gêneros aqui no país. Qual a gravidade desse tipo de câncer? É um câncer que ele se torna de impacto assistencial, porque, infelizmente, ainda nós diagnosticamos em fase avançada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos diagnosticá-lo cada vez mais em fases precoces, em fases iniciais. Isso tem um grande impacto, porque ele proporciona uma curabilidade muito maior. Para que todos tenham a ideia, se conseguirmos identificar o câncer coloretal em fase muito inicial, em fase precoce, nós conseguimos atingir taxas de cura que ultrapassam o índice de 90%. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. E o fato de diagnosticá-lo numa fase avançada, nós, infelizmente, nos deparamos com casos que possam se tornar mais avançados, metastáticos, e aí a possibilidade de cura, ela cai de sobremaneira. Quais são os hábitos alimentares ou hábitos de vida que deixam a pessoa mais fragilizada, que possa contrair um câncer de intestino, câncer coloretal? Os hábitos relacionados a fatores de risco do câncer coloretal são o oposto dos hábitos saudáveis, que se preconiza muito, que se institui muito no nosso dia a dia e que está difundido na mídia. O principal deles é uma dieta balanceada, regrada, sem ultraprocessados, sem alimentos com processamento industrial muito alto,
uma dieta que seja, né, como fator de risco, pobre em fibras, pobre em hidratação, em frutas, verduras. E outro fator muito preponderante é a atividade física. Hoje, a atividade física está comprovado, nós temos um trabalho publicado no Congresso Europeu o ano passado, que é claro em identificar a atividade física não só como fator protetor para as pessoas que não apresentam o câncer ainda, como fator protetor preventivo, mas ele é fator de prognóstico naqueles que já apresentam o câncer. Então, a atividade física associada a uma dieta balanceada, regrada, constituída de muitas fibras, alimentos como frutas, verduras, e controle da obesidade e do sedentarismo é fundamental. Às vezes as pessoas podem pensar que o câncer de intestino, eu posso fumar, por exemplo, eu posso beber, então álcool com certeza ele deve fragilizar o organismo, as defesas e pode favorecer o aparecimento. Mas o cigarro também é um fator de complicador, né? Sem dúvida. O cigarro aliado ao álcool. O álcool tem o seu fator causal muito importante em inúmeros tumores, inúmeros cânceres. E o tabagismo também. E ele tem, de uma certa forma, o impacto também na incidência do câncer coloretal, como outros que a gente conhece muito bem, como pulmão, como estômago, bexiga e toda a árvore traqueobrônquica e de cabeça e pescoço. O senhor tem uma grande experiência, o senhor é um oncologista, lida com a terapia, inclusive quando é necessário o tratamento, o senhor prescreve aqueles medicamentos bem complicados, a quimioterapia, que tem, às vezes, uma reação muito forte. E o que acontece? A perspectiva de tratamento com a quimioterapia é frequente quando é detectado o câncer de coloretal? Sem dúvida. A quimioterapia, ela é uma ferramenta de tratamento de grande importância. Só que é importante lembrarmos que, na última década, nós tivemos o grande impacto da imunoterapia. Então, a imunoterapia tem o grande papel no tratamento do câncer coloretal associado à quimioterapia no tratamento, seja o inicial ou seja já em estágios mais avançados. Então, hoje, na verdade, é uma composição de tratamento, são tratamentos multimodais, que a gente chama, múltiplas formas de tratamento, que envolvem tanto quimioterapia como imunoterapia. E, obviamente, a gente tem que diferenciar de acordo com o perfil genético, o perfil molecular daquele tumor que é expresso naquele determinado paciente. Então, nós identificamos determinadas variações, determinadas mutações genéticas que têm a sinalização para que entremos com o tratamento, seja quimioterápico, seja imunoterápico ou terapia-alvo, que é o que a gente chama com os novos anticorpos monoclonais. Então, o tratamento, hoje em dia, ele é multimodal. E no caso de cirurgia? A cirurgia, ela vem depois do tratamento quimioterápico e imunoterápico? Ou não? Muito importante a sua colocação. A cirurgia, ela tem o seu papel relevante na conduta dos pacientes oncológicos, naqueles pacientes que apresentam tumores. E aí eu volto a frisar, muito importante o diagnóstico precoce, para que tenhamos a possibilidade de cura. E a cirurgia entra justamente nesse cenário de proporcionar a cura. Então, a cirurgia, para aqueles casos iniciais, para aqueles casos não avançados, ela tem um propósito claro, ela tem possibilidade de gerar a cura. Então, a cirurgia tem propósito curativo, sim, e faz parte do arsenal de tratamento, junto com a quimio e com a imunoterapia. E agora, a gente não quer de maneira alguma criar um clima de insegurança, mas quer chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. O que terá acontecido no caso daquela artista Preta Gil, que ela tinha todos os recursos, inclusive foi até fora do país, submeteu a vários tratamentos. E aí significa que, mesmo com muitos recursos, nem sempre é possível a cura, não? Exatamente. É a vigilância contínua, é se atentar
para algum sinal ou sintoma, né, que agora é importante falarmos sobre, nós falávamos sobre a prevenção, sobre o FIT, né, o teste FIT na prevenção para aqueles assintomáticos. Mas é importante que todos tenham a clara percepção que, diante de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, em específico o intestino, que siga um acompanhamento médico. Sejam eles alguns sinais, sangramento... Mudança no ritmo da evacuação? Exatamente, mudança no ritmo intestinal, na frequência. Isto é, um hábito intestinal que até então aquela pessoa não apresentava. Houve uma mudança, ou para mais, com uma atividade mais acelerada, ou menos, com uma obstipação que a gente fala. Outros sintomas, sangramento retal, importante frisarmos, dor abdominal, dor pélvica, cólica abdominal associado ao ato evacuatório, o hábito intestinal, novamente falando, com a sua colocação, perda de peso, aí a gente já suscita já uma avaliação mais específica, porque pode nos caracterizar uma doença mais avançada, perda de peso, uma alteração abdominal com aumento de volume abdominal, um sangramento mais evidente, mais contínuo. Então, se referindo especificamente à artista, ela provavelmente teve um quadro associado e logo já procurou o atendimento. Mas, infelizmente, como eu havia falado, muitos casos já se manifestam numa fase mais avançada, numa fase que nós não temos a percepção, a proposta clara de uma curabilidade para aquele câncer. Então, vamos voltar ao passo a passo, da primeira, a pessoa que vai ao rastreamento, homem e mulher nessa faixa de 50 a 75 anos, recorre ao SUS, por exemplo. Agora, o SUS vai nacionalizar, digamos assim, a partir de agosto, né? Exato. Então, a pessoa chega no consultório. Aqui no DF, no Distrito Federal, já existe desde 2020, né? Exato. Uma iniciativa aqui da unidade da federação. Qual é o passo a passo desse controle? Muito importante. Só frisando a sua colocação, aqui no DF nós temos um protocolo institucional, um protocolo definido como Protocolo de Ações Programáticas na Prevenção do Câncer Coloretal. Ele foi publicado em 2020, conforme sua menção, e ele já foi atualizado agora em 2025, que já inclui o FIT para rastreamento. Então, o passo a passo. Cidadãos, indivíduos com a idade entre 50 e 75 anos, elas têm a possibilidade de fazer o rastreamento por meio dessa nova ferramenta. É gratuito? Gratuito, a qualquer UBS, aqui no Distrito Federal ou no país, a partir de agora, qualquer UBS vai oferecer a aquisição desse teste imunoquímico fecal. Entrega o recipiente, né? O material para coleta, exato, né? O recipiente. E aí ela pode fazer como método de rastreio, lembrando novamente, a pessoa que não tem nenhum sinal ou sintoma evidente de uma doença intestinal. Isso é importante porque quando ela tem algum fator hereditário, história de câncer na família, ou algum histórico de doença inflamatória intestinal, ou presença de pólipos intestinais, ou adenoma, ela já é encaminhada para uma outra etapa de diagnóstico. Mas e aí entra o papel da colonoscopia. Exatamente, porque a detecção do pólipo depende da indicação prévia. Bom, o primeiro sinal de suspeita vem com o teste imunofecal. Dando positivo, então, é encaminhado para fazer a colonoscopia. Exatamente. Esse é o fluxo. Dando positivo, encaminha-se para a colonoscopia. Colonoscopia, que já é um aparelho, né? Digamos assim, é um colonoscópio que é inserido, a pessoa tem que... mediante sedação, né? Isso tem que ser num ambiente cirúrgico, né? No ambiente pode ser até não precisa ser num grande hospital, mas tem que ter uma presença de um anestesista e do especialista lá no diagnóstico. E aí, o que ele pode achar lá dentro? Exatamente. Essa é outra etapa do diagnóstico. Então, lembrando que pacientes vieram de um FIT positivo, né, de um teste positivo, colonoscopia por meio de um teste endoscópico, o colonoscópio com visualização direta de todo o aparelho intestinal, principalmente intestino grosso,
e é visualizado, é feito em clínicas especializadas ou em hospitais, com um acompanhamento de especialista, como o anestesista e equipe de enfermagem, e mediante qualquer alteração da parede intestinal, da mucosa do intestino, volto a frisar, a presença de pólipos, presença de adenoma, que a gente vai identificar depois com o histopatológico, que é a biópsia, que é a peça microscópica, ou outros sinais, como doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. Isso vai determinar... Que causa um sangramento também. Exatamente, né? o sangramento. Tem que saber por que sangrou. Então vai procurar. Esse é o caminho. O porquê que sangrou, o que levou ao sangramento e esse é o fluxo que leva ao diagnóstico. Se é muito alguma importante. lesão que é sinal de um possível câncer, pode ser até retirado lá na colonoscopia. Né? Exatamente. O pólipo, a presença de pólipo na parede intestinal é sinônimo de ressecção. Isto é, retirada. Se retira o pólipo, corta, cauteriza e encaminha para análise análise química, histológica. Histológica, análise de material saber qual biológico. É a natureza ali. Bom, aí nesse caso, no caso que dá positivo alguma lesão, já se constata o câncer coloretal, qual é o passo? Na positividade, encaminha-se para o especialista, que é o proctologista, para avaliar todo o contexto daquela doença que se apresentou. Se a lesão é localizada, se a lesão tem características de invasão da parede do órgão, né, do intestino, se já tem outros sinais que o paciente possa perceber, ou alteração na cavidade abdominal, ou linfonodos inguinais, que são os gânglios, né, que a gente avalia. E, a partir desse momento que se faz o diagnóstico do câncer coloretal, a abordagem, isso é muito importante que enfatizemos para todo cidadão, toda a população. A abordagem, ela passa a ser multidisciplinar. Então, o paciente vai ser avaliado pelo proctologista, depois pelo oncologista, depois vai, como o senhor muito bem mencionou, o cirurgião oncológico, para avaliar a possibilidade de uma proposta curativa cirúrgica. É avaliado dentro de um contexto de uma unidade que é de alta complexidade, que tenha o oncologista, o proctologista, o radioterapeuta, eventualmente, ou o cirurgião oncológico e toda a equipe de enfermagem e toda a equipe focada no atendimento desse paciente. Ou seja, o câncer que antes era considerado o diagnóstico de câncer, não, era quase que uma sentença de morte, digamos assim. Mas hoje, vários tipos de câncer são detectados e tratados. Mudou completamente esse conceito. Né? Esse conceito, esse pensamento é totalmente proscrito. Tem cura. Tem cura. Tem possibilidade de tratamento. Por isso que a gente enfatiza que taxas giram em torno de 90% de cura quando a gente faz o diagnóstico precoce. Quando a lesão é muito inicial, muito incipiente, muito precoce, que é fácil de retirar, por meio até mesmo de procedimentos endoscópicos ou até mesmo uma cirurgia. Então, o conceito de que não há cura para o câncer e que é uma sentença de morte, ele está totalmente afastado. Mesmo em casos que são de difícil detecção, né? Mas o que isso, de uma maneira geral, para a saúde da população dessa faixa etária de 50 a 75 anos, vai representar, em termos macro, falando assim? Extrema importância é a cultura da prevenção, a cultura da conscientização de que hábitos saudáveis promovem saúde. Hábitos saudáveis evitam o câncer. Como já mencionamos, atividade física regular, se tem um cálculo de que precisamos ter ao menos 150 horas semanais de atividade física, uma dieta regrada, 150 pobre. Minutos. Exato. Dentro de um período de uma semana, né? Que daria em média de 30 minutos por semana, por dia. Caminhada rápida. Por dia, por 5 dias. Exato. Atividade física é muito regular, ligada a alimentos saudáveis, não consumo de ultraprocessados, do álcool,
do controle do peso, do sedentarismo e do tabagismo. Isso é muito importante. Dados mundiais apontam que cânceres são preveníveis em até 40% dos casos, isto é, nós podemos evitar os cânceres em até 40% dos casos com medidas saudáveis de promoção de saúde. Em termos de percentual de cura, o que é a imunoterapia que foi recentemente introduzida? É uma medicação que faz com que as próprias células do corpo, o sistema imunológico, reaja especificamente àquele tipo de câncer, né? O que em termos do câncer coloretal, a entrada da imunoterapia junto com a quimioterapia possibilitou maior índice de cura? A imunoterapia proporciona maior índice de cura e controle da doença naquelas atividades da doença que são mais avançadas, naqueles cânceres mais avançados. Então, o impacto da imunoterapia é muito importante no ganho de sobrevida e principalmente em qualidade de vida. E é muito variável de tumores para tumores, mas ela impactou na ordem de 30% a 35% um ganho de sobrevida e de controle de qualidade de vida para esses pacientes que eles levam uma vida completamente normal. Então, é um grande incremento a imunoterapia nesse cenário que precisamos controlar a doença. Eu queria lhe pedir que o senhor desse um recado naquela câmera ali para as pessoas que têm de 50 a 75 anos que busquem fazer a prevenção do câncer coloretal. Exatamente. Nessa faixa etária de 50 a 75 anos, as UBSs estão de portas abertas para recebê-los, para que se realize o teste imunofecal para a detecção de sangue oculto. É um método de rastreio, lembrando que não se tem, para que aqueles cidadãos que não tenham sintomas, sinais ou sintomas evidentes de doença. Ele tem esse teste tem uma sensibilidade de 85%, 86% e ele é muito importante na detecção de sangue para que tenhamos cada vez mais um diagnóstico precoce dessa doença que é tão impactante e é a segunda mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, excetuando o câncer de pele. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero convidá-lo, que o senhor volte outras vezes aqui, Cidadania. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para temas tão importantes quanto esse. Um abraço a todos. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional.
O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e o assunto deste Agenda Econômica é o tarifaço de Trump e suas armadilhas. Em abril de 2025, o presidente estadunidense decretou guerra comercial ao Brasil, impondo tarifas extras de até 50% do valor de venda dos produtos. Agora, Trump voltou à carga com novos tributos, que podem chegar a 37,5%, acima do que já vigora. Nos dois momentos, ele misturou questões políticas, como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a regulamentação das plataformas digitais e o PIX, com questões estritamente econômicas, como tarifas que poderiam prejudicar os Estados Unidos e a ampliação do mercado brasileiro a produtos de seu país. Como política e economia são apenas dois lados da mesma moeda, nesta Agenda Econômica nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, Carlos Pio. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. Um prazer. Bom, a agenda econômica também é agenda política, né? Tá certo? São os dois lados mesmo da mesma moeda, né? Não tenha dúvidas. A política e a economia andam juntos em várias questões. Agora, então, já que a gente puxa por aí, lá em 2025 o presidente Trump impôs tarifas não só ao Brasil, mas quase que foi uma guerra comercial contra o mundo, né? Tanto que depois ele foi voltando. Mas agora reforça contra o Brasil, alegando também questões econômicas, mas também questões políticas. Como é que você vê, neste momento, essa mistura tão ampla entre os dois temas, né? No momento mundial e brasileiro, especialmente importante, né? Porque a gente tem questões de governo aqui e questões de governo lá, né? Períodos eleitorais próximos. Como é que você vê essa questão neste momento? Olha, eu acho que as duas questões estão unidas pelo fato de que Trump segue uma visão de política econômica que tarifas são não só a palavra mais bonita da língua inglesa para ele, mas também o principal instrumento de política econômica para gerar resultados que só na cabeça dele funcionam. Então, as alegações são utilizadas simplesmente como subterfúgios para fazer o que ele já queria fazer em primeiro lugar. Lembrando que, em fevereiro, a Suprema Corte americana tomou a decisão de decretar a inconstitucionalidade do instrumento que ele havia usado no ano passado para elevar as tarifas, como você bem disse, contra o resto do mundo, para um patamar mínimo de 10%, lembrando que em muitos casos a tarifa média americana era de 2%, então ele levou no mínimo a 10%, um crescimento de mais de 4 vezes. E, como foi julgado inconstitucional, ele teve que encontrar um outro instrumento. O instrumento que ele encontrou é um instrumento da retaliação. E, para isso, precisa ter uma investigação, por mais que ela não envolva um processo judicial e investigativo muito profundo. Então, de novo, a justificativa política são justificativas para fazer o que ele já queria fazer. Professor, é uma coisa bastante voluntarista isso, né? Só para a gente deixar mais claro, talvez, para a nossa audiência, vou
colocar aqui na tela, as alegações, e aqui são as alegações, são formais, né? Eles apresentaram realmente isso a partir desse processo, eles apresentaram essas alegações, né? Que nós temos prática de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico que prejudicam os Estados Unidos, e aí que a gente está falando do PIX, né? O nome bonito para dizer, olha, o PIX está dando problema para os cartões de crédito, regulação das plataformas digitais, que é uma questão de cada país realmente, tarifas preferenciais injustas, que seria em favor de México e Índia, maior acesso ao mercado de etanol, é uma questão realmente bastante mais estritamente econômica, desmatamento ilegal e trabalho escravo. São só subterfúgios? É só uma desculpa esfarrapada, como se diz? Veja bem, eu acho que no momento elas servem a esse propósito. Cada uma delas tem um sentido potencialmente econômico. Todas elas fizeram parte, em algum momento, de temas de pressão americana em diferentes governos sobre o Brasil. Pega, por exemplo, a tarifa do etanol, ou pega, por exemplo, a discussão sobre trabalho análogo à escravidão ou trabalho forçado, né? Foram temas que, em diferentes momentos, historicamente, serviram como formas dos Estados Unidos pressionarem, mas não para justificar a elevação de tarifas nos patamares que foram colocados. Então, preciso levar em consideração isso. Trump queria fazer a elevação das tarifas e ele buscou uma série de justificativas, algumas das quais têm evidências empíricas de que fazem sentido. De novo, o caso do etanol. O Brasil já taxou num nível mais baixo e passou a taxar num nível mais elevado. Faz sentido questionar que a gente tenha tarifas preferenciais para outros países mais baixas do que para importações americanas. Mas, de novo, neste atual contexto, isso foi feito para angariar o maior nível de apoio retórico para a tomada de uma decisão que ele já sabia qual era que ia tomar. Agora, como é que é isso? Qual o impacto disso, se a gente pensasse assim, pelo lado dos Estados Unidos, qual seria o impacto positivo disso na economia dos Estados Unidos? Depois a gente vai falar dos impactos da economia brasileira, mas é tão estranho a gente ver essa tomada de decisão que a gente fica pensando, será que isso realmente trará algum benefício à economia dos Estados Unidos? Veja, Antônio, a pergunta é ótima. O Trump pensa como um político brasileiro e como um ministro da Economia do Brasil tradicional. Ele pensa que protecionismo comercial gera crescimento econômico, investimento no país, redução do desemprego, investimento estrangeiro no país. Não é muito diferente do que o Brasil faz há mais de 70 anos no que a gente chama de política industrial, políticas direcionadas ao setor produtor de manufaturas. Não é muito diferente, as justificativas não são diferentes. E o Brasil faz isso recorrentemente. Estamos fazendo uma nova rodada de política industrial no atual contexto econômico, né? Então, não é diferente. Essas são as justificativas alegadas. Agora, o Brasil é o melhor exemplo, talvez, de que medidas como essa e o uso do protecionismo de uma maneira tão elevada não gera os resultados que políticos como Trump e políticos brasileiros justificaram para a adoção desse protecionismo. Então, não é muito diferente. Eu costumo dizer que o Trump está tornando a política comercial americana mais parecida com a política comercial brasileira, quando, na verdade, a influência deveria ser o contrário. Nós, no Brasil, deveríamos nos espelhar na política que os Estados Unidos seguiram no pós-Segunda Guerra, que foi uma política de abrir a própria economia para o mundo e deixar que aqui os investimentos fossem realizados nos setores mais lucrativos, que empregam as pessoas com as qualificações necessárias para gerar exportações competitivas. Agora, essa política que eles seguiram lá, ela não foi de abertura total, ela, de certa forma, não levou a um certo processo de desindustrialização da economia estadunidense, até porque eles migraram seus parques industriais para a Ásia de uma forma mais ampla, e gerou o problema que hoje eles estão vivendo? Olha, os problemas que eles estão vivendo têm a ver com a combinação entre os efeitos econômicos da abertura e a falta de políticas sociais que efetivamente promovam o treinamento e a qualificação de trabalhadores de todos os setores econômicos. A abertura gera desindustrialização, mas o protecionismo também ele gera menos investimento
na economia como um todo e no setor industrial. De novo, o Brasil está sofrendo um processo que muitos críticos chamam de desindustrialização e a gente tem uma das economias mais fechadas do mundo. É natural, no século XX e no século XXI, que as economias deixaram de ser agrícolas do ponto de vista do grosso do emprego para se tornar, em primeiro momento, economias industriais e depois economia de serviços. Serviços são mais de 70% do PIB, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Diferente da gente, eles têm serviços que eles conseguem exportar. A gente exporta, no nosso caso, ainda muito pouco em comparação com o que a gente poderia. Mesmo assim, no agronegócio, a gente exporta muitos serviços embutidos, por exemplo, na logística necessária para exportar minérios, para exportar o que a gente chama de commodities, e nada disso é um problema. A importância do desenvolvimento econômico é que haja uma sinalização para o investimento ser alocado nos setores mais lucrativos da economia. Não interessa quais sejam esses setores. Se é produzindo produtos primários, produtos industriais ou serviços, isso não é um problema, desde que sejam setores mais lucrativos. Significa dizer que eles têm mais condições de pagar salários melhores, de empregar mais gente, de crescer com os seus próprios recursos, tanto lá quanto aqui. Então, para a gente entender um pouco isso, o Trump não está tão louco assim quando ele faz toda essa confusão de tarifas, primeiro em 2025, que foi contra o mundo todo, e agora contra o Brasil. Do ponto de vista, se o senhor fosse um consultor do governo dos Estados Unidos, do ponto de vista deles, então agora, ele está certo ou está errado? Olha, eu já fui consultor de ministro da Economia do Brasil e eu teria dito para ele, você está completamente errado. O caminho é abrir e manter aberta a economia americana e a economia brasileira. Mas nós precisamos ter outras políticas de cunho mais social para minimizar e eliminar os efeitos negativos que a abertura provoca em algumas regiões do país para alguns setores da sociedade. Então, a gente precisa efetivamente ter o cuidado, a atenção para beneficiar os setores e os grupos mais frágeis da sociedade, especialmente aqueles que forem afetados negativos por uma política de mais integração à economia global. Então, eu diria que ele está errado, como nós também estamos errados. Nós precisamos ter uma economia mais dinâmica, mais integrada ao resto do mundo, mas com um colchão social que efetivamente promova o aumento das capacidades, das qualidades, da produtividade dos trabalhadores em toda a economia. Que é o problema que ele está tentando resolver lá, o empobrecimento da sociedade estadunidense. Eu acho que ele não está tentando, ele deveria estar tentando com mais avidez. Esse é um problema do jogo político americano. Os democratas, que tradicionalmente são defensores de mais políticas sociais, mudaram sua agenda para uma agenda talvez mais identitária e deixando o trabalhador de menor qualificação ou o trabalhador em setores e regiões que são mais afetadas pela globalização, mais desprovidos desse estímulo para se qualificar. E os republicanos, tradicionalmente, não são favoráveis a políticas sociais, são favoráveis a políticas muito conservadoras do ponto de vista econômico, que são de reduzir tributos, de uma maneira geral, sobre as empresas e não sobre os trabalhadores. Então, acho que o dilema americano é muito profundo, porque eles não têm uma dinâmica política que aponte para a necessidade do que seria a correção necessária, que são políticas sociais direcionadas aos grupos mais frágeis nas regiões mais frágeis do país, voltadas ao aumento da capacidade dessas pessoas. Sim, porque eles já reduziram os tributos das empresas, já aumentaram o tributo em cima dos trabalhadores, então essa parte aí já foi feita. Fizeram na direção equivocada. A gente tem aqui, para a gente continuar a nossa conversa nessa questão das tarifas, um pouco do que é o comércio Brasil e Estados Unidos. Eu peguei 2024 e 2025, mas também o primeiro semestre de 2026, apesar de não ser um bom parâmetro de comparação pelos outros 2 anos completos. Lá atrás, em 2025, ele usou como desculpa de que o Brasil tinha um superávit fantástico sobre os Estados Unidos, e isso está provado que não é verdade, né? Eles mesmos já perceberam. A gente teve em 2024 exportação recorde de 40,4 bilhões, mas a importação foi maior, né? É o que o Brasil exporta que o Brasil importa. 2025, por conta das tarifas, a gente já teve uma queda,
teve uma queda nas exportações e um aumento na importação. Em 2026 não dá para dizer ainda o que é, porque a exportação está acima de importação, mas tem ainda todo o segundo semestre para acontecer. E isso é o padrão, né? O Brasil sempre importou mais dos Estados Unidos nos últimos 10 anos do que exportou. Isso não é um problema em si. Você tem toda a razão que isso foi um erro e, de novo, utilizado, seja por ignorância, seja por má intenção, um erro da justificativa que foi dada em abril para elevar tarifas contra o Brasil, especialmente a partir de julho, quando eles acresceram a tarifa anunciada de 10%, aqueles 40% adicionais. Né? Sim, que chegou nos 50%. Que chegou nos 50%, chegou nos 50% para uma parte das exportações brasileiras, em torno de 30% das exportações, mas se construíram muitas exceções. Naquele momento, 700 e tantos itens, hoje já chega a 2.100 itens. Né? Então, mais de 55% das exportações brasileiras não são taxadas de maneira nenhuma quando entram nos Estados Unidos. Agora, mas efetivamente a gente tem um déficit, o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, né? E isso não é um problema, obviamente, para os Estados Unidos, mas tampouco deve ser visto como um problema para o Brasil. A gente importa mais porque faz sentido importar produtos mais baratos e de melhor qualidade do que custaria a gente produzir internamente. Isso vale para eles e vale para a gente também. O Brasil fez uma justificativa técnica na consulta sobre a retaliação da 301, que saiu no dia 22 de julho, ele fez um argumento técnico que deveria estar corretíssimo. Deveria ser tão correto que ele deveria ser aplicado à política econômica brasileira também. E assim a gente teria uma política comercial que favorecesse um crescimento sustentado, seja do ponto de vista econômico, do dinamismo, da inovação, seja do ponto de vista social. Agora, eles não deixaram tarifas, né, nos produtos que eles, de fato, não são competitivos e que eles precisam de nós, principalmente os produtos mais ligados ao extrativismo ou ao agronegócio, né, minérios, a nossa proteína animal. A nossa lista industrial é muito pequena e a gente importa produtos industrializados. Isso não é um problema para o Brasil? Você acha que não é um problema? Nenhum problema. Quer dizer, veja bem, tudo que eles importam do Brasil, numa economia bastante aberta, que era o que existia até abril do ano passado, é porque as pessoas nos Estados Unidos e as empresas americanas achavam que era o mais vantajoso que eles conseguiam comprar do mundo. E compravam e compram tanto produtos do agro quanto produtos manufaturados. O que está equivocado no Trump, que está equivocado no Brasil também, é proibir, reduzir a liberdade das empresas importarem o que elas quiserem. Porque a importação do que elas quiserem fomenta custos mais baixos e mais investimentos no próprio país. Se as empresas de aviação, por exemplo, nos Estados Unidos, não pudessem importar partes, peças e componentes de aviação que importam aqui do Brasil, que importam do Brasil, ou motores que importam do Brasil para industriais, a produção industrial nos Estados Unidos ficaria mais cara, teria menos venda, menos investimento, do mesmo jeito que ocorre no Brasil. Ao ter alíquotas e barreiras não tarifárias muito altas contra importações do resto do mundo, a gente acaba tendo mais custos, menos investimento, menos emprego, menos dinamismo, menos crescimento econômico com inclusão social. Para tentar ajudar um pouco, né, todo esses setores que foram de alguma forma prejudicados por essas tarifas, o governo federal reeditou um novo plano de apoio, como foi feito lá em 2025 também, né? E aí são financiamentos subsidiados, tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e ele atende essas indústrias penalizadas nesse processo atual, também setores estratégicos, como os minerais críticos, e entrou aí indústrias ou setores atingidos por conflitos logísticos no Golfo Pérsico. Você acha que essa proposta de financiamento subsidiado do governo federal para as indústrias eventualmente atingidas, ela pode minimizar os problemas internamente para o Brasil? Olha, todo mundo que recebe subsídio gosta do subsídio.
Eu não estou dizendo que o governo brasileiro não deveria fazer alguma política para minimizar, mitigar os efeitos negativos na nossa economia. Mas esse tipo de política já foi lançado no passado. É a tônica do que a gente chama de política industrial no Brasil, que é distribuir recurso escasso para quem consegue pressionar os governantes. Eu estive no governo, sofri muitas dessas pressões. E aí cabe ao governo dizer o que ele quer fazer com essas medidas. Não tem nada aí que efetivamente direcione a economia brasileira para ter mais integração com o mundo, ter mais produtividade, mais inovação, mais dinamismo e melhor inclusão social, que é o que a gente precisa. Tem aí uma resposta que atende aos interesses dos lobistas das indústrias que exportam para os Estados Unidos, e é importante notar que também não exportam para os Estados Unidos e vão se beneficiar disso. Que é essa turma que foi atingida pela Guerra do Golfo. É todo mundo que conseguir ter um bom escritório de lobby em Brasília e conseguir falar aos ouvidos dos governantes. Agora, como é que esse dinheiro sendo financiado, sendo entregue pelo governo a vários setores econômicos, ele poderia ter garantias de que ele vai ser bem aplicado e de que ele vai fazer o que ele precisa fazer? As coisas que você listou, que é gerar bem-estar, aumentar emprego. Como é que se faz isso para que o setor industrial brasileiro não só pegue esse dinheiro, mas retribua de alguma forma para a sociedade? Olha, eu acho, veja, essa é transferir dinheiro para empresas. Vamos tirar o contexto drástico do tarifaço americano. Transferir dinheiro subsidiado para a empresa é a pior alternativa de uso dos recursos do orçamento. O melhor de tudo, e essa é uma política muito conservadora, que junta, de novo, mais uma vez de maneira perversa, a nossa estratégia preferencial de fazer política econômica com a dos republicanos nos Estados Unidos. É melhorar a vida das empresas. A melhor alternativa para gerar uma economia dinâmica, com menos pobreza, zero indigência, mais dinamismo, é reforçar as qualificações dos trabalhadores. E isso está totalmente ausente. A gente precisa aumentar a produtividade da economia como um todo e não ficar escolhendo setores. De novo, esse é um momento de emergência, mas de uma maneira geral, a gente não deve escolher setores por nenhuma razão. A gente deve focar no que nos faz brasileiros. E o que nos faz brasileiros é que nós todos somos trabalhadores. E alguns têm muitos privilégios e outros têm menos privilégios. Uns são mais atendidos pela política governamental e outros menos. Então, a gente deveria ter mais ênfase na formação de capital humano, na capacidade dos trabalhadores gerarem mais riqueza e não garantindo recursos subsidiados para empresas específicas escolhidas. O que fazer, então, neste momento, com essas empresas que estão aí sob um certo cerco? O que a gente faz com os trabalhadores que estão desempregados? Essa deveria ser a preocupação. As empresas vivem num mundo de muita competição, de muito dinamismo tecnológico, de muitos problemas geopolíticos. Mas as empresas estão muito melhor capacitadas para lidar com essas vulnerabilidades do que as pessoas nas regiões mais pobres do país. Então, como política de longo prazo, a gente precisa redirecionar as nossas preocupações para a formação de capital humano. O que fazer com essas empresas? Veja, elas estão no mercado sofrendo as consequências. Elas têm que fazer rodadas de negócio, elas têm que buscar novos... Na verdade, nunca deveriam ter parado. E não é culpa delas. Veja, são empresas competitivas que vendem produtos com diferentes níveis de sofisticação para a economia onde a concorrência é mais alta do planeta. Elas são boas empresas. Elas conseguem se redirecionar para outros mercados. A ênfase nesse sentido tem que ser muito mais de colocar a diplomacia a favor de abrir mercados dos outros países do que propriamente de garantir que essas empresas não vão sofrer as consequências econômico-financeiras de uma decisão, talvez estapafúrdia, de um forte parceiro comercial do Brasil. Infelizmente, a decisão estapafúrdia foi tomada, tem impacto econômico, mas o melhor dos mundos é direcionar a energia criativa das empresas para abrir mercados dos outros países. Então, a gente tem aqui, o que o senhor recomendaria? Seguir negociando com os Estados Unidos, o governo diz que segue negociando, recorrer ao OMC, já recorreu, aplicar a lei de reciprocidade, você acha possível?
E essa ampliação, seria aí os nossos outros mercados, BRICS, União Europeia? Não, acho que a gente tem que continuar seguir negociando com os Estados Unidos, e sem dúvida, não estamos fazendo uma negociação muito forte do ponto de vista governo a governo. Talvez quando passar o governo Trump, ou quando passar o período eleitoral no Brasil, surjam novas oportunidades para negociação, mas não tem que fechar a porta. Aplicar a lei de reciprocidade só se for uma coisa muito pontual, que tenha como propósito dar um chute na canela de algum político específico nos Estados Unidos que tenha apoiado essas medidas contra o Brasil. Recorrer à OMC, a OMC está paralisada há muito tempo, tem que recorrer, mas é uma coisa retórica. E ampliar o comércio com os outros parceiros de qualquer lugar do planeta, em qualquer setor. Acabar com o nosso preconceito, seja do público em geral, seja da imprensa, seja do governo, contra a exportação de produtos do agronegócio. São os setores, são os produtos mais lucrativos de se produzir no Brasil. Melhorar a infraestrutura, um monte de dever de casa, Antônia, que a gente tem que fazer. E tem que fazer, de novo, com essa preocupação de aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro em todo o território nacional e dar os colchões sociais necessários para estimular que esse aumento de qualificação ocorra na atual geração de trabalhadores e nas próximas gerações. Então, melhor educação, melhor saúde, certamente a infraestrutura também melhora nessa direção, e tudo isso que nos permita produzir, empregar mais gente produzindo no setor em que essas pessoas possam, não escolher setor, e vender para o resto do mundo sem discriminação. O Brasil poderia deixar, se for o caso, achar tantos parceiros que não precisasse mais vender e nem comprar dos Estados Unidos? Não, de jeito nenhum. A gente tem que comprar e vender muito para os Estados Unidos. A posição dos Estados Unidos como maior comprador do Brasil já foi perdida. Era assim até o crescimento vertiginoso da China a partir do século XXI. A gente tem que vender mais e mais para os Estados Unidos, assim como a gente tem que vender mais e mais para todos os outros países do planeta. Esse é um trabalho de caixeiro viajante das empresas, elas próprias, dos setores empresariais. Bota esse lobby todo para ir abrir mercados e bota os negociadores brasileiros para irem em apoio a essas iniciativas. Então, ia abrindo, o Trump reclamou das tarifas preferenciais que nós temos, por exemplo, contra a Índia, ou a favor da Índia. E a Índia é talvez o país que tem um novo potencial de crescimento, uma nova, entre aspas, uma nova China, inclusive mais populosa, que precisa comprar e consumir mais proteína. Então, a gente tem que ir lá e vender mais para a Índia. Para isso, a gente precisa ter mais e mais acordos comerciais. Então, vamos botar os nossos diplomatas, os nossos negociadores dos diversos ministérios nessa tarefa de abrir mercados, reduzindo primordialmente a abertura, o protecionismo que o Brasil impõe às suas próprias importações. Professor Carlos Pio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Tem uma lição de casa grande aí, né? Prazer todo meu. Até o próximo programa. Até mais. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site do senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada é a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933,
3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A história brasileira e seus mitos. Frequentemente esses mitos são quebrados com a busca da verdade, da realidade sobre essas pessoas. A Mary Del Priore está fazendo isso agora com a Chica da Silva. Seu livro Meu Nome é Francisca quebra o mito e revela a mulher real. A Francisca da Silva é o avesso da Chica da Silva. Uma menina mulata, muito bonita, que é vendida pela mãe. A mãe era prostituta, o apelido dela era Maria Vassoura. Vende essa menina com 13 ou 14 anos para um médico importante da cidade de Diamantina. E aí ele vende a Chica para o contratador diamante, João Fernandes da Silva, que está chegando de Lisboa. Vão viver uma relação consensual, como milhares de mulheres pardas, mulatas, negras, viveram nesse momento, educando os filhos. Os filhos são educados nas melhores escolas, por professores particulares. Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas de importação. E, para isso, a melhor resposta é fazer um embargo de exportações como café e minérios como nióbio, porque isso vai pegar em cheio o bolso do consumidor americano. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Calendário Eleitoral 2026. A Justiça Eleitoral inicia em 7 de julho a nomeação de mesários e equipes de apoio para as eleições. Após a publicação do edital, partidos políticos podem contestar os nomes indicados e as pessoas nomeadas também têm até 5 dias para recusar, caso tenham impedimento. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Arquivo do Senado Federal completou 200 anos em 2026. Ele foi criado na primeira sessão ordinária do Senado do Império, como responsável pela guarda de toda a documentação produzida. Os projetos de lei, diários, anais do Senado e do Congresso Nacional, todos estão sob os cuidados do arquivo.
memória viva da história legislativa brasileira. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre como é feito o trabalho da equipe do arquivo e os marcos históricos desses 200 anos. Meu entrevistado é o historiador e arquivista do Senado, Alexandre Alves. Alexandre, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado participar desse Cidadania, falando de um trabalho que eu tenho certeza que poucos brasileiros conhecem. Então, antes da gente ir atrás um pouquinho dessa história, são 200 anos de história, explica para a gente como é que é feito esse trabalho do arquivo. Primeiramente, eu agradeço o convite. Assim, eu estou muito lisonjeado de estar aqui representando a equipe da coordenação de arquivo do Senado Federal. Olha, o trabalho do arquivo ele é bem complexo assim, e dividido em várias etapas. Para quem não está muito habituado, a gente tem a parte, vamos dizer assim, do protocolo, que é justamente aqueles documentos que são recepcionados pelo Senado. Nós temos o arquivo intermediário, que é justamente aquele espaço onde os documentos ficam aguardando um tempinho ali, esperando talvez ser eliminados ou ser guardados permanentemente, ou seja, para o resto da nossa história. Antes de você continuar, não esquece os próximos passos não, mas eu fiquei pensando, o que é que faz essa separação do material que vai ser eliminado e do material que vai ser guardado? Olha, eu gosto de pensar, enfim, o documento de arquivo ou o arquivo não como algo distante da gente, porque provavelmente você também, nós podemos ser vistos, na verdade, como arquivos também. Porque nós produzimos documentos, nós recebemos documentos e também nós guardamos documentos. Então, nós temos aquelas informações que elas precisam estar pertinho da gente, porque a qualquer momento elas podem ser necessárias. Nós temos aqueles documentos que ficam ali um pouquinho no cantinho, por exemplo, um diploma de curso superior. Não usual, mas em algum momento ele pode ser necessário. E tem aqueles documentos que eu guardo assim para o resto da minha vida. Na coordenação de arquivo, isso também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós temos dois instrumentos arquivísticos. Um plano de classificação, que é justamente onde a gente define os assuntos. Nós temos uma tabela de temporalidade, que é onde a gente coloca justamente os prazos. Então, cada documento desse, dependendo do assunto ou da função que ele exerce aqui no Senado, ele tem um prazo a ser cumprido. Após esse prazo, ele passa por um processo de avaliação, que nós arquivistas, com uma comissão interdisciplinar, ou seja, formada por várias graduações, com vários campos, a gente se reúne e começa a definir esse documento aqui. Ele tem um valor histórico, ou seja, ele vai para a guarda permanente, ou esse documento aqui, ele pode ser eliminado. Então, vamos dizer assim, o arquivo, os arquivistas, eles são responsáveis justamente por cumprir essas funções, de receber o documento, de classificar o documento, de avaliar, ou seja, estabelecer prazos, e caso esse documento ele seja importante à história e à memória, ele tem que ser guardado, como eu disse, para o resto da vida. Então, a gente fica justamente responsável também por essa guarda, por essa custódia. E eu te interrompi aí na cadeia desse processo todo. Então, selecionou, viu que esse arquivo, que esse documento é importante ser arquivado, ser preservado, ser guardado. Isso. Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes é como eu disse. Após a avaliação, né, justamente, ele pode ser ou eliminado, ou ser guardado permanentemente, que a gente fala, quando tem um valor histórico. Como é que é essa guarda? Essa guarda é muito interessante porque, antes de entrar aqui no Senado, eu nunca havia visitado ou vivido realmente essa função de arquivista. Então, a gente realmente tem um acervo lá com uma determinada temperatura. Então, não pode ter essa mudança de temperatura justamente para não gerar fungos, não vamos esquecer. Como você disse na chamada aí, são 200 anos de história. Então, a gente tem documentos desde 1826 que devem ser guardados e permanecidos aqui dentro do Senado. Então, a gente já tem essa medição de temperatura, tem a questão da umidade e a gente recebe, na verdade, informações dentro de uns relatórios, obviamente, né, já tudo automatizado, que a gente fica, no caso, acompanhando se eles estão bem guardados, se não está tendo uma mudança de temperatura. É bem interessante esse trabalho. É como você disse, são 200 anos de história, tem documento lá de trás, mas hoje está tudo digital. Como é que está sendo, como é que é feita essa guarda nos dias de hoje? Essa sua pergunta é muito boa, porque assim, eu particularmente falando, acho que é mais fácil você guardar um documento em papel do que um documento digital. Porque o documento papel está ali, você pode tocar, como eu disse, você pode tentar preservar de uma maneira, mantendo a umidade e a temperatura. Com o arquivo digital, isso já muda. Então, a gente tem que criar um sistema em que essa digitalização ela não seja corrompida, ela não seja alterada. E dentro desse processo, porque o nosso papel aqui como arquivista
é justamente fazer esse meio de campo entre a documentação e o público externo e até mesmo interno. Então, a gente tem que difundir essa informação, esse documento. Então, para a gente publicar, para a gente disseminar, para a gente inserir isso no nosso arquivo digital do Senado Federal, nós temos uma plataforma própria para isso. Para a gente difundir essa informação, a gente tem que seguir, vamos dizer assim, os pré-requisitos arquivísticos e digitais, que aqui a gente tem um núcleo próprio para isso. Gente, a impressão que dá é que só gente muito organizada pode trabalhar no setor de vocês, né? Não, assim, eu não vou falar, né? Porque se eu falar que eu estou sendo desorganizado, ainda mais quando eu estou no período de estágio probatório, eu posso ser exonerado. Mas, assim, realmente, a gente tem que ter realmente um cuidado. Como você disse na chamada, a gente está cuidando da história, da memória do país. Então, assim, quem escolhe esse cargo realmente de arquivista é alguém preocupado com a informação e principalmente com essa preservação da história e da memória. Alexandre, a gente começou o programa falando um pouquinho do lado arquivista, mas eu quero explorar o teu lado historiador. Vamos aqui agora contar, porque assim, na cabeça da gente, poxa, não dá para construir a história sem guardar o que é importante, e o arquivo faz isso com todo cuidado. Mas existia essa cultura lá atrás, poxa, 200 anos do arquivo do Senado. Eles tinham essa noção dessa importância? Conta um pouquinho de como surgiu esse arquivo. É muito interessante essa sua pergunta, de novo, porque quando a gente lida com uma instituição bicentenária, a gente consegue ver realmente essas nuances, essas diferenças dentro de uma perspectiva maior. Então, já indo assim, vamos dizer assim, para alguns casos históricos do Senado Federal, por exemplo, o Senado Federal, não sei se você sabe, ele foi atacado durante a Guerra da Armada, em 1894. E o arquivo, especificamente, foi atingido por armas de calibre 70. Isso está tudo documentado. E quando os senadores se viram diante da situação, está no relatório da presidência de 1895, eles colocam assim, olha, o arquivo ele é muito importante para a nossa história política. Então, não tinha essa visão ainda, os senadores da época, de uma documentação importante para a história do Brasil. Essa documentação está muito voltada realmente para dentro, para a questão da diplomação, de posse. E já indo para um outro momento da nossa história, eu também não sei se você sabe, mas o arquivo, quando ele veio do Rio para Brasília... Não queriam trazer, não é? Justamente, ele não queria ter vindo. Conta essa história direitinho. Vocês queriam ficar perto da praia, né? Justamente, mas apesar de querer ficar perto da praia, enfim, o Rio de Janeiro, é muito interessante que o PRS 6, de 1960, o projeto de resolução, que justamente foi iniciado para o arquivo do Rio de Janeiro, né, o arquivo do Senado, não vir para Brasília. E o mais interessante é que na justificação, eles colocam assim, o arquivo do Senado não deve vir para Brasília porque ele tem que ficar no que os senadores da época viam como centro cultural, no caso, o Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha que ficar perto da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Nacional, do Museu Histórico Nacional. Então, apesar de o arquivo que não era para ter vindo, eu acho esse momento muito importante, muito significativo para a história do arquivo, porque pelo menos, não vou falar que é o primeiro momento, mas é assim, um momento mesmo em que os senadores viram que aquela documentação do arquivo do Senado, como eu disse, era importante para a história do Brasil, sabe? Então, assim, que bom que o arquivo veio e que bom que teve essa mudança de perspectiva, sabe? É muito interessante isso. Eu concordo contigo, até brinquei com essa questão da praia, mas eu sabia que eles tinham um argumento para tentar deixar lá. Mas é importante que o arquivo esteja aqui, perto do local onde funciona o Senado, né? Eu acho que o poder legislativo, ele se fortalece com a presença desse registro constante que vocês fazem aqui, é uma segurança histórica para a gente. Porque você não perguntou ainda, mas o que é o documento de arquivo? A gente fala muito da questão de ser importante para a história e para a memória. Mas o documento de arquivo, vamos dizer assim, arquivisticamente falando, ele é uma informação que serve para provar uma determinada atividade. A questão da história e da memória, ela vem posteriormente, depois de cumprida essa função inicial. Então, como você comentou, a atividade parlamentar legislativa ela é muito dinâmica. Ela tem que ser rápida, então o arquivo ele tem essa função realmente de ajudar nessa tomada de decisão. Como eu disse, é muito dinâmico, é muito rápido. Então, o arquivo do Senado, quando não veio para Brasília, eles criaram um serviço aqui. Mas justamente por conta dessa distância, das tecnologias e da comunicação da época, ele acabou realmente vindo para cá porque o documento de arquivo, o arquivo, ele tem que estar próximo da gente. Ele demorou a vir, Alexandre? Conta um pouquinho, esmiuça um pouquinho essa história. Não tem, a gente ainda está pesquisando, não tem uma data específica, sabe?
Mas, como eu disse, isso daí foi no início, né? Foi assim, porque o Lauro Portela, que era o diretor de arquivo da época, ele já tinha feito um relatório super interessante, falando que o arquivo tinha que ficar aqui no Palácio Central, já tinha desenhado realmente o lugar da conservação, já tinha colocado alguns elevadores, um espaço de consulta. Então, quando a gente se deparou com esse projeto pedindo que o arquivo ficasse, foi algo assim que eu acho que foi decidido ali muito rapidamente. Inclusive, dentro do projeto, tem um requerimento de urgência. Então, os senadores que queriam que ele ficasse no Rio, realmente estavam, realmente que ele ficasse lá e permanecesse. Assim, a gente não tem uma data muito específica. O arquivo do Senado realmente se mudou tal data, mas assim, a partir ali da década de 1960, quando a gente pesquisa os documentos, quando a gente vê algumas fotos, a gente já vê que ele estava aqui, povo já, enfim, né, já estava aqui. Não demorou muito, isso não é demorou certo, muito, né? porque não tem como eu disse, documento de arquivo ele tem que estar próximo da gente. Vamos olha, não só para quem está em casa, mas para mim também, para as pessoas terem noção das preciosidades que vocês guardam lá. Por exemplo, eu vou entregar uma que eu sei. A Lei Áurea está com vocês, né? Está guardada no arquivo. Não só a Lei Áurea, a gente brinca lá no arquivo que a gente tem um processo legislativo completo da Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, para quem não sabe, é justamente a lei que aboliu a escravidão formalmente no país. E ela está guardada aqui com a gente. Mas não é só a Lei Áurea. A gente brinca lá de novo no arquivo que a gente tem o que vocês, vamos dizer assim, tem a gosto do freguês. O que vocês quiserem, a gente tem lá. Porque realmente é um arquivo muito, muito rico, muito vasto. E, assim, aqueles documentos mais conhecidos, vamos dizer assim, eles se iniciaram na Câmara. Então, por força de lei, eles têm que ser guardados depois aqui como casa revisora no Senado. Então, a gente tem, como eu disse, o processo completo da Lei Áurea, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Maria da Penha, a lei de cotas, e, assim, realmente pensando no lado arquivístico, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, que são mais recentes, né, justamente porque essa informação está se tornando cada vez mais dinâmica, digital, enfim. Então, assim, o que você imaginar, a gente tem lá, porque são 200 anos de história. Isso é maravilhoso. Agora, qualquer pessoa pode visitar? Existe, porque assim, tem um local onde vocês trabalham que é para a gente ter acesso mesmo. Isso. É um trabalho muito sério, muito importante. Mas existe uma área que o brasileiro comum ou os turistas que vêm de outros países e querem conhecer podem visitar e ter acesso controlado a essas preciosidades? Sim, com certeza. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. A gente só pede uns 2 ou 3 dias ali de antecedência, justamente para a gente se organizar. A gente pede que quando mande esse e-mail, a pessoa fale um pouquinho da trajetória de vida, enfim, se é aqui de Brasília, se não é, qual que é a sua graduação, justamente para a gente tentar fazer uma visita mais temática. E, assim, é muito legal de você ter perguntado isso, porque antes de entrar aqui no Senado, eu já era servidor público. E eu sentia falta justamente de ver esse público, de ver essa sociedade brasileira. Então, assim, a questão das visitas é justamente o momento que eu vejo as pessoas, seja pesquisadores, seja curiosos, seja escolas, universidades, assim, é bem interessante. Então, assim, citam-se mais que convidadas e convidados. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. Vou reforçar esse e-mail mais uma vez, se vocês puderem botar nos créditos aí, arquivo@senado.leg.br. Você manda, explica direitinho a intenção da visita, qual é a sua ideia, quem você é. Às vezes quer levar estudantes, manda um e-mail para a equipe do arquivo e marca a data certa que você vai ser bem recebido, né, Alexandre? Com certeza, estamos lá de portas abertas. Vamos pegar um pouquinho aqui dessa história. Eu vou explorar esse teu lado historiador. Estamos aqui para isso. Eu sei que o arquivo ele foi criado no dia 1º de junho, é isso, né? É isso. Essa é a data, né? Isso. Então, me fala, a definição da data foi porque foi a primeira vez que foi citado ou não? Ele já existia e falaram, não, mas a gente vai instituir o dia 1º de junho. Como foi que surgiu essa data? Olha, a gente começou a conversar lá entre a gente mesmo. Então, o arquivo ele já estava previsto no projeto constitucional de 1823. Depois, ele foi previsto também na Constituição outorgada de 1824. Mas essa questão do 1º de junho é que foi a primeira vez em que 2 senadores realmente pensaram assim, gente, a gente tem que mandar essa documentação para o arquivo. Então, eram 2 viscondes, o Visconde de Nazaré e o Visconde de Baipendi, eles estavam justamente querendo saber o que faria com uma documentação relacionada à comissão de polícia, que é mais ou menos a nossa comissão diretora hoje. Eles falaram, não, gente, a gente pode aguardar um pouco para decidir e vamos enviar essa documentação, ainda mais que era algo relacionado ao orçamento, vamos enviar essa documentação para o nosso arquivo.
Então foi daí que a gente escolheu essa data, sendo o 1º de junho de 1826, como sendo o nosso aniversário. E outra curiosidade, o arquivo tem um nome e é Arquivo Cora Coralina, uma poeta brasileira. Isso. Eu sou poeta, adoro poesia, então... E a gente pensa, poxa, Cora Coralina, a gente pensa, por que na biblioteca? Porque o arquivo é Cora Coralina. Porque o arquivo, né? Essa pergunta também é boa, porque justamente por conta dos nossos 200 anos, a gente foi tentar resgatar um pouquinho dessa nossa trajetória. E segundo a Lei 10.745, de 2003, 2004, então, foi instituído o Ano da Mulher. Então, por quê? Foi iniciada essa lei? Porque eles queriam justamente mudar um pouco dessa face do Senado. Porque se você passar aqui pelas galerias, enfim, para os outros serviços, geralmente os homens são homenageados. Então, foi votado o projeto de resolução, foi, na verdade, proposto, o projeto de resolução 1 de 2004, justamente por conta desse Ano da Mulher, querendo batizar o arquivo do Senado como Cora Coralina. Mas só com a resolução 37 de 2008, ou seja, anos tempinho depois, é que realmente foi feita essa homenagem à Cora Coralina. Homenagem justíssima. Justíssima. Eu também fiquei me perguntando, assim, no projeto, eu ainda tenho que pesquisar mais um pouquinho. Mas no processo da exposição de motivos, enfim, a justificação não tem uma escolha, assim, a Cora Coralina por conta disso. Mas, enfim, é uma das principais poetas brasileiras. E toda essa questão de memória, história, enfim, de informação, eu acho que o nome é mais do que bem-vindo e casou muito bem. É maravilhoso. Imagina, o arquivo ser batizado com o nome de uma das grandes poetas brasileiras. Eu acho fantástico também. É uma honra. É muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu vou começar a provocar. Claro. A gente fala sempre que o Brasil é um país sem memória. Sim. O arquivo nacional, qualquer arquivo, o arquivo do Senado, é memória viva, é história viva. O brasileiro, a sociedade brasileira, ela consegue perceber a importância do arquivo, a importância do trabalho que vocês fazem? Vocês percebem uma mudança nessa cultura? Olha, eu respondendo à primeira questão, não gosto muito de falar que o brasileiro ou qualquer nação não tem memória, porque se não houver memória, a gente não tem nem Estado, a gente não tem povo, a gente não tem governo, a gente não tem território, porque a memória, a história é justamente esse elo, é isso que nos constrói. Por mais, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu te vi e a gente tem algum tipo de conexão justamente por conta dessa história e dessa memória em comum, que o arquivo e o documento de arquivo, ele realmente é uma base. A questão das pessoas conhecerem o papel do arquivista ou não, ela é um pouco complexa. Em relação ao documento de arquivo, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar que a todo momento a gente tem que provar, vamos dizer assim, que a gente é. Para entrar aqui, por exemplo, a gente precisa de um crachá. Para conseguir uma vaga de emprego, a gente tem que ter um diploma. Enfim, o documento de arquivo é importante, mas como ele é muito usual, as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância dele. E sobre o arquivista, especificamente, tem mudado muito essa noção, essa visão sobre o nosso papel. Até pelo próprio concurso, foram nomeados 15 novos arquivistas nesse último concurso. Então, já mostra essa mudança aqui dentro do Senado. Reconhecimento da importância, sim, né, do trabalho de muito, vocês. muito. E o que não é comum. Mas, diante da administração pública, assim, a gente vai acompanhando os editais, a gente vai vendo que está tendo essa procura, que estão ocorrendo nomeações e previsões anteriormente, né? E também estão surgindo muitas empresas privadas, assim, justamente porque, como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar perto. Só que, assim, não basta ele estar perto. Ele tem que estar organizado, justamente para a gente conseguir tomar uma decisão de uma maneira mais rápida e justamente mais precisa, mais eficaz também. Então, assim, eu acredito que esteja mudando muito essa perspectiva, essa visão em relação à arquivologia, ao arquivo. Eu concordo contigo, acho o trabalho, sempre achei importante e nesse momento que a gente vive de pós-verdade, e para você que está em casa reforçar esse conceito de pós-verdade, é um conceito muito recente, né? Tem pouco mais de 10 anos, foi considerado em 2016 a palavra mais importante do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, que é que a história passa a ser questionada, né? E isso embaseia até o conceito de fake news, que o brasileiro já conhece muito bem do que se trata. Então, o trabalho de vocês ganha mais força ainda, né, Alexandre, nesse cenário de pós-verdade, onde as pessoas querem questionar os fatos históricos e os registros do arquivo. Justamente, essa questão da pós-verdade, como você bem pontuou, é justamente que aqueles espaços ditos de conhecimento, universidades, escolas, o próprio jornalismo, ele passou a ser muito questionado. Então, assim, o que é a verdade?
pensando nessa questão que você colocou. Se a verdade, vamos dizer assim, não existe, se eu não posso tocar essa verdade, se eu não posso, vamos dizer assim, que cada um realmente tem sua opinião, o que mais se aproxima da verdade é justamente o documento de arquivo, porque ele justamente é uma prova de uma determinada atividade. Então, assim, obviamente que eu tenho meus posicionamentos, você também com certeza tem, mas assim, toda vez que, aqui uma opinião bastante pessoal, toda vez que você se posicionar, se colocar, tem um documento de arquivo do lado, porque pelo menos ali você vai estar mais embasado. O embasamento é fundamental nesses dias de pós-verdade. Sim, justamente. Deixa eu te perguntar, a gente falou rapidamente, pincelou sobre tecnologia e como isso está mudando aos poucos. Vou no passo além. Tecnologia, mundo digital, inteligência artificial. Como é que está o trabalho hoje e o que é que vocês que trabalham como arquivistas já conseguem vislumbrar do trabalho de vocês para o futuro? Olha, a inteligência artificial, inclusive tem um outro concurso que agora o nome nem era mais arquivista, era arquivista digital, justamente para você ver como é que está essa questão da tecnologia, tá fazendo parte do nosso dia a dia. Em relação à inteligência artificial, ela não pode ser vista como uma inimiga por nós arquivistas, sabe? Se a inteligência está aí, ela está justamente para nos apoiar, mas não para ferramenta, né? Justamente para isso, para qualquer profissão, não para substituir essa profissão, essa função, essa atividade. Então, pensando como arquivista, aqui no Senado a gente começou um trabalho justamente de classificação. Então, a IA está justamente nos ajudando nesse ponto, porque a gente está tentando, de alguma maneira, que essa classificação ela seja um pouquinho mais dinâmica, mais rápida, sabe? Não, vamos dizer assim, nos substituir, como eu disse, mas que a gente oriente essa inteligência artificial, que ela consiga ler determinados dados, informações do documento e já conseguir classificar, entendeu? Então, assim, a IA, a gente gosta de falar muito que a digitalização, a inteligência artificial é o futuro, mas não, é o presente, sabe? Mas eu tenho um pouco de resistência, mas eu vejo com bons olhos. É aquela questão, é usar como ferramenta, mas não vai substituir o olhar humano e o critério humano também, não é? Com certeza. Gente, nós somos insubstituíveis, assim, pelo menos eu espero, não sei. Eu penso assim por também. Quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas assim, qualquer tecnologia, como eu disse, ela vem para nos ajudar, entendeu? Então, assim, ela não pode substituir o ser humano, porque é realmente, pensando em inteligência artificial, é o que a gente vai realmente treinar, que ela vai nos orientar e ela tem que ser utilizada justamente para facilitar o nosso dia a dia, tornar o nosso dia mais leve, mais divertido, com menos pressão. De novo, não para nos substituir, eu realmente não consigo ver a inteligência artificial ou qualquer tecnologia dessa forma e, particularmente, eu vejo essas tecnologias assim, para nos ajudar mesmo. Antes da gente encerrar, um caos de história que as pessoas não conhecem e que vocês têm ali guardado no arquivo que seja interessante a gente saber. Olha, a gente tem uma muito boa. O nosso primeiro arquivista, vamos dizer assim, foi Alonso Pestana de Aguiar, é o que a gente tem mais informações. Ele era um amanuense, ele era responsável justamente por fazer as atas, ele e outros integrantes, né? E ele morou, acho que 10 ou 15 anos dentro do arquivo. Ele morava no arquivo do Senado, lá no Conde dos Arcos, lá no Rio de Janeiro. Só que o Alonso Pestana de Aguiar, ele era também membro da Guarda Nacional. Então, durante a Guerra do Paraguai, ele foi convocado para participar dessa Guerra do Paraguai. E, na hora lá, ele tentou se safar rapidinho. A estratégia dele não é muito legal, não é muito boa, na verdade. Ele deu um ex-escravizado, um liberto, Emílio de Aguiar, também com o mesmo sobrenome, no lugar dele. E está lá nos anais do Senado Federal, que justamente ele teria que cumprir 9 anos dentro da Guarda Nacional. No caso, o escravizado, o liberto que foi em seu lugar, sabe? Então, assim, tem essa história, eu não acho ela muito boa, pelo contrário, tenho minhas críticas, mas, assim, de novo, o papel que a gente tem lá de arquivista, a gente tem que fazer justamente esse meio de campo, essa intermediação entre a informação, entre a sociedade e a história. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu fico vendo o preço que as pessoas tinham no Brasil do século XIX ali, sabe? Então, assim, a gente não está lá, vamos dizer assim, só para contar história feliz e tudo mais. A gente tem que realmente fazer uma análise crítica. E aqui é que o meu lado historiador ele fica mais vivo, sabe? Eu sempre gosto de lembrar que o contrário
da vida não é a morte, na verdade é o esquecimento. Então, o papel do arquivista é justamente esse, de tentar trazer à tona, tentar trazer vozes que, infelizmente, não são tão lembradas assim. Parabéns pelo trabalho de vocês que mantém viva a nossa memória, a nossa história, Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Olá, boa tarde. Agora em Brasília são 16h29 e o Senado Notícias está no ar. A crise humanitária no território Yanomami, que veio a público em 2023, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. O objetivo da audiência foi fazer um balanço para a aplicação de recursos para solucionar a crise provocada pela invasão de garimpeiros. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do Brasil. São cerca de 9 milhões de hectares em 2 estados, Amazônia e Roraima. 31 mil indígenas vivem nessa área. Após a decretação de situação de emergência na terra Yanomami, em 2023, foram aprovadas 3 medidas provisórias destinando recursos extraordinários de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais para atender a situação emergencial. A audiência pública foi para a prestação de contas desses recursos. Ali nós temos janeiro de 2023, com as áreas de garimpo e áreas de influência de garimpo. Então, isso aí é um raio-x que foi feito, e hoje, julho de 2026. Então, a gente consegue comparar e constatar, de fato, essa queda de 98% dos alertas de garimpo na terra indígena Yanomami. A indicação do crédito extraordinário de 2023 foi fundamental para reerguer a FUNAI, para entrar no território e conseguir assumir sua responsabilidade institucional, levando suas equipes para campo, iniciando um processo de retomada de sua atuação institucional dentro do território. O procurador da República, Alisson Marugal, que atua no estado de Roraima, ressaltou que recursos destinados a ações emergenciais, como a expulsão dos garimpos ilegais, foram aplicados e os resultados já aparecem, mas ainda existem desafios. A crise humanitária, de fato, foi interrompida, se avançou muito em algumas pautas, especialmente a estruturação, a retomada do serviço de saúde, retirada do garimpo, retomou-se a pauta da educação e se discute hoje a sério a questão da segurança alimentar, mas precisamos falar em plano de monitoramento permanente, desarmamento das comunidades, destinação dos minérios apreendidos, melhoria do atendimento de saúde nas regiões mais isoladas, expansão dos projetos de segurança alimentar a essas regiões, retomada da educação escolar por meio do território etnoeducacional. Esse consultor do Senado disse que os dados orçamentários mostram que houve aplicação de recursos, mas ele alerta que é preciso analisar não só o valor gasto, mas a qualidade do que foi gasto. E apontou que é preciso garantir recursos para prevenir situações de emergência. E o que a gente precisa agora é prevenção. Daí a importância da gente fazer essa audiência agora, nesse momento de pré-orçamento. Estamos aqui no dia 10 de agosto e a proposta de orçamento do Executivo vai chegar dia 31 de agosto, aqui no Senado e na Câmara. Tá? E a partir daí nós vamos discutir aqui. Vai começar então a rodada de discussões e é nesse momento em que a gente tem que lutar para mais recursos estruturais para os povos indígenas. Uma sessão especial para celebrar o Dia Nacional de Proteção de Dados foi realizada no plenário na manhã de hoje.
Criada por iniciativa do senador Eduardo Gomes, a data é celebrada em 17 de julho, aniversário do jurista Danilo Doneda, um dos principais nomes na construção da Lei Geral de Proteção de Dados. A homenagem reconhece a contribuição de Doneda para o desenvolvimento do direito digital e da proteção de dados no Brasil. Danilo Doneda foi um dos maiores especialistas em direito digital e privacidade do Brasil, além de um dos principais incentivadores e colaboradores na construção do anteprojeto da LGPD, da qual tive a honra de ser relator nesta casa. Além de um grande jurista, foi um pensador que enxergou, antes de muitos de nós, que a revolução digital exigiria uma nova compreensão dos direitos fundamentais. Em seu livro, quando ele traz da privacidade à proteção de dados, ele mostra como a proteção de dados diz respeito à autodeterminação, a controle e, em última instância, ao cumprimento de todos os direitos fundamentais. É impossível hoje pensar na liberdade de ir e vir, na liberdade de trabalhar, na liberdade de pensar e de ter opinião política, se não pensarmos na proteção de dados pessoais. Sancionada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de informações pessoais por empresas e órgãos públicos. O objetivo é garantir mais transparência, segurança e controle sobre o uso desses dados pelos cidadãos. Hoje, gente, muitas vezes o criminoso não precisa estar na nossa frente para entrar na nossa vida. Basta ter um acesso à informação, à imagem, um dado pessoal seu, que está fácil hoje na internet. E é justamente por isso que precisamos compreender que a proteção de dados também é segurança. O presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados reforçou o compromisso da agência na proteção dos direitos digitais no Brasil. Deixamos de ser autoridade para ser uma agência reguladora, a caçula no Brasil, acompanhado de um grande fortalecimento da nossa agência em termos de pessoal, em termos de estrutura, em termos de até parte orçamentária. Quando discutíamos a LGPD, nossas preocupações eram outras. Falávamos de bancos de dados, de cadastros, de vazamento de informações, falávamos da necessidade de impedir que empresas utilizassem dados pessoais sem o conhecimento dos cidadãos. Hoje, tudo isso continua importante, mas já não é suficiente. Estamos na era da inteligência artificial. Os sistemas atuais vão muito além do armazenamento de informações. Eles cruzam milhões de dados. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos, mas as guerras atuais reforçam uma dificuldade do setor produtivo: a dependência da importação de fertilizantes. Para minimizar esse problema, o Senado deve votar esta semana um projeto de lei que incentiva a produção nacional desse insumo. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, cana-de-açúcar, café e laranja. Mas essa produção depende muito da utilização de fertilizantes, principalmente os à base de potássio, nitrogênio e fósforo. De acordo com a Associação Nacional de Difusão de Adubos, ANDA, em 2025 foram consumidas mais de 49 milhões de toneladas de fertilizantes nas lavouras brasileiras, sendo que cerca de 43 milhões de toneladas foram importadas. Ou seja, mais de 85% dos fertilizantes utilizados vêm do exterior. Quase metade vem de países em conflito. A Rússia fornece cerca de 23% das importações brasileiras de fertilizantes. Quando o país entrou em guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, os preços dispararam. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã trouxe um novo choque ao mercado de fertilizantes este ano. A paralisação das fábricas iranianas de ureia e a interrupção do fornecimento de gás israelense ao Egito diminuíram a oferta global de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 20%.
O fechamento do Estreito de Hormuz levou o preço da ureia a picos de quase 50% de aumento. Em maio e junho, os preços chegaram a cair, mas novas tensões no Golfo Pérsico aumentaram os preços mais uma vez. Alguns insumos registraram, paz, meus senhores, aumento de até 200% nos preços internacionais, refletindo a instabilidade geopolítica e os riscos à logística global. A alta dependência externa torna o agronegócio nacional vulnerável a crises internacionais, tanto políticas como climáticas. Está em discussão aqui no Congresso um projeto de lei que tem como objetivo estimular a produção nacional de fertilizantes para reduzir a dependência externa e garantir o abastecimento do setor agrícola. A proposta institui o PROFERT, Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. O texto aprovado pelo Senado em 2024 foi modificado na Câmara dos Deputados e agora vai ser votado novamente no plenário do Senado. Foram incorporados mecanismos modernos de governança, critérios ambientais, instrumentos de financiamento, estímulos à inovação tecnológica, metas graduais de fortalecimento da produção nacional e sistemas permanentes de monitoramento dos resultados do programa. Na opinião da relatora, o PROFERT é importante para a segurança alimentar e para a defesa nacional. O Brasil nunca será autossuficiente em fertilizantes. E nem deve ser, na minha humilde opinião. Nós vamos chegar aí a 40%, 50% de produção, mas isso é suficiente para garantir a nossa segurança. Num momento como esse... De acordo com o senador Laércio Oliveira, o governo se comprometeu a enviar ao Congresso um projeto de lei complementar, chamado de PLP, para garantir a adequação fiscal e segurança jurídica do PROFERT. Nós vamos votar no Senado o PLP junto com o projeto de lei e vamos mandar os dois para a sanção para dirimir as dúvidas de uma possível inconstitucionalidade na implementação desta lei para o Brasil. E essa vai ser uma semana de esforços concentrados para votações aqui no plenário do Senado. Na pauta, uma proposta cria o Estatuto da Vítima, estabelece direitos e garantias para pessoas que sofreram danos devido a crimes ou desastres. O texto altera leis para incluir ações de assistência e proteção a essas vítimas. Outro destaque é o projeto que estabelece protocolos de atendimento de urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde. Um dos pontos que mais chama a atenção nesses protocolos é a inclusão de medidas e tratamentos que dissolvem coágulos sanguíneos nas unidades de pronto atendimento. O objetivo é acelerar as intervenções para garantir mais chances de cura ao paciente. Embora existam normas infralegais sobre a matéria, como a Portaria 2994 de 2011, que instituiu a linha de cuidado do infarto agudo, do miocárdio, e o protocolo de síndromes coronarianas agudas, além de diversos protocolos assistenciais e fluxogramas do Ministério da Saúde para UPAs de SAMU, a positivação em lei confere maior estabilidade, visibilidade e força normativa ao tema, reforçando seu caráter prioritário. A padronização dos protocolos, de acordo com a lei, deve garantir um atendimento mais uniforme e de qualidade em todo o Brasil, trazendo aos pacientes de todos os estados as mesmas oportunidades. A criação dos protocolos tem o objetivo de melhorar o atendimento das urgências cardiovasculares, como o infarto, aumentando a segurança e a eficácia dos tratamentos no SUS. As unidades de pronto atendimento poderão oferecer tratamentos mais adequados e com mais agilidade para esses pacientes, ao invés de apenas encaminhar para os hospitais.
Essa edição do Boletim Senado Notícias fica por aqui. Mas nós voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. Enquanto isso, acompanhe outras informações pelo nosso site, senado.leg.br/TV e também pelas nossas redes sociais. E daqui a pouco, às 19h30, todo o resumo e os dias futuros aqui no Senado, no nosso jornal Senado Notícias. Até já! No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 20h, na TV Senado. O grande problema do assédio é que ele não conta com consentimento. Ele não pede permissão para uma segunda pessoa para acontecer. Uma história que eu costumo contar para que as pessoas consigam entender sobre essa questão do consentimento é a seguinte: ela foi enviada por um homem para Chega de Fio-Fio. Esse homem estava voltando para casa de carro e ele viu a mulher dele, a esposa dele, caminhando pela rua, indo para casa também. Ele buzinou para ela, querendo mostrar que ele estava no carro e que ele podia dar uma carona para que eles voltassem juntos para casa. A mulher se apertou e começou a apertar o passo. Ele achou estranho, buzinou de novo e ela começou a correr. Então ele teve que estacionar o carro, falar: calma, sou eu, seu marido, tá tudo bem, eu só queria te dar uma carona. E ela começou a chorar copiosamente. Então era uma buzinada, não era nem uma palavra, não tinha nenhum significado ali. Mas essa abordagem sem consentimento pode assustar. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas de importação. E, para isso, a melhor resposta é fazer um embargo de exportações como café e minérios como nióbio, porque isso vai pegar em cheio o bolso do consumidor americano. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Você sabe que dia que tem eleição esse ano? Eu não sei. Não sei.
dia 4 de outubro. E se você estiver viajando no dia da eleição, você sabe se é possível votar ou não? Nos dias de hoje, eu não sei, porque a gente tem que ir, né, até a sessão para votar. Da questão de viagem, eu nunca parei para pensar. Tipo assim, se eu estivesse viajando, né, não ia votar. Sim, eu posso votar em trânsito. Sabe tudo? Se você souber que vai estar em outra cidade nos dias de votação, pode pedir o voto em trânsito. Mas atenção, isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Funciona assim: se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Você só precisa de um documento oficial com foto. Mas é preciso ficar atento ao prazo, de 20 de julho a 20 de agosto. E quem for para outro país? Nesse caso, não tem voto em trânsito e é preciso justificar a ausência, o que pode ser feito pelo e-título ou pelo site do TSE. Tem também a situação inversa. Uma eleitora ou eleitor que vive em outro país, mas vai estar no Brasil no dia da eleição. Nesse caso, dá para votar sim, mas só para presidente. É importante lembrar que o voto em trânsito é uma mudança temporária. Depois das eleições, o título volta automaticamente para a sessão eleitoral original. A literatura nos deixa ver tudo isso e nos deixa ver um país muito maior do que costumamos ver. Como foi essa crise de representação na literatura ou como ela é ainda hoje? Não é simplesmente a ideia de deixar de falar sobre essa personagem possível, mas sim problematizar quem está falando, né, e quem é esse objeto que é falado. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1958. O Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época.
superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10 horas da manhã, aqui na TV Senado. O IP tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim, desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes.
Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele transformou dados em escudo para a floresta. Hoje, suas ferramentas de monitoramento por satélite são o pesadelo de quem desmata ilegalmente. Vamos conversar com o engenheiro florestal e coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo. Tasso, muito obrigada pela presença. Hoje, desafios para o meio ambiente são também desafios para a saúde, para o transporte, para o desenvolvimento, para a agricultura, são desafios para a economia como um todo, né? Quais são hoje os maiores desafios considerados ambientais para o Brasil? Eu acho que seguramente vão estar na agenda climática, de uma forma geral, porque o Brasil é um país que é muito vulnerável para as mudanças climáticas, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia, né? E com conservação em geral, mas isso tem a ver com o regime hídrico, né? Então, a gente é muito susceptível a impactos quando você tem muita chuva e, obviamente, quando você tem seca, né? E a gente viu isso ao longo dos últimos anos, né? Como as enchentes no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, os deslizamentos agora que nós tivemos em Minas Gerais, que tivemos no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, né? E as secas, né? Aprofundadas no Pantanal. O Pantanal perdeu 60% da água, né? A Amazônia, né? A seca na Amazônia. E isso tem, quando você tem muita seca, tem consequência, por exemplo, na geração de energia. O Rio Grande do Sul sofre com os dois extremos, né? Sofre tanto quanto a seca quanto com as enchentes. Mas a tendência com as mudanças climáticas, no caso do Rio Grande do Sul, é a única região do Brasil que, na verdade, aumenta a chuva, né? O
restante do Brasil, a tendência é você ir secando, né? Então, esse é, digamos, o nosso desafio macro, o maior, é essa questão climática. Daí deriva uma série de questões para a gente, no dia a dia, e que se tornam maiores ou menores desafios de acordo com as decisões que a gente toma no dia a dia no país. Então, por exemplo, o desmatamento, especialmente na Amazônia, no Cerrado, eles têm um impacto muito importante no clima, seja porque ele aumenta as emissões de gás de efeito estufa, é a nossa principal emissão de gás de efeito estufa. O Brasil é o 5º maior emissor do mundo, e essas emissões, junto com as emissões, né, de queima de combustíveis fósseis que a gente tem, em geral, elas contribuem para ampliar o efeito climático, né, as mudanças do clima, que impactam a gente diretamente. Mas é mais do que isso, porque o desmatamento, ele causa também um efeito local, né? A redução de florestas reduz a capacidade de gerar chuva, né? Que é a evapotranspiração que acontece com as florestas e que são dos principais fontes de umidade que a gente tem no Brasil, né? Até 30% da chuva no Brasil depende da Amazônia e dessa interface da Amazônia com o Cerrado. Então, quando eu destruo, quando eu reduzo a área de florestas, através do desmatamento, eu vou reduzindo a capacidade de gerar a chuva e isso é que está gerando o país ficar cada vez mais seco, tem mais problemas com secas e tal. Então, por que eu coloco isso como, depende das nossas decisões? Porque a decisão a alteração do clima é algo que a gente não tem muito que mexer, a não ser por controlar as emissões, certo? As emissões de gás de efeito estufa. O que a gente pode fazer é reduzir o impacto que a gente pode ter, né, com essas mudanças climáticas, e reduzir as forças que levam à mudança climática. No nosso caso, desmatamento é o principal delas. Só que o desmatamento ele também causa esses efeitos locais. Então, as nossas decisões sobre como vamos controlar, se vamos controlar, etc., o desmatamento, por exemplo, ela tem impacto direto sobre a qualidade do ambiente, a qualidade da nossa vida, né? Então, isso serve para outras coisas. Então, por exemplo, você ter acidentes, né, ou desastres ambientais causados por obras humanas, como é o caso, por exemplo, de uma barragem que rompe, ou enfim, a contaminação com algum produto químico, petróleo ou gás, etc., em algum acidente, elas são coisas que resultam das nossas atividades. Então, tudo que a gente pode fazer para evitar que se cause esse tipo de situação é importante. Então, por exemplo, um instrumento fundamental é o licenciamento. Então, porque o licenciamento ambiental não foi criado para controlar ou penalizar uma empresa, ele foi criado para proteger a sociedade. Então, a sociedade que não quer que tenha um acidente e problemas, ele diz, olha, o governo vai lá e faz um processo para garantir que qualquer um que esteja fazendo uma obra esteja respeitando as regras ambientais e minimizando qualquer tipo de risco de impacto para a sociedade como um todo. Então, quando a gente decide, por exemplo, enfraquecer a legislação no tema de licenciamento, a gente está enfraquecendo a nossa capacidade de lidar com esse problema que é cada vez maior se avizinha. Então, eu diria que hoje, no Brasil, nossas questões estão ligadas a nossas decisões sobre o uso da terra, porque é a nossa principal fonte de emissões, mas também a nosso principal fator para garantir se a gente está ou não bem preparado para enfrentar essas mudanças do clima e das condições. E, do outro lado, todo esse arcabouço legal que foi construído ao longo dos últimos 30 anos e que vem sendo, eu diria que a partir de 2012, acho que o Código Florestal é um marco para isso, porque foi a primeira vez que uma legislação ambiental, ela retroagiu em relação ao status anterior. A partir daí a gente tem um processo em que a gente tem ameaçado, de alguma maneira, esses ganhos que a gente tinha no passado. Então, eu diria que esses são os grandes desafios do Brasil hoje. Sobre licenciamento ambiental, o Congresso Nacional, ele eventualmente é mais permeável ou menos permeável à percepção de que ações humanas vão impactar o clima.
É totalmente permeável a percepção de que é necessário mitigar as consequências. Mas a percepção de que as ações humanas provocam as mudanças no clima, nem sempre. Quais são os dados hoje que provam que a preservação da floresta tem o impacto na mudança climática? Eu diria o seguinte, eu não acho que tenha, no Brasil em geral, e as pesquisas mostram isso, talvez, eu acho, mesmo no Congresso, eu acho que são poucos aqueles que são céticos em relação à mudança climática em si. Né? O que eu acho que é muito modulado é o que cada setor específico contribui para essa mudança climática. E aí é nesse momento em que você tem uma flexibilização muito grande. Essa flexibilização é dada pelo seu interesse. E essa é uma questão importantíssima. Né? Então, você diz assim, o que torna viável as alterações na legislação ambiental. Se eu trabalho, ou se eu faço parte do grupo que, enfim, aqui é tudo para o bancada, né? A bancada do carvão, né? Porque estou interessado na questão econômica do carvão mineral, principalmente na região sul do Brasil. Daí eu olho para o problema e dizer, não, a contribuição que esse setor pode dar é essa e é muito importante para a segurança energética, aí você meio que relativiza, né, a contribuição daquele setor para um problema maior para a sociedade como um todo. Então, essa é a tensão que a gente vive. Mas, assim, o que é hoje irrefutável, né, é que as emissões de gases de efeito estufa, que são provocadas pelo ser humano, são definitivamente a causa central das mudanças climáticas, do aquecimento do planeta, e esse aquecimento do planeta gera mudanças climáticas. Isso não há dúvida. E esses gases de efeito estufa têm basicamente duas fontes. Uma, 3/4 das emissões no mundo de gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis. Então, a gasolina, é o diesel, o gás, né, que são utilizados para o transporte, que são utilizados para as termoelétricas, para gerar energia elétrica, para mover as indústrias, né? Toda a petroquímica que é utilizada para produção de materiais, né, plásticos, etc., são muito importantes. Tudo isso, digamos assim, esse conjunto, ele responde por 3/4 das emissões. E uma outra parte, 25%, ela vem da forma como a gente usa o território. Então, ela vem do desmatamento. Então, quando você desmata, queima, aquilo vira gás também que sobe à atmosfera. Os animais, né? A pecuária, que emite metano, que é um gás muito forte para a questão climática, muito mais forte do que o carbono. Ou a aplicação de nitrogênio, né? Que é um fertilizante, também gera um outro gás, né? Que é o óxido nitroso, que também é muito importante para a mudança climática. E isso é aquilo que causa. Então, por que quando você conserva florestas, ela tem um impacto muito importante para o clima? Porque ela atua em três coisas. A primeira é que, se você conserva a floresta, você deixa de emitir gases de efeito estufa, e mais do que isso, essas florestas, elas capturam carbono. Quando ela cresce, né, faz fotossíntese, ela captura carbono, que é tudo que a gente vive, come e tal, vem desse processo da fotossíntese, né? Então, ela captura carbono. Então, quando mantém a floresta, você diminui a emissão, então você diminui aquilo que está impactando, e você até faz um efeito contrário, que a floresta está captando carbono e colocando ele para baixo aqui, guardando mais carbono. Então, quanto mais a gente puder manter e crescer, regenerar florestas, melhor para essa conta. Mas é mais do que isso. Hoje a gente consegue demonstrar, por exemplo, quanto que as florestas na Amazônia contribuem para a geração de energia hidrelétrica, por exemplo, na região sul e sudeste. Dá para chegar ao ponto, a gente até está desenhando um modelinho que vai fazer isso, que você pega qualquer usina hidrelétrica e você é capaz de dizer quantos % da chuva veio da Amazônia e de que lugar da Amazônia. Então, é possível que você possa dizer assim, o Parque Indígena do Xingu, ali entre o Mato Grosso e o Pará, que é um bloco maciço de floresta que você tem ali, contribui com 10, 20% da água que alimenta uma usina hidrelétrica, por exemplo, em Santa Catarina. E essas ligações são muito fortes. Então, é bem direto. Porque existe aquela floresta, existe a água, e porque existe água, existe a energia elétrica que a gente consome.
Vai ser possível também, em relação à agricultura, fazer isso? Tem. Você tem umas coisas interessantes para a agricultura. Por exemplo, você pega a região do Cerrado, existe muita agricultura irrigada hoje em dia, né? Então, você faz aqueles pivôs de irrigação, né, que é uma máquina, gera aquelas áreas redondas que a gente vê de irrigação. Ali, um poço daqueles, nos anos 90, início dos anos 2000, um poço de irrigação, ele tinha 30, 40 metros de profundidade. Quer dizer que você cavava 30, 40 metros, já saía água, né? Os poços que estão sendo feitos hoje têm 300 metros. O que está acontecendo? Está diminuindo a quantidade de água disponível. Isso tem uma relação direta com a quantidade de área natural que tem no Cerrado e na Amazônia. Porque esse é um dado que sensibiliza muito o Congresso Nacional. Ele mas qual que é a questão? Isso é interessante. Se você pegar, por exemplo, o combate ao desmatamento, que é sempre uma questão, certo? Não, porque você penaliza, porque agora, por exemplo, queremos acabar com o embargo remoto, né, que é um instrumento que se você desmatou ilegalmente, você embarga a área, para você não poder usar a área. E ele é feito em larga escala, usando o sensoramento remoto, imagem de satélite. E agora se quer impedir que aconteça o embargo remoto, por exemplo. O que é isso? Você fala assim, poxa, então é uma coisa que afeta a maioria dos produtores, então precisamos acabar com isso? Não. Se você olhar os últimos 5 anos, a gente faz esse relatório anual do desmatamento no MAP Biomas, nos últimos 5 anos, pegando todos os 5 anos, tá? Menos de 3% das propriedades no Brasil tiveram desmatamento. Se você pegar qualquer ano separado, é menos de 1%. Quer dizer que 99% não está desmatando. Todos os anos estão lá, fazendo a sua produção, etc. Então, quando você faz algum olhar que você diz assim, eu preciso resolver essa questão aqui, por causa está afetando os produtores, no fundo, você está defendendo o interesse de um grupo muito pequeno. E o restante, ele fica indiferente, porque ele faz o seguinte, olha, se você mudar essa legislação, se eu cumpro a lei, certo? Se eu cumpro a lei, etc., se você mudar ou não a regra, não vai fazer diferença para mim. Então eu fico quieto, deixa eles lá defenderem o que eles quiserem, eu vou ficar aqui na minha. Só que o impacto para todos nós é muito grande. Então eu vou dar um exemplo prático que é mais interessante, mais simples de entender, ou de capturar o impacto geral. Você pega a borda entre o Cerrado e a Amazônia. Na borda do Cerrado e a Amazônia, conforme o desmatamento foi crescendo, foi secando. Então, existem lugares na borda, ali no Mato Grosso, entre o Mato Grosso e o Amazonas, por exemplo, que a temperatura média aumentou 7 graus. 7 graus. A gente não quer que a temperatura do planeta aumente 1,5 graus, aumentou 7 graus. Então, o que acontece quando aquece muito? Porque você tirou a floresta, então aquece muito. Fica seco. Quando fica seco, o que você faz numa propriedade rural? Para ter água para os bichos, né, para os animais, ou para ter água para a agricultura? Faz um açude. Então, cada um vai fazendo um açude na sua propriedade. Quando você faz um açude, você guarda a água que deixa de ir no curso natural. Essa água que vai no curso natural vai chegar onde estão as árvores, certo? Então, o rio vai descendo em relação lá, indo lá para o Amazonas, e ali estão as árvores que vão bombear a água, que vão gerar a chuva, certo? Que faz o ciclo funcionar. Quando você reserva água, cada um reserva água na sua propriedade, tem menos água indo para as áreas, você diminui a quantidade de chuvas. Então, cada vez que você faz um reservatório, em vez de resolver o problema, você está adicionando um problema. Então, a solução intuitiva acaba sendo prejudicial para a sociedade como um todo. A solução para só você, olhando para a sua situação ali, e eu não culpo, tipo, o produtor está lá e fala assim, eu preciso de água, eu vou fazer um açude aqui. Quando você soma todos eles, a gente tem mais de 100 mil reservatórios de água feitos nas propriedades rurais nessa região desde 2000. E o que nós estamos fazendo, estamos secando cada vez mais. Então, qual que é a solução para um tema desse? A solução para um tema desse é, de forma coordenada, os produtores restaurarem áreas de preservação permanente. Essas áreas que estão no entorno dos rios. Manter um mínimo de vegetação nativa, porque isso faz com que você tenha mais retenção de água, naturalmente, a água segue o seu ciclo natural e você volta a retroalimentar. Essa é a discussão que a gente tem que a gente está colocando em curso, né?
É pensar que para o conjunto da sociedade, para nós como um conjunto como um todo, o mais importante é a gente garantir que esses recursos naturais estejam garantidos para todos nós, preservados para todos nós, né? Inclusive para o próprio produtor rural que está ali. Só que isso, no primeiro momento, parece que que você regular isso parece ser uma penalização. Então, o que você tem hoje na ideia corrente é como fazer para você diminuir o máximo possível as restrições para o uso da propriedade. Então, vamos diminuir essa regra de área de proteção permanente, vamos diminuir a regra de reserva legal, etc. Como se isso resolvesse o problema de um produtor especificamente, mas no conjunto não resolve. E eu acho que essa é a questão de maturidade que a gente precisa ter, né, de que regras coletivas existem, né, as regras que a gente coloca, elas existem para proteger a sociedade como um todo, o coletivo como um todo, né? Da mesma forma como você tem que ter calçada, não é verdade? Você tem uma propriedade, você não tem que ter um espaço para calçada? Por quê? Porque o espaço para calçada é o espaço público, onde as pessoas vão passar, mas está na sua propriedade, a calçada. Em São Paulo, por exemplo, acho que tem várias cidades que tem isso, né? Em São Paulo, qualquer construção nova tem que ter 20% de área permeável, né? Você não pode construir em 20% do terreno para garantir que tenha área permeável para... Por quê? Porque se todo mundo fizer construir em tudo, a cidade fica impermeável e as enchentes vão ser muito piores. Entendeu? Então, sim, você cria regras que restringem o que aparentemente é uma restrição ao direito individual, né? Você faz o que você quiser, mas você cria ela com a ideia de que a soma do que todo mundo está fazendo seja melhor para o coletivo. O mundo hoje vive uma guerra com impacto sobre o abastecimento do petróleo produzido no Oriente Médio. Isso impacta, em alguma forma, o debate sobre a expansão das energias renováveis? Sim, diretamente, né? Eu acho que não diferente, mas num processo muito mais acelerado do que aconteceu nos anos 70, quando teve a primeira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo gerou para o álcool, por exemplo. A gente tem etanol no Brasil hoje muito por conta dessa crise nos anos 70. Esse é um processo acontecendo hoje também, de aceleração. É que ele é mais claro do ponto de vista da energia, então a gente consegue enxergar bem isso na parte de energia, basta ver uma coisa interessante, né? Com a crise agora do petróleo, aumentou o valor das ações das empresas petrolíferas, as que conseguem operar, né? Mas se você olhar do outro lado, aumentou muito mais o valor das ações das empresas produtoras de bateria, painéis solares e coisas do gênero, porque vai aumentar muito a demanda por esse setor. Então, acho que isso vai ser um empurrão importante. Mas hoje o gargalo que a gente tem, ele está relacionado diz assim, aos produtos não energéticos do petróleo, né? Então, hoje, a agricultura global é totalmente dependente da produção de amônia, que a fertilização de nitrogênio é feita basicamente hoje com amônia que vem da indústria petrolífera. Então, hoje é esse gargalo. O gargalo você tem amônia, você tem vários produtos que são usados para solventes, para tintas, para polímeros de toda sorte que a gente tem, que eu acho que vai ser um gargalo importante. Mas sobre o aspecto da transição energética, é uma oportunidade. Agora, também tem o outro lado, né? Tem gente que olha de outro jeito, né? Então, se você olhar para quem está planejando lá na Petrobras, por exemplo, ou na Bacia do Amazonas, aí fala assim, não, vamos acelerar, porque está vendo? O preço do petróleo vai subir. Então, vamos acelerar os investimentos para a gente produzir mais petróleo enquanto é possível. Então, tem um pouco essa dicotomia, né? Que você aumenta o preço do petróleo, você viabiliza mais a energia renovável, mas você dá um novo gás para investimentos na indústria do petróleo. E o outro tema, que é uma contradição, então a crise do petróleo não é boa para ninguém por uma outra razão mais simples, que essencialmente, para você fazer a transição energética, você tem que ter um investimento massivo nas energias renováveis e você tem que reduzir drasticamente os subsídios que você usa na indústria petrolífera. Basicamente, você tem que ver essa equação tem que funcionar. E idealmente seria você tirar o subsídio e esse dinheiro que você estava usando para o subsídio, você investir em energias renováveis. Esse é o grande lance para você fazer a transformação. Fora, obviamente, a questão de custo e tal. Então,
em momentos de crise como essa que a gente está vivendo agora, é o contrário, aumenta muito o subsídio no lado do... Porque a gente é tão dependente do combustível fóssil que o que você faz é, se o preço aumentar muito, qualquer que seja a razão, você tem que aumentar a quantidade de subsídio. É meio contraintuitivo, mas é assim que acontece. Então, certamente, esse ano a gente vai viver um ano recorde de subsídios. Bom, é só ver o Brasil, a gente precisa subsidiar o diesel, precisa subsidiar o gás, porque a gente não tem... E as pessoas podem perguntar, mas, poxa, mas não tem o biodiesel, não podia substituir tudo por biodiesel? Tecnicamente pode. Você pode hoje pegar 100%, né, pegar um veículo a diesel e você pode substituir 100% por biodiesel. Tecnicamente isso é possível hoje. Mas não tem ainda escala de produção de biodiesel para atender. Não tem o volume que a gente precisaria, né? Então, e é uma decisão a tomar, porque a produção do biodiesel e do etanol, etc., ela exige território, área de território para você plantar, né? E, então, é uma decisão a ser tomada, se essa é a solução que a gente vai ter. Isso é uma commodity que pode dar retorno do ponto de vista econômico, né? Pode. Certamente, poder exportar diesel e tal. Mas eu acho que o que vai acontecer com a indústria de veículos, de uma forma geral, é que ela tende a ser tudo eletrificado, né? Porque tem várias razões para você eletrificar, né? Além da questão das emissões e tal. Mesmo que você esteja alimentando a energia elétrica com termoelétrica, por exemplo, é muito mais eficiente um veículo elétrico, mas muito mais eficiente, porque o motor é muito eficiente e tal. Mas tem a questão de toda a logística mesmo de produção e distribuição. Imagina daqui 50 anos, 30 anos, não precisa nem ser 30 anos, né? A gente explicar, né, para uma criança que como é que a gente fazia o carro andar. A gente ia lá no oceano, 3.000 metros de profundidade, fazia um furo, tirava um líquido preto lá de baixo, botava ele num navio gigante, né? Aí levava ele para a costa. Aí tinha umas fábricas, que eram as maiores fábricas que existiam, que chamava refinaria. Aí você jogava aquele líquido preto lá, saía um líquido amarelo do outro lado, aí você punha esse líquido amarelo num caminhão, esse caminhão ia até as cidades e ia distribuindo várias lojinhas assim que você tinha ao longo do tempo, no lugar que você ficava com aquele líquido. Aí você levava o seu carro lá e botava esse líquido dentro do tanque. E é assim que você andava. E toda vez que acabava aquele líquido, você corria lá de volta para botar mais desse líquido. Era assim que funcionava. Rapaz, mas a vovó não tinha tomada? Não é? Porque basicamente você liga o negócio, não dá nem para pensar assim, né? A mesma coisa você falar assim, imagina que, sei lá, no século XIX você tinha que ter lugar para amarrar cavalo, não é isso? Tinha que ter gente para limpar. Imagina como é que eram as ruas. Bebedouro, aquele né? monte de esteira na rua. Tal. Então, eu não tenho dúvida que o futuro será esse. É que a transição para esse futuro, ela exige que em vários setores, especialmente transporte pesado e tal, você ainda tenha os motores a combustão e você vai ter que ter um combustível de transição. E o Brasil é um lugar incrível, né? Porque o único lugar do mundo em que o biocombustível ele é usado extensivamente, né, é o Brasil. O Brasil não é o maior consumidor de biocombustíveis, é os Estados Unidos, mas o Brasil é o lugar onde isso entrou de forma mais cotidiana, né? Quer dizer, os carros de passeio no Brasil, a maior parte deles hoje da frota é flex, né? Ela poderia ser, você põe 30% da gasolina, ou 27%, 30% da gasolina é álcool, né? E além disso você pode parar no posto e abastecer. A escolha está no lado do consumidor, né? Você escolhe um ou escolhe o outro. Ainda assim, hoje no Brasil, metade do consumo ainda, as pessoas escolhem ainda botar gasolina, né? Tem vários mitos associados e tal. Então, mas é uma solução que hoje ela dá certo no Brasil em poucos países, porque não são muitos países que têm capacidade de produzir o biocombustível. E o biocombustível não vai ser solução para o mundo na transição energética, porque a quantidade de biocombustível que você precisaria é muito grande. Você teria que basicamente ocupar a área agrícola que a gente tem no planeta hoje para produzir isso. E aí tem impacto na questão de alimentos, né? Então, mas como combustível de transição, sim. Mas sabe onde é que vai ser usado? O mesmo etanol que a gente usa hoje, a biomassa que a gente usa para produzir esse tipo de combustível, ela sim precisa existir para poder substituir os outros subprodutos. Aqueles que eu estava falando, que é os polímeros, os solventes, né, os fertilizantes. Tudo isso que a gente chama da petroquímica, né?
Você tem uma refinaria que produz produtos petroquímicos. A gente vai ter no futuro uma coisa que seria uma biorefinaria. Você joga a biomassa lá e sai do outro lado, né, os plásticos, polímeros, etc. Porque tudo é cadeia de carbono, né? Então, eu entendo assim que o Brasil tem esse papel, né? A gente faz, né, plástico com biomassa. Então, eu acho que tem um vasto caminho por aí. Tasso, muito obrigada pela entrevista. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As imagens das últimas semanas chamaram a atenção do mundo. Temperaturas recordes, incêndios florestais e uma intensa onda de calor atingindo o Reino Unido e outros países da Europa. Foi justamente nesse cenário que líderes especialistas, empresas e investidores se reuniram em Londres para um dos principais encontros globais sobre ação climática. Mas como discutir o futuro do planeta quando os efeitos das mudanças do clima já fazem parte do dia a dia? Bom, para conversar sobre esse momento, recebemos a jornalista Mariana Caminha, da Climate Bonds, que acaba de voltar da London Climate Action Week. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos começar dando um panorama dessa Semana do Clima lá em Londres. Como é que foi participar dessa semana e o que foi discutido? É sempre muito bom a gente participar de um evento assim, porque essas Semanas do Clima, elas são uma espécie de aquecimento para a COP, né, que esse ano vai acontecer na Turquia. A Semana do Clima em Londres é a principal semana da Europa, né? É o principal evento climático da Europa. Então, é um evento que esse ano comemora a 8ª edição e foram mais de 1.300 eventos pela cidade inteira, mais de 75 mil pessoas participando, entre cientistas, sociedade civil, mas também políticos, empresários, técnicos, então investidores também. Então a gente teve representantes do mundo inteiro, de todas as áreas que juntas podem fazer a diferença um dia.
E como é que foi participar justamente na semana em que foi registrado ali? A gente tem até a imagem de uma câmera que identificou a temperatura de 50 graus em algum dia da semana. Como é que foi participar dessa semana do clima justamente numa semana em que a temperatura subiu tanto? Foi um lembrete muito claro de que a gente já está vivendo os impactos das mudanças do clima. Então, a gente teve eventos, por exemplo, que foram cancelados. Justamente, imagina, uma grande ironia. Um evento sobre mudanças climáticas sendo cancelado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente teve vários eventos assim, pessoas relatando dificuldades de mobilidade, por exemplo, porque Londres é uma cidade que, dentro da sua infraestrutura, é extremamente despreparada para o calor, né? É uma cidade que foi construída para outro tipo de clima, para um clima mais frio, mais ameno. Então, os prédios são antigos, alguns são tombados, então não pode colocar ar-condicionado. Então, a gente viu várias disrupções acontecendo durante a semana e foi uma experiência muito clara e eu acho que deu a entender a urgência desse assunto, de que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente e de como evitar uma catástrofe ainda maior no futuro. E esse tema, justamente nessa semana, foi mencionado por quem apresentava, participava dos painéis, as pessoas comentavam sobre isso lá, e isso foi, inclusive, gancho para discussões dentro da Semana do Clima? Sim. Todos os eventos, primeiramente, assim, você via até o jeito que as pessoas se vestiam. Eu prestei muita atenção na questão dos ventiladores portáteis, que antigamente não tinha. Eu morei alguns anos em Londres, cheguei a 20 anos lá, e 20 anos atrás não existia isso, né? A gente não via pessoas caminhando com ventilador portátil no verão, e a gente mal está chegando no verão lá. Então, várias adaptações, nas lojas também, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de passar nas lojas e ver sessões inteiras dedicadas a, digamos assim, produtos que vão amenizar o calor, aquele calor extremo que as pessoas estavam sentindo. Então, no caso dos ventiladores portáteis, desde pequenos leques simples, como também pequenos produtos de marcas muito famosas, marcas de alta tecnologia que estão investindo neste ramo agora, porque sabem que esse é um problema que não vai embora, né? É um problema que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, até nisso você vê como o clima hoje, ele saiu das discussões acadêmicas, né, de cientistas, e realmente entrou na vida das pessoas e está impactando o nosso dia a dia, né? E é uma coisa que a gente tem de entender, tem de ver qual é a nossa responsabilidade e não normalizar isso, né? Não é normal a gente sair de casa com um ventilador portátil como se fosse um celular, né? Porque senão a gente não consegue ficar na rua debaixo do sol. Então, eu acho que foi quase como um experimento de marketing para mostrar mesmo para as pessoas, olha, isso aqui é algo urgente e a gente tem que agir logo, né? E durante a semana, esse tema, você acha que entra também a questão da resiliência climática, a questão do aquecimento, de como as cidades estão se preparando para essas ondas de calor? Vem o El Niño aí também na primavera. Isso foi também centro de debates? Na verdade, pautou mais a Semana do Clima ou não? Sim, ao longo dos anos, né, eu trabalho na cobertura, na divulgação de dados climáticos já tem uma década. Então, antigamente, 10 anos atrás, a gente não falava de adaptação e resiliência, a gente falava de mitigação, né, a diminuição das emissões. Hoje, hoje adaptação e resiliência são dois temas que estão tão presentes quanto a mitigação. E no caso do que a gente viu de Londres, até foi divulgado um plano da cidade em relação à resiliência, então como que a cidade pode se preparar, né, para outras ondas de calor, não só na questão de infraestrutura, como também no plantio de árvores, que é o que a gente chama de solução baseada na natureza. Então, algumas coisas que
podem ser feitas baseadas na natureza. Então, é um assunto que não só pautou a semana, de forma muito intensa, inclusive teve uma grande conferência dentro da Semana Climática só sobre resiliência, foi um dos maiores eventos que a gente teve, como também as pessoas viram na prática que resiliência é algo, e adaptação é algo necessário. Então, por exemplo, trens foram cancelados, teve gente que não pôde ir para a Semana do Clima, porque moravam numa cidade um pouco distante de Londres, e os trens simplesmente foram cancelados porque os trilhos empenaram com calor. Então, é grave dessa forma. E não só Londres, mas várias cidades da Europa não estão preparadas para isso. Então, eu acho que isso põe em cima dos políticos, né, das pessoas que tomam decisão, uma responsabilidade muito grande, mas também os investidores também, né, como forma de pressionar para que esses investimentos sejam feitos de forma responsável. É aí que entra a minha próxima pergunta, que é exatamente, você falou que investidores estiveram presentes nessa semana debatendo. Você acha que os investimentos climáticos estão indo também para essa parte de resiliência e preparação das cidades? Onde estão indo os investimentos nessa área? Sim, bom, voltando um pouco atrás, quando a gente pensa nos investimentos no que a gente chama de verde ou sustentável, os investimentos aumentaram muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, a primeira dívida verde foi emitida em 2007. Até 2019, a gente conseguiu um acumulado de $1 trilhão. De 2020 para cá, ou seja, em 6 anos, nós fomos de $1 trilhão a $6 trilhões. Então, daí você vê como o mercado está muito mais acelerado, né? E a mesma coisa aconteceu. No início, era muito mais investimento em mitigação. Agora, os investimentos estão muito em projetos de resiliência e adaptação, né? Então, a Climate Bonds, por exemplo, acaba de lançar uma taxonomia de resiliência, que é uma taxonomia, é a primeira do mundo, e é inovadora nesse sentido porque ela traz para o investidor mais transparência e credibilidade. Então, eles querem investir em projetos que realmente sejam viáveis e que sejam efetivos nesse sentido, né? Então, as taxonomias, e o Brasil faz pouco tempo, né, na COP passada, a gente teve o lançamento da taxonomia brasileira. Então, a taxonomia, que é esse grande arcabouço do que é considerado verde, né, do que é considerado crível nesse sentido, ajuda muito os investidores, né, a tomarem as suas decisões responsáveis, porque hoje a gente vê que empresas, por exemplo, que não estão investindo em projetos resilientes e projetos que não vão fazer algo pior ao mundo do que nós já estamos fazendo, essas empresas que não estão investindo em transição, elas não têm futuro, porque elas não vão ter investimentos. Os investidores querem cada vez mais projetos e iniciativas que sejam responsáveis, porque, no fim das contas, um investimento sustentável, ele é um investimento mais seguro. Então, acho que o mercado financeiro ele já entendeu que um risco climático ele é um risco financeiro e ninguém quer perder dinheiro, né? Então, isso aí é uma lógica que vai até acima de valores éticos, se você for pensar, né? O próprio mercado ele já entendeu que não vale a pena financeiramente investir em algo que faça mal ao planeta. E lá você pôde acompanhar medidas concretas, exemplos do que já está sendo feito na prática? Eu acho que agora, né, a gente falou muito em questão de metas, promessas, agora o foco está muito na implementação dessas metas, né, como que a gente pode acelerar essa transição. Então, eu já mencionei aqui esse projeto da Prefeitura de Londres, por exemplo, de investir em resiliência. A gente teve outros painéis que trataram um pouco das metas da COP e como é que a gente vai implementar isso até a próxima COP. Então, assim, são várias pequenas ações que, coletivamente, elas ajudam a gente a acelerar essa transição e não perder tempo, porque cada vez mais a gente vê que está acelerando,
né? Os impactos estão cada vez maiores e mais intensos e mais frequentes. Então, a gente não tem muito tempo a perder, né? Temos que fazer essa transição o quanto antes. Agora, essas tensões globais, na sua avaliação, estão atrasando? Ficou claro durante esses debates que essa tensão global, ela acaba dificultando e atrasando essa transição energética? Eu acho que as tensões globais e os problemas geopolíticos, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eles atrapalham sim. Por outro, eles aceleram um pouco as ações locais. Então, como é que nós, como um país, podemos ser menos dependentes de combustíveis fósseis? Como que nós podemos acelerar a nossa independência energética? Então, eu acho que essas tensões, elas geram uma ação de uma forma ou outra, né? Eu acho que, obviamente, nós queríamos que todos nós estivéssemos na mesma página, né? Todos em prol do mesmo objetivo, mas essas tensões, elas também aceleram, porque quanto mais dependente você é como país de combustíveis fósseis, mais na mão de outros países você está. Então, acaba que o problema acelera um pouco as ações governamentais. Você que esteve nessa semana global, que analisou projetos de vários países, como é que você colocaria o Brasil hoje nessa agenda, né? Como é que está o andamento do Brasil, principalmente em relação à transição energética? O Brasil já é um grande exemplo de matriz energética sustentável, né? Isso é muito bom. Eu acho que alguns passos concretos já foram dados, como, por exemplo, a própria taxonomia, que envolve não só questões de mitigação, como também de resiliência. A nossa agricultura, por exemplo, é algo também, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa agricultura é uma agricultura muito positiva na questão de emissões, apesar da questão do metano, que eu acho que foi um grande tema também que foi discutido nessa semana de Londres, como que a gente pode diminuir as emissões de metano, que é um gás que demora muito mais para se dissolver. Então, para a gente fazer essa transição mais rápida, temos que diminuir o quanto antes essa emissão de metano, mas o Brasil está muito engajado na questão de financiamento climático. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo ao longo desses últimos 10 anos, né? A emissão da primeira dívida soberana sustentável, a criação da taxonomia brasileira, a evolução da nossa agricultura, né? Dos projetos sustentáveis dentro da nossa agricultura, que trazem oportunidades de investimento de fora incríveis. Então, o Brasil tem muito a explorar, né? E a questão da infraestrutura também, nossa infraestrutura, de ser uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais conectada com essa agenda. Então, eu acho que as possibilidades são imensas. O que a gente precisa hoje é de um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que sejam críveis, que demonstrem credibilidade para o investidor, e essa ligação do investidor com esses projetos e toda a segurança, digamos assim, de infraestrutura para que esses negócios aconteçam. E aí são vários atores envolvidos, né? O governo, o Banco Central, né? Todos esses atores juntos, eles têm de trabalhar para favorecer que esse investimento caia no Brasil. A boa notícia não existe escassez de investimentos. Nós temos trilhões de dólares no mercado financeiro, né, prontos para cair. Serem utilizados em projetos críveis. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a boa notícia. A gente não está falando de um cenário que não há dinheiro. Existe dinheiro suficiente. Existem investidores que estão famintos por projetos sustentáveis. O que a gente precisa fazer é essa mágica acontecer, né? Que a gente tenha um ambiente seguro para que esse investimento caia e os projetos que sejam comprometidos, que sejam realmente alinhados à taxonomia, né? Nós temos a taxonomia brasileira, mas temos outras taxonomias no mundo que conversam entre si, o que eles chamam de interoperabilidade entre taxonomias. Então, tudo isso favorece que esses investimentos realmente caiam para o nosso país. A boa notícia é que existe dinheiro. A má notícia estamos hoje com 7 trilhões de dólares acumulados em dívida alinhadas à sustentabilidade, mas a gente precisa de uma média de 6 trilhões por ano para que a nossa economia seja uma economia
realmente sustentável. Então, a gente precisa acelerar muito mais. E na sua avaliação, a gente tendo aqui poder público, Congresso Nacional, leis, né, a questão da segurança jurídica, falta alguma coisa para que esses projetos saiam do papel no sentido de legislação? É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha conectando todos esses atores. É óbvio que uma legislação que favoreça esse investimento, ela ajuda muito, mas não só isso, né? A gente precisa realmente de um engajamento de todos os setores da economia, né? Dos bancos, dos verificadores, da sociedade civil. Nós precisamos de todos esses atores trabalhando junto para que realmente o nosso país consiga progredir nessa agenda. Mas muito já foi feito. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil realmente saiu do zero nesse sentido para ser um país de ponta, né, na questão das emissões. Na América Latina, nós somos, se eu não me engano, o segundo lugar no número de emissões alinhadas à sustentabilidade, né, ou verde, ou sustentáveis. Então, nós da Climate Bonds, nós trabalhamos também com isso, né? Nós trabalhamos também nesse diálogo com todos esses atores, não só do governo, mas também os bancos, empresas, todo mundo junto, porque isso não é um assunto, não é um problema que a gente resolve só com uma linha de trabalho, né? Somos todos juntos que podemos... Tem todo um processo, né? O projeto tem que ser aprovado e ele tem que passar por um financiamento, o banco tem que ter uma linha de crédito específica para esse projeto. Exatamente, né? E tem que ter iniciativa também do terceiro setor, o governo tem que apoiar, é toda uma rede, né? Exatamente. Bom, voltando à semana em Londres, a semana climática, o que mais te marcou nessas discussões? Eu acho que todo esse envolvimento da sociedade, todos os atores, tanto dos governos do mundo inteiro, quanto as ONGs, os técnicos, os cientistas, eles mostram juntos que esse debate já alcançou outro nível. Você conversou há poucos dias com o Carlos Nobre, que é, na minha opinião, um dos maiores cientistas do mundo que a gente tem nessa área do clima. E ele, há quantos anos o Carlos Nobre tem falado dos perigos, desse caminho que a gente está trilhando, irresponsável economicamente, para o futuro do planeta. Agora a gente vê que esse debate já saiu dessa esfera. Então, é muito bonito ver que todo mundo está ali discutindo um problema que atinge a todos nós, mas atinge muito também aqueles países que talvez pouco contribuíram para onde a gente está agora, né? Então, são países que pouco emitem gases, mas países que mais sofrem com as consequências do clima. Então, o que me marca muito, principalmente como comunicadora, é pensar que que todos esses dados, que toda essa teoria tem cara, né? A gente tem a cara das pessoas que sofrem com isso, tem CEP, tem filho. Então, eu acho que o nosso dever como comunicador é justamente traduzir todos esses dados em uma história, né? Porque a gente sabe que é assim que a gente se toca e é assim que a gente move a ação para frente. E você acha que o debate também vai pautar ao longo dos anos para frente essa questão que a gente fala que é a justiça climática, né? Quem são os mais atingidos por essa questão, pelo aquecimento global? Os mais pobres, os negros, né? As comunidades mais distantes, que têm menos recursos. Você acha que isso também vai pautar, a partir de agora, essas semanas de debate sobre o clima? A gente sempre tem uma agenda de justiça climática nessas semanas, na COP também, mas eu ainda acho que essa pauta ainda é pouco explorada. Eu acho que ainda existe muito espaço para essa pauta crescer. Não acredito que essa pauta seja hoje o mainstream ali das discussões. Eu acho que as discussões estão muito focadas em mitigação, em adaptação, em financiamento, mas ainda não chegou ao ponto da gente traduzir isso para uma justiça climática que realmente aconteça. Então, eu acho que a luta continua. Tem que, cada vez mais, precisamos ter mais discussões sobre isso, mais debates e mais clareza sobre essas consequências. Mesmo em Londres, que estamos falando aí de um país, a Inglaterra, que estamos falando de um país que é
né, país de primeiro mundo, um país rico. Dentro do próprio país, nós vemos que as pessoas sofrem de forma diferente. Né? Então, nós temos pessoas que não têm dinheiro para comprar um ventilador e nós temos a pessoa que paga R$1.000 num ventiladorzinho portátil. Essa questão não é só no Brasil. Essa questão não é só no Brasil e não é só quando a gente fala de países africanos. A gente, dentro das próprias cidades, nós vemos que as pessoas são afetadas de formas diferentes. Né? E eu acho que isso tem de ser endereçado de uma forma que dentro de cada realidade nós possamos amenizar um pouco as consequências, que são consequências terríveis. Né? A gente está falando de pessoas morrendo, pessoas sem água, pessoas que têm de sair do seu país, por exemplo, para um outro país porque não tem mais comida, não tem mais água. Eu vi um documentário... Eu esqueci agora o nome, mas um documentário muito interessante sobre um caso no Senegal, por exemplo, que simplesmente uma cidade foi devastada por um aumento do nível do mar, foi devastada, e as pessoas vivem hoje em campo, como se fosse um campo de concentração, né, com tendas. Então, assim, é muito triste. O que está acontecendo com o mundo é algo muito triste. E nós temos que... Não podemos ter medo de falar sobre isso, não podemos evitar falar sobre isso, porque é algo que nos atinge hoje, mas vai atingir de forma muito pior os nossos filhos, os nossos netos e quem está vindo por aí. Bom, você pôde enxergar do lado dos investidores, né? Tem esse trabalho na Climate Bonds, também pode enxergar pelo lado das cidades que estão sofrendo, vivenciou isso na prática durante a semana. Qual é a reflexão que a gente pode deixar sobre isso, tendo a visão de que quem pode mudar isso é exatamente quem tem mais poder? A gente sempre sai desses eventos com um misto de orgulho, no sentido de que a gente contribui para que essa discussão aconteça. Nós somos literalmente a última geração que pode fazer alguma coisa acontecer, pode mudar o futuro do planeta, porque se nós não tivermos esse protagonismo agora, realmente o futuro é catastrófico. Dá um pouco de ansiedade também, porque nós sabemos, né, diante das informações, nós sabemos o que está por vir, né, as coisas vão piorar um pouco. Se a gente não fizer o que tem de ser feito agora, as coisas vão piorar demais. E se a gente fizer tudo o que é para ser feito, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. E o que sempre me toca muito são as histórias. Né? São as histórias que a gente encontra, são as atividades que são feitas no âmbito da comunicação, como que a gente pode tocar as pessoas, né? Os tomadores de decisão, como nós podemos influenciar nessas decisões. Então, nós que somos da comunicação, tanto de comunicação corporativa, quanto nós jornalistas, né, jornalistas que estão aí no front da notícia, nós temos muita responsabilidade, né? Não só de promover os números, mas também de transformar esses números em histórias. Sensibilização. Exatamente. Né? Sensibilização e informação. Bom, Mariana, foi ótima a nossa conversa. Agradeço a sua participação aqui no programa. Obrigada, foi um prazer. Bom, hoje a gente conversou com a jornalista Mariana Caminha sobre a experiência de participar da London Climate Action Week em meio a uma intensa onda de calor no Reino Unido. Falamos sobre adaptação, investimentos, inovação, cidades, empresas e principalmente sobre como a emergência climática deixou de ser um debate sobre o futuro para se tornar uma realidade do presente. Se você quer assistir esse e outros programas da TV Senado, acesse o nosso canal no YouTube ou o site senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado.
Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse, do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu venho de uma estrutura de família que ela é muito peculiar no sentido de necessidades. Sou de uma prole de 11 irmãos, né, um pai que era operário. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Aí o primeiro local abandonado, eu falei, é aqui que eu vou dormir à noite. Aos 18 anos de idade, infelizmente eu fui trabalhar e sem ter muita orientação, eu conheci o crack. Eu comecei fumando cigarro, tomando cerveja, maconha, cocaína. Quando eu cheguei no crack, eu perdi o que eu tinha de melhor, que era a minha dignidade. E o crack me jogou para a situação de rua. Sétima reunião da Comissão Senado. A Política Nacional para a População em Situação de Rua existe por decreto federal desde 2009. Considera-se população em situação de rua grupo heterogêneo com características comuns: pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Professor, vamos começar com uma análise sobre essa população em situação de rua. O senhor que é um estudioso do assunto, é um tema que é grave, mas não começou hoje. População em situação de rua, a gente considera como um fenômeno social, né?
pode-se também considerar como um problema social, porque não é uma população desejada, né, por ninguém, assim. Não no sentido pejorativo. No fundo, ninguém quer pessoas vivendo em situação de rua, né? Então, é um problema social que a gente quer resolver enquanto sociedade. E aqui no Brasil, remonta desde o período colonial, desde mais especificamente, desde a abolição da escravatura. A gente tem que ter empatia, né? Porque a gente não sabe por que eles estão assim, todo mundo tem uma história por trás. Cada um deles tem um motivo. Eu tô por causa de mulher, porque minha mulher me traiu, aí eu saí de casa. Outros falam que é por causa do pai e da mãe, outros falam que é porque matou, aí quando voltou não tinha mais apoio, aí viram na rua. Muitas pessoas tinham oportunidade, se perdeu normalmente nas drogas, ou então perdeu tudo através de uma coisa que nem tinham culpa. Também tem a questão do uso indevido de algumas substâncias, né? Que acaba levando a pessoa ao vício e trazendo para essa realidade. Tem muito universitário aqui, tem muitas pessoas formadas aqui. A gente olha assim, tá dormindo no chão, tá comendo lixo. Eu fiz o curso de História, me graduei, licenciatura plena em História, fiz uma pós curta em História Oral. Isso me adquiriu, passei a ter um olhar diferenciado, porque eu venho de Ceilândia, Brasília é uma periferia de pequeno poder aquisitivo, e aí eu migrei de volta, terminei minha graduação, participei de movimentos estudantis lá ainda pela universidade, e aqui eu estou num setor. Que para você chegar numa situação de vulnerabilidade de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Acontece muita coisa na sua vida para você estar numa vulnerabilidade tão extrema assim. Já peguei histórias que a família toda já faleceu, a pessoa não tem mais ninguém, e aí acaba ficando sozinha e prefere ficar em situação de rua. Olha, viver na rua é você pensar que um dia você acorda assim, sem referência de família, sem referência de localização, entendeu? Então você está perdido ali no meio da multidão, entendeu? Assim, desorientado, porque você não sabe quem é amigo, quem é inimigo, você não pode dormir, você não pode, às vezes, comer, entendeu? Que tem uma briga ali, ou né, as pessoas negam para você um copo d'água, você encontra com toda a desumanidade. Senso comum, a gente tende a atacar a ideia moral, né? Então, tipo, a pessoa está ali por escolha, a pessoa é suja, é drogada e etc. Mas quando a gente estuda a essência do problema, a gente vê que é uma população muito complexa, muito heterogênea, e elas vão para as ruas pelos mais diversos motivos. Muito se fala da droga, né? Mas muitos acabam se tornando dependentes na rua. Porque, se você for ver, muitos dizem que é impossível dormir na rua sem tomar um gole de cachaça. Ninguém está em situação de rua porque ela quer passar fome, frio. Fui pegar uma sopa no Hospital Agarran, que é aqui de Brasília, e aí ela falou, você não é da rua. Então, o estereótipo que colocaram e criaram para morador de rua é que ele tem que estar barbudo, sujo, e não é essa a realidade. Nós temos pessoas com problemas de estrutura de família, que é o meu caso, problemas sociais, problema de formação de berço, e aí acaba conduzindo essas pessoas a uma situação de rua. Eu vejo que a pessoa ou não teve condições de subir de cargo na vida, ou tá por aquela situação, por algum golpe, por alguma coisa que aconteceu na vida dela. Eu me vi numa situação desempregado, que eu tinha um cargo comissionado no governo e tal, trabalhava na época de política, consegui alguma coisa, e quando eu me vi, dormi nomeado e acordei exonerado, aí eu entrei em desespero, numa época muito difícil, em 2020. Começou cedo, né? Quando assim eu não tinha mais o apoio da família ali, e tive que vir para a rua para sustentar, né? Aí eu vim vender balinha ali no sinal da rodoviária na época, com 12 anos, 13 anos, eu já muito mais cedo, 10 anos, a gente já tinha que trabalhar, né? Para comer alguma coisa, né? Levar uma mistura para casa também, né? Que naquela época era muito difícil. Eu vivi durante muitos anos em situação de rua, né? Inclusive, bebi álcool de posto de gasolina e fui usuário de crack.
usuário de crack e usuário de múltiplas drogas. Por consequência do uso das drogas, eu fiquei durante muitos anos em situação de rua, dormindo nas calçadas. O senhor colocou aí algumas das razões, são muitas, para essas pessoas estarem nas ruas, e eu queria trazer para o resgate, quer dizer, o trabalho do Estado, a política pública, é gigantesco esse trabalho que tem que ser feito. O papel do Estado é criar essas políticas como as casas de acolhimento, os centros de referência, os serviços especializados de abordagem social, as políticas de habitação, como moradia primeiro, o consultório na rua, que é uma política de saúde, da atenção básica. Então, a ideia de intersetorialidade que traz o decreto de 2009 é sobre isso, é como cada segmento da sociedade pode ajudar. Desde 2009, que é implementado legalmente falando, os comitês intersetoriais. Os comitês intersetoriais trazem tantos os setores do Estado, né? Saúde, educação, segurança, trabalho e renda, assistência social, também trazem a sociedade civil. Então, fazer essa articulação com esses grupos na sua cidade. Bárbara, que instituto é esse? O que você anda fazendo durante esses 11 anos? Em 2013, eu conheci uma pessoa que fazia um trabalho social, que hoje é minha mãe, e em 2014 eu pedi para ela me internar pela 14ª vez, num projeto chamado Cristonome, e ali eu consegui entender que o meu problema de drogadição é um problema de saúde. E aí eu consegui trabalhar essa questão da droga e do álcool, e depois de 1 ano e 8 meses eu ali me recuperei, e aí eu saí para tocar minha vida, e olhei para trás e tinha milhares de pessoas lá da Cracolândia que precisava ser escutado, ter voz, entender que além das drogas e do álcool existe vida. E aí nasce-se um coletivo chamado Coletivo Barba na Rua. Eu vim para a rua e para mostrar para essas pessoas que elas têm direito, lutar pelos direitos de moradia, direito de saúde, independente se ela tem documento ou não, ela é um cidadão, ela precisa ser atendida. E chega a pandemia, de uma hora para outra, todo mundo que frequentava, passeava na rua, ia trabalhar, não tinha mais. As únicas pessoas que estavam na rua era a população em situação de rua desassistida, porque o governo deu lockdown, fechou tudo e não teve uma política pública preparada. E aí eu entendi que essas pessoas em situação de rua não iriam morrer de Covid, mas poderiam morrer de fome. Aí eu volto a morar na rua para atender essas pessoas. Fiquei na Cracolândia ali, coordenava ali 400, 500 pessoas em situação de rua. Aí surge o Instituto Barba na Rua, porque aí os empresários começaram a ver a gente na rua, começamos a ter visibilidade, porque só tinha gente na rua, e eles queriam ajudar o Barba. Só que para ajudar o Barba tinha que ter um CNPJ. Então aí se cria o Instituto Barba na Rua. Quando é que você teve a ideia de fazer esse trabalho que é incomum? Quando eu cheguei aqui no setor comercial, em 2020, para fazer esse curso de produção cultural, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas na rua, né? E é claro, você olha aquilo, você fica meio assustado e tal. Com a convivência, o curso demorou 6 meses, com esses meses de convivência com essas pessoas aqui dentro do setor, você vai identificando não uma população de rua, mas você vai conhecendo o João, você vai conhecendo a Dona Jerusa, você vai conhecendo a Lana. São pessoas que estão realmente numa situação de vulnerabilidade e que precisam ser vistas, né? Quando você vê uma pessoa que ela está vindo para o seu lado, você muda de calçada, você desvia o olhar, você guarda a carteira. Então, a Exposição Face surgiu na pandemia, quando a crise sanitária estava no seu ápice, né? E todo mundo orientado a ficar em suas casas, a não sair de casa, e uma população enorme de rua aqui no setor comercial abandonada à sua própria sorte, né? Foi nessa mesma época que o Instituto no Setor, ele começou com um projeto, ele reabriu um banheiro que estava fechado, eu acredito que há mais de 20 anos aqui, para atender essa população. Eu acho que esse banheiro ele tem relação com essa temática por um ponto primordial, que é promover um direito fundamental, que é o direito ao saneamento, você ter a dignidade de poder usar um banheiro. É muito para quem não tem
um lar. E a gente começa falando sobre isso, que é a quantidade de pessoas em situação de rua no Distrito Federal hoje. A gente está falando de quase 7 mil pessoas em situação de rua. Só que na região central de Brasília, a gente tem dados que apontam mais de 700 pessoas em situação de rua. Um banheiro, ele é uma tecnologia social de promoção de dignidade de um direito fundamental que muitas vezes é negligenciado. E no Distrito Federal é um dos poucos banheiros públicos que é um equipamento que não atende só a população em situação de rua, mas atende o trabalhador informal, atende o trabalhador que circula e que trabalha durante o dia e a noite no centro de Brasília, estudante. E esse espaço, o banheiro, ele não promove só a dignidade das pessoas em situação de rua, mas ele melhora as condições ambientais desse lugar onde passa diariamente mais de 200 mil pessoas. Eu acredito que projetos como o banheiro comunitário do setor comercial sul deviam ser abrangentes para todas as RAs, porque é um direito básico, né? O direito à higiene. E deveria ser ampliado para mais dias também, porque você não precisa da higiene só de segunda a sexta, também precisa dela sábado e domingo. E se fosse ampliado para todas as RAs, as populações em situação de rua das outras RAs poderiam ter acesso também. Eu acho que o governo poderia fazer seria abrir mais CAPs, mais centro POPs, porque a gente só tem 2 hoje no DF para atender toda a população e é a 5ª maior do Brasil. Esse projeto aí, ele ajudou a humanizar a pessoa em situação de rua ali na pandemia. Que, né, as pessoas falavam muito em lavar as mãos, mas eles não tinham aqui um lugar para tomar um banho, para, né, fazer as necessidades, né, básicas ali. E aí esse banheiro foi um ponto que humanizou aqui o setor comercial de uma forma que as pessoas têm esse banheiro aqui como uma referência, entendeu? Assim, de cuidado, entendeu? E também de inclusão social, né? Que é a questão das pessoas em situação de rua. O que a gente tem falado e defendido aqui é essa política se torne uma política pública, pautada pelo Estado e não por uma organização da sociedade civil. Hoje a gente está construindo e está mantendo o banheiro aberto porque não existe uma política estatal, o Estado ainda não disponibiliza um programa onde banheiros públicos são disponibilizados para a população. A população em situação de rua, a gente fez um ciclo de amizade, de companheirismo aqui, que eles mesmos ajudam a cuidar do banheiro. Então a gente tem muito pouco problema com a manutenção, porque as pessoas se sentem parte, as pessoas sabem da importância de ter esse equipamento funcionando. O mesmo empresário que passa aqui, que entra um morador de rua e eles convivem já há 6 anos. Isso aí é uma tecnologia, né, a ser replicada, né? Muitas pessoas vivem numa bolha, numa realidade assim inventada de que está tudo bem. E quando você conhece pessoas que vivenciam uma extrema vulnerabilidade que é diferente do que você vive, estoura essa bolha. E é meio que uma sacudida mesmo, de entender o que está acontecendo no resto do mundo e no meu trabalho, o que precisa ser feito para que aquelas pessoas tenham uma garantia de direitos e tentem se emancipar daquela situação. Eu sou um reducionista de danos, né? Eu não sou um proibicionista, né? Que nem a gente fala, que acha que a pessoa em situação de rua ela tem que estar abstêmico da droga para poder ser incluída nas políticas, né? A redução de danos trata o quê? Essas ações que reduzem o dano de estar na rua. Então, um banheiro social, você oferece um banho para a pessoa, você reduz o dano de doenças, você traz higiene, um pouco de dignidade, entendeu? Isso é uma ação redutora de danos. Muitas outras ações de redução de dano, por exemplo, a construção de academias. Com academias, você pôr as pessoas para começar a fazer uma atividade física, você tem altas taxas de redução do uso de drogas. Depois que eu comecei a trabalhar aí, a gente conseguiu tirar, acho que foi 4 ou 5 pessoas em situação de rua através da geração de renda aqui, entendeu? Então esse projeto do banheiro não é só um banheiro, eu costumo falar assim, não é só um banheiro, entendeu? É um projeto de inclusão social também. O projeto de lei do Senado garante atendimento prioritário às pessoas em situação de rua. Por meio da autodeclaração, o beneficiário terá direito de graça à emissão de documentos pessoais básicos, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento.
Fui lá no CRAS do Gama e começou um benefício social, recebi R$ 408, um auxílio de vulnerabilidade, aquilo dali já deu uma alavancada, comecei a confiar no governo, ali tal, nos projetos. Ele falou, procura agora o Centro Pop, que é um centro de referência às pessoas em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, e procuro o Dr. Alexandre, que é um assistente social, um psicólogo lá, e ele me acompanhou durante 2 anos, me dando benefício social, me dando auxílio, me dando... e depois fui recebendo um cartão prato cheio, aí começou a dar uma melhorada na minha vida. Um albergue aí para, pelo menos um lugar para dormir, para suas necessidades básicas, como tomar banho, uma escovação de dente, às vezes um corte de cabelo, acho que seria o mínimo. Então eu acho que junta-se sociedade, governos e tem um olhar diferente para quem é invisível dentro dessa sociedade tão ampla, grande, com muita cultura. Tem que envolver, tem que valorizar e olhar no olho, não olhar aqui e dar uma volta, vai me roubar, vai me assaltar, não me é interessante, não estou bem vestido, estou na rua sem cultura, sem escola, sem alimentação, sem estética, sem limpeza, sem higiene. Então acho que esses setores juntos poderiam fazer uma diferença muito grande para a comunidade de rua. Não estou falando só de Brasília, estou falando de Brasil, estou falando que é uma realidade de Brasil. A maioria, até a gente mesmo, olha de outro jeito, não olha com tanto carinho quanto deveria, porque a maioria das vezes são pessoas viciadas, então assim, acaba que o primeiro contato da gente é o medo, né? Então até para dar alguma ajuda, primeiro a gente pensa várias vezes antes de ter alguma atitude. Eu acho que elas não se importam muito porque tá sempre com o tempo corrido ou a maioria realmente só não quer se envolver. Ser humano igual eu. Toma água, come, toma banho, entendeu? Igual eu, mesma coisa. Só que vive na rua, né? O frio, a vontade de ter uma cama quentinha no final do dia, de ter comida quando der fome, água quando der sede. Eu acho que... eu não consigo nem imaginar essa situação. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas, entendeu? Por exemplo, se a gente tem uma vida boa, outra pessoa não tem, a gente pode ajudar também. Eu acho que também alguns ficam muito acomodados em relação a receber esses tipos de benefício, tanto de ONGs, igrejas ou do governo. O governo já ajuda eles demais, né? Dá auxílio para eles, muitos deles ganham auxílio, mas continuam na rua. Não sei o que fazer para que eles pudessem mudar esse ritual deles. Conheci uma comunidade terapêutica, que é o Instituto Crescer, que fica localizado em Vicente Pires. Quando cheguei nessa instituição, que é uma comunidade terapêutica, lá eu tive a oportunidade de tratar a doença da dependência química. E nesse meu processo de recuperação dentro dessa comunidade terapêutica, eu me formei. Eu sou assistente social, eu me formei através desta instituição, também sou pós-graduado em saúde mental e também participo de algumas deliberações de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua no Conselho de Assistência Social, onde eu sou conselheiro. O Instituto Barba na Rua, ele faz um serviço que era para o Estado fazer, só que o Estado não faz. Mas o Estado não faz, por que o Estado não faz? Onde você tem um Centro Pop, que ele está lá para atender 100 pessoas, ele atende 500 pessoas, isso é violação de direito. Você não vai dar atendimento para essas pessoas. Você vai cobrir o sol, capineiro. Então o que o terceiro setor faz? A gente vai para a rua para ouvir essas pessoas e resolver o problema dessas pessoas. Não, Barba, eu quero ir para uma comunidade terapêutica e tal. Tá, mas você vai lá no Estado, não tem a vaga. Aí você vai lá com os amigos, ô Barba, traz aqui, a gente vai cuidar dessa pessoa, você tá pedindo. A partir do momento que você põe essa pessoa lá, você não esquece. Cara, dá um acompanhamento para essa pessoa que está lá, porque essa pessoa já foi abandonada pela família, né? E a gente faz isso. A pessoa que chega dentro de uma instituição, por exemplo, uma comunidade terapêutica, que é onde eu trabalho no Instituto Crescer, além da doença da dependência química, a pessoa ela chega com várias fragilidades e precisando resolver várias questões da sua vida. Por exemplo, a maioria das pessoas que chegam para tratamento dentro da comunidade terapêutica chegam sem documentos. Precisam fazer documentos, precisam resolver várias questões, né, que ficaram mal resolvidas por causa dessa doença. Então, o acompanhamento ele tem que ser integral.
As políticas nacionais, desde 2009, desde até antes, elas seguem uma ideia que a gente chama de etapista. Ela entende que a pessoa que está em situação de rua, ela precisa primeiro ser acolhida, estar referenciada num centro POP, num centro de referência, para depois ser incluída numa política de trabalho, numa política de educação. Ela precisa passar por políticas de sobriedade em relação à droga. E essas políticas por etapas, né, por escada, até ela chegar no final dessa escada e ter o direito à moradia, ela tende a falhar. Aí que entra uma política que a gente chama de tecnologia social, né, que chama Housing First, moradia primeiro. Então, primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional, que é essa intersetorialidade, ou seja, política de educação, de trabalho, saúde, a questão da abstinência da droga ou a redução de danos, que é o que o Housing First, essa política de moradia primeiro trabalha, porque essa população, a única diferença dela para uma pessoa domiciliada é a falta de moradia. O projeto Faces trouxe para a gente agora, nesse momento, através da professora aí, dessa equipe, esse olhar, tá? essa atenção, a voz, ouvir a voz. Não basta olhar meu estereótipo, que é que eu estou vestido, como eu estou calçado, se eu estou banhado ou não. Quem quiser conhecer essa exposição na internet. Essa exposição ela vai ficar por 1 ano na internet. O endereço é projetofaces.com e você vai poder ver todas as imagens, ouvir todos os depoimentos. A gente tem, inclusive, acessibilidades. E é isso, gente. Vai lá conhecer, vai conhecer as histórias, porque são histórias importantes, são histórias emocionantes que podem mudar a sua forma de ver essas pessoas. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 20h, na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar.
estar em dia com a justiça eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas de importação. E, para isso, a melhor resposta é fazer um embargo de exportações como café e minérios como nióbio, porque isso vai pegar em cheio o bolso do consumidor americano. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí, passo importante para a garantia de direitos. Hemocentro Veterinário de Lauro de Freitas, na Bahia, incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Eleições. Servidor não pode fazer campanha para político nas redes sociais durante o expediente. Veja outras condutas vedadas a agentes públicos. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem sua liberdade, pode exercer a sua livre manifestação do pensamento. A segurança dos passeios de balão é debatida na Câmara dos Deputados. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva espetáculo de teatro para a rodoviária no Distrito Federal.
O ônibus é o espelho da cidade. Ele enche e esvazia, como a vida. E o que sobra entre um passageiro e o outro é o que nos mantém em pé. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Qual o valor de um reconhecimento? O que significa ter a própria identidade confirmada? O bairro Rosário, na cidade histórica de Oeiras, no Piauí, foi reconhecido como o primeiro quilombo urbano do estado. Para os moradores do Rosário, esse é um passo fundamental para a garantia de direitos e preservação da cultura quilombola. O bairro mais tradicional de Oeiras foi reconhecido oficialmente como comunidade remanescente de quilombo. Com a certificação, o Rosário se torna o primeiro quilombo urbano do Piauí. A conquista é resultado de um trabalho que mobilizou moradores, pesquisadores e lideranças da comunidade. Muda muita coisa. Primeiro é que nós estaremos assistenciados por uma entidade que tem esse fim de cuidar das áreas que são remanescentes de quilombo. Tanto faz zona rural como também quilombo urbano. Então será uma forma de nós termos aí uma entidade que vai nos ajudar a resguardar a nossa história, a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Fora isso, nós sabemos que existem as políticas públicas que assistenciam essas comunidades quando elas têm esse reconhecimento. Todo o processo foi baseado na memória, na ancestralidade e nas tradições que há séculos fazem parte da história do bairro. É aqui onde está localizada a cultura do povo negro de Oeiras, é no bairro do Rosário. Por quê? Quem veio para cá, quem trouxe os negros para cá? Quem chegou aqui com a negrada foi o primeiro governador do estado do Piauí. Oeiras foi a primeira capital do Piauí e aqui chegou o primeiro governador. Quando ele chegou aqui, os jesuítas tinham sido expulsos porque os jesuítas moravam aqui no Rosário. E quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, todo o patrimônio que eles tinham estava aqui no Rosário. E aí, quando o primeiro governador do Piauí chegou aqui em Oeiras, onde vai botar o primeiro governador, onde o governador vai morar, aí trouxeram ele para residir na casa dos jesuítas, que já era uma casa montada com tudo que podia receber o governador. Então, o primeiro governador do Piauí morou aqui no Rosário. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União, por meio de portaria da Fundação Cultural Palmares. Além de oficializar a identidade quilombola da comunidade, a certificação inclui o Rosário no Cadastro Geral de Comunidades Remanescentes de Quilombo do Brasil. Na prática, o reconhecimento abre caminho para o acesso a mais políticas públicas. Como comunidade tradicional, povo tradicional, reconhecido assim pela Constituição, há direitos especiais para essas comunidades que visam preservar a identidade e a origem, porque são povos que foram excluídos ao longo da história do Brasil e que precisam ser reparados na falta de acesso a políticas públicas, principalmente. Então, nós temos direito, por exemplo, a uma comunidade quilombola, ao PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Ao invés de atravessadores do Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação Municipal, não. A transferência é direta para o Conselho Escolar, como também a garantia de uma equipe exclusiva de saúde, um programa Minha Casa Minha Vida exclusivo para a comunidade quilombola, que é o Minha Casa Minha Vida entidades. Também temos a agricultura periurbana, financiamento com crédito reduzido ou com juro reduzido para as famílias que moram nos quilombos urbanos, mas que desenvolvem a agricultura familiar nos limites da cidade.
Para quem nasceu e cresceu no Rosário, o título vai muito além de um documento. Porque o Rosário é muito cultural, o Rosário tem tudo. Tem grupo de percussão, tem capoeira, tem um grupo dos Conga há mais de 200 anos. E eu acho que já estava na hora de um bairro desse daqui se tornar quilombola. Isso faz com que a cultura se torne viva. A lembrança da história, que a história é muito importante quando ela é bem contada, né? E as pessoas têm que interessar também na história. Porque quando você conhece a história, você dá mais valor a você mesmo. Dá valor à sua terra, dá valor ao seu estado, dá valor ao seu país, sabendo da história de onde nasceu. Você sabia que animais também podem doar sangue? Pois é, muita gente não sabe, viu? O Hemocentro Veterinário de Lauro de Freitas, lá na Bahia, explica como é essa doação. E veja ainda quais as condutas são proibidas para o servidor público durante esse período de eleições. Notícias das casas de leis do país. Quem olha esse gatinho nem imagina, mas ele está prestes a doar sangue. Assim como acontece com os humanos, cães e gatos também podem ser doadores e ajudar a salvar vidas. Uma prática que, segundo a médica veterinária responsável por esse hemocentro, ainda desperta surpresa entre muitos tutores. A primeira coisa é que vem assim, eu não sabia que cão e gato doava sangue, né? Ou que precisava de uma transfusão. Então essa é a primeira coisa que eu ouço. A falta de informação ainda é um dos maiores desafios. Mas para que esse gesto de solidariedade aconteça com segurança, existem critérios que protegem tanto o animal doador quanto o paciente que vai receber a transfusão. O cão, para doar sangue, ele precisa ter entre 1 a 8 anos, no mínimo 25 quilos, precisa ser um animal sadio, né, clinicamente saudável, porque ele vai passar por uma avaliação clínica. O gato, o mesmo critério em relação à idade, 1 a 8 anos, no mínimo 4 quilos. Ele não pode ser um gato muito obeso. As condições também são as mesmas. O animal precisa estar sadio, bem clinicamente e não possuir nenhuma outra patologia que comprometa o processo de doação. O trabalho desenvolvido por esse hemocentro tem ultrapassado as fronteiras do Brasil. As atividades realizadas na unidade despertam o interesse de profissionais de outros países. Esse grupo de colombianas visitou o local para conhecer de perto o funcionamento do serviço e levar a experiência para a Colômbia. Bueno, la idea de nuestra referenciación acá en el Hemocentro es implementar todas las actividades y las prácticas que realiza el Hemocentro de captación, promoción y la parte de procesamiento para caninos e felinos. Desde a criação do Hemocentro em 2019, mais de 6.000 bolsas de sangue já foram coletadas. Parte desse material é destinada ao Hospital Municipal Veterinário de Salvador, além de outras clínicas veterinárias que realizam transfusões em animais. A procura por novos doadores aumentou, mas o desafio agora é ampliar ainda mais esse número. Um cão doador, um gato doador, ele possui alguns benefícios quando participa desse processo. Existe um clube de doadores, né? E quando ele participa do clube de doadores, ele tem avaliações frequentes, anuais. A cada 3 meses eles podem doar sangue e quando eles doam sangue, em troca, eles recebem uma série de exames, né? Então são exames hemograma, bioquímico, eles sabem qual é a tipagem sanguínea, porque caso um dia ele precise, vai estar sabendo, né? E a cada doação a gente realiza tudo isso novamente. Então, para o doador, isso é uma vantagem. Então, para quem ainda não sabe, além de estar ajudando, né, um outro paciente, ainda vai estar recebendo uma série de benefícios.
Agentes públicos da Assembleia Legislativa participaram de uma palestra ministrada pelo promotor de justiça Moisés Casarotto sobre as condutas vedadas durante o período eleitoral e os cuidados que devem ser adotados nas eleições de 2026. A iniciativa teve como objetivo orientar servidores e gestores sobre os limites impostos pela legislação eleitoral. O artigo 73 da Lei das Eleições, ele estabelece uma série de vedações aos agentes públicos em geral, né, durante essa campanha eleitoral. Assim como também existe o chamado abuso de poder econômico, abuso de poder político, o uso dos meios de comunicação, que também estão no artigo 22 da Lei 6490. Então, todos esses fatores devem ser levados em conta, né, para os agentes públicos fazer uma campanha, né, dentro do órgão público não fazer campanha e quando forem fazer, né, respeitar a legislação. Isso é bem importante. Durante a palestra, o promotor explicou que a legislação eleitoral proíbe o uso da máquina pública em benefícios de candidaturas. Entre as condutas vedadas estão a utilização de bens, veículos materiais e servidores públicos para favorecer candidatos, além do uso de publicidade institucional e da estrutura administrativa para a promoção eleitoral. No 73 da Lei das Eleições, né, o tipo fechado que eu acabei falando na palestra, tem uma série de condutas vedadas. Uma delas, talvez, que já é mais, né, polêmica, né, além daquela questão da proibição de publicidade institucional, né, nos veículos, de todos os veículos, né, do órgão público, seja no site, no Instagram, Facebook, é a questão dos servidores públicos, né, sejam eles concursados, comissionados, estagiários, né, se pode fazer campanha ou não. O artigo 73, né, e também o próprio abuso do poder político até permite que faça umas folgas do horário de trabalho, quando está final de semana, feriado, na folga, né, ou se licencia, porque durante o trabalho, ele recebe dinheiro público, durante o trabalho ele não pode fazer campanha para o candidato. Então, durante o expediente normal do trabalho, ele não pode fazer campanha, não pode ficar postando, né, sistematicamente na rede social, ele não pode fazer nenhum tipo de campanha a favor do partido do candidato. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem sua liberdade, pode exercer a sua livre manifestação do pensamento e se engajar na campanha do seu parlamentar, o que é natural, né, especialmente quem é cargo comissionado. Mas isso tem que ser fora do horário do expediente. Outro ponto abordado foi a necessidade de separação da atuação do agente público da atividade político-eleitoral. Moisés Casarotto também orientou sobre os cuidados no uso da inteligência artificial, das redes sociais e reforçou que o conhecimento da legislação é fundamental para evitar infrações e assegurar um processo eleitoral transparente e equilibrado. IA é uma realidade, né? E a legislação eleitoral, conhecendo disso, está legislado, né? O TSE, desde a eleição de 2024, já tinha, agora de novo, 2006 atualizada, na resolução 23.610, especificamente no artigo 9, 9A e seguintes, ele disciplina sobre inteligência artificial. IA, o uso de IA na campanha é permitido, pode usar IA, desde que rotulada. O que significa isso? Rotulada tem que ser informado ao eleitor claramente que foi feito por IA. Todo mecanismo de rede social, inclusive, permite que você, por um clique lá, diga que ela foi produzida por IA. Então, se usou IA, tem que ser claramente dito que foi feito por IA. Essa é a primeira regra. Segunda regra é o seguinte, se for positiva, né, e o pré-candidato pode impulsionar a propaganda também, né? Se for feita por IA. Só se for favorável. Conteúdos favoráveis a ele pode impulsionar. Críticas aos adversários, propaganda negativa não pode ser impulsionada. Tá? Não pode ser impulsionado, é vedado, tanto na campanha como na pré-campanha. Então, ele até pode publicar uma crítica, né, de opinião aí em relação a adversários, mas isso tem que chegar organicamente aos demais, né, sem impulsionamento. E o que é completamente vedado na IA? É completamente vedado deepfake. Deepfake é usar a imagem ou a voz de uma pessoa mudando o que ela falou. Deepfake nem por bem nem por mal. Não pode usar deepfake nem em hipótese. E também não pode usar chatbots, respostas, né, de aplicativos de mensagem, né, reproduzindo a voz do candidato de pessoa. Tem que ser um avatar mesmo de resposta, né? Eventualmente, se usar, né, respostas automáticas, não pode ser simular a voz do candidato de pessoa física. A segurança dos passeios de balão foi debatida na Comissão de Turismo aqui da Câmara dos Deputados. A Agência Nacional de Aviação Civil está preparando uma regulamentação específica para o setor. A primeira fase das novas regras já está em vigor. Em junho do ano passado, uma tragédia chocou o país. Um balão pegou fogo ao decolar e o extintor não conteve as chamas, provocando a morte de 8 pessoas. O fato aconteceu em Praia Grande, Santa Catarina, um dos polos do balonismo do Brasil, que já registrou 100 voos diários durante a temporada.
A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou uma resolução criando regras para a exploração comercial de balões tripulados, que serão implementadas em 3 fases até 2028, visando garantir mais segurança aos participantes dessa atividade. As novas regras exigem que as empresas sejam cadastradas na ANAC, a realização da análise de risco, além da necessidade de se ter equipamentos obrigatórios, como extintores, altímetros e sistema de desinflagem rápida. Os pilotos também devem possuir uma licença para pilotar o balão. O representante da agência, Eduardo Bragueto, informou que agora já há locais específicos para realizar essa formação. Os pilotos precisam de um curso, tá? Eles precisam ser certificados, eles precisam passar por uma prova da ANAC. O que essa resolução trouxe de novidade foi que eles passassem por uma prova da ANAC e fossem certificados, aprovados por um examinador da ANAC. No início ali do ano havia uma dificuldade de centros de treinamento, que ainda não existiam muitos centros de treinamentos disponíveis no Brasil para formar esses pilotos, para realizar um curso, né? Mas hoje já temos 4 centros de treinamento certificados no Brasil que podem promover esses cursos. A fiscalização é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil e conta com a ajuda dos municípios. O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Evandro Schutz, sugeriu um maior controle por parte dos prefeitos das cidades onde o balonismo turístico é praticado. Criar condições de o próprio município entender desde o início do alvará de licença das operações de empresas de turismo de aventura, que comecem a cobrar e exigir as questões da gestão da segurança para a liberação de alvará. Então, pensar nessa estrutura de regulamentação inicial, porque senão a gente vai estar apagando incêndio o tempo todo. E a gente precisa começar a educar e ensinar os nossos empresários e empreendedores que, ao colocar um produto que coloca pessoas em risco de vida, a gente está dando um tiro no pé do Brasil, da divulgação e da promoção internacional como destino seguro para turismo de natureza, e afeta diretamente a economia nacional. Gestos que comunicam. A língua brasileira de sinais Libras é usada por milhares de surdos no país. Criada por lei em 2002, ela ainda é pouco conhecida, o que ajuda a perpetuar o silêncio entre ouvintes e pessoas com deficiência auditiva. O assunto é abordado no programa Em Discussão, aqui da TV Senado. Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica. Não tinha intérprete. Eu procuro colegas da área, que a maioria trabalham no sistema voluntário. Não é um trabalho profissional. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, e em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda. Os intérpretes não estão em todos os locais, né? Então, às vezes, a gente chega no local e a gente não consegue ali interagir. Se tivesse intérprete, se tivesse pessoas fluentes em Libras em outros locais, isso daria maior acessibilidade, maior possibilidade da gente participar igualmente. Uma escola bilíngue é uma escola que eles podem se comunicar por meio da primeira língua deles, que é a língua de sinais. Então, todo o conhecimento, todos os conteúdos, todas as disciplinas são ministradas por meio da Libras, que é a primeira língua do estudante surdo.
Então, desde o momento que eles chegam ali na portaria, eles já são cumprimentados em língua de sinais, todos os nossos servidores, eles se comunicam por meio da Libras e todos os meus professores ou são surdos ou são bilíngues. Imagina que você está esperando o ônibus na rodoviária e, de repente, começa a rolar uma peça. Pois isso está acontecendo aqui em Brasília. O coletivo Poéticas da Meia-Noite explora esses novos palcos com o espetáculo Qualquer Um. A peça traz a história de duas vendedoras ambulantes e aborda temas como acessibilidade, inclusão e empatia. Esse trabalho ele inicia no ano passado, onde a gente começa a pesquisar, obviamente, como é que esses transeuntes, como é que esses passageiros, de certo modo, se mobilizavam. Antes de a gente fazer uma definição prática do objeto, obviamente, a gente foi para o campo. Tem uma questão que é muito nítida dentro da nossa profissão, que é a ideia da acessibilidade, que tem estado em voga e que acho que é muito importante, inclusive, enquanto reparação, também para a ideia de pensar como é que esses corpos invisibilizados, todos os dias, pegam o transporte público e como esses transportes públicos também são mobilizados e ajudam esses passageiros a chegar nos seus pontos. Essas personagens, né, tanto Lúcia, que é a personagem que eu faço, quanto Maria, que é a personagem que Fernanda Duarte faz, elas adentram esse espaço, esse ônibus, e ali a gente evidencia, a gente mostra, a gente vive questões como, por exemplo, desentendimentos que acontecem ali. Às vezes é um compartilhar de um sentimento que ele é junto, é um compartilhar de um cansaço, de um medo, de um desgaste do sistema que a gente vive e o desgaste da rotina. São compartilhamentos que infelizmente são verdades, que são as violências que a gente vive no transporte público, vive no trabalho. Então essas vendedoras, elas passam por muitos processos que são muito difíceis na vida delas. A gente segue, mas o mundo continua girando e segue fingindo que nada aconteceu aqui dentro desse ônibus. Mas aconteceu. Todo dia acontece. O ônibus é o espelho da cidade. Ele enche e esvazia. Como a vida. E o que sobra entre um passageiro e o outro é o que nos mantém em pé. O nosso desejo é apresentar nas rodoviárias daqui do Distrito Federal que essas pessoas que não têm esse direito garantido ou esse espaço de poder ir até o teatro, a gente leve esse teatro com qualidade, com responsabilidade. Então, a gente tenta também manter a mesma essência que a gente tem dentro do teatro também nas rodoviárias, né? E a gente conta também essas múltiplas histórias que acontecem dentro desses ônibus. E a gente percebe esse lugar de as pessoas acabarem se identificando com muitas dessas histórias, né? Então, desde o momento dessas colisões que acontecem dentro dos ônibus, né? Esses quase acidentes que acontecem, como também esse lugar da gente encontrar outras pessoas e partilhar as nossas histórias, de repente com pessoas que a gente nem conhece, a gente encontra as pessoas emocionadas, entendendo, e elas parando para pensar e refletir sobre as experiências que elas tiveram dentro dos transportes públicos, né? A gente está falando de uma questão que é humanitária. Então, são várias pessoas que todos os dias, nessa tentativa, estão, de alguma forma, tentando vencer ou tentando conquistar algum espaço. Quando a gente pensa especificamente no fora do transporte, a gente também precisa pensar dentro dele. Dentro dele, muitas histórias elas são construídas. Para a gente foi muito interessante, né? Sair dos muros, inclusive, desse espaço tradicional, do teatro convencional. Por mais que a gente deseje estar no palco, a gente também tem uma outra perspectiva de entender que o palco é a própria vida, né? As histórias, essas alteridades, essas memórias que vão sendo reveladas para a gente. Então, quando você toca especificamente nesse recorte do popular, é exatamente isso, tentar acionar não só os nossos companheiros que já fazem parte de uma comunidade, que em determinado momento é uma comunidade crítica, quando observa realmente narrativas, como é o caso da nossa, mas o que importa é entender como essas histórias de vida, elas também são transformadas. Então, pensar nessas Marias é pensar na diversidade de Marias que estão espalhadas no Brasil de uma maneira geral.
É um processo que nos possibilita trazer histórias de quem está muitas vezes sendo invisibilizadas, que são as pessoas que utilizam o transporte público no nosso dia a dia. Esses espaços públicos, inclusive, têm alimentado bastante a feitura dos nossos espetáculos, porque tem ganhado, ele ganha ritmo, ele ganha uma nova narrativa, que não é a narrativa convencional que a gente está acostumado. Que a gente siga, mesmo quando o nosso destino é só voltar para casa com o gelo ainda pingando nas costas. Parece um trabalho bem desafiador e rico também, viu? Parabéns ao coletivo Poéticas da Meia-Noite. E a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Toda a guerra é terrível, mas a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, as pessoas morriam na trincheira. Então o Rui estava acompanhando desde 14, estava preocupado. E quando ocorre a invasão de um neutro, a Bélgica, pela Alemanha, ele falou, não, a Alemanha tem que ser condenada. E o Brasil tem que mudar a posição. O Brasil estava neutro. Os Estados Unidos também estava neutro. O Brasil entrou, digamos, do lado das democracias ocidentais na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas estava numa posição ambígua. Quem era o chanceler do Getúlio Vargas era Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é que propõe a mudança da posição brasileira pró-aliados. E se baseia em quem? No Rui Barbosa. Por isso que o Brasil fala grosso na política internacional. O Brasil é um país que tem coerência. O Brasil tem legitimidade. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, as mulheres chefiam mais de 51% das famílias brasileiras. Isso significa cerca de 31 milhões de famílias. Desse total, 11 milhões e meio são sustentadas e cuidadas exclusivamente pelas mães, as mulheres. Esse dado está em um estudo elaborado por 3 pesquisadores da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA. Eles traçaram o mapa das dificuldades das mães solo no Brasil, os principais desafios enfrentados e como os governos podem apoiar esses núcleos familiares. O desafio de ser mãe solo é o tema deste TV Senado Live. E para debater esse assunto, eu conto com a participação da colega Cibele Nunes, a Mariene Ramos, que é pesquisadora da ENAP, uma das responsáveis pelo estudo, e a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, a UNB, Raesca Costa Barroso. Então, bem-vinda, Mariene, bem-vinda, Raesca, bem-vinda, Cibele. Vamos começar, né? E nós estamos aqui para começar o nosso debate. Como vão vocês? Bom dia, Antônia. Bom dia a todas as pessoas ouvintes. Tudo ótimo. Melhor ainda poder debater sobre esse tema. Tudo Olá, bem com... Antônia. Bom dia. Bom dia, Cibele. Raesca, tudo bem com você? Olá, Antônia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente para as mulheres, mas para a sociedade como um todo também. Só lembrando que a Cibele está aqui cuidando da nossa participação dos internautas. Então, quem for mandar suas perguntas, seus comentários, mande, que a Cibele está aqui de olho e vai trazer para a gente. E também a gente fez 3 enquetes antes do programa e no decorrer da nossa programação na TV. E a gente vai trazer o resultado dessas enquetes. Mas vamos começar aqui a nossa conversa com a Mariene. Mariene, essa pesquisa, ela traz dados de 2022, né? Vocês computaram esses dados a partir de 2024, então, mas os dados trazem um bom espelho do que é a sociedade brasileira, né? Então, como é que são esses lares, né, com crianças que têm essa monoparentalidade? No nosso caso aqui, especificamente, mulheres, né? São as mães solo. Então, eu queria que você traçasse para a gente, começasse qual é o perfil básico da mãe solo brasileira. Então, Antônia, o que nós encontramos aqui? Utilizamos os dados de 2022 da PNAD, do IBGE, e juntamente com esses 2 pesquisadores, que é o Carlos Henrique Porcel e o Marcos Rett, do IPEA, nós identificamos que em 2022 existia cerca de 11 milhões de famílias monoparentais no Brasil. Para conceituar essas famílias monoparentais, que são as mães solo, nós utilizamos ali, que são aquelas mulheres que são chefes de família e que têm pelo menos um filho no domicílio e que não têm cônjuge no mesmo domicílio. Então, lembrando que nós restringimos a essas mulheres que são chefes de família e nós não... Então, quando a gente fala de mãe solo, existem muito mais, né, no Brasil, mas a gente restringiu só para aquelas que são chefes de família. E antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, nós verificamos que essas mulheres elas já sofrem uma vulnerabilidade. Mais de 61% dessas mulheres elas são negras, apenas 55% delas não conseguiram nem concluir o ensino médio, então a gente já vê uma vulnerabilidade na questão educacional. Apenas 13% delas têm o nível superior. Então, o ensino superior. Então, quando a gente, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já verifica essa vulnerabilidade. Então, a partir daí, a gente vê, tem um pouco de explicação do motivo de por que elas entram já no mercado de trabalho com tanta desvantagem, mas lembrando que a educação em si não explica todo esse contexto dessas dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho, porque quando a gente compara, nós comparamos pessoas com os mesmos perfis. Lembrando, Antônio, como você disse, houve aí uma análise de 5 grupos, né,
familiares, que aí inclui pai solo, mãe com cônjuge, para poder fazer toda essa análise. Tá ótimo, Mariane. Eu vou passar para a Raesca um pouquinho. Raesca, você atua diretamente, digamos assim, que você faz também um trabalho de ponta, então você já sabe, conhece mais de perto aí, né? A Mariane trabalhou com os dados, você trabalha com as famílias. É possível saber se essas mães solo, elas são solo por opção ou porque em algum momento houve um rompimento da relação, né? E o pai da criança, já que a gente está falando de família com criança, o pai da criança optou por se afastar da família, no popular abandonou a família. Como é que foi essa relação? Se foi uma decisão da mulher, não, eu vou ter filho sozinha ou eu vou cuidar sozinha, como é que é isso aí? Bom, essa é uma realidade marcada pelo abandono paterno, né? Pela sobrecarga e pela naturalização dos papéis que competem às mulheres na relação do cuidado com os filhos. Então, primeiro a gente tem um processo de naturalização da maternidade, a maternidade vista como algo compulsório. Então, nesse processo, muitas vezes, de fragilização da relação com o cônjuge ou mesmo do rompimento dessa relação, a responsabilidade principal dos cuidados acaba ficando com as mães, com as mulheres, e há uma aceitação social, por assim dizer, quando se trata de abandono paterno. Então, grande parte das famílias monoparentais em que são chefiadas por mães solo, nós temos a realidade constatada do abandono paterno. E esse abandono é um abandono que não necessariamente só implica na ruptura do relacionamento com a mulher, com a mãe, mas na ruptura também da relação com as crianças. E aí o que a gente vai ter vai ser a somatização de uma série de abandonos, né? O abandono afetivo, a desresponsabilização parental pelos cuidados, né? A desresponsabilização econômica, financeira, de provimento das necessidades básicas daquela criança. Então, o que a gente vai constatar nessa realidade não se trata de que são famílias monoparentais, chefiadas por mãe solo, de maneira voluntária. Né? Há um processo ali de ruptura marcada, sobretudo, pelo abandono paterno, abandono esse afetivo, econômico, financeiro. Além disso, tem um elemento, um agravante aí, que muitas vezes nessa dinâmica, que pode ser uma dinâmica marcada por uma série de violências, a gente vai ter ali um julgamento moral dessa mãe, né, que fica sozinha nessa responsabilização. A gente vai ter também, muitas vezes, o pai utilizando a relação com a mãe como moeda de troca e muitas vezes de punição nessa relação com os filhos. A gente tem a alienação parental presente muitas vezes e a gente tem uma mulher, uma mãe em situação de múltiplas vulnerabilidades nesse contexto. Bom, a gente vai aproveitar então e passar para a Cibele, que já tem aí um resultado de enquete para a gente, né, Cibele? Isso, nós perguntamos para o nosso público ao longo da semana qual é a maior preocupação atualmente dessa mãe solo brasileira. E o resultado ficou meio a meio, 50% das pessoas responderam que é a sobrecarga, tanto física quanto mental, e 50% das pessoas responderam que é a vulnerabilidade financeira. E eu vou trazer aqui duas perguntas, vou juntar aqui duas perguntas de pessoas do DF, a Kailane e a Kelly, que são o seguinte: quais os impactos sociais, psicológicos e até geracionais dessas mães solo hoje? Eu vou pedir para começar, então, com a Raesca, e aí que ela já continua um pouquinho a fala que ela estava tendo desse impacto, e depois a gente passa para a Mariane para ela falar um pouco dessa questão do impacto financeiro, até no desenvolvimento futuro dessa família, né? Desses filhos que são abandonados pelos pais. Vamos retomar com você, então, Raesca. Ok. Quando a gente fala dos impactos, a gente vai pensar inicialmente na composição daquela família e automaticamente no reordenamento, na redistribuição das tarefas de cuidado que implicam a organização de uma dinâmica familiar. Nessa relação, nessa realidade em que as mulheres se encontram como únicas e principais responsáveis pela gestão da casa,
pelo provimento de bens materiais e financeiros, por toda a dimensão do cuidado e todo o suporte psicológico e emocional daquela família que agora assume uma nova configuração, a gente tem que essa mulher que fica como única responsável pelo cuidado, acaba não sendo cuidada. E ela padece de consequências emocionais, psicológicas dessa sobrecarga materna. Há uma situação em que nós temos múltiplas e simultâneas jornadas de trabalho. Aquela mulher vai ter que gerir toda uma dinâmica familiar, sem ter com quem dividir, muitas vezes contando com a frágil e parca atuação do Estado enquanto rede de apoio, com políticas de apoio, ou seja, com vagas em creches, com com políticas públicas que garantam suporte para essa mulher, nos cuidados com aquela criança, mas também é preciso olhar para essa mulher que cuida, que passa por processos de adoecimento mental. Quando a gente fala, por exemplo, do burnout materno, né, da sobrecarga, do adoecimento materno de mulheres, sobretudo quando a gente pensa nessa realidade de mães solos, pela necessidade compulsória de ser a única e a principal responsável por uma série de demandas, desde o provimento de demandas econômicas e financeiras, até todo o suporte emocional que aquela família precisa. Nessa necessidade de gerir tudo, falta quem cuide dela também. Raíssa, eu vou passar para a Mariane para ela nos falar um pouquinho você falou dessas consequências que são emocionais, que são físicas também, que são práticas, né? Mas eu queria que a Mariane nos falasse um pouquinho do que elas identificaram na pesquisa, exatamente como o risco, né? Se a gente pensar inclusive nos filhos e o dano, né, do abandono parental, quando você tem essa mulher cuidando sozinha, o que a gente pode esperar de futuro para essa família, para esses filhos, Mariane? Quando a gente verifica ali na pesquisa, a gente vê que essa vulnerabilidade, essa necessidade de trazer ali o sustento para dentro do seu lar de forma urgente, faz com que elas aceitem certos tipos de atividades, né, que muitas das vezes trabalham na informalidade por necessitar de uma flexibilidade, por ter que conciliar, como a Jéssica já disse, conciliar ali a demanda do cuidado com o trabalho, trazer o sustento para dentro da sua casa. Então, a gente vê essas mulheres elas sendo confinadas ali, alocadas em trabalhos mais precarizados, como, por exemplo, o serviço doméstico, onde 22% dessas mulheres estão no serviço doméstico e, geralmente, por conta dessa questão da flexibilidade. E isso faz com que empurrem elas para o mercado de trabalho de forma precária. Com isso, atinge aí, a gente tem uma vulnerabilidade a longo prazo. A pesquisa traz que apenas 28% dessas mulheres, elas contribuem para a Previdência Social. Então, a gente pensa em como vão ficar essas mulheres no futuro, como que vão ficar essas mulheres quando elas precisarem se aposentar. E quando a gente fala, Antônia, da questão da vulnerabilidade dessas mulheres, a gente inclui ali o domicílio completo, que aí vem a questão das crianças que estão naquele domicílio. Então, a gente tem uma vulnerabilidade das crianças e vulnerabilidade dessas mulheres. É necessário pensar, né, nessa questão das políticas públicas a longo prazo também para elas. Eu vou passar novamente para a Cibele, que ela tem uma outra enquete para a gente e mais perguntas. Vamos falar agora da vida prática. Nós perguntamos para o nosso público qual deve ser a prioridade de apoio às mães solo. E a maioria, a grande maioria, 83%, respondeu que são as creches, mais creches e escolas em período integral. 17% das pessoas responderam que o Estado deveria dar mais auxílio financeiro. E essa questão da creche é um dos pontos mais procurados na internet em relação a esse tema. Eu vou trazer a pergunta aqui da Laura, do Espírito Santo. Ela diz o seguinte: como ampliar as creches sem considerar apenas o número de vagas, mas também considerando necessidades específicas de horário em relação ao trabalho das mães? Nossa, excelente pergunta. Eu vou pedir para a Mariane continuar conversando com a gente, falando no sentido que ela vinha falando, que exatamente desse apoio, né, como é que a gente faz? Até porque as creches hoje fecham às 6 da tarde, às vezes as mulheres saem do trabalho às 6 da tarde, tem mais 2 horas de transporte até chegar lá na creche perto da casa dela, quando tem, né? Não tem creche no fim de semana e as mulheres trabalham no fim de semana, não tem creche nas férias escolares e as mães continuam trabalhando normalmente. Como é que
é essa questão, como é que se resolve essa questão aí, Mariene? A Laura traz um desafio muito interessante quanto a essa questão das creches. Não adianta a gente só pensar em ampliar as creches sem pensar nas necessidades dessas mulheres. E aí traz um ponto do motivo de eu ter procurado pesquisar sobre esse grupo específico. Porque a gente precisa tratar as mães, em geral, não como um grupo homogêneo, mas que há, sim, diferenças, necessidades específicas dentro dos grupos das mães. E um desses grupos é a mãe solo. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente precisa pensar não apenas em ampliar essa questão das creches, mas sim em atender às necessidades. E aí onde, Antônia, que nós trazemos esse diagnóstico, essa pesquisa, para que possa ajudar, auxiliar e servir de dados e de evidências para políticas públicas, pensando justamente nesse grupo. Quando a gente fala em ampliação de creche, a gente tem que pensar no horário de trabalho dessas mulheres, o local de trabalho, porque muitas das vezes não adianta a gente ter uma creche que abre às 8 da manhã, mas essa mulher entra às 7 horas e é longe, o seu trabalho é longe do seu domicílio. Então, há toda essa necessidade de verificar, né, toda essa logística. E aí onde entra essa questão das pesquisas, né, em geral, falando especificamente dessa, que traz esse diagnóstico, que traz essa evidência para que possamos pensar em políticas públicas que se enquadrem ali especificamente nesse grupo de mulheres. Raíssa, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua experiência aí no atendimento, né, do serviço social. A gente tem, aqui no Distrito Federal, a gente tem os CRAS, né, que são os Centros de Referência de Atendimento Social, e a gente sabe que tem algum serviço prestado, mas o que a sua experiência diz, né, sobre essa urgência de atendimento, de modificação e sobre a necessidade de o Estado ser realmente ativo com políticas públicas? Nesse sentido, eu acho importante destacar que exatamente a fragilidade e a ausência do Estado em atender essa demanda faz com que as mulheres elas recorram a redes de apoio informal, que tendem a reproduzir a própria dinâmica de que as outras cuidadoras acabam sendo outras mulheres da comunidade, do território, em que essa realidade persiste, né? Quando a gente pensa numa dinâmica assim, como o Estado pode atuar, o que é que ele pode fazer, eu vou trazer mais recentemente o exemplo das cuidotecas. Né? As cuidotecas, elas são um resultado direto da Política Nacional de Cuidados, juntamente com o Plano Nacional de Cuidados, e elas têm sido iniciativas que têm se materializado dentro das universidades federais, né? E aqui na UNB, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma das primeiras cuidotecas do país. E é muito interessante porque essas cuidotecas, elas garantem assistência e cuidado às crianças, filhas de estudantes, no turno noturno. Aquelas que estudam à noite, que é exatamente o horário, por exemplo, de que as creches não funcionam. E aí nós pensamos mais de maneira prática e operacional na garantia de condições para que estudantes que são mães possam, por exemplo, frequentar as aulas do seu curso superior à noite. Esse é um exemplo muito prático e operacional de como nós precisamos pensar em políticas e iniciativas que deem conta das particularidades das demandas das mães solo, por exemplo. Desculpa, só uma dúvida em relação a esse tema. Hoje a gente não tem também uma lei que dê prioridade a essas mães, né, na fila de creche. Essa foi uma pergunta que nós recebemos muito. Não temos. Não temos essa priorização. Então, essa é uma outra questão. Pensando, por exemplo, na realidade da universidade, uma série de iniciativas têm sido realizadas no sentido de garantir a priorização e condições diferenciadas para que mães, dentro do ambiente universitário, tenham condições de permanência na universidade. Então, um exemplo, e eu estou dando o exemplo da Universidade de Brasília. Hoje em dia, estudantes de graduação da Universidade de Brasília têm direito à prioridade de matrícula em determinados componentes curriculares, que se adequem à realidade e à jornada, né, à dinâmica de rotina que essas mulheres têm.
né? Elas têm prioridade em uma série de outras iniciativas dentro da universidade. A universidade, ela é um espaço, mas as iniciativas que acontecem ali, elas podem e devem ser replicadas, né, em outros espaços. Porque a capacidade de essas mulheres cuidarem tem muito a ver com a capacidade de o Estado dar suporte para que essas mulheres realizem o cuidado e consigam, de alguma maneira, dividir essas atribuições e essas responsabilidades que tendem a se concentrar somente nelas. Raísca, eu vou passar um pouquinho para a Mariene, para ela falar um pouquinho da questão, você está falando aí de mulheres que são de classe média, né, que têm acesso à Universidade de Brasília, mas o trabalho, eu queria saber o que é a classe social, né, e a raça também, qual é o impacto de classe social e raça. Ela já falou um pouquinho, mas eu queria que ela detalhasse isso melhor, aprofunda essa desigualdade vivida pelas mães solo. Mariene? Bom, Antônia, é muito interessante essa questão né, de todo esse Estado, esse amparo aí do Estado, porque quando a gente verifica nos dados, a gente vê que 57%, na verdade, dessas mulheres, elas necessitam de algum tipo de transferência do governo para que consiga sustentar ali o seu domicílio. Então, o mercado de trabalho, ele não consegue sustentar sozinho essas mulheres, elas não conseguem, né, com o seu próprio rendimento. Então, o Estado, ele precisa entrar com essa questão da transferência. E quando a gente está falando ali da questão da classe social, esses dados mostram, quando a gente fala da questão da escolaridade em si, a gente já verifica que são mulheres que têm provavelmente, né, eu não trago esses dados, né, na pesquisa, mas provavelmente tem uma classe social mais baixa, que não conseguiram nem completar o ensino médio. Então, há várias camadas. Sim, para a gente, você falou de várias camadas, para a gente conseguir fechar, eu queria trazer um tema que elas são mulheres solo porque a família foi abandonada pelo pai das crianças, né, pelo ex-cônjuge. Eu queria saber por que essas mulheres não vão atrás de pensão, qual é o motivo que faz com que elas não coloquem esses ex-parceiros, os pais de seus filhos, na justiça para que eles paguem a pensão dos filhos e qual seria o papel do Pix Pensão, que foi recentemente aprovado aqui no Congresso, sancionado na Presidência da República, em facilitar essa busca da pensão. Eu queria que vocês falassem cada uma um pouquinho para a gente fechar a nossa conversa. Vamos conversar, então, retomar com a Mariane, que já estava com a fala, e aí a gente passa para a Raísca. Antônia, é necessário a gente fazer toda essa divulgação das políticas públicas que existem para as mulheres. E aí inclui a questão de os direitos que elas têm de irem atrás ali da pensão, né, que tem que ser fornecida ali pelo genitor. E muitas das vezes essas informações não chegam da forma correta. Às vezes elas deixam de ir pela dificuldade, às vezes elas deixam de ir por talvez não entender como. Então nós precisamos mostrar para essas mulheres o caminho que elas devem seguir para fazer isso. Obrigada, Raíssa. Obrigada, sim. Conclui com o Pix Pensão, por favor. Obrigada. Quanto à questão do Pix Pensão, a gente precisa comemorar cada vitória, né? Cada conquista precisa ser comemorada, porque a gente está diante de uma política pública muito complexa, né? De um problema público muito complexo. Então, cada conquista, cada política pública aprovada, a gente precisa sim comemorar, é uma conquista, e que isso vai ajudar bastante na vida das mães, você ter ali na questão financeira, uma organização financeira de um rendimento, de algo financeiro está caindo ali naquela data certa para que ela consiga organizar ali o seu domicílio. Obrigada, Mariene. Raísca. Bom, quando a gente fala do Pix Pensão, ele vem muito no sentido de agilizar e facilitar o cumprimento de decisões judiciais. Sobretudo quando ele possibilita o pagamento instantâneo, e muitas vezes ele vai cumprir a função de evitar e reduzir os atrasos decorrentes do pagamento da pensão. Então, nesse contexto, isso possibilita que essas mulheres, que essas mães acessem mais rapidamente e agilmente
a pensão, mas também facilita, evita, né, reduz atrasos, garante um sistema mais eficiente de comprovação de que o pagamento realmente foi feito, e também vai tornar mais simples a possibilidade de acompanhamento e monitoramento de como esses pagamentos são realizados. O fato de que muitas mulheres não procuram o sistema de justiça pelo direito à pensão tem muito a ver, muitas vezes, com receio de retaliação, né? As mulheres, elas enfrentam medos nesse contexto de serem retaliadas, de sofrerem violências. Muitas vezes elas saíram de uma relação marcadas por violência e elas têm medo da continuidade, perpetuação. Aquela ideia também relacionada de que, não, ela é mãe, ela consegue, ela vai dar conta dessas responsabilidades sozinhas, e porque muitas vezes essa mulher já identificou essa realidade por muitas outras. A maternidade solo e a sobrecarga materna, infelizmente, é uma realidade socialmente compartilhada por muitas mulheres. Daí que ela acredita que ela vai conseguir, que ela não precisa, né? Sem falar de todo esse medo e a descrença, muitas vezes, no sistema de justiça, de que ele vai garantir, de que a busca pelo sistema de justiça vai garantir com que a busca por esse direito se materialize e tenha impactos reais na vida dela. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui nesse TV Senado Live, que certamente foi muito rico. Eu, pelo menos, achei bastante rico. Muito obrigada. Obrigada. E nós já estamos atualizando a nossa pesquisa, tá, Antônia, com dados de 2025. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. E a gente muito agradece também a você que está aí na internet, né, que nos acompanhou na TV e que nos acompanhou até o fim. Essa conversa está disponível nos canais da TV Senado, no YouTube, no Twitter e no Facebook. E na sexta-feira que vem, eu lembro, o Marcelo Campos reassume a apresentação, trazendo especialistas em urna eletrônica. Continue com a programação da TV Senado. Até a próxima. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada é a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. E os senadores participam da primeira semana de esforço concentrado neste período eleitoral. O plenário deverá votar nesta terça-feira a criação do Estatuto da Vítima de Crimes ou Desastres, para incluir ações de assistência e proteção a essas pessoas.
Outro destaque é a definição de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde. Um dos pontos que mais chama a atenção nesses protocolos é a inclusão de medidas e tratamentos que dissolvem coágulos sanguíneos nas unidades de pronto atendimento. O objetivo é acelerar as intervenções para garantir mais chances de cura ao paciente. Embora existam normas infralegais sobre a matéria, como a Portaria 2994 de 2011, que instituiu a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio e o protocolo de síndromes coronarianas agudas, além de diversos protocolos assistenciais e fluxogramas do Ministério da Saúde para UPAs de SAMU, a positivação em lei confere maior estabilidade, visibilidade e força normativa ao tema, reforçando seu caráter prioritário. A padronização dos protocolos, de acordo com a lei, deve garantir um atendimento mais uniforme e de qualidade em todo o Brasil, trazendo aos pacientes de todos os estados as mesmas oportunidades. A criação dos protocolos tem o objetivo de melhorar o atendimento das urgências cardiovasculares, como o infarto, aumentando a segurança e a eficácia dos tratamentos no SUS. As unidades de pronto atendimento poderão oferecer tratamentos mais adequados e com mais agilidade para esses pacientes, ao invés de apenas encaminhar para os hospitais. O plenário também poderá votar a criação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. O chamado Profert tem o objetivo de atrair investimentos para a implantação, ampliação e modernização da infraestrutura, a fim de aumentar a produção nacional do insumo considerado essencial para o setor agrícola. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, cana-de-açúcar, café e laranja. Mas essa produção depende muito da utilização de fertilizantes, principalmente os à base de potássio, nitrogênio e fósforo. De acordo com a Associação Nacional de Difusão de Adubos, ANDA, em 2025 foram consumidas mais de 49 milhões de toneladas de fertilizantes nas lavouras brasileiras, sendo que cerca de 43 milhões de toneladas foram importadas. Ou seja, mais de 85% dos fertilizantes utilizados vêm do exterior. Quase metade vem de países em conflito. A Rússia fornece cerca de 23% das importações brasileiras de fertilizantes. Quando o país entrou em guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, os preços dispararam. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã trouxe um novo choque ao mercado de fertilizantes este ano. A paralisação das fábricas iranianas de ureia e a interrupção do fornecimento de gás israelense ao Egito diminuíram a oferta global de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 20%. O fechamento do Estreito de Hormuz levou o preço da ureia a picos de quase 50% de aumento. Em maio e junho, os preços chegaram a cair, mas novas tensões no Golfo Pérsico aumentaram os preços mais uma vez. Alguns insumos registraram, paz, meus senhores, aumento de até 200% nos preços internacionais, refletindo a instabilidade geopolítica e os riscos à logística global. A alta dependência externa torna o agronegócio nacional vulnerável a crises internacionais, tanto políticas como climáticas. Está em discussão aqui no Congresso um projeto de lei que tem como objetivo estimular a produção nacional de fertilizantes para reduzir a dependência externa e garantir o abastecimento do setor agrícola. A proposta institui o Profert, Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. O texto aprovado pelo Senado em 2024 foi modificado na Câmara dos Deputados e agora vai ser votado novamente no plenário do Senado. Foram incorporados mecanismos modernos de governança, critérios ambientais, instrumentos de financiamento, estímulos à inovação tecnológica,
metas graduais de fortalecimento da produção nacional e sistemas permanentes de monitoramento dos resultados do programa. Na opinião da relatora, o Profert é importante para a segurança alimentar e para a defesa nacional. O Brasil nunca será autossuficiente em fertilizantes. E nem deve ser, na minha humilde opinião. Nós vamos chegar aí a 40%, 50% de produção, mas isso é suficiente para garantir a nossa segurança, num momento como esse. De acordo com o senador Laércio Oliveira, o governo se comprometeu a enviar ao Congresso um projeto de lei complementar, chamado de PLP, para garantir a adequação fiscal e segurança jurídica do Profert. Nós vamos votar no Senado o PLP junto com o projeto de lei e vamos mandar os dois para a sanção para dirimir as dúvidas de uma possível inconstitucionalidade na implementação desta lei para o Brasil. Em uma sessão especial, o Senado celebrou o Dia Nacional de Proteção de Dados, em homenagem a um dos juristas que ajudou a elaborar a Lei Geral de Proteção de Dados. A chamada LGPD, sancionada em 2018 após a aprovação dos senadores, define as regras do tratamento de informações pessoais no Brasil para garantir a qualquer cidadão transparência e controle de seus próprios registros. Criada por iniciativa do senador Eduardo Gomes, a data é celebrada em 17 de julho, aniversário do jurista Danilo Doneda, um dos principais nomes na construção da Lei Geral de Proteção de Dados. A homenagem reconhece a contribuição de Doneda para o desenvolvimento do direito digital e da proteção de dados no Brasil. Danilo Doneda foi um dos maiores especialistas em direito digital e privacidade do Brasil, além de um dos principais incentivadores e colaboradores na construção do anteprojeto da LGPD, da qual tive a honra de ser relator nesta casa. Além de um grande jurista, foi um pensador que enxergou, antes de muitos de nós, que a revolução digital exigiria uma nova compreensão dos direitos fundamentais. Em seu livro, quando ele traz da privacidade à proteção de dados, ele mostra como a proteção de dados diz respeito à autodeterminação, a controle e, em última instância, ao cumprimento de todos os direitos fundamentais. É impossível hoje pensar na liberdade de ir e vir, na liberdade de trabalhar, na liberdade de pensar e de ter opinião política, se não pensarmos na proteção de dados pessoais. Sancionada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de informações pessoais por empresas e órgãos públicos. O objetivo é garantir mais transparência, segurança e controle sobre o uso desses dados pelos cidadãos. Hoje, gente, muitas vezes o criminoso não precisa estar na nossa frente para entrar na nossa vida. Basta ter um acesso à informação, uma imagem, um dado pessoal seu, que está fácil hoje na internet. E é justamente por isso que precisamos compreender que a proteção de dados também é segurança. O presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados reforçou o compromisso da agência na proteção dos direitos digitais no Brasil. Deixamos de ser autoridade para ser uma agência reguladora, a caçula no Brasil, acompanhado de um grande fortalecimento da nossa agência em termos de pessoal, em termos de estrutura, em termos de até parte orçamentária. Quando discutíamos a LGPD, nossas preocupações eram outras. Falávamos de bancos de dados, de cadastros, de vazamento de informações, falávamos da necessidade de impedir que empresas utilizassem dados pessoais sem o conhecimento dos cidadãos. Hoje, tudo isso continua importante, mas já não é suficiente. Estamos na era da inteligência artificial. Os sistemas atuais vão muito além do armazenamento de informações. Eles cruzam milhões de dados. A criação do Programa de Medicamentos do Trabalhador está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos.
A iniciativa pode garantir o fornecimento e o custeio de remédios para os empregados e seus dependentes. O projeto de lei que cria o Programa de Medicamentos do Trabalhador estabelece o fornecimento e o custeio de medicamentos em regime de coparticipação para empregados e seus dependentes. Serão cobertos pelo programa todos os medicamentos registrados na Anvisa. Para a aquisição do medicamento, será exigida a apresentação da receita médica e sua retenção, quando for o caso. É uma ideia bastante simples, permitir que empresas, de forma voluntária, ofereçam um benefício aos seus trabalhadores dependentes, exclusivamente para comprar medicamentos prescritos pelos médicos na farmácia. São beneficiários do programa os trabalhadores, seus cônjuges e companheiros, filhos menores de 18 anos e filhos que tenham deficiência. As empresas que participarem do programa poderão deduzir do lucro tributável, na apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas realizadas no âmbito do programa. Além disso, o gasto despendido pela empresa com medicamentos, desde que não seja pago em dinheiro, não será considerado parte do salário e não será tributável na contribuição previdenciária e nos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Na prática, facilitar o acesso a medicamentos significa dar mais condições para que as pessoas façam tratamento de forma adequada. No fim, é uma proposta que busca enfrentar um problema muito concreto: garantir o custeio do medicamento prescrito ao trabalhador e sua família. Entre os destaques da pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta semana está a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, com regras para proteger e garantir o bem-estar destes animais. A proposta trata de ações para combater os maus tratos e o abandono dos pets. O projeto também define direitos, deveres e responsabilidades para os tutores, a sociedade e o poder público. Os senadores da CCJ poderão votar também uma pena de 5 anos e multa para os crimes de crueldade contra os animais e de 6 anos nos casos de deformidades permanentes, abuso sexual, tortura ou transmissão das agressões em redes sociais e se cometidos contra a fêmea prenha, animal idoso ou recém-nascido. E a Comissão de Direitos Humanos voltou a discutir a crise humanitária no território Yanomami, que veio a público em 2023 após a invasão de garimpeiros. Depois da prestação de contas dos recursos liberados na época pelo governo federal, os participantes defenderam novos repasses para as áreas de saúde, educação e alimentação. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do Brasil. São cerca de 9 milhões de hectares em 2 estados, Amazônia e Roraima. 31 mil indígenas vivem nessa área. Após a decretação de situação de emergência na terra Yanomami, em 2023, foram aprovadas 3 medidas provisórias destinando recursos extraordinários de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais para atender a situação emergencial. A audiência pública foi para a prestação de contas desses recursos. Ali nós temos janeiro de 2023, com as áreas, de garimpo e áreas de influência de garimpo. Então, isso aí é um raio-x que foi feito, e hoje, julho de 2026. Então, a gente consegue comparar e constatar, de fato, essa queda de 98% dos alertas de garimpo na terra indígena Yanomami. A indicação do crédito extraordinário de 2023 foi fundamental para reerguer a FUNAI, para entrar no território e conseguir assumir sua responsabilidade institucional, levando suas equipes para campo, iniciando um processo de retomada de sua atuação institucional dentro do território. O procurador da República, Alisson Marugal, que atua no estado de Roraima, ressaltou que recursos destinados a ações emergenciais, como a expulsão dos garimpos ilegais, foram aplicados e os resultados já aparecem, mas ainda existem desafios. A crise humanitária, de fato, foi interrompida,
se avançou muito em algumas pautas, especialmente a reestruturação, a retomada do serviço de saúde, retirada do garimpo, retomou-se a pauta da educação e se discute hoje a sério a questão da segurança alimentar, mas precisamos falar em plano de monitoramento permanente, desarmamento das comunidades, destinação dos minérios apreendidos, melhoria do atendimento de saúde nas regiões mais isoladas, expansão dos projetos de segurança alimentar a essas regiões, retomada da educação escolar por meio do território étnico-educacional. Esse consultor do Senado disse que os dados orçamentários mostram que houve aplicação de recursos, mas ele alerta que é preciso analisar não só o valor gasto, mas a qualidade do que foi gasto. E apontou que é preciso garantir recursos para prevenir situações de emergência. E o que a gente precisa agora é prevenção. Daí a importância da gente fazer essa audiência agora, nesse momento de pré-orçamento. Estamos aqui no dia 10 de agosto e a proposta de orçamento do Executivo vai chegar dia 31 de agosto, aqui no Senado e na Câmara. Tá? E a partir daí nós vamos discutir aqui. Vai começar então a rodada de discussões e é nesse momento em que a gente tem que lutar para mais recursos estruturais para os povos indígenas. A Lei Maria da Penha completou 20 anos. A legislação se destaca pela garantia de medidas protetivas para as vítimas de violência e punição rigorosa para os agressores. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos, mas tão danosos quanto, são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha.
né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar é do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor, de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. E você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Ficamos por aqui, mas antes você pode conferir a projeção feita pelo Senado na última sexta-feira em homenagem aos 20 anos da Lei Maria da Penha. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar debates, campanhas e a decisão dos eleitores. E a nossa convidada, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Podem utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Assunto de Estado, eleições. Hoje, 8 horas da noite, na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo aqui de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores
superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina, entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. Professor José Luiz Oreiro, qual o melhor caminho para o Brasil enfrentar o tarifaço do Trump? É convencer o Trump de que é uma má ideia seguir com as tarifas